Oi, tem zero. Se estiver por aí, cara, ativei lá no YouTube já, viu, a transmissão. Você que quer acompanhar aí no YouTube, já tá ativado lá, beleza? Delacroix, meu velho. É, cara. Nada, lançamento não. Lançamento é 2.955. Tá por mim? Daqui a 4 anos ainda. Ouvi o Stenzeiro, ativei lá no YouTube já. Keep looking. É, mano. ...24 minutos, hein, galera? 24 minutos. Hey, Trejo. I was wondering when you decided to show up. Yeah, we got a little sidetracked. Better late than never. And you said about getting me out of these things. Damn it. Oh, you don't got any meds, do you? Thanks. Essas músicas do Star City eu viajo, cara. I take back everything I ever said about you, Navy. Come on. I know what they did with my stuff. Idiots keyed in the code in Oh, front now of found me. Trejo. We're on the move. Good work. Landing pad. We can evac her out of there. Agent Trejo, Lieutenant Commander Colden I'm said. not leaving till this is done. Agent Trejo is insisting on helping clear the rest of the base. Fine. Keep moving. I'll contact medical teams. E aí, Ciclope, tu não vê a hora de jogar Understood. a Aurora na minha And reclaimer? Lieutenant, make sure Trejo understands this is your op. Boa. If he goes off again like what happened at the sting, I'm pulling you. Oh, looks like this is your show, Lieutenant. Lead the way. Aí. E o hype tá como, hein? Vamos lá. Deixa eu só ajeitar aqui, galera. Agora vamos para a janela oficial da Twitch. Vamos lá. Aí já é a janela do evento, hein? Olha o meliante no espaço. Ai. A distant signal, an adventure into the unknown.
The corporation explores the farthest reaches of the universe. If you always dreamed of exploring strange new worlds, harvesting new life forms, and incorporating Não new vejo a hora de ver corpos e civilizations viúvas. to boldly capitalize on what no one found before, then the corporation may have an internship for you. Ciclope quer sucatear até corpo, Ciclope. Damage to internal organs by a parasitic alien life form is not covered by corporate healthcare. Please consult the research division in case of bloating, heartburn, or nausea. In any case, don't eat the egg salad they serve down at the cantina. Daqui a pouco a galera chega aí, os comentaristas. Nossa. This is New Babbage Interstellar Spaceport. Queen of Dragons, you are clear to disembark. Welcome to Taste of Spaceport. Queen of Dragons, you're clear for landing. Welcome to Riker Memorial Spaceport. Queen of Dragons, you're clear to land. Good to see you, Queen of Dragons. Welcome to August Dunlap Spaceport. E aí, Bushido, recrutasse Delacroix foi? Vai ser um assassino espacial também, é Delacroix? Welcome to Orison, the majestic city in the clouds of Crusader. This unique location is famously beautiful and has made Orison a prime tourist destination in the Stanton system. It offers breathtaking views that you will never forget. Reserve your place today and save up to 20% on the upcoming Space Whale Tour. Orison, the place of your dreams. Pera aí, galerinha, deixa eu só ajeitar aqui essa janela aí e já volto aí.
Ajeitar aqui porque não tava bem sincronizado não, com a tamanho da janela não. Cadê? Agora sim, agora tá ok. Doze minutos. Vamos lá, meu velho. I've already lined up a crew to retrieve it. Transmission says it's on Hurston. Destination set. Looks like we're going to meet up with Constantine Hurston? Looks legit. A few days ago, our ship, the Shirley Fane. Não quer muito ver o show dos gringos dela Cross. That seems a little weird to me. I agree. Why would he want us to retrieve something from Crusader space? There's not much out there other than farmers and aid stations. Salve, João! E aí, filho, bom? E aí, meu filho, bom? Only if he's developing bombs that fertilize crops. Vou dar 11 minutos, 13, né? Deixa eu ver. 11 minutos. Aí. De minha comida, estou morto. Imagina. Ai. Responde em inglês aí, João, pra esse Windows aí. Ele perguntou se é um novo update pro Cyberpunk. Responde em inglês pra ele aí, por favor. O Spay. É isso, velho? Oi. O Spay tá comendo ainda, eu acho. Bora, Spay. Cadê meu mod? É isso, Delacroix. Falei pra ele que eu dou um jogo do Blade Runner. Não, mas eu... Ô, velho, vai que conhece. Pelo amor de Deus, o cara vai vir na sua live. O cara fala só em inglês. Né? Sei lá. Ah, técnico não, pô. Não, que já tá.
GTA 6, mano. Tô falando, velho. Se Daqui a pá, pouco. se Daqui a pá, pouco você vai ver. se pá é alguém conhecido. Não, daqui a pouco você vai ver, Neto. Daqui a pouco ele vai começar a falar aí. Ó, se pá é alguém conhecido que me conhece, tá me trollando. Ô, Windows. Quem é o Windows? Comenta aí, quem és tu aí? Deve me Daqui a conhecer. pouco ele vai começar a falar de Elite Dangerous, você vai ver. Pode ter certeza. Sei lá, velho. Bota o nome aí na Twitch. Windows DL, ou EDI. E aí? Silvanildo. É o Slovanildo, é? Nossa, se não for é muito parecido. É, parece muito. Por isso que eu já perguntei, né? Falou, Ciclope. 7 minutos, hein? 8 minutos, no caso. Nossa, É ele mesmo, tá vendo? Pelo nome eu já me liguei, né? Bem parecido. Bom dia, Lancaster. Ainda é bom dia ainda. 8 minutinhos. É isso. Olha o Bushido aí, ó, destruindo a caterpillar dos outros. Bushido tá aí? Tava aí falando, não sei se ainda tá. Tá aí, Bushido? Cadê meu streamer de Elite preferido? Olha aí, ó, falando, ali, ó. Olha ele aí, ó, meu streamer de Elite preferido. É ele aí, ó. Ele. Não. Propaganda do macarrão, né, Lancaster? É nada, Delacroix. Sabe que não é. Olha aí os gráficos aí, ó. Passa aí ao fundo aí. Coisa linda. Né? A lua que dava mais dinheiro aí. Windows, de obrigado por seguir o canal. Valeu, Windows, pelo follow, mano. Seja muito bem-vindo aí. Tamo junto. Agora eu queria saber quem é tu, Windows. Diz aí teu nome, cara. Vai. Valeu aí, Matheus. Matheus Brantz, Mateu 23. Abrantes 23, obrigado por seguir o canal. Valeu pelo follow, mano. Tamo junto. Seja muito bem-vindo aí. É. Esse Windows aí eu quero saber quem é, hein? Deve ser alguém que me conhece, velho. Certeza. Será que ele. É, não sei. Victor? Ah, não tô lembrando não. Como é o nome no jogo? No jogo. E aí, Matheus? Silvanildo 9, obrigado por seguir o canal. Valeu pelo follow aí, Slovanildo. Tamo junto, mano. Olha essa gameplay aí, diferenciada, hein? Comprou o jogo agora, Windows? Massa, mano. Tamo junto, hein? Entra no meu grupo aí do Facebook. Digita aí no chat aí. Exclamação Discord. Aí tem lá no grupo do Face, tem o meu grupo do Discord aí. Se estiver jogando sozinho aí, só colar no Discord aí que a gente joga, mano. Isso. Cadê meu mod, hein? Vou ligar pro meu mod aqui, velho. Cadê a princesa espacial de Elite? Cadê o Bushido? Tá aí ele. Deixa eu ver se ela atende, né? Pronto.
Tô ligando pra ele aqui, ó. Vamos ver. Tá dando pra ouvir ele chamando, ô João? Tá não, tá não. Ah não, agora tá. Ah, olha aí, ele chegou, ó. Só porque eu liguei pra ele, ó. Meu mod, cadê você? Não tem me abandonado. What a time to be a citizen. Entra! Doctor's Depot's having a galaxy-wide fire sale. Forget about that Olympus Principal health insurance when you can get this Basilisk Rampart Shield gem E aí, for only Spay? E aí, Spay? $25,999. You'll Ah, feel o Lens so tava safe falando you could go comigo. for a family vacation Puxa in the ele, eu acho. Pyro system. E aí, And Lynx? use jump points when you can get Oi, e aí, his galera? Weight Tech O Lens eu achei XL1 que o metro quantum tinha me drives puxado, eu não for tinha only percebido você. Eu percebi quando o Max Only a Foi, Dumper's foi Depot. que eu li no chat aqui da Twitch, tu botou, tô na cal, aí eu peguei e puxei. The Nine É, Tails o will Lens stop falou comigo, aí eu pensei, blockading nossa, já me stations puxaram, né? and Foi start rápido. some honest trading. So get on over to your nearest Dumper's Eu já tá em Depot live desde before cedo, né, it's Max? too late. Eu deixei aberto, cara. Agora eu só vou pedir assim uma coisinha pra galera, pra vocês, né, que tá aí na sala comigo, ó. Deve chegar aí o Moça depois. E mais quem, meu Deus? Pô, eu esqueci agora. Mas deve chegar mais o Moça e mais alguém que eu não lembro agora. Deu branco agora. Assim, tipo, ao final de cada assunto, aí a gente comenta, tá ligado? Tipo, ou no meio de alguma fala e outra, que for coisas rápidas aí, vocês aí dos ingleses aí já pode comentar. Pra não ficar, tipo, muita gente. Não atrapalha a porra da live, é basicamente isso. Deixa o cara falar lá pra gente entender o que ele tá falando. Isso. E quando for falar, tipo, um falar de cada vez, tá? Sim, vamos tentar ser Isso. relativamente organizado, assim, faz plenamente sentido. Isso aí. Eu vou ficar mutado provavelmente toda a live do cara, mas aí, mesmo se tiver alguma dúvida aí, se quiser me perguntar na hora, é porque tipo, eu entendo provavelmente tudo que eles falam em inglês. Se tiver alguma dúvida do inglês, pode me falar. Pode falar, e aí, Lynx, o que você acha? Beleza, não, mas se tiver algum comentário, Links, na hora tu comenta, pô, também. Não. Tá bom. O negócio é só não. É só ninguém falar ao mesmo tempo, todo mundo na mesma hora. Eu até pensei em fazer, tipo, subir uma tradução simultânea e tal, mas... Ah, se você conseguir... Eu consigo, só que, por exemplo, eu tava pensando sobre isso, sobre o canal parte, abrir uma live à tarde só pra isso, porque aí o que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que ouvir o som deles e fazer um vídeo sem som, tá ligado? Da live deles e eu fazendo um sobreposto da voz. Porque se deixar ele falar ao mesmo tempo e eu falar ao mesmo tempo, ninguém entende nenhum dois. Nossa, isso é louco demais. Não, é sim. Isso é louco demais, isso aí dá trabalho demais. Eu já fiz palestra assim, cara, com palestrante falando em inglês e eu fazendo a tradução em tempo real. É louco demais. Não é tão fácil assim, dependendo, mas não é tão difícil também, né? É que você fica sempre com um delayzinho, ele vai falando e aí você vai falando, tipo, depois, saca? Ele termina uma frase e você fala, ele termina uma frase e você fala. Não é em tempo real, por isso que não dá pra fazer com o som dele ligado e o seu ligado ao mesmo tempo. Qualquer coisa que precisar, eu faço uns comentários. Beleza. Se eu soubesse antes, eu tinha fechado contigo, acertado direitinho aí pra gente combinar direitinho a tradução simultânea. Deixar 2 CCU de Caterpillar. Mas é que a vida aqui tá dura. Eu acabei de chegar correndo, tá ligado? Imagina se eu marco uma coisa e dá uma merda no trânsito e eu não conseguisse chegar agora. Verdade. Eu acabei de entrar em casa e só deu tempo de eu tomar uma ducha e pular pra cá. Ah, mas tinha bronca não também não, Link, se não desse, velho. Tinha um brother que ia fazer a tradução simultânea, aí ele teve que viajar também. Mas começou aí, vamos lá. Eu tô com o canal aberto, não tá aparecendo pra mim entender não. Ah, aqui já começou já. Eu dou um Ctrl F5. I wish it was in person. As you know, we have been doing Citizencons for a long time, and last year was the last year we didn't do it because of the pandemic, and we didn't want to go another year without having a Citizencon, but we felt like this year it was a bit too close to get back to do it in person with all the issues with travel, and we're doing it virtually and digital this year, and I'm hoping next year we'll get to do it in person. So it's been very challenging for all of us. There's about 720 of us have all been working from home, but a silver lining to that cloud, which is a lot more of you have had more time
to play Star Citizen and give us feedback and get engaged. I mean, we, compared to where we were in the last time we had a physical Citizencon in 2019, the number of daily players that we have in Star Citizen is on average 2 to 3 times more than we had back in 2019, which is fantastic. 2020 was a big year of expansion for us. 21 is also been incredibly great, and we're hoping with some of the features that we're working on, like server meshing, we're working on a bunch of optimizations, quality of life, and maturing, some of the gameplay loops that you're starting to see happen. Tá bom para vocês aí o volume da transmissão aí da live aí? Spaceman, where the first part of it, the medical gameplay, is going to be there, and also the beginning of physical inventory with the personal inventory. It's not fully finished yet. Those are 2 major game changes that are coming very shortly. In fact, we're coming with 3.15, and there's a lot of other things that are just beyond that. We're going to continue that momentum, and more and more people will be discovering Star Citizen, and more you will be spending more hours playing, having fun, giving us great feedback, and we're inevitably inching towards the finish line of having something that we can say, yep, this is the definitive experience. Galerinha, tá no máximo aqui, hein, o volume, tanto no vídeo quanto do OBS aqui. Let's get back to today, and today is about Digital Citizencon, and we've got some really great stuff to show you. The first of that is going to be led off by Todd Pappy with Ian Leland and David Haddock. And I don't want to spoil it. There's some really great stuff. It's going to use a combination of some features that are coming very soon and some features and content that is a little further down the road. But it's going to give you a taste of life to come in the Star Citizen universe. So without further ado, let me pass it to them. Spoiler. Ele falou assim que tem spoiler de alguns recursos que tá para sair brevemente agora e alguns recursos que vão vir no futuro, que vai dar um pouco de vida pro Star Citizen. Aí por isso ele entra no Liking the Verse. Deixa eu pular pro seu canal. Por algum motivo, no canal dele eu não tô conseguindo ver. Ué, doideira, velho. Tentasse por outro navegador, Lynx? Tô com o Firefox. Mas tenta o Edge pra ver, eu tô ouvindo pelo Edge. Tô entrando no seu canal, deixa eu ver se o seu canal. O seu pegou. Olha que coisa linda, rapaz. O volume do pessoal aqui do Discord aí, galera, tá dando pra ouvir bem? HQ, Delacroix, Lancaster, tá dando pra ouvir os meninos aqui bem? O Lynx, o João. Eu tô te ouvindo perfeitamente. 14. Ah, beleza. Qualquer coisa assim, um microfone deles que estiverem comentando, tiver baixo, me avisa aí que eu aumento aqui. Eita! Caraca, olha só. Será que você é Pyro, hein, Bushido? Olha, essa foi a saída, hein? Eu acho do Jump Point na Citizencon passada. Pyro, velho. Falei que era Pyro? Piro no paro. Piro no paro. Hi, I'm Todd Pappy, Star Citizen Live Game Director. Hi, I'm Ian. I'm the art director for Star Citizen. Hi, I'm Dave. I'm the narrative director at Star Citizen. So finally, we're saying goodbye to Stanton. It's quite precious to us. We've been talking about it. We've been looking at it. We've been living there for quite a long time. Now it's time to, move the conversation on, start to look at something new. Now it's changed slightly, the jump point side, from what we saw a little while ago. One of the things that was quite important for Chris is he wanted that feeling of something that was quite wondrous, something that was quite
amazing. You know, it's not dark, it's not mysterious, it's not hostile, but it's more, like I said, wondrous. So when we started looking at Pyro, and we had to start looking at how the jump points work when we're traveling from Stanton to Pyro or Pyro to Stanton, and thinking about border security, the infrastructure that's needed there. What's the lore? Just because on one side it's very lawless versus the other side is dealing with the UEE. So we needed to go through and really think about how this was working, and then also with the jump points, how smugglers would work with the secondary and tertiary routes that would lead into the main jump point and then funnel out. Yeah, we kind of call it, internally, we kind of call it the Swiss cheese approach of the, you know, there's sort of the main entrance that you would go through on Stanton, which would be the sort of guarded, have the infrastructure that you had mentioned, the security and stuff like that, but the possibility that there would be alternate ways to kind of get in to bypass that, so which would be, you know, beneficial knowledge for smugglers or criminals who are trying to, you know, get in under the radar. And also it was, you know, if there's a lot of infrastructure around it, it sort of created this impression that that infrastructure is responsible for the jump point. In reality, it's a naturally occurring thing. An interesting balance of like make it seem like this is a checkpoint, but at the same time it's something that the ships are creating, not the structures. So before we go too much further into the Pyro system, let's take a deep dive into the op process with Jake Dunlap, and he's going to be taking us through the authoring process for the Stanton and Pyro jump points. Valeu, Raiden, pelo follow, mano. Como é que você tá? Seja bem-vindo aí. Bringing jump points to the verse has been an interesting journey as we've been designing a new element in our game. We've put a lot of time into creating 2 solid examples of different types of jump points you'll eventually see all around the verse. One in Stanton and one in Pyro. We've been continuing to use Houdini as the tool to create these gas clouds. The setup we have for them is a parent gas cloud and a child gas cloud. The parent is mainly used as an establishing shot when you arrive in your ship from quantum travel, while the child is used as the main gameplay environment and is placed inside the parent. The child also has a reasonable scale, which keeps your average ship speed in mind. These things aren't nearly the size of real Nebula, if you're curious. But by no means are the jump points small. Here's an example of a Pyro jump point next to Microtech. To explain the process a bit more, we create the parent at a large scale, then cut out a small box in the center of it. Inside the small box, we'll gather the volume data from the parent, up-res that, and then add details. The details will be different depending on what type of gas cloud you want, and if you want to easily fly through it or not. We usually spend time investigating different designs for the gas clouds, but with the Stanton jump point, the work had already been started and used in the 2019 Citizencon demo. We just had to go through, clean up the Houdini file and get it game ready with a couple of extra tweaks along the way. Some of the tweaks we made to the parent were making it feel like more of a structurally sound rotating disk. This was to make it feel like a safe and well-used jump point. The child gas cloud here was changed more dramatically. It used to have a bunch of dark clouds around it. We felt that it was feeling a little bit too closed in, so we spent time morphing the magnetic lines in the center to create a really interesting horizontal, flowing, relaxing composition to visually show you that Stanton itself is generally a safe place at first glance. The parent gas cloud for Pyro was created with the same process as the Stanton parent, but we changed the shape of the cloud into something more menacing and violent. We wanted the reveal of Pyro to be a clear warning of what you should be expecting throughout the entire system, so we made it very closed in, dense, and very active. We did make it a small challenge to traverse the child, something that won't take too long but should be something to consider when traveling through. Something that helped really quickly create a fun traversal route was creating a white box play area in engine out of solid geometry and flying around it right away. After we were happy with the route, we exported the geometry to use in Houdini, where we converted it to a volume and combined it with the up-resed area of the parent to export that out as the child cloud.
We wanted to make sure that these systems feel very different from each other. Some ways in which we did this was by the shape of the jump points. As I had mentioned before, Stanton feels very clean, put together, and generally safe with the disc-like form that it has, but Pyro feels like it's more violent, distressed, and this shows in its form. The comparison is shown well in both of the child clouds. In the Stanton child cloud, we have nice long strands of the magnetic waves that encapsulate the jump point that feel harmonious, beautiful, and free, whereas in the Pyro cloud, it shows almost the opposite. The walls feel like they're closing in on you, moving in unpredictable ways, completely unstable. Your ship could enter into a wall and disappear within a second. Lighting also plays a big role in how we feel about these spaces. You can see these are dramatically different areas in the mood and tone, and lighting is the key to that. So that's a brief look at jump points. They've evolved quite a bit since last time you saw them. Enjoy the rest of the show. Thanks, Jake. So one of the things that players will first probably come across when they come into the Pyro system is the space station. You know, it was discovered a long time ago. It was sort of deemed uninhabitable because it was just too dangerous with that variable flare star going on. So they kind of utilized the system for resources, and then when they kind of tapped out, they just sort of left. And that's when all the sort of squatters came in. So there's sort of older infrastructure built to sustain kind of the mining activities and the gas harvesting and stuff like that, but you know they just basically left, and then other populations started to slowly move into the system, criminals, squatters, survivors, or whatever, and start to kind of take over what was Eles estão falando das diferenças, né? Que lá não vai ser aquela estação espacial convencional, vai ser uma parada totalmente diferente, mais velha, with Pyro, desgastada. since they're in such disrepair, some of them are inhabited, some of them are completely abandoned, and then so players can go and explore. They can go and see what's happened there, whether it's been hit by an asteroid, or if it's there was some sort of conflict there before. But you'll be able to go and explore the different decks, and be able to go and meet new people, meet the frontier lifestyle. Enjoy. Okay, so before we go to the inside of the stations, we're going to jump now to Eric, and he's going to go in a bit more detail the concept development process taken when looking at the exteriors. Deve rodar dela Hi, I'm Eric Gagnon, Principal Concept Artist on Star Citizen. The goal of that initial step of sketch development is to create something not invited, dangerous, damaged by asteroids, and surrounded by floating debris. Hiding place for outlaw looks old, decrepit. Lawless, no security force here. Approach at your own risk. Industrial look, messy, but not abandoned. Eles falaram que é o lugar certo para fora da lei. É velho, perigoso. I like to use the black and white sketches to start. It allows us to go very quickly and focus on the shape only. We then try to play with a touch of color to define more of the commercial port platform. We try different schemes to remind us Diferentes tipos de combinações with a rusty vibe and brown tones. Adding a touch of light and some context around the sketch allows to see the scale of thing and properly view the silhouette. We expand on the idea to play with the mechanism and functionality. This is the color sketches of the asteroid Hunter Harpoon and at different angles. In this sketch, we can clearly feel the arrival of the asteroids and the dismantling or destruction zone. We also need some top angles to properly showcase the size and scale of it. With all those elements in place, we can now build a nice plate of the entire concept for the asteroids Harpoon with all the pieces together. The Shantytown module habitation is a nice idea to add a kind of small city on the outskirts of the space station. So here I sketched those shapes to create something very modular. From the grayscale, it's pretty easy to do a color pass. I played with a color palette that reflects the vibe of Shantytown
In this sketch, here we can easily see how cool the area is going to be. Another angle shot here is pretty nice too. Playing with warm and cold color contrast is interesting. All those different angles help define and expose the different elements of the concept to properly illustrate it. Now we have a nice board Textura of de this menos, na verdade ele está sketch. reimaginando We a apply the estação same de uma process forma here destruída for e commercial depressa. port platform. The black and white sketches are a good way to go. In this image, we see the silhouette shape sketches for the front of the port platform structure. A quick side view plan here is necessary to well build this design. We fill the form and the ratio in the size of what we want to achieve. And of course, we create a color sketch to see what it could be. We see the industrial look and Isso em some geral potential muda details bastante quando to better chega na define parte and deep de dive into. produção real, quando chega no 3D. For those, we have a deeper design exploration of this industrial area. Pipes, tanks, angular shapes, and a color touch. Combining 2D and 3D sketches really help properly communicate the design intent. It's a common technique now, but it's really efficient to highlight areas of the concept. Using 3D is also very useful for level designers to validate the size and shape of things when creating the environment. Ele é só o cara do concept, né? Esses são todos os conceitos procedurais que ele está pensando em fazer. This machine could be used Obrigado pelo to follow aí, repair Rony. surfaces Seja muito bem-vindo, mano. Como é que você tá? by Não, Falco. asteroids. É, acho que 3.17, eu acho. Ele fala bastante de dano de asteroide nessa estação Nice de to see pilha. the overall add-on IDs brought together on a single board. It gives a great look Provavelmente combate and makes também. you want to see the next design. Tem alguém dando retorno aí ainda. The mood looks. We also create a mood board from our different shots. Eu não tô vendo ninguém com retorno não, talvez seja com duas lives abertas aí não. É a própria live que está dando retorno, porque a gente está com ela aberta e com esse chat by aberto. giving different options and color palettes. Finally, we provide some options for paint of the exterior surfaces. Também não. We work from a list of brands and factions that essa we aí need achei to incorporate loucura, to the velho. design. We started from the narrative things, work to build Boa the tarde, visual Rony, mano. Tá sumido, hein, cara? identity of the different brand, exploring different ways to represent them and the environment. Esses são todos os Stickers, recursos que ele gerou flat para fazer surfaces, variações. graffiti, or official paint job. This really brings the sketches alive and set in the universe of Star Citizen. The Outlaw Station are a staple of the Pyro Ó, os grafites, and we legal. hope Esse this cara first aí que tá exterior falando parece concept aqueles phase pintor excites you as contemporâneo. much as we had fun to Aqueles create. artistas, do Thank jeito you. que ele fala. Thank you, Mas Eric. ele é um... Looks great. Não, That's pois the é, mas, exterior. tipo, So right now we're going to aqueles go cara de from the museu outside mesmo. and we're going to jump to the Sabe interior. demais. É verdade. Before we really started exploring anything, one of the core concepts that Vamos was mostrar a parte discussing de as a dentro group agora, vamos was ver. the idea of power and the idea of heat. Now, we've got like this big interior layout of this, maybe this old mining station. How would they have adapted the space? You know, they would have, like, okay, we need power here. Okay, that will create heat. So we started thinking about, okay, where would the heat lamps be? And then where would light come from? So just the principal concept of power, creating heat, creating light, that was pretty much the core of the start of the visual development process. So when we started talking about it from a design side, we needed to make sure that we were covering certain shops, just basic needs for the player. Everything's bare bones. Eles estavam falando que, tipo, eles estavam se preocupando muito da onde clothing store, now it's a food das shop, luzes, and que so eles iam fazer para they've gerar converted aquilo, it, the gangs para moved gerar in, o calor, tipo you assim. know, it's gerar o very, calor. it's not what it used to be, and Mas but é you porque see ele that fala whole heat, mas é skeleton mais there. tipo gerar One of the things that ambientação, definitely sabe? been talking about Das Pyro luzes. that we didn't really get to see in Stanton. Isso, na verdade é is assim. the idea Ele tá of falando que gang muito do. presence. Então, So, mas é assim, muito you desse. know, that idea that como é que ele they're falou, the sort of muito da local law ambientação desse in the mundo
area. né, dessa So, you temática might see vem gang das members luzes coming que and eles shaking usavam down para some of gerar the calor shop na estação. for protection money or rent, type, Aí meta type essa thing. parte Or interessante, even ó. shaking down the player. Falando sobre as gangues presentes e tal. Sim, sim. Not for me. So Sim, when we show de started bola, to velho. explore some of the side areas, there were other things, other factors that we had to cover. Habitation, clinics, you know, players need a place to sleep, to log out, as well as players need a way to get themselves healed. And then we started taking the same treatment or similar treatment that we were doing with the main market area, and started to take it into the hubs and how they were possibly repurposed, or the clinics and how those were possibly repurposed. Olha o hospital. And just make sure that everything felt cohesive in its raw, natural form. In the way that we have the station structured, we haven't let players go into like living quarters of where the people that lived at the Você station chega would be, morrendo que or tomou even tiro, into the sai lower morrendo decks de where, tétano. where the power, where the gravity generators are. And this is where we're going to start Caraca, aí é demais. introducing these areas, and it opens up new opportunities for the players to go explore and do new things. But it's also areas that the gang might want to protect. Yeah, it offers a lot of possibilities for mission content, you know, whether it's actually maybe working for the gang itself or other kind of little small things you could do inside there to really kind of, drive you deep into the bowels of this thing. Okay, so that's a little look at the insides of the stations, but now we'll jump to Christian, and Christian's going to take us on a little bit of a deeper dive into the concept development process of the inside of the stations. Agora é dentro. Hi, my name is Christian Doratz. I'm a senior concept artist on the environment team, and we're going to look at the concept development for the space station a little bit. So first off, we looked at the heat map. So there is a lot of what I said, the electricity is gone, the heating is gone, and the breathable air, the oxygen is gone. So there's pretty much A área mais all of vermelha, those Metro, connected é onde areas. tem They mais are, eletricidade, they água, are mais lifeless in a way, right? bagunça So you wouldn't tecnológica. settle down somewhere in between those, between those Massa. empty corridors. We were trying to sort our thoughts and get them on paper, right? So we were exploring different ideas that we on the concept team had in mind. So we were thinking about pathways that the player and the NPC could take. So what would happen? We were thinking about what would happen if all of a sudden one pathway is blocked off or another one will open up, right? So we were thinking about verticality and how the players or the NPCs can traverse all of those interesting areas that are, in the end, pretty ominous, right? So think about, there are some people just screwing off side panels on the wall, or they are screwing off ceiling panels, and you would see all of the maintenance areas behind it. So we'd see a lot of struts, a lot of working areas. There's cables hanging. So those were the very first sketches where we could see what those eventually could evolve into. And we also started then slowly with some loose 3D sketches. So getting everything into 3D, and it's pretty much evolved over time where we could talk to the environment guys, and Vai we ser were mais asking for sucateado do que some of Green the Rex, por exemplo. current rest stops, geo, and some of the textures, and then getting them into 3D. And we were just changing up all of the props, all of the side panels, or all of the whole the environment. So we could, looking back at the references, then convey this feeling. We could introduce more dirt, we could introduce some damaged panels, side panels, and pretty much explore this side area, right? And the big advantage of this is that we can make the environment how we like. So one thing that we did is like kill all the lights because we don't need lighting. We want to create our own lighting, and this is what I said earlier. The current rest stops are super bright. They're family friendly, but now we want to make it ominous. We want to make it dark mood. We want to make it super dark with the players like always feeling kind of in danger, and especially with the gang members in mind, right? So this would allow us to create one of the very early, or one of the earlier 3D explorations, which then lead to one of the final concept art, or the final implementation of this. So when we were at a point where we were kind of
okay, or where we thought like, okay, this is an environment that we want to see, then we took care about the last 20%. So the last 20% in this case means having a final render and painting over. So we were just painting over in Photoshop and doing some more refinements for the mood and the lighting. We were painting in some of the decaling and some of the graffitis, because it is ultimately easier to do all these things in 2D than in 3D and caring about the materials. So we were able to just refine the final concept in this regard. And this wasn't a straight process from A to B. It was an iterating process. So in between, if you're looking at some of the other concepts, for example, the barriers, we were at one point thinking about what would happen if we introduce barriers that the gang members then would set up on one point. So what does that mean for you as a player? What is the player doing, or what is the player doing at this point? So will he encounter these gang members? Will he try to find a way around? Is he going to use some of the ladders or the underground vents, for example? So we were changing the concepts here and there, more or less. And this leads to, in the end, having a nice variety of concepts or different types of concepts that we then could cherry pick the best parts of it, or in other teams, the environment team, the design team could cherry pick the best ideas from those concepts. And this was pretty much a rundown of the concept development for the Pyro space station's interior. Thanks, Cristiano. That looked appropriately scummy. So we've been talking a lot about the insides of the stations. We've been looking at a lot of the concept art. But now we can jump to Josh, and Josh is going to talk about one of my favorite parts of the process, and it's when we take some concepts and we start to do some ideation, some visual development in the engine. Hi, my name's Josh Van Zorlen. I'm the principal environment artist here at Cloud Imperium Games. Today, we're going to be going through the Pyro Space Station's visual target and pre-production sort of things that we're going to be doing for these rundown/outlaw space stations. So what I have here right in front of me now is obviously the food court from our Stanton space stations. We've just dragged the wear up on all of them. So now we're getting all of this really nice grime on all of these surfaces, right? So if I turn off my working lights, which hopefully are gonna, produce that mood that we're after. So I'll turn on that right now. So a number of things have happened right in front of us, right? You can instantly see we've got lots of heavy fog coming in. Don't pay too much attention to the particles now. I'll go into them a little bit later. We've got some light panels up here shooting through the rafters, and we've got another one over here as well, right? So we're gonna do a quick little thing here. It's adding in some cables, right? And now this is really important, not only to achieve the art direction, but it gives us a really nice level of parallax within the scene, right? We have a couple of design constraints within this space as well. One of those being we have a gang and then a general civilian population, right? Now, one of the things that we wanted to do in terms of that design in this particular space was separate it out in like a kind of class type system, right? So we're going to start to explore some of the requirements of that. One of that being that, like I mentioned before, you can't get up here unless you're in favor with the gang. So we need to put in the instruments that are going to help portray that, and that is a checkpoint, right? So, and just a side note, all of this stuff is super work in progress and nothing is final. So don't read too much into it. So from here, we're missing a few bits and pieces, right? But one of the ways that we're going to solve that is with graffiti. Estão falando, tipo assim, So quando você tá dentro dessa estação, eles estão querendo criar, tipo, um ambiente muito diferente aí dentro. Então, tipo, vão ter áreas de gangue, sabe? Vão ter áreas que você não vai poder isso ser a favor da gangue. Um negócio totalmente diferente dos outros, né? Eles estão querendo criar um ambiente hostil mesmo. Eles falaram isso desde o começo, e que eles vão ir mudando isso com base no tempo. Eu não sei se vai ser com base em missões que você vai fazendo, sabe? Pra ser a favor de uma gangue ou outra, eu não entendi muito bem como vai ser feito isso não, mas a ideia é muito massa. One of the things that was immediately apparent to us is that AI is really tricky to deal with. Essas estações, Ciclope, tava em junho ainda. So we need to look at areas like em junho para outubro, acho do ano que vem ainda. To make sure that it's wide enough that a few AI can pass each other or a player and not, look completely Vai vir primeiro o sistema para depois vir as estações de Pyro.
So I'm going to turn off the working lights that we've got so far, and you'll start to see what I mean. So we've got a whole bunch of stalls here at the moment. The entire scene is being lit by the stalls itself. This has already come a long way, and the stalls themselves have had a bit of a lighting pass, so this is already starting to look quite nice. But olha a ambientação aí, fogueirinha ali, ó. Thickness that we were getting up Tá on massa the top mesmo. level, right? We're not getting that little bit of Essa ideia deles life to a de certain cortar extent. toda a luz And we're also ficou getting muito these boa. areas here where they just fall completely into darkness, which is Economizar energia, né, pô? So obviously, like I said before, we'd be doing lighting as we go through this process, but just to see how much Ele of an tava falando impact que ele quer que certos that ambientes pass passem a can do on an sensação de environment medo like this. mesmo, de que você não sabe o que vai So you acontecer. start to instantly see Pois é, we've aí now got a lot more eles thickness falaram in que the é uma environment. And if I just mentalidade double diferente check das just to make outras. sure that our lights Eles falaram que aí eles are queriam correctly. que fosse mesmo algo não We're getting a lot more chamativo, voluminous não, como é lighting que eu now. posso We're dizer, getting all of these amigável, heaters coming primeiramente. now, Tá em casa. the heat E aí, shield GBenz, there, meu velho? we've got these Seja bem-vindo, como é que portable você tá, ones mano? lighting up the place. We've got some ones that Olha o are hanging GBenz aí, from the chegou, hein? roof, Tá ones that sumido o are over in the GBenz. corners and stuff like this, right? So we're starting to get a lot more mood in this. This is starting to feel really nice now. Now, Arrancaram o dinheiro dele, né, what I Matt? was mentioning in terms Sumiu. of rain, right? So, yes, we're talking about the rain. Salve now. aí, Why Five. is there rain inside? Lojas que vão ser Right? So acessíveis this só is para generally a really quem cold moral com station. as gangues nas áreas fechadas. When people are in this area Estações that's in the frias center, agora. because there's so much stuff O cara foi happening pedalar e here, nunca mais it's starting voltou. to get warmer, right? You've got the heaters here, you've got the Salve aí, gang that is DK. kind of maintaining Salve a aí, lot of this Five. Como é que stuff você tá, mano? and producing Ó, a tá lot ouvindo o of the heat GBenz aí? themselves. O João disse que foi Everyone, pedalar e this is nunca mais kind of voltou. the state for where everyone wants to be, right? Desperdício de água no what espaço. happens when you have this many people cooking food in this one small area, you know, breathing hot air, that sort of thing? Se alguém it já all starts to viu rise in The this Expanse, você vê o environment, tanto and que it essa starts to estação get lembra that massive cavern, aquela right, estação that we've dos got up here, Belters. Igualzinho. all the way up certeza. to the roof there. As it goes up, it starts to Igualzinho, cool down, mano. right? And we start to get precipitation inside, where it starts to rain. And even in many instances, we start to get a little bit of ice coming through as well. So that means once it's all Falando falling down nisso, here, pra quem it's gosta aí, ó, actually quite nunca, wet and nunca ouviu damp. dizer, For- nunca ouviu it's still falar sobre, cold, a little bit compensa dar uma warmer olhada in em heaters, Expanse, but viu? it's generally quite damp because of that Quem joga aí Star weird Citizen kind of vai... event. Now, the rain, as it currently sits, is Série just a muito placeholder boa. asset that we're borrowing from Squadron, and that will have to obviously be remade to suit the amount of rain that we want to have within this environment, which won't be, you know, crazy, but it serves as a proof of concept for what we're trying to achieve, right? So, that is pretty much Pyro Stations. I hope you really enjoyed Valeu, like, GBenz aí seeing pelo the resub, breakdown that mano. we've Tamo done here junto aí, today. brigadão. Seeing, learning cheiro a na little bit about bochecha. the process of going in and doing a visual target, and you know, just a little bit more of that earlier process and problem solving that we go through. So yeah, I hope you really enjoyed the rest of Citizencon here today, and I'll catch you later. Cool, thanks Josh. That was looking really good. All right, so as we continue our process of exploring the Pyro system, now I think it'd be good to look a little bit at the planets and moons that populate the system. Now, agora é one of the doideira, things hein? we thought it'd be Os interesting to talk planetas e about as luas de Pyro. is how do we design a system from the ground up? As É, with pessoal all do of this, Clean we Tech. always start Eu quero from ver a narrative, dimensão you know, lá. before we put Eles any vão pen falar to do tamanho paper do or we sistema have de any Pyro. discussions about player experience. We always start from, you know, the world that, you know, Dave and others have kind of built. Yeah, I mean, you know, Eu só and again, não it's also entendi the thing of, direito you know, a the parte que ele falou que Pyro, I ia think, ter was tipo uma first initially precipitação de conceived água assim very dentro early da on in the estação que process, tava but todo once mundo we falando ao mesmo finally tempo. are tackling it from a Eles estavam falando sobre o desperdício realistic, mesmo das practical, how we're going to pessoas. build this, what is each planet going to look like. You know, it's important, you know, to ask more questions about, to flesh it out more. Ela é uma Because we kept it estação intentionally fria, kind of vague, e aí o because we want the pessoal art team, cozinhar you muito guys num to lugar do what you fechado, do, and fazia the designers to água do what they do. precipitada na So estação. when we Era isso que started você that falou. exploration process, we knew we had like Entendi. a ballpark that we needed to stay in. So we literally thought, okay, how do we design a system? And fundamentally, it kind of comes into maybe 3 key areas. So because we're a space game, the establishing shot of that planet is very, very important because it describes everything from, you know, continent breakup, fundamental palette. So right from the get-go, we started to sketch in ideas of what the key
establishing shots were going to Matt, be like. eu vou me And mutar then aqui from porque eu vou there, comer then we aqui, jump mas aí qualquer into coisa fala aí. key art. So key art Beleza, is beleza. basically on the surface, what is the mood, what's the tone that we're expecting to see. And as you're saying, like the first one we wanted to tackle was Para 1 because, you know, David described this wonderful picture, and it was already clear in our minds about what it wanted to look like. So we hit that first, and you know, we wanted something hostile, we wanted something hazardous. Also, as part of this process is we knew our current tech limitations, but we also knew what we wanted to do in terms of our future tech, you know, future planet tech, weather, you know, so we kind of went crazy with ideas as we was exploring. So we went through the various planets, did some key art, and again, put them up on the board, and just to validate, we are keeping within that palette, but we're getting that diversity. We're getting that diversity of color, hue, value structure, silhouettes, composition, because even within something like Stanton, there's variety, you know. That was very important for me and the team, where you want to feel like you're on a space opera, you can travel around, but now we're going to a completely other system. So we continued that ideation process there. So we had the establishing shots, we had some key art, and then from there is we create like what we call like breakout packs. This is where when we're talking through with design about, you know, what are the interactables that the player maybe will come across, what are the minables, what are the harvestables, and then from there we start to build out literal breakouts or almost asset packs that will go to the team. Now from there, like we did a first pass exploration, and what we did is we put it all together on a single board for Chris to have almost like a commander's view of a new Ele system. colocou isso tudo pro Chris ver, ó, We showed it to yourself, da Dave, we showed it exploração. to Chris, we showed it to Todd, and right, you know, on Os one planetas sheet, de Pyro vão you've ser got the bem mais establishing shots, you've got agressivos the e bem key mais art, you've got the alienígenas breakout. também. Eles And for me, criaram personally, esse that's how I like board, to o work. I Matt, like pra to mostrar see pro that, Chris like I Roberts. said, a commander's view of an Pra entire ver se ele aprovava, system. foi isso que eles And then from falaram. there you can kind of tweak, adjust, and you know, mold things into what play experience we want to put forward. So that was a snapshot of the visual exploration process we use when designing a system from the ground up. Now we can take a break from us talking and go to an art video, a sizzle video created by the art team. And what this will show is, it will show a kaleidoscope of planets and moons from Pyro, and it will also showcase some of the latest and greatest art techniques and processes and tools that the art team have. Basicamente, ele disse que essa é a ideia deles aí pro futuro, mas que atualmente eles têm um impedimento por causa da tecnologia, né? Essa variedade. Sim, mas pelo que você tá falando, vai ter o Planetech, quando eu vi. Parece que a tecnologia está em andamento, por isso eles estão se mantendo nesses conceitos aí. Cara, olha essa ambientação. É doido. Nossa. Aí é doideira, hein, isso aí. Porra. O barulho da Cartual. Olha as nuvens, hein? Ô Raider, tá previsto pra 3.17, hein? Acho que até junho do ano que vem deve estar vindo. Olha a Herald. Sim. Cara, olha que ambientação. É porque tá passando pra vocês depois aí da live, deixa eu ver. Eu tô vendo primeiro que vocês, olha aí. Nossa. Deixa eu ver igual a vocês aqui. Eu tô vendo. Não, então, porque às vezes eu comento, mas tipo, eu já vi antes do pessoal, né? Tipo do Lynx que tá assistindo pela minha live.
Olha a Cutlass aí, Spey. A Cutlass, Spey. Vai passar ela aí. Ela faz a exploração dela. Olha os cogumelos lá, as pedras. E aí, Seti? Seja bem-vindo, mano. Como é que você Awesome. tá? I'm fully in love with Pyro, and hopefully from seeing that video, hopefully you guys are too. So as a continuation now, we can jump to Sebastian, and Sebastian will talk to you a little bit more about the cloud authoring process and some of our latest cloud tech. Then we can jump to Maximilian. Maximilian will talk a little bit about geology creation, how we create that type of biome. And then lastly, we can go to Özlem, and Özlem will go into a lot more detail about how we take some of the concept art that we've been showing of the botanicals and how we interpret that to in-game artwork. Hi, my name is Sebastian, and I'm a Ele principal vai passar para o colega falar da Cloud Tech, das nuvens, depois ele vai passar para o outro colega do Planet Tech, da geografia, e por Crusader fim, was our os first detalhes dos astronomical props. object that made use of the volumetric cloud tech that's being built by Carsten Wenzel and others. While working on Crusader, we learned a lot on what kind of data gives us which results, and what is better to be avoided. With the tech being new, we also needed all new workflows for it. We are currently building more tools for producing the data, so we expect to get better, more complex results in less time in the future. We are evaluating everything from a very manual process that involves painting every pixel to a fully procedural one with little to no artist input, and we will probably end up somewhere between the two. This essentially means that what you are about to see is very likely subject to change. Due to the way the shader works, we can either throw random data at it and hope for happy accidents, or we can be very specific with the data and what kind of cloud formations come out of it in certain areas of the planet. For most use cases, there are two types of textures that need to be created. Olha o Maí de la Croix. Property map, which determines what type of cloud is being used at any point on the planet's surface. It is also used for controlling the color placement of non-water-based clouds, but I'll get to that later. The other map is for defining the types of clouds and is named accordingly. The cloud type map allows us to control the cloud density and the impact of the two separately Olha essas nuvens aí, que massa. To what would otherwise be fairly low resolution shapes. The way the two textures interact is maybe best compared to forming a vase out of clay on a pottery wheel, and that's kind of what we're going to do now. In this video, we are revolving half the silhouette of a vase around a circular pattern, which gives us a vase-like shape in 3D space. The big difference to a pottery wheel though is that we can not only feed it data in the shape of a circle, but ultimately whatever shape we want. With the density channel, we can control how thick the clouds appear. White pixels represent very dense clouds, black pixels produce no clouds at all, and then we also have everything in between. There's always a tiny bit of impact from the tiling noises, which you can see to have an effect on the lower density regions. The shaping noise and its control texture are the most impactful in terms of turning a nicely shaded volume into something we can clearly identify as Esse dev parece robô How much it gets to falando. affect the shape of the clouds Basicamente ele tá falando que tem 3 canais do mapa das nuvens e cada um configura uma propriedade, a densidade, a forma e a erosão. Ouviu aí, Nuken, o que o Lucas falou? Sobre isso aí que você perguntou? It is lower resolution than the shaping noise, since its main purpose is to É add nuvem. an extra layer of small detail. Tecnologia de nuvem. We usually just add it everywhere, unless we specifically want soft clouds with less definition. Black values add details in the way the tiling noise is authored, while white values invert the noise, and medium gray values mean that the noise has no impact. Maybe you can already get a feeling for the complexity of the system and how every pixel in every channel can have a dramatic effect on the end result. Another thing we can change are the tiling 3D noises themselves. By default, a cauliflower-like noise is used for the shaping. É a primeira vez dele, o Lynx. Robozinho. But by changing it to a different 3D noise, we can produce some more abstract cloud shapes that wouldn't normally occur on Earth. Tá falando bem, super claro. This is an area, in combination with different global data, we keep investigating to produce more alien cloud Estaria assim também. Sim, Nuken. We've been advancing this approach with Eu também pensei à primeira vista que era tornado. Ele tá lendo uma tela. It has a second channel, which, in combination with the color gradient, is used to control the global color of the clouds for not so physically correct coloring of the gas giants. We sometimes have to restrain ourselves to not make brightly colored balls of cotton candy. There are a lot more settings that allow us to tweak everything from how the clouds are shaded and shadowed,
over the global impact and frequency of the detail noises, to parameters that drastically change what results the textures I've shown you today produce. You'll have to bear with us as we'll figure out if there's a best combination of settings and how those might change once all the features that are still planned eventually get added. By now you've probably seen a fair amount of volumetric clouds as part of this Olha a propaganda, Citizencon, velho. and I quite likely to see a bunch more. Because of that, and since I'm still an artist at heart, I leave you with this bad drawing of a cat instead of more epic cloudscapes. Thank you for your time. Aí os caras tiram Hi, onda. my name is Max and I'm a senior environment artist at CIG. I am part of the Planet team where my focus is on planet and asset creation. I want to give you some insight into how we transform simple terrain shapes to a final biome, plus a little preview of what you can expect in the future. When creating a new biome, we start by assigning ground textures to the terrain geometry. For this research and development desert biome, we chose a selection of different types of sand and soil. For additional depth and detail, we have the option to use displacement mapping. The next step is adding our first layer of ground cover assets. In our game, ground cover is any low-cost asset up to knee height, which does not require collision and allows us to use a lot of these assets to create a nice level of density. Here we use a mix of gravel, patches of moss, and dry grass. After that, we add slightly bigger assets in the form of clusters of desert bushes to give context to the smaller assets and add variety. We finish the object scattering pass by adding individual larger rocks and arrangements of small rocks, which give the player a better understanding of how far away something is when walking, driving, or flying over a planet. Se eu não entendi errado, ele tá falando que para cada tipo de bioma eles vão aplicar uma textura diferente. Rotation and scale values to get as much variety Eu não as sei, possible out of já the number falaram of já no assets we Citizencon created, passado. to mimic a level of complexity that feels organic and comparable to what you find on Earth. Something that we have been missing on our current planets and moons are massive rock formations due to tech limitations. Esse aí também é novato, esse aí Some of também. these limitations have since been solved. For example, we are now able to render assets much further. Ele parece um Because robozinho of that, falando. we recently kicked off a research and development phase during the production of the Pyro system to find workflows for the creation and distribution of cliffs. Full disclosure though, this is early in development and heavily work in progress, but we still wanted to give you a little glimpse of what to expect in the future. The challenge for us will be to figure out how we can make these assets look as good as possible from all angles. If a player walks up to them on foot, they must look just as good as when a player decides to land his ship on the highest point of a cliff. But we are excited to add an even more epic level of scale to our Olha o tamanho da pedra. That's it for me. Thank you for watching and enjoy the rest of Citizencon. Hello, my name is Özlem and I'm part of the Organics team. Orgânicos. Today I want to talk a bit about how we build the different biomes on Pyro 3. Pyro 3 is a planet with very distinct biomes. Nossa, For olha que example, bonito. we got the yellow moss biome that is a strong contrast to the dark volcanic regions. We have some icy areas, boulder fields, acidic fields, different coastlines and a lot more. When working on a biome, the first thing we do is to have a look at the concept art. We do an asset breakdown for all the elements we need to recreate the scene. By doing so, we Pinguim, get meu more velho. information Seja bem-vindo aí ao meu canal. Como é que você tá? Tamo junto aí, obrigado pelo follow, hein? The proportions of the assets in relation to the character, the Que tipo de distribution and vegetação, frequency of those proporção, assets on the planet, assets, para fazer but lugar de also the ácido. amount of coverage Se per você chora, é biome on the Raider. planet. We can also get information about the color palette, the terrain colors, and what to scatter on the coastlines. The last thing we can see from the concepts is the asset and ground materials. We also try to reduce the amount of the asset packs because of performance and time constraints. Instead of doing 50 unique rocks, we can achieve the same result by using just 3 with our procedural scattering system, since the assets will be scaled and rotated randomly. After figuring out all the necessary elements, we start with the whiteboxing phase. This means doing a very quick mock-up of the scene by using very simple assets. The white boxes should just represent the shape and color of the final object. We do that to see if the asset breakdown we did beforehand is working in the 3D space as well. At this stage of the process, we can still change the whole look of the scene if we don't like the outcome yet. We can say, let's make the rocks 5 times bigger, or blue instead of red, and so on. Or we realize we need to do some research Esse on é só para ela specific testar assets mesmo to os solve it assets, ela visually, falou. which was the case for the moss, for example.
When doing R&D Não, on não, the ela moss, tá we were tipo trying different procurando, shapes fazendo and sizes, aleatório pra ver and como we also fica e had tal. to figure out how to do the moss strands that are Saquei. covering the whole mesh. Experimentação. To make the workflow for the moss strands a bit easier, we used Houdini to procedurally scatter them. Otherwise, it would have been too time-consuming to place every single moss strand by hand, since there are several thousands of them. After figuring out how to do the moss strand, we still didn't like the overall shape of the moss, as it was a bit too blobby and yellow. We wanted something that looked a bit more natural and integrates better into the terrain, so we created some rocks with a moss blend on top instead. Ela tá We tentando broke fazer up algo the mais moss shape natural even ainda. further because it looked a little bit too molten, and we added different kinds of moss strands to get a little bit more variety. Esse pessoal é In the doido, end, pô. all these Quer things fazer mais got us to natural a ainda. result no that we were chat, queijo. satisfied with. The usual Os caras approach to tacaram setting up cheddar, the mano. biome is to start with the largest elements first and work your way to the smallest one. If we take the moss preset Não, mas as tá an muito example, doido we isso would aí, start by velho. adding the largest elements first, then adding some smaller moss patches Tô around falando it pra to vocês, create a pô. nice fall off. We Porra, continued with doido. adding some flatter grass to make it sit nicer on the terrain. But then we realized we needed something bigger to bring the elements closer together, so we decided to add some high grass as well. The final steps Olha a are adding movimentação some ali ground cover da, like small das rocks or plantinhas lá tiny embaixo, ó. moss. As you can see, while building a biome, we need to do several iterations to get the best visuals. Thank you for watching. Thanks to Seb, Maxi, and Oslam for showing us their work. So when we started looking at outposts and started really from a ground up on how to make it so that there's more diverse gameplay in there. The player can approach it in multiple different routes. There can be combat encounters. Quando ela falou there can be social de ser dos encounters. próprios biológicos, achei que ela ia So citar algum we tipo de needed to criatura ou harvest rebuild ou and uma coisa mais rethink the way interativa. that we were doing this. Agora eles We estão started falando honing dos in on outposts, what was working, what falando wasn't das working, rotas, and dos did combates, a lot como of vai ser esses adjustments. encontros sociais e tudo mais. Show. We've had outposts in our game for some time. You know, when we started to hear from an art side for what the design requirements were going to be, Basicamente, o que deu para perceber em relação aos planetas foi que eles estão procurando aumentar a variedade e a coerência com o tipo de bioma, né? As plantas certas nos lugares certos, a textura certa na pedra certa. É bem trabalhoso isso, hein? Nossa, deve demorar pra caramba. You know, what could these settlements kind of feel like? And you know, as with everything with outposts, it's you know, it's a gameplay or it's a location archetype. It's the smallest, probably one of the smallest location archetypes that we have. And then in time that will lead to, like, you know, villages. Eles estão tentando fixar o arquiteto tipo do outpost com a gameplay que ele vai fazer. Tipo vilas, lugares mais de segurança e tal. How would this expand? How would the players be able to make these homes feel, you know, homes or outposts or even businesses feel Alguns para unique você sentir for em the way that casa, they outro want to como se play? tivesse a negócios. And then there were even tools that we had to create in order to actually be able to embed these into the ground and make sure that it worked much better than what we did in Stanton, because with those we had to have them kind of on stilts. And, Eu pretendo ter uma casinha assim, ó, cheia de coisa. É bem Star Wars esses outposts, especialmente esse último que tá mostrando aí, tá bem... Well, I know that design falando came de up garagem, in módulo, particular Andreas and upgrade, Dan esse came aí é up with bem a no long lugar list mesmo of lá things, da you know, construção okay, de casa, here's né? what we'll need in HABs, here's what we'll need, you know, Muito for obrigado pelo seu sub aí, Pinguim. Obrigadão, cara. here's what we'll Seja need o primeiro for, de vários aí. Tamo junto, hein? power, Obrigadão aí. oxygen, life support, so on and so forth. So there was a very long list, and then it's how can we take those and make them feel unified and visually unified together. Yeah. Fundamentally, the thing that probably got us the most excited is finally we've started to think about these as like unified settlements, you know, base building. So as you can see on some of the concepts, we deliberately presented early exploration shots in this kind of like semi-isometric view to see, you know, how does it feel if I'm laying out my base? How would these Uma modules coisa kind que eu of, sempre sinto you know, falta, que quebra tie muita together? imersão pra mim,
Stanton, todos os lugares de Stanton parecem coisas muito profissionais. Não parece um lugar que alguém mora. E esses homesteads que eles vão fazer, eu queria ver realmente colonos, gente morando, coisa com cara de família, crianças, bichinho de estimação, agriculturazinha familiar, sabe? Alguém que realmente parece viver ali. Essas coisas devem vir quando eles falaram da IA do NPC. Aí, ó, eles estão falando dos colonial agora, os outposts. Okay, so we've talked a little bit about the colonialism, and now I'm going to show you a little bit more about the modules. So the very first thing that we did was creating all the primitives and all the primitive shapes into 3D. So as you can see here, we have a lot of variety, right? There's the cubic coming in, there's the cylinder coming in, the spheres coming in. For example, if I take this building over here and I duplicate it and move it around, I could just simply grab some of the other ones and combine them together. And you will see later on that this is one of our archetypes, or one that we não sei, eu achei que foi a opinião dele. Tipo, que ele sente que quebra a imersão dele, no caso. Não, ali é uma opinião minha, não foi tradução. Garages, maybe some smaller entrances for those NPCs or for the players, right? And if I zoom in, all of a sudden, you can already see like how they react to the environment or the overall scale, right? So if I pan over here, and you see these buildings on the back in the background, so you're always having a first-person standpoint or a first-person view. So we were not only creating those entrances, but also smaller details, and very briefly looking into the modules. So what you can see here is the very first concepts for the solar panels, for example, or the top-mounted, the roof-mounted solar panels. In the background, you see some other nice details that we can then just pick and put on our buildings, right? And some of the very last that we did is then pretty much those. So those were one of the archetypes. And you see there are small buildings for housing or housing buildings. There is some building types that are more communal. We have some secondary and tertiary buildings like those radio towers. If you imagine you're a colonist on a planet, right? There are multiple Imagina um colonista num planeta, ele tá falando. How would they esses assentamentos. With each other? So we have kind of a radio tower, or some of those cooling devices. So if you imagine, maybe there's something underground. There's an even bigger facility underground because you're on a very hostile planet environment. So you want to store your very sensitive data underground, and we were looking at those hints of life. Maybe you are a kind of a farmer. So you see already, this is the first archetype. This is more cylindrical. There are some storage spaces coming in here and there. So where would you store your oxygen or your water, gases, for example? All of this is just a consideration from our side. Going over to the next one, this is more pyramidical. So we were looking at also again the same materials, or changing up the materials. So now it is again more concrete, and the color palette is changing. There is some of the storage coming in, and going then over to the next one, it is again looking at different materials. There is some storage buildings para construir uma base, você vai precisar colocar uma coisa de cada tipo para te atender, uma antena, tanque de oxigênio, o local onde você vai produzir sua comida, enfim. And there is some playing around with some more entrances and windows. How do they react to the environment, right? So this was just one of the very many files that we created. So those are mostly buildings, but we have different files for assets and props, and how they would fit inside. Essas casinhas são bem parecidas com onde o Anakin Skywalker morava. To see more involved, right? So just a very early version of the refinery, for example. É verdade, Links. All of this in the end was tem muita coisa do game inspirado nesses filmes, né, velho? De Star Wars, Star Trek, os filmes sci-fi, né? This specific colonialism style, right? And where other people were able then to just grab the best parts and then use it in the actual game especialmente engine. Star Wars, essa parte de this was pretty much mesmo é bem Star Wars. The concept development for the colonialism aquele lance da tecnologia vintage. Você tem um ambiente super tecnológico, mas é bem rústico essas casinhas, esse lugar aí. Sim, interiores.
Awesome, thanks, Cristiano. So that pretty much covers the work we've been doing on the exteriors. So now let's jump to the interiors. So we pretty much had to follow that same ideation process that we did for the exterior, but now for the interior. Now, slightly more simple, we knew there was a few key areas that we needed to design. First, it's the social space. You know, this is basically these kind of communal hubs. We knew we wanted like that open kitchen, seating areas, windows, an area where people could kind of hang out and, you know, relax. And then second to that was habitation. Imagina a imersão, velho. Você tá num lugar desse. Eu quero meu copo de café, que eles não falaram até agora. But again, nothing in Minha here nave tá lá, Mostrando as áreas comunais. Eles estão mostrando as áreas comunais, lugares onde a gente vai poder ter interação. Not racks of beds. So everything about this process was about, you know, creating a design which you would look at and relate to and think, oh, I could see myself living there. I could see someone living there for quite a long period of time. So in habitation, you know, it's soft surfaces, soft shapes, but again, something which felt fairly integrated into the core architecture. In contrast to that, we knew we needed technical spaces. You know, these could be used in the future to be, I don't know, soil processing rooms or anything really within a technical bracket. So this one was quite a tricky one because, again, we needed to describe a feeling of age and you know, a type of historical depth in this. So we tried a few you know, visual cues, like, you know, there's the physical tape deck, you know, the clicky buttons, you know, again, to give you that feeling of like, all right, this isn't necessarily like a modern technology level, you know. And then the last major visual archetype was engineering. So these are the type of spaces. It could be a power room or an engine room, or some areas if your armor got beat up, you could, you know, repair your armor in there. Basically, it's a language which will enable us to create a variety of like engineering type spaces. And then once we'd established a spread of visual archetypes, we knew that they were all working well together. We could take that as a format and then start to think more about actual themes that we wanted in these outposts. Aquela parte de engenharia, kind of looking at energia. Who would be the people that would be inhabiting it? What are the circumstances that would drive them to be there? And so we sort of came up with like, I call it the triangle of kind of the edge points of the sort of the independent. Ele tá falando bastante das diferenças também, né? Tipo, a parte civil da moradia, eles querem que tenha uma pegada que faça você se sentir em casa, que você possa morar lá. E a parte técnica que mostra que você realmente precisa trabalhar ali, a parte de engenharia bem mecânica, bem técnica. Sim, então. E é justamente o que eu tava falando isso aí, a imersão que vai dar, né, velho? Você vendo só a imagem já dá uma imersão incrível. Independent, mainly because that was our baseline. It was very easy to kind of design these and visually design these spaces is it like an independent farmer or is it an independent miner? And then with that, we wanted to really create an experience where you walked into one of these outposts and it feels old. It feels relatable, but it doesn't feel recognizable. Kind of similar to if you went to a historic ruin or a historic part that you'd never really been to before. Or somebody's old farm. Exactly. So we did a lot of exploration process of like, what type of artifacts would you find there? You know, how did people used to decorate the house in this time period? You know, you'd still see patterns, surfaces, shapes. Eles querem fazer de uma forma com que em cada outpost que você entre, você sinta que eles são relacionados, são coisas do mesmo tipo, mas que eles sejam diferentes, você possa sentir explorando coisas diferentes. Even just to back up a little bit, when we're talking about the planets, we have a certain style, or we have certain amounts of points of interest that we want to go to, how we pull the player around the universe, and so Dave and I and Will and others sit down and talk and say, all right, what do we need here? And all right, well, we need mining facilities. And then that helps to inform Ian and the other design teams and our teams of, all right,
is that an independent theme? Is it a corporate theme? Is it an outlaw theme? So these are all kind of layers, but the first and foremost, it's, oh, this is farming, or this is mining, or this is, cargo. Because looking at something like Pyro 2, which, again, starting from that sort of original Prey-C sentence of the planet was the idea, it was like that was a heavily mined out planet that had been kind of stripped of a lot of resources. So there would be remaining infrastructure that would have been corporate back in the day, but is now independent or now even an outlaw setting. So, and then there would be the ones that would just be a straight independent one and stuff like that. But yeah, exactly like you said, we'd start with that sort of the base and then apply the theming to it to kind of. When we're thinking about the theming, we kind of wanted like a space catalog, like a furniture catalog. So I know this is quite big for Chris, is we kind of went down that process of, okay, let's design this one independent outpost in a few different ways. Like how could people have decorated it in many different ways? And it's quite a fun process because you basically create space furniture catalogs, which again are going to be ways for the developers to be able to dress and world build, but eventually maybe it's a way for people to decorate their own spaces. When we're thinking about the outlaw versions of these outposts, again the process is very similar. You think about the visual rule sets which would turn this into an outlaw outpost, namely, has it been taken over by hostile intent? Is the signs of combat, is the signs of destruction still Eles estão criando tipo catálogo de móveis, catálogo de props para os interiores, que vai servir para os designers decorar esses outposts, cada com tema próprio, mas pelo que deu a entender, eles vai deixar isso meio que disponível depois para os players poder decorar suas próprias casas usando esses móveis, esses utensílios. Muito bom isso aí, hein? Pra não ficar aquela coisa tudo igual, tá ligado? Cada um vai ter liberdade de decorar mais ou menos em cada lugar. Isso é bom. Tá diferente dos dormitórios da gente hoje. Isso vai ficar igual às casas, os homesteads do Elder Scrolls Online. É bem legal essa ideia. É pra dar realmente aquela sensação de ser sua, né? Porque tu decorou aquele sofá ali, tá ligado? Aquela mesa ali. E agora não, é justamente essa sensação que tu não tem dos outros posts, porque tudo tem em determinado lugar. Você sabe que aquela salinha vai estar a cama ali, tá ligado? Vai estar uma mesinha ali. E quebra aquela imersão de ser algo seu. And clearly it's been, tagged by a different gang. So you basically want that read and that consistency throughout. Now, one of the outpost themes that I was quite excited about getting into was the idea of a trading outpost. We've been talking about, buying and selling for a while, but thinking about it in a frontier context, it's almost like the money's kind of worthless, but it's more about the ability to barter or trade. So, fundamentally, I thought it'd be cool contrabando, tráfico de pessoas. Design a module which focuses around one of these trading posts. So within a planet, it's where esses são os mercados particulares. And barter or trade components. And then go back, we was talking about the idea of if I had a farm in the middle of nowhere, like, would I want a load of credits or would I want that one component that, kept my farm going, So we did, we took that idea and we rammed with it and we did some visual exploration into what would a Sim, olha ali os braços robóticos ali. Outposts. So as you can see on the images, we wanted that feeling of the majority of the stuff around this outpost aí vai dar para comprar tudo que é tranqueira. E na verdade não é só comprar, eu estou interessado em vender tudo que é tranqueira que a gente achar para esses caras. Aí o que faz sentido ter a roleplay da Reclaim. But I love that idea is that you're approaching one of these settlements
it's very easy to understand. All right, this is a trading post because, you know, there's just all of that stuff. Mas isso é até para exploração mesmo, pô. Sim, com certeza. Well, and it opens up another aspect to it, which is the characters who inhabit it, because the sort of general shop experience that you have with the storekeeper is very conventional. Achar umas plantas para fazer droga. What we've done so far has been a lot of franchise stores, actual companies that own, you know, that are selling wares. O jogo vai ensinar o cara a ser traficante, pô. Customer service and stuff like that. And the idea being that out here, the experience is going to be much more different. It's not going to be that polished. Exactly. It's going to be much more of a personal interaction with somebody. So it's been really fun talking with, you know, the AI and behavior guys to try and work out exactly like how is that dynamic supposed to work. Metro tem que saber de onde vai contratar os NPC. All right, cool. So that was a little bit about the interiors of these outposts. So let's throw it over to Eric now. Vou andar por essas áreas com a minha BMM aí, comprando e vendendo muamba desses caras. Sim, Hello, cara. I'm Eric Gagnon, Principal Concept Artist on Star Citizen. Today I will present the interior colonialism outpost concept and explain a bit how the pre-production process works. The goal is to create an interior design for the homestead colonialism outpost. It was the first time we had to create a timeless design look. We have the objective to create something warm and with a cozy feeling interior. At the beginning, we started from this concept art made by Christian Dorwitz. We have a lot of information in there to inspire the interior design. In those interior, we have a specific zones. Social area, tem cara de ser dono de loja rico. Leisure, the bedroom, place to relax, have a proper personal space, and of course, sleep. O Spey já acha que ele é dono de cara de museu, né, Spey? Não, não foi eu, não. Foi quem que falou isso? Survive pô, João. the technical room. The appropriate space to analyze minerals, some elements of the planet entrance. Nada, pô, tô aí. For storage material and stuff tô escutando o Picasso At the beginning, we had an overview of the planet that's helped to organize the zone. To create all of those ele é artista de conceitos, se ele não for passar conceito na apresentação dele, não dá, né? Social area. Não, mas eu acho muito doido For those isso. sketches, we want a centerpiece on the ceiling. Could be a light, fan, or depois whatever dá uma that olhada could no be. ArtStation We dele, feel pra the você ver o que ele curvy é shape of that space. Here on this sketch, I play with a very contrast values and a greenish color palette. That one is the best. Long vertical windows from the side, let the light inside a lot. After validation of the most relevant sketch, we do a 3D blackout. As you see, this 3D blackout follows very closely to the last sketches. From the screenshot of the 3D blackout, I did a sketch over in a gray tone value. That helps to better organize the coloring phase, to make sure all the elements fit and will live together. After this, I like to do a 2D elevation concept. It's a good way to make sure all elements fit together and the ratio proportions between each of them. The final key shot of the social area brings it alive. Nice lighting comes from the windows. Cozy mood gives a soul to this social area. Now my concept art coworkers extract the elements from this key shot and break down the props to define more accurately. First, the homestead radial contour done by Danny Chris Robert não é pouca merda não, pô. That concept is the perfect blueprint to start the production. The color lighting people food is there on this one. More close-up version on specific zones of the radial kitchen contour. Some explanation are had to properly convey the intent of each part. All the details are there to define a fully functional stove. For the bedroom area, the process is the same as the social area. The sketch phase is essential. As you see here is an example of grayscale sketch. From one of those shots, we get a validation from art directors and CR. And boom, this is the final one. To detail the engineering room, we again go back to the painting technique. This process again is key to send us in the right direction. The detail of the machinery, cabling, metal grates really help convey the ambience of the room and also informs what players will have to do
when they go to this place. E aí, Tentáculos, mano, seja bem-vindo aí ao canal, hein? Obrigado pelo follow, eu vi que você deu follow logo pela manhã cedo. Obrigadão. Ele foi produtor, Senhor das Armas, Tentáculos. Tentáculo. Seja bem-vindo, mano. Como é que você tá aí? Tudo bom? And then the final keepings. To make the homestead a living space, the bathroom props are important to define the functionality of futuristic hygiene. Finally, let's exit by the entrance. Ele fez outros filmes também, Tentáculos. Senhor das Armas, Outlander. Produziu vários jogos desde a década de 80. Se você pesquisar no Google aí e colocar o nome dele, Chris Roberts, você vai ver lá a biografia dele. Obrigadão, mano. Tamo junto. Thanks, everybody. Thanks, Eric. Awesome stuff. Conceito, coesão e aclamação da Shown plateia. a lot of art and talked a lot of theory. We want to get into game and show off what we've been working on. We're going to be showing you multiple playthroughs. Ele deu uma dicasinha aí agora a respeito dos banheiros, né? Falando que eles são uma parte importante para as mecânicas futuras. Suponho eu que seja a parte de comida. So here we are waking up in 400i that will be released in 3.15. This is the competitor to the Constellation. Doesn't compromise cargo for vehicle storage. It's faster, more agile than the Connie, and it can run with a smaller crew. So this is the captain's quarters, and then we'll go out and see a little bit more of the habitation deck, and then make our way to the cockpit. So this would be the social area that you can meet and Olha, tem mais um ali apaixonado pela 400i, ó, no chat. Calma, Tentáculos. Pode ser que até o final do evento ele anuncie aí 400i. Vamos ver. Here we'll go to the cockpit. Até agora ela virou uma lenda, faz um ano já que eu escuto na 400i. So here we're over Pyro 3. We've come here for a mission to acquire an artifact. And you'll be making your way down to a trading post. So wanted to just give you a quick overview, and then we can start talking about the planet. Yeah, Pyro 3 is just a terrestrial Só planet. como uma nuvem faz diferença, velho. Lindo demais. Breathable atmosphere. Aí, but it's still Kelts. pretty inhospitable, very cold. Olha isso, Kelts. As you can see, some of those lightning strikes in the clouds, but yeah, very, very pretty looking. So this is the first time we're actually seeing clouds above a Esquece planet. os bugs dela, quite a few Cross. iterations of forms. What we ultimately Nossa, ended upon was something mano. that felt quite dramatic, still believable in terms of. Que pintura é essa da how it Carrack? would have É Carrack? shaped them. Não, é o quê? 300i? But yeah, like it's showcasing a lot of the more recent tech that came online. Não sei. Also, what we're seeing here is like some kind of different 400i. What this is, it's A kind of like a 400i prelude apareceu to, no cantinho da you know, direita future, ali, ó. where the features that we come on board, you know, storms. Por isso que eu achei grande demais. Eu, caraca, velho, é Vocês 100? não tinham reconhecido antes, não? Só por esse bicão, hein? Eu ia falar isso, Não. 2400 no painel. Não, porque eu tava vendo a traseira dela, velho. Eu achei que nave é essa. Não é? Eu achei Parece. estranho porque eu não reconheci nenhuma da sala. Eu andei na 890 e na 600 também. Tipo, andei These na... kind of like these Caraca, pockets velho, in olha a between the nuvem, mano. clouds, so you're in these cavities, so as you're flying through, Aê! Quero ver os jogadores de Flight Simulator falar, hein? But you know, it feels De really nuvem nice, agora. you know, to fly through. Olha, Link, só pra Link. Agora, hein? It's showcasing a lot of the more recent tech coming on board as well, so you know, Nossa, muito you know, doida, it's, Tá bonita ela, hein? lot of optimizations A textura being dela done ficou bonita, velho. Ah, acho que essa daí vai ser a minha próxima nave, hein? Vou ter que dar upgrade na minha Also, like 315. the level of artifact that Tô numa we've seen here tinta, né? is substantially reduced. Eu tô achando que é a cor dela mesmo, parecendo, né? Será que... Mas apesar que no conceito ela é branca, né? Vamos ver. Parece a escova de dente, né, pinguim? Dá um downgrade na minha A cloud 600. sandwich. Yes. Todo mundo no chat lá, agitou o upgrade now. Or the cheese of a cloud sandwich. The cheese of a cloud sandwich. So as we Deixa eu ver se ela get tá out of liberada the já cheese, aqui. Another Pra really Conce. big feature that was important Geralmente for libera me antes. was
Será que tá liberado aí? Train shadow Draconce e Pinguim from the clouds. So, Lancaster. You're actually seeing, these large areas of occlusion cast onto the terrain. It just adds Ela tá that depth. pronta, né? Porque tipo, os caras andando, você tá voando nela. When you see like these dark overcast clouds in the hovering above the mountains, it finally completes the frame. Especially when you see these distant o Pinguim já tá dando F5 ali, ó, pra ver se a nave aparece. So James Cameron, who's doing the run through, yes, that is his name. He will be taking us down to the outpost. The goal for us is to basically make 50 of these, whether they're inhabited or derelicts or even, ainda não. Basically inhabited by a farmer or inhabited by a gang. Eles vão anunciar ela quando terminar de falar dela. Vocês vão ver, ele vai dizer, ela vai estar liberada tal hora no site. Tá todo mundo olhando pra nave, mas queijinho do planeta. Eu tô olhando pro planeta, pô. Todo mundo olhando pra nave e a gente não tá prestando atenção no que ele quer mostrar, que é o outpost e o bioma, que tá tudo pronto aí também, que ele tá voando. Sim, olha aí ó, o homestead aí. Nossa, tá muito da hora, cara. É doido. Olha o barulhão dela. Eita. That was a really good approach. Já sabe no que eu vou estar voando James there. Good landing. That was a good solid 3 out of 10. 3 out of 10, jeez. Vamos ver agora ela, né? Ele deve mostrar ela agora, eu acho. Ian's a top grader. Yeah, I'd go 6 at least. No one's ever got a 6. Aparecer por aí o ano que vem. Gotta watch me land, man. Ah, ele vai mostrar não, ele vai descer lá, velho. So here we'll go down to the technical deck. Ainda vai no andar técnico. Show up the cargo area. No cargo, área de carga. É pequeno o cargo dela ali. Essa nave daqui a uma hora lá no Ship Talk. And then onto the gravity é pequeno o cargo dela, Link. Se ali, viu, dá pra levar um carrinho. Olha o gerador gravitacional ali. Eu acho que aí é os armários pra botar as roupas, né? As armaduras. Nossa, ficou bonita aí a frente. Não, eu tenho um C2. Sim, a frente dela ficou bonita, hein? Esse bico aí, velho. Nossa, ficou bonita. Cara, a gente zoou com essa escova de dente, mas... no bico você fecha a rampa. Suitable for pyro, but you can see how it feels worn and weathered, to fit into these climates. And what we're seeing here is first boots on the ground, on pyro. Nossa, olha o ambiente, velho. Que massa. I think it looks great, especially in contrast to what we're seeing here. Is like 263, eu acho, um bico. Walking about, going Talvez seja igual a Mercury. And is that an A8 turret there? Olha as torretas. Sim. A antiaérea. Radio comms towers and all these other elements that we want to make sure. Cara, olha essa ambientação, velho. Que imersão. Sim. Eu também, estou reparando tudo. We want them to be able to interact with these different items. Here you can see like various outpost modules. To the right there we've got the garage unit. You can see the infrastructure on the roof. Velho. But this large, beautiful, archway here kind of signifies, the main entrance, the primary entrance to the main social module. I think the airlocks look great. Fits in with the art style beautifully. Olha, The team did a great job on this. Eu acho muito massa essas coisas rústicas, velho. Olha, que massa. And then we've seen the concept art previously in the day, and then here you can see it translated in game, and I think it absolutely looks fantastic. The radial forms, is quite special to this art style. And you can see how that complements these archways that lead into other areas of the outpost. Canja de galinha, cadê ele? So with the AI, we want to make sure that it's living, it's breathing. If you look back a little bit, there was a chef actually cooking. There's security guards here to make sure that they're actually protecting their investments. Acho que eles vão vender isso em dólar, tá ligado? Esses módulos de construção. Certeza.
But you have good rep with them, and Sim, sim. so they allow you Eita, uma to mochila kinda nova de enter into salvage, certain se eu não me areas engano, that olha. the Até other players porque wouldn't eles be able to enter prometeram, into. depois do jogo pronto, não vender nave, mas não disseram nada do resto. Sim, olha a mochila nova, acho de salvage, galera. It's also showing the backpack. Ó, ele tá falando, né, do backpack, né? Also, some of the new hair as well, which Vê se é de salvage. much nicer. So here the player will make their way out to the training post. Tá mostrando a backpack. Go see the dealer, acquire the artifacts. And for the trading post, we wanted to get all of the junk on the outside as well. So the player can see it as they're approaching. We wanted, as many tops as we could, and you can see it's using the new soft deck shader. So these are reacting to the planetary wind, the same force that the tall grass and the moss on the ground is reacting to as well. Sim, Lancaster, é muito bem feito, mano. Tá doido. Like Ian spoke about before, the inventory and what they'll be able to actually sell here will vary depending on where they're at in the solar system. Are they close to tá falando a de jump vender point as where coisas, they vai might be coming depender de down onde and você using tiver, this o as que a você chop tem shop, de or inventário. are they in a very rural area that's Essa é uma área meio rural e tal. The frontier lifestyle and being able to survive versus. E aí, Lucas, valeu o investimento, Lucas? We passed the kitchen as well on the way back there. That's the local diner for this outpost. Tough crowd. Certeza, mano. Also, so in the inside as well, we wanted this, kaleidoscope of colors and shapes. Like it's just literally the dealers displaying all the wares, everything they'll have outside in the open here. Well, welcome. Take a look. I'm sure I have what you want, and if not, I'll have something just as good. Oh yeah, very good choice. Very good. So after 5 million credits of disposable income, we get our Olha first o look NPC at programado direito aí. the Hadesian artifact, which is obviously going to be sort of a super rare thing that you'll hopefully be able to start finding in the galaxy. Which is sort of, if you're familiar with the lore of Hades, was an old civilization that destroyed itself. So somehow this trader has gotten their hands on this artifact. So here we're showing one way of actually playing through this area. It really depends on your standings within the gang and how they want to deal with you. And then what's the dealer going to do? What's the dealer going to charge you? And from there, we have different ways of actually showing this. And we can look at option 2 now. Já volto aí. Beleza. So here we're going to run it back a little bit and show off a different way of entering into the trading post. This is a little bit more straightforward versus in demo 1 we took a side route through the social area. So yeah, this is just some additional warehouse space that the trading post would have, and you can see it will lead directly onto this courtyard. Eles estão mostrando muito essa mochila. Eles vão falar dessa mochila, com certeza. Still not being eaten yet. The grill master would be fired. Yeah. Still full of wieners. Eles querem mostrar um pouco de gameplay, chegando com uma gangue lá. Acho que essa mochila deve ter a ver com o inventário físico, né? Você só vai poder carregar um certo número de coisas, então faz sentido você ter que ter uma mochila. Então, mas é porque vai sair uma mochila de salvas de Lucas. Aí pode ser que seja ela, tá ligado? Justamente de sucata, coisa assim que você vai achar. Parece que vai ter uma mochila específica pra sucata, talvez, não sei. Mas vazou com os evocados que tinha uma mochila de salvas. Aí como ele tá mostrando muito essa mochila, aí eu penso que talvez seja ela, a nova mochila. The guys had a lot of fun dressing these areas. There's a lot of storytelling going into it.
Ou talvez a mochila que a gente vai receber, parece. A gente vai receber uma mochila das naves aí toda sorteada. Olha pra aí, olha. And we don't mind losing reputation with the faction. And isso aí é da hora, meu amigo. That we're gonna take the artifacts. As poderia comprar ou roubar. Just take it. Roubando a loja. Acabou. Straight into the backpack. So here we've got different routes for the players to enjoy and Porra, você pode matar os caras e roubar as paradas se você não tiver nem. Então, só que aí mexe com gangue, né? Aí você tá quebrando sua reputação. Routes of navigation. James was really just trying to scare him there versus actually kill him. That was intentional. Good shot, James. You could also, if you notice real quick, there was the civilians are actually cowering as opposed to fighting, which is kind of, you'll see another coming out. But it's super cool. So again, here the player will have the choice. You know, do they actually want to interact with the civilians? É esse gameplay que eu quero, ó. Does their conscience get better of them? Olha que massa. Não desse, né? Invadir a base do cara e ter briga entre as gangues, não. One of the things when we was playtesting this a lot is when you see the enemy AI kind of fanning out across the terrain like that, it's fantastic to see. It feels really great. Just seeing the base wake up here as you're trying to exfiltrate. Also, I know it's under combat stress, but that yellow grass just looks fantastic. E aí, Monster? Monster. That's how I play. Olha 400 aí, Monster. 400 aí. James just wants to get out real quick. Ai. Não é não, pinguim? Tá doido? So as we slightly hinted to in the first walkthrough, this is where the AA turrets will come alive, and basically, if you're not fast enough, as James isn't, with your countermeasures, then they'll take you down. So what we saw there was the player went in and based off their actions, the As torretas antiaéreas lá. Nossa. Then basically became very aggressive. So in this last playthrough, what we'll show you is if the faction is already against you from the very beginning, and what are different ways that you can Aí go ele about falando sobre o quanto elas vão continuar hostil com você So depois. here we are in our last walkthrough. Since you're all by yourself, we wanted to show the player. Porque deve criar nível de rivalidade, né? Ou de negatividade com a reputação lá, né? But this allows the player to come in, access the outpost from a different side than what we've shown. It also allows them to clock all the AI and see how they want to approach the problem. Eles estão falando de uma see what other situação. secondary or tertiary routes would be open to them, either via the ladder or maybe a possible door. Uma situação que você quer mostrar pro seu amigo como invadir esse lugar stealth e tipo. Good night. That was a great shot. Also, one thing we Good did night. as well as Todd said, we changed the time of day. The wind is slightly stronger, so you'll see the gorgeous yellow grass blowing just a little bit more intense than before. Also, what we see aí tá here is parecendo Eva verde, hein? something to imply at the frontier living, maybe the growing crops of vegetables. Plantação de out Eva here, verde but aí, it ó. also gives a kind of like a soft cover approach to the perimeter of the base. Nice. Sim, pinguim, tem silenciador pô, nas armas. Also, with it being a different time of day, this allows us to show off the AI having their 24-hour schedules so that they can be in different areas. A movimentação da grama tá bem When you bonita, hein? approach it, so if you approach it at night or you approach it during the morning,
Tem, pô. Faz tempo já que tem silenciador. Is valid for their schedule. Tem silenciador, compensador e quebra-chama já no jogo, pô. That door's locked, so there's no going through that way. But what James does actually see here as he's scouting out the next AI is, just checking the roofline. But as I said previously, we wanted as many kind of like views in to the base as possible. Just so the player can continue to keep context of what's inside. But also when you're inside, it allows the player to have context of where they're at within the actual outpost. And that was a great shot. Sim, Monster. Isso é que eu sempre falava, cara. Tem que ter uma base assim, olha. Uma base grande, realmente. The already called out beautiful yellow grass and moss. Also, as James is looking back, what he's doing is actually making a mental map of sem aquela ventania zoada. Possible advanced traversal routes on top of the outpost. And we saw the dealer there in the bedroom, just end of the day. So with each outpost, there'll be different routes that will be open to the player or closed to the player. So some of them might have ladders on the outside, some of them might not. Some of them might have basically ways to get in through the floorboards, other ones won't. But this is just one version of, many possibilities. Várias possibilidades de entrar aí. So here, the player will take a secondary route of navigation all the way up to the roof, and then from here, this allows them to be able to check out any of the AI, also be able to look at any of the interactables in the future. If you got a good reputation, maybe you need to go and fix different items on the roof, or if you are there for nefarious means, then maybe you want to take out the power, and which will then kill the AA turrets, or will turn off the lights in the outpost. So it allows the player to interact with different items and then basically create a nice. Eles estão mostrando, Guilherme, um pouco do Start Sealing, de como seria invadir uma dessas bases, falando sobre como os NPCs iriam reagir, o que eles estariam fazendo com base na sua reputação. And just behind these interactables, like we've seen these. Falando que as IAs ficariam interagindo com itens no these are just kind of empty. Você poderia, se tiver uma boa reputação, reparar um item com eles. In the future, nesse momento ele está super stealth e ninguém viu e tal. They could contain like an AA turret like we saw on demo 1, or it could contain like cargo storage. Basically, we tried to design something that was as flexible as possible. So here we're showing off the looting system as well as the loot. As well as the inventory system. So this will be shipping in 315. This allows bodies to be able to be interacted with and take off the items associated with it. Also, with this change, you will no longer have global inventory, so you can't be pulling off weapons that you didn't take with you to this location. Everything will be regarding what you carry is what you have, and so it really makes the players think about how they want to approach the problem, and then also encourages them to look around and see if the designers have placed different things that they can interact with or use to help get past a certain route or a certain way that they maybe didn't bring with them. And we'll also be including Derpy, seja bem-vindo, mano. Como é que você tá? Tudo bom? Sim, o inventário tá show, now mano. You aren't carrying everything é on agora, your body, 3.15. Universal inventory. You'll be able to consult this app to see kind of where stuff is being stored and keep it better organized and stuff like that. So here, this allows the player to
have a quick little puzzle. Nossa, que massa, viu? Agora ele pode pegar as caixas com o Tractor Beam e fazer uma... Como é que posso fazer um suporte para poder subir em locais que ele não alcança, viu? Que top, velho. Parkour 2.0. Galerinha que não segue o canal aí, olha, segue o canal aí pra fortalecer aí quem ainda não segue, beleza? E sejam todos sempre bem-vindos aí. Quem puder seguir aí o canal, segue aí pra ajudar aí a crescer. You know, allows for many possible, you know, ways of attacking the same problem. What we're seeing here is like James is diversas formas de atacar o mesmo problema, sabe? Rooftop storage modules, trabalhando nas variadas formas de fazer as coisas aí, stealth ou só matando. Actually, you know, make probably the most informed decisions on, you know, how to approach the next problem. Deve jogar uma latinha pra distrair o cara. Distrair a atenção dele pra matar ele. You know, throwing an item to distract the god. Allows them to go and access new areas. It's a behavior that we're still working out, but at least we're seeing like the first iterations and be able to Caraca, olha só essa base, velho. Optimize it as well as make sure that the behavior is working properly. So we just saw that for the first time. It's like the first rooftop airlock hatch. So previously, route in and out, if the outside wasn't pressurized, like we wouldn't have this option. But now through that rooftop airlock, you can cycle and then, you know, infiltrate through the roof. And also what we're seeing here is, you know, potentially scouting out an advanced traversal up into the rafters, you know, getting on top of some infrastructure and getting like this overview as we go into the Rock desce, a Ursa Rover e a Dragonfly. So here, this is placeholder, but it gives you a very... Olha onde o cara foi achar loot, velho. You know, we want to have different interactables, different loot boxes. Olha onde o cara foi achar loot aí, escondido. The location, so if the players explore, they'll be rewarded. You know, we want to encourage them. Eles querem encorajar as pessoas a olhar every nook and cranny tudo que tiver, enjoying, you know, what the outpost has for them. No outpost. And one of the things that's interesting is these garages won't be vehicle spawn points. Aí, MTN, MTN PBG 2014, seja muito bem-vindo, mano. Como é que você tá? If you want to have your vehicle there, you got to drive it in and park tá muito it. So top, here you mano. can see a variety of vehicles just laid out how the player would have just parked them. Just gives a much more believable and realistic design. So again, we're just encouraging different navigation, different routes. Nada, tô olhando aqui, tava só arrumando uns negócios aqui em casa. Over to the left, back there, and there was a possible way of going into the floorboards or going underneath the outpost. One those will be opened up or closed off based off of, you know, just how we want to build the outpost. Not every one will be built the same. Our philosophy for these are to make sure that each one of them feels unique. And this is just one way of us beleza, mano. Customizing it and making each one feel different. And so the player won't always be used to the same routes. So here, again, we're using the inventory system. We allow the players to go in and if you take out a certain AI, cara, essa missão tá muito boa, velho. Se vier agora na 3.15, claro, né? Não vai vir porque não vai vir Homestead, né? Mas quando vier vai ser muito boa, velho. Olha. Essa missão vai ser muito show. We knew we wanted these internal airlocks. But we knew we needed some sort of like view
like porthole on them, just so before you commit through, before you cycle, you know, you can just double check to see if there's any bad guys on the other side. So we got some ragdoll bugs. I guess it wouldn't be a Citizencon without any sort of issues or bugs. Sim. Esse attachment, velho, já foi mostrado desde 2016. So here, like previously the Deve vir players agora, na 3.17, eu acho. on the roof, Na they've come 3.17. down through the main section of the outpost. But here, what the players doing is they go into the underfloor section. So these aren't vents, but they're more like subfloors. So they're meant to feel very Verdade, dark, Lancaster, tá faltando, very hein? minimal, but you're actually seeing the foundations of these outposts. So inside here, it's the player will need to kind of work out how to navigate through them. It's very much Sim, monstro, vai ser da hora, velho. Dar um grupinho fazer uma missão dessa, vai ser top. And then within here, what the player can actually do is work out roughly where they are in relation to the to what's upstairs. And what you see in here, like this light bleeding down through, you know, you can kind of make informed decisions. Or okay, that's where that AI was. Or right now the player is just underneath that main social space. So if you think back, like that was that guard in the beginning, just next to the kitchen counter. But you know, we've intentionally made these spaces not necessarily like very easy to navigate, because you know eles estão falando que there wouldn't be a lot of like esses outposts não foi feito para você facilmente navegar por eles. Follow, for example, like James is following the blue wire here, you know, making a decision like, hey, if I follow that blue wire, I'm probably going to get to something interesting or a point where I can actually, you know, exit this subplot space and get back up above. And what I like about them is basically just the claustrophobic feel of it, and then obviously the addition of possible secondary or more advanced navigation, so either going into prone or just going full crouch. Essa pistola é muito top, velho. A coda é um balaço só, velho. Pegou na cabeça, So here we come out. É caixão em vela preta. In the bathroom space, it's on the other side of the garage, so we're on the opposite side of the outpost from where we just were. It's a good ragdoll. And now the body drag. In the shower. So here, this is just a different wrapper on a loot box. In this case, it's a hamper. And so the player will be able to really change outfits and adjust the way that they look so that they can walk around the outpost and not be noticed. There will be kind of a certain time limit associated with it. We still need to work out the details on how all that will work, but the goal is to give them a little bit of leeway, and so if you look the part, maybe you're not scrutinized as much, and the AI won't Cara, ela tá se disfarçando, é isso? as quickly. Ela se disfarçou como um deles, olha. We can see back into the social space, but this time on the other side. And then this door will lead directly into the habitation room that we saw previously on the outside. Speaking of fun ragdoll physics. That was a great one. So here, the player decided to take the dealer out instead of actually figuring out how they could open up the safe. So they're going to have to look around the room. É bem capaz, hein, Spay? Eles falaram que iam mostrar coisas que estão sendo trabalhadas ativamente agora no momento. For them to actually open it. In other cases, maybe the safe will be hackable. É comprar, Lucas. And in some cases, it won't be, and then you'll need to figure out a different way of actually opening it. E aí, Dionísio, mano, seja bem-vindo aí, como é que você tá? A little clue. Top, né, Dionísio? A little note, and you'll notice the what's fun is like the name on here. If you look back and see some of the AI we've been taken out,
You may notice some names. Explorar, né, pô, o ambiente, né? But one of the coolest things eles mostraram comprando normal, depois mostrou invadindo e metendo bala, e agora eles estão mostrando stealth, entendeu? Isso. They can seamlessly interact with another item to solve a puzzle. As várias maneiras. And then here we got a little bug. Várias formas de você conseguir isso aí, comprando formalmente, roubando agressivamente, né? Hostil e roubando stealth, em stealth. Muito da hora, velho. 3 possibilidades de você fazer a missão. Really exciting about watching this kind of back to back is finally getting to see that freedom of choice, and it's really. I mean, again, our locations are always spectacular and beautiful, but now like having that sort of striking that balance between. Não, MTN, né? Agora eu acho que não é 3.17 ainda não. Vai vir umas missões desse tipo aí, mas não com esse homestead aí, com essa construção aí não. It's super cool to say. Pelo menos até agora não foi anunciado, né? The demo played through, 3 different ways. It was a huge team effort. So everyone that worked on the project and as part of what we wanted to show, eu nem vi, mano. I want to say a big thank you. Eu tava lendo big vocês aí no shout chat. out because we're just presenting it. It's the people that did a lot of the hard work. Mas tem que ver, Pinguim, por causa da reputação, hein? Roubar e matar, tem que ver a reputação, como é que vai ficar. And they're going to tell you a little bit more about the how Se for pirata, beleza, né? that we just saw. I'm Eddie Hilditch. I'm a senior lead, and myself and my team have been working on the new colonialism outposts. My name's Joel Azapati, and I'm senior environment artist too for the EU Sandbox team. So after the initial concept is done and rounds of feedback have been iterated on, we move into pre-production. Sim. This phase allows us to spend some time testing the concepts for in-game se for Empire, terra sem lei, velho. Concept to game isn't always one-to-one, and during pre-production we'll get rough versions of the concept meshes into game and spend time making sure that they'll work practically. The art direction can also change at this stage, so we use this phase to kind of explore creatively as well, and concept art is a fantastic jumping off point for sparking ideas. One of the first steps when starting a new location is to start looking antes de sair. A hyper-focused small Bem section antes, of uns location 20 minutos, 25 minutos antes, eu acho, ou mais. methods needed to execute. Mas tá mostrando ainda, continuando aí, ó, o que você tá falando aí. Some things translate well, some things don't. It's important to figure all this out before going full steam ahead with the entire team. One of the great assets on the Sandbox team is we have a lot of people who are passionate about concept and design, which means when translating from concept to production environment, it's very easy to expand on the concept art. With the art styles of the Vamos sim, o Raider. Vamos jogar, mano. We typically author content. Our hard surface locations are meant to feel prefabricated, like there's a manufacturing plant out there on Agora na construção eu acho que não. So stations can be mass produced. Eu acho que só landing pad, eu acho. Personal or handcrafted by the people who live there, based on their needs, not wants. They're on the frontier world, so they can't always choose luxury over practicality. Materials were one of the first things we tackled, and we started off by developing the idea of how the inhabitants would have built these structures and what materials they would use. We wanted to show not only the age of the outpost, but also wanted to hint at all those different layers of the structure and give you an idea how functionally they constructed them. Caraca, velho. One of the biggest challenges with the new construções vai ter ferragem dentro. Variation between each location the player will visit. Building each o que ele fala é bem interessante se a gente comparar talvez com as land zones futuras tipo Terra ou a própria Earth, porque eles estão falando com as pessoas que vivem na fronteira e no limiar não tem muito o que escolher além da praticidade. Já os outros land zones provavelmente a gente vai ver coisas mais luxuosas e mais confortáveis. What kind of buildings an outpost has and how they're laid out, all the way down to the ability to independently swap out an underfloor layout in a single building of that outpost. We'll have various types of modules, from large standalone modules like warehouses or ore extractors, which have a singular function, all the way down to smaller room modules that can be connected together in different ways to form a complete headquarters building. After pre-production was finished, we had a list of the room module types that we wanted to tackle first. For the headquarters building, everything hinges around a hub module with different room modules that can be attached to extend the structure. The room modules will serve different functions in the base, with various gameplay systems linking one to another for an interconnected web of sandbox gameplay opportunities. As content creators for the Outpost, we needed a new system to build, edit, and manage the library of modules we're creating. Rastar is the tool we'll use to do this.
It allows us to intuitively create a location template directly on the surface of the planet. Not only this, but headquarter buildings can be snapped together directly within the tool, or with an intuitive user interface. One of the other major innovations with the Planet Tech has been the ability to modify the terrain mesh and flatten areas of terrain. Previously, we were at the mercy of the terrain when it came to designing our buildings, which is why our outposts had to be built with stilts and placed in naturally flat areas of the planet. Now, we can build much more natural buildings with walls and entrances connected directly to the planet's surface. And also, we can place these buildings in a much wider range of locations. We believe our new outposts inject a refreshing new location experience into Star Citizen. They're organic, warm, personal spaces that really convey the age and history of humanity's expansion into the verse. Sim, new art style, the sim, focus from Monster. design on gameplay and the Isso vai ter flexible hangar para veículo terrestre. Eu já vi que eles mostraram. Agora, hangar eu ainda não vi. Aí eu não posso afirmar. Okay, também cool. poeira danada esse That was awesome. And moving on, we're actually going to talk to Corey now, who is going to give us kind of a deep dive into the creation of the artifact, which was actually kind of our first little glimpse of the Hadesian culture from Hades system. Thanks, guys. I'm Corey Bamford, lead props artist at Cloud Imperium Games. I'm here today specifically to talk about the Hadesian artifact that you'll see in the walkthrough. So we knew early on we wanted some sort of MacGuffin for the walkthrough. Artefato we originally had a few urbano. ideas of what that could be. Originally it was either going to be a tablet fragment, a sculpture, or a Hadesian artifact. So initially the concept team explored a variety of ideas. We used a lot of reference for existing alien artifacts in the game, as well as reference from the real world. You know, lots of tones and ancient... E aí, Silas? Quero ver se eles vão deixar eu jogar com personagem bando no futuro. Seja bem-vindo, mano. Como é que você tá? We knew we wanted to integrate some form of ancient power or technology into the asset. We also knew we wanted it to have some sort of symbolism and text. Jogar com a So raça once the alienígena concept não. team iterated further on these ideas, they then presented those back to Chris. Você pode comprar and we narrowed down the capacete. selection of assets until we had a candidate that everyone was happy with. So once we had this asset in mind, it then came down to turning that from a concept into a production asset, and that's where the props team comes in. When a prop artist gets a concept like this, immediately the wheels in their head start turning, and they're trying to figure out the best way to implement it in our game engine. They need to find solutions within the engine to achieve the visual target of the concept. Obviously, it's not as simple as just taking the concept and replicating it. We have to think about the shaders, we have to think about performance. Our job really is to find a solution within the game engine to achieve the visual target of the concept. Ué, Lynx, estão dizendo ali. Once we figured out a strategy for achieving the look, Estão dizendo ali, ó, Lynx, que já entrou para venda $220? Será? We knew that it needed to be split into 3 segments and they needed to fit together. Vou ver agora também. Is get a placeholder into the game for the design team to actually implement as an entity. We also then figure out how the scale actually works in the player's hand and when they inspect it. For the artifact, there was a bit of back and forth between the size because we wanted to get a balance between it having prominence and also being easily carryable. After we figured out the size of the asset, we then need to actually break down. É isso mesmo, tá no site já. So the first thing we really get into is the materials. We know that this aquilo ali é uma skin dela. a few different materials. Tava já $11 a Stone skin. with the A nave 220. We also have these large copper structures and some smaller, thin metal structures as well. For this asset, we knew we'd need to use unique textures just because of the amount of detail we wanted to achieve. One of the biggest challenges we had was making sure that the stone looked really good. To create the stone, we started with some scan data of rocks and concrete, as well as some mesh data like curvature. We also used a lot of procedural noises from Substance Designer just to add some variety. Using the height map as a jumping off point for the rest of the texture maps, it's quite a nice logical and Tá pra mim, eu não sou concierge. It took quite a lot of iteration to get the final look. It was definitely a group effort. The glow was probably the trickiest part of this asset. We ended up actually using a shader some of you might remember from the Vandal Driller trailer. We created the iconography using a bespoke texture mask, and then the circles were derived from some cells within Substance Designer. We took these cells, quantized them, and then got the edges of that quantization to create rings. And then we used a procedural mask as well as some hand-painted textures to mask out that glow. Once we were happy with this texture, we multiplied that onto the height map, which is used to drive the glow threshold. The glow effect has 3 texture inputs that we need to create. There's an animated glow map, which is sort of used to drive the background effect of the glow. There's also a gradient, which colors that map. Finally, we have the actual pulse itself. Eu vou puxar upgrade da Taurus para ela. Pulses across the asset.
Next up is the bronze. This was actually pretty straightforward to achieve. We didn't need any fancy shader effects for this one, just a standard set of unique textures. We wanted to get lots of nice scratches and aging on the bronze. And in the concept, there was also this nice effect on the edges where the metal got darker. So we wanted to add that in as well, just to give it a more distinctive feel. Once we were happy with the visual look of the asset and engine, it then was just a case of wrapping it up. We needed to create LOD meshes for the object, as well as collision proxies. As you can tell, quite a lot of work goes into these hero assets. So that was a little bit of exploration into how we created the Hidisian artifact for the walkthrough. I hope you guys enjoyed listening to me talk about it, and enjoy the rest of the show. So we wanted to thank you for your time. We wanted to introduce Pyro and show all the hard work that all the team's been working on and working towards. The team has put in a lot of hard work in building the Pyro system, building the AI, building the planets, the worlds that you'll go and explore. So Pyro will be ready when server meshing is, and it will be coming out with Star Citizen Alpha 4.0. So on behalf of myself, I want to thank Dave and Ian and yourselves for watching, and I hope you enjoyed the panel, and I hope you enjoy the rest of Digital Citizencon. See you in the verse. Ô, Metro, a live tá com a tela preta lá, mano. Voltou. Tela preta de novo. Voltou. Acho que ficou, mano. Tá muito lindo, mano. Olha isso. Você tá doido, velho. Credits burning a hole in your pocket? Didn't think so. Something tells me, though, you got a pile of junk in that hangar of yours. Turn that crap into scrap at Dumper's Depot. Old Zeke always pays top cred for all your used gear at any of my verse famous franchise locations. From Art Corp, Salvation. to Crusader. Stop on by and tell them Zeke sent you. From thrusters to mining lasers, power plants to shield generators, we got your back. Dumpers Depot, because everything is valuable to someone. Dumpers Depot LLC is not responsible for inaccurate appraisals. Commercial service and delivery fees will apply. Eles estavam mostrando sucata, achei que eles iam falar. Space is cold and unforgiving. Only the toughest survive here. Isso é da comunidade, né? But even the toughest outlaw has a sensitive side. He doesn't have to show it to everyone. Because with your very own Moby Horizon, you have peace, freedom, relaxation, and your very private emotional retreat always with you. Welcome to your very own Moby Horizon. The use of Moby Horizon can be addictive. If in doubt, consult a licensed physician. A distress beacon is triggered, and a quick reactionary force from the lead expeditionary is mobilized.
Roger, boss. Albatross flight, prepare for drop. 1 minute out. Loadmaster talking. Dropping the ramp. Utilizing state-of-the-art technology, highly trained professionals arrive within moments. Albatross flight, 30 seconds. Hammer team, power up. Rolling on 3. Prepared to deliver justice in even the most remote reaches of the verse. Execute, execute, execute. Hammer team is rolling. Last man, Hammer team down and safe. Roger, last man. Albatross breaking off. Elite expeditionaries got your back. Vamos ver o que vai ser falado agora, hein? Uau. Here at Kelto, we have one simple goal: to bring you the items you need quickly and easily. We've got everything you need: food, drinks, toys for the little ones, guns for the wife, all inside one store. Kelto. Just walk inside to begin your astronomical savings. Using the latest in Moby technology and machine learning, we know exactly what you've picked up and have already charged you. Want something hot and ready to go? How about hot dogs, nachos, or burritos? Kelto. We've even got the latest in Gemini ballistic weapons like the Mostrando Gemini a loja lá dentro do featuring an explosive rate de of olhos, fire né? that tops over Das 1,000 armas, rounds hein? per minute. It's the best light machine gun you can get in a convenience store. Looking for something a bit smaller for the kids? We also carry the Gemini LH86 pistol, perfect for those small hands. So come down to Kelto today for quality products at low prices. Come to Kelto. Come to Kelto. Hey, welcome to Citizencon 2951. Our yearly celebration of everything Star Citizen is, and showcase of what Star Citizen is on its way to become. As usual, I'm your host, Jared Huckabee. Cabelo dele não costuma ficar mais abaixado assim, não. When it started in 2013, it may have had its humble roots in Sandy just wanting some place to bring folks together and a solid excuse for Ben and Pete to watch the Wing Commander movie in a theater in Austin, Texas. As with all things Star Citizen, it grew each year to become a full day of activities, most recently held in Manchester, England in 2019. Now, with a hiatus in 2020 due to the pandemic and our desire to remain diligent and responsible in 2021, Citizencon is back as something slightly different this year. Now, while it won't be the same without seeing all of you in person and worrying if your plastic bag helmet is safe or not, we hope this year's event brings with it a similar sense of community and interaction as our developers present to you their continuing efforts in bringing Star Citizen's future to the present. And let's talk about some of that future we just saw with a look we just took at the Pyro system. Now, I've always said it, and I'll continue to always say it, we get better with every one of these things we do, whether that's planets, spaceships, or anything else in between. And with the Pyro presentation, we got our first true look at some of the new planets and moons, the process of converting our existing space stations into new outlaw variants, taking those colonial outposts that we've been seeing before from concept to amazingly detailed reality. Ele tá falando que foi mostrado, né, até agora, né? Excitedly, planetary AI nav mesh in action with a 24-hour day-night cycle that will truly bring these worlds to life and provide that universe of gameplay possibilities seen in those multiple different ways you can go about achieving your objectives. And for those of you who were wondering, yes, that was really Pyro 3, that was a real outpost and a real mission. No sandworms here. That's what's coming to Star Citizen and a whole lot more. Now, because I'm the patron saint of bad ideas, let's take a look at some of the comments that came in on Twitch while we were all watching. This should be good. Vai dar uma olhada nos comentários da Twitch. Says, using talent from across the globe, that's a good thing. I agree. Adderdoth says,
This guy is talking like it's been made. Or they show it. Annoying, but typical for them. We are who we are. We showcase every part of the Star Citizen. Rolana says, someone needs to hand out some meds in chat. Underfern says, I wouldn't buy a melty dog from that man. I don't know if they're talking about Todd Pappy or Ian Leyland, but agreed. Lots of people said, 420 Space Weed, Vape Nation, Damp. Abriu o trailer da 400Z pra mostrar já. Gaming Fortis says, just remember, he's more scared of you than you are of him. That's the truth. And then everyone went on a claim spree for a while. James Cameron, yes, the real James Cameron, he does exist. And then finally, Shorty Max said, number 15, Burger King foot lettuce. The last thing you'd want in your Burger King burger is someone's foot fungus, but as it turns out, that might be what you get. Wise words, always. Já peguei upgrade para garantir a minha 400i. And speaking of community, you may have noticed a selection of community-created videos throughout the day, ranging from commercials to skits to a variety of things in between. Those are all here as part of an effort by our fantastic community team that started months ago to include as many of you in today's festivities as possible. And while we can't show every single one that was sent in, the team did expand their original idea of just 15 videos to a whopping 42 for today's show. So you're going to see a few more as the day progresses. Now, of course, Citizencon wouldn't be Citizencon without the swag. Check that out, huh? Yeah. And this year, we've got it coming in 2 shapes and sizes. First up is the digital goodies pack seen here, which comes with the newly minted Arden SL Balefire suit you may have seen recently on Inside Star Citizen with that slick Theta Geo helmet. It's got the matching Balefire combat knife because accessorizing is always important, and the classic Citizencon 2951 trophy, which I'm still trying to convince Actor Feature Team to turn into a bludgeoning weapon. Just say Red 1 more time, people. Now, these will all be distributed Monday to all backers. So if you've been on the fence so far and decide to back the project today, you'll get it along with everybody else on Monday. Now, over in Meat Space, since we can't do the traditional swag bag that's included for attendees with their ticket, we're doing a swag box that you can purchase on the RSI store. For the collectors out there, it's got 3 brand new Star Citizen pins to add to the collection, as well as an individually numbered challenge coin that says there are many like it, but this one is yours. Now, both collector's items come in a neat box and bundled with stickers that you can place all over the place, like Steve Bender's desk. I know, because I did. Now, the swag bag made box is available now on the robertsspaceindustries.com website. And we've also got some contests and giveaways going throughout the day. Vai acabar rápido aquilo ali. This Astro Gaming headset contest, where folks hosting their own Citizencon watch parties have an opportunity to submit images on Twitter or Instagram with the hashtag SCWatchParty to win a custom-painted Xenothreat headset seen here. Sim, Tentáculo. Já voltei, metro, já vi. Beleza, SP. In his car. And for those of you who don't do social media, we're also giving away some Tobii eye trackers on Spectrum today in a short story contest. So tell us about some incredible moments you've had in person with your fellow citizens and win a Tobii eye tracker. Check that out on Spectrum for your chance to win. And no, I don't have one of those to show fica, you Lucas. Because, as somebody said, vai até 8 horas, se eu não me engano, da noite. Now, let's talk about the day's activities. We just completed our Life in the Verse, or Life in Pyro presentation. Up next, we've got Ship Talk, where you'll learn about the latest and greatest in spacecraft coming to Star Citizen. Then we got Gen 12 and the multi-core Vulcan, where we'll take you through some of the new technologies that will unlock Star Citizen's ultimate performance potential. Crafting Worlds, which offers a brief look at some of the new tools that make up those wonderful pyro planets we just saw. Server meshing and the state of persistence, which will give you an inside look at the process of expanding Star Citizen out to the
breadth and scope we all want it to reach. The Sounds of Space, which for my money is the sleeper presentation of the day. Don't miss out. It looks at the new tools that will unleash our sound designers from the constraints of yesterday's outdated processes. And then finally, systemic gameplay and the stream of thought. Galera, tem que dar uma saída aqui, infelizmente. Depois eu vou where Tony beams his brainwaves dele, directly into your skull through the TV, provided, of course, you have your SGS brainwave amplitude receiver. You all have your SGS brainwave amplitude receiver, don't you? E aí, será que o preço dessa 400 aí sobe? Basically, it's a big, long day of Star Citizen presentations and infos. That Pyro presentation alone was like an entire season of ISC just crammed into a single day. Which makes me think, será que não? Desse pré-venda para quando fixar o preço? I cannot. All right. Well, if you end up missing any part of the show or just want to watch it again, each presentation will be going up on YouTube later today in glorious 4K. But fair warning, do not look directly into Todd Pepe's eyes in 4K. Or Corey Bamford's. The mesmerizing. And that about does it for the housekeeping. It's time to throw it to our next presentation of the day, Ship Talk with Paul Jones, John Crew, and Ben Curtis, where they'll be discussing a ship you know, a ship you don't know, and a ship you weren't supposed to know, but you ended up did knowing. It's not invisible anymore. Here's Ship Talk. Deve aparecer daqui a pouco, Links. Deve sim, eles não vão dar fim, não. A nota fiscal chegou no e-mail. Não, claro. Tá lá na parte de compras. Foi pago. A mirage calls. A distant oasis. Olha lá, eles estão passando o comercial dela na... É, eles estão passando o comercial. We chase what most... E aí, Raj, o comercial da 400 aí. Pursue an obsession. That's what pushes us to greatness. The oasis. It's real. Se ela só tiver aquelas duas arminhas, ela vai ser bem fácil em combate. Tô achando que ela é mais uma... lindinha, parece um cruzeiro diferente. É uma barquinha. The 400 e ela não é da Crusader. Tô achando que ela é mais uma concorrente da Mercury do que da Constellation? Da Constellation. É, tá parecendo mesmo, hein? Ela é muito fraquinha de arma, né, velho? Parecendo rápida, fraquinha de arma, com duas arminhas pequenas e duas torretinhas, igual a da Mercury. E outras duas torretinhas dela estão focadas pra trás. Então ela deve ser rápida pra correr e ficar metendo bala nos caras de fora. Yeah, it's awesome. So we made the 404 in the end. It was a ruse all along. It was a real ship. Talvez não seja a minha nave, não. Eu preciso de alguma coisa que consiga atirar nas Those pessoas. trailers are always super cool to see the artwork. Sim. Both your teams. Really good job of kind of showing off what ela é o que? A role dela lá no site que eu não vi. Eu entrei, mas esqueci de ver. A exploração, né? É por isso que eu tô querendo uma, porque eu tô precisando de uma nave de exploração. My name's John Crew. I'm the vehicle director here at CIG. I'm Ben Curtis and I'm the talvez vehicle não director seja, of se CIG. ela não tiver como se virar sozinha, pra mim não serve. Beleza. Eu vou deixar o CCU dela aqui guardadinho só pra... So the 400i, it's a Constellation competitor, and we've got a few of these ships in this category across the board. We have ele the falou que é uma Constellation, competidora da Constellation. and now we have the 400i, and the 400i has a few interesting features that makes it a compelling choice over the others. So, being an Origin ship, it's obviously very visually sleek and fast, but also it can carry cargo and a vehicle at the same time. Size-wise, there's obviously a big gap in the range. We have the 100 series at the start, it jumps up to the 300 series, then there's a big jump to the 600 series, and then another jump to the 890. So finding a space for this was fairly easy, size-wise. I think it fills the gap quite nicely. So in terms of the process, normally what happens is we assign it to one concept artist.
start the ball rolling. So it's really just a game of sort of exploration at this point. You know, it's fast and loose. You know, we always have a timeline for each concept, and so it's you know, the pressure is always on. Eu não sei se eles escolheram melhor, né, que aquele bichão. Always that pressure to Eu teria escolhido desses outros conceitos aí, ao invés daquele bichão lá. At this point of exploration, it's really sort of loosey-goosey in terms of figuring out ideas, looking at shapes, looking at silhouettes, and sort of not locking yourself into a line of thinking. It's basically, you know, we'll look at different ships. So some will be more influenced by the 600i, some more by the 100i, and then we'll sort of do a mix and match. And so, like I said, sometimes you don't quite hit it on that sort of, you know, I think like right at the beginning. Yeah, when you've got like a well-established manufacturer, it's really beneficial because you kind of you have that to pull from, but you also don't want to get into the point where it's just a scaled down 600 or a scaled up. Do you know what I mean? You kind of like, you don't want them all just to look like they're the same ship, just slightly different variants. Yeah. So I think the 400 is it certainly stands out within the lineup, but it's clearly an Origin ship. And I think it's, I mean, because we sort of follow the sort of car manufacturers, don't we, in terms of the brand. It's sort of expanding the brand. Sort of the brand also develops over time, so we have like a double. Yeah. You know, since the start of the project, Origin is sort of. 400 é uma lancha, isso mesmo. Exatamente. And then, like say, yeah, you don't want just a mini 600. Yeah. Even though there's a part of me that would just be like, right, let's do a mini 600. I do really like the 600. Yeah, the 600. And even at this point, I kept sort of coming back to one original sketch that had been done for the. What was it? I think it was 100. Todos os designs da Origin são náuticos, na verdade. It's literally in my head, it's about that big. The sketch is just teeny. Iate, né? Enquanto a 600 é iate, a 800 é super iate, essa é uma lanchinha. I just went in and kick bashed some ideas together. So this was before my time on the ship team, so it's quite interesting to learn a bit more about the process. It's a great ship, my favourite one for a lot of the little concept thumbnails get, if you see one, because we often show them in Jump Point magazines afterwards, after a ship's being released. Interessante que parece que ela tem as funcionalidades que faltam na 600. Noticed that 100i thumbnail that we did that was rejected for the 100. Ela vai acabar matando e enterrando a 600i, terminando de terminar de enterrar a 600i. Ones that we didn't choose for this one. A 600i é visualmente, funcionalmente muito ultrapassada. This is what this is like a visual that I did. So it's throwing together a bunch of shapes, what we call kit bashing from different models, because it's quick. As an art director, you've always got. It feels like you've got zero time to get a result. So it's how do you provide a visual that people can understand in the shortest time possible. As Constellation também vão ter rework, né? Então. Luxury explorer. Será que vai ter mais rework na Constellation? Sim, o Metro vive falando que vai ter. Eles também vivem falando desde isso, né? Então deve ter, porque não faz sentido as Constellation do jeito que está agora. And Chris was quite adamant that this was going to be, an explorer. Monte de trambolho super mal aproveitado. A small scale party ship. It was. Nesses conceitos que eu mostrei agora, ela tem 4 to that scale and kind of role of ship. We did quite a lot of interior investigations and just sort of looking at ways of arranging space within that ship, because like we said earlier, a Fênix que precisava ter rework, não tem banheiro. It's actually really tight. A Fênix é realmente it's a lot harder than you think. Mas a 600 tem banheira, mas não tem uma privada. A nave chique para povo all the components and all the functionality. A very streamlined sort of Quando você entra nela, você recebe uma rolha. That stretches most of the lower section and the upper bit, which had the pool in it. Maybe one day you'll get. Maybe we get the pool. You'll get your pool one day. So in terms of this process, what happens is we finish the concept, or what we think is finished, and then get Chris sign off, do a couple of paint schemes, and then it passes over to your department. Yeah. So from the concept, normally we'll kind of take it as quickly as possible into the editor, and that just allows us to kind of really get a good
sense of the space from the player, and making sure that everything that we think we need is actually going to fit, making sure the components go through. And like we were saying earlier, a lot of the time is what a ship starts off with its kind of paper design, its official design document, to the point where we're actually kind of working on the ship. The requirements can change. That might, that's not just because we're like, oh, we'll add this and add that to it. It's sometimes a balance pass has been done in the game, and we've realised that a certain ship item, a certain size shield might not be suitable for it anymore, or it might be just that we think, well, actually it'd be great if we could fit the X1 in it because it's kind of the perfect ship for it, but that wasn't, like I say, on the original plans. So I mean, like you were saying, the ship is kind of a hard split with its two floors. So we've kept sort of all of engineering and cargo and storage and everything downstairs still, and then the kind of the habs and the crew space is all upstairs with the bridge, obviously. Once we kind of get that white box in game, we then start just making sure that we can fit everything in we need. We also, that's the point that we kind of really start internally showing that ship to everyone that is invested in it, and including Chris and everyone that needs to kind of have a say. And one of the kind of things that Chris was really keen for, although he didn't want this ship to be a kind of luxury party ship, he did want it to feel Origin. I think originally we had like the lift entrance. There was a smaller, trying not to do hand movements too much. Yeah. There was just a single small platform just for the crew that went straight up into I mean, that whole area was quite tricky, wasn't it? Because there was the docking ring, the docking collar, the lift, and then there was an entrance to the front and an entrance to the back. Originally I think on the concept you walked in through the docking collar, and like you say, the floor was a lift, you had the collar on the side, and then doors either side, which took you to like a little antechamber that had the suit lockers in, I think it was. And the first Chris was the entrance doesn't really feel very for an Origin ship. That's when we kind of introduced the stairs and the kind of like the big, not marble staircase, but that sort of idea that you were kind of like, walking into the ship. Beleza, João, vi tua mensagem aqui. That had some knock-ons to the kind of interior space as well, because obviously making a one-person or two-person lift is something that's relatively small. It fits in a nice tight space, but when you've got a set of stairs that need to fit or need to have a decent height change, that requires a lot more space. So what we ended up doing was kind of opening up this first. O microfone do cara deu uma morrida ali. Rather than being divided into separate rooms, that whole space kind of acts as the airlock, and that's got everything that you need when you first enter the ship. And I think it does, like I say, just that initial. Ela é alta pra caramba, hein? Tá olhando assim, ela tem docking, essa nave vai enterrar a 600i definitivamente. Ela tem tudo que a 600i não tem, num pack muito menor, muito mais prático. Ah, mas a 600i ela vai entrar em rework, né, velho? Modo Gold e vão upar, certeza. No, I think you guys done a great job on this because it was tricky. I remember it at the time when you feel the time pressure. 600i só ganha agora no armamento mesmo para detonar nave grande, mas no geral pode ser atropelou ela. Sim, Kelt, eu vi. There's an element there in that thumbnail. Yeah, and I think at the time I sort of binned it off because it was just like, I don't know. Vamos ver, né? I'm sure I had some thoughts about it. I mean, everybody knows we've got sort of 60. Vamos ver, Kelt, vamos ver. So stuff kind of like gets lost after a short amount of time. Ele deve disponibilizar ela agora no final do evento. I think we did discuss it, but then I was just like, no, let's just go. Porque senão a galera vai sair pra querer testar, entendeu, a nave? Vai sair da live pra testar a nave, aí eles seguram até o final do evento. O jogo vai ter que sofrer um update, ela não tá no jogo ainda. Eles vão jogar um update provavelmente com ela. Originally we were going to have it at the back of the ship, next to the cargo, or within the back of the cargo. Yeah, within the cargo room. It did fit, but it Sim, Links, é verdade. Deve vir na 3.15 mesmo, Keltz. Isso. Tá escrito ali. Pode ser por isso que ela tá pré-venda, ela deve vir na pesquisa. É, isso mesmo. I think we could only make it fit if you sent the bike up on its own, which was fine, but because the main entrance. Ela deve ficar à venda até eu vir o patch, mais ou menos. Drive your bike onto this platform, get off your bike, send the bike up, run around to the front of the ship, run up the stairs. Yeah, and the stairs just look at your bike. Opening isn't exactly like a super quick thing, so if
yeah, it just felt kind of like in terms of flow. Yeah, it's like, all right, I need to quickly get off planet, and you're like, oh, right, okay, yeah, send that up, oh, run, yep, okay, go. Depende que se derreta alguma coisa, eu quero comprar as punches, mas depois eu quero deletar tudo, só que deixar só no bagaço. I guess issue was it started eating into the cargo space, so it meant that you couldn't, once you had the cargo fully loaded, there was very little space for you to kind of traverse around the cargo hold. Basically, you know, we had a number of kind of ideas we played with, and then if you click on, we ended up basically putting it at the opposite end of the ship. Now the nose, should we call it the nose? Yeah, the nose now opens up and it's got like a nice little kind of dedicated X1 garage in there. It's a nice use of that kind of spine that was there originally. Parece que vazou ali que talvez a Wave 1 já venha amanhã, hein? Nudge that back a bit. Da 3.15. And I guess the mounts for the guns. E a 400i já vai estar inclusa já. Mas aí é só pra eu usar o focado lá, não? Ou subscriber. I no caso, né? Ou não, I e subscribe. Evocate não, pô. Concierge e subscribe. Concierge e subscribe. Aquela rampa que ele baixou ali na frente é o cargo, pelo jeito? É o dock. Não, pô. Não é. Aí, ó. Tá aparecendo. Então, eu tirei um print disso, eu vou mandar no Discord, porque eu vi no vídeo e eu fiquei curioso que era. Tá aparecendo seu cargo dela. Eu vi ele descendo a caixa numa outra imagem. Olha aí, Metro, o negócio, eu achei que era uma moto da Orange. Parecia, né? E é que não é, né? Cabe, parece que é moto. Mas deve ser na frente ali atrás, pô, onde fica o carro. Deve ser cargo também. Eu não sei se vai ter cargo grid onde fica o carro. Deveria ter, que essa é uma das outras. Ali é um hangar pra moto também. Isso que o Spay mandou. Dá pra, a moto da origem que tem, aquela X1 da origem. Então, eu espero que dê pra colocar cargo no grid do carro. Porque vai ser sempre acho que vai. Sim, foi, Keltz, foi isso mesmo, verdade. O Keltz tinha falado isso aí, que ela é a moto. E aí fica a mesma pergunta, espero que também sirva como cargo grid, se eu não estiver levando moto. Sim. Full dry ice, yeah, you get the light sticks out and a little bit of party mode in there, yeah. But yeah, I think that's it, that was one of the things I think you established early on in the concept was this kind of like cool chamber in engineering. Yeah, because we needed that space. I mean, you need space to put all the components. Essa parte de conceito é a mais chata, eu acho. Yeah, and it kind of fits with the Origin kind of family as well, I think. That's good. And then, kind of from engineering, you kind of go straight to the back, and that's where you've got your Nós já não, essa parte de conceito é a mais chata. Essa parte que é da nave, do conceito, eu acho a mais chata. So you can fit a decent amount of storage in there. You've also got the skate pods. One of the other things we were doing when we were looking at this space with the bike is originally we were kind of, if we put the bike in this area, it meant that the storage reduced. So we were looking at kind of other ways of moving the storage around at one point. Keltz, as outras devem ser mais pra frente, no final, perto do final já, eles devem anunciar. It just felt really awkward, where this kind of gives us the kind of classic traditional. Eu espero que eles não gastem o tempo todo do Chip Talk falando só dela. Sim. É porque eles ainda vão mostrar as Ares, com certeza, ainda vão mostrar o Dimmer, as prontas, né? Provavelmente. And then, we kind of make our way upstairs. 3-man, 3 crew. Gostei da ponte dela, mais uma coisa que surrou a 600. Porém, tem o mesmo, a mesma janela, mais ou menos, da Crusader. Elas não têm aquela janela enorme que tem na 600. The kind of front of the ship out in front of you. It's a nice place. It's got the classic kind of Origin kind of. E aí, Noraptor, seja bem-vindo, mano. Como é que você tá? Feels fancy. Does that mean you can see there's a lot of 600i influence, like from the original concept image that was done for the 600i? Yeah. So I was keen to get those. That sort of, it's almost like the black louvers. Yeah. And then get everything sort of. To be honest, they were one of the things that we kind of kept referencing back during the production. Was like, let's just go back and have a look at the 600 because that's one of those kind of shapes that really sells Origin to me. And
so I think it was good kind of keeping them. And that, it was also, what's the Origin buggy called? G12. Thank you, yeah. So, again, we've got the louvers. Yeah. The 890 as well as like all the bigger Origin ships have this sort of arrangement of a single center seat and 2 crew ones, whether they're at the front or at the back. They're all sort of that style. So it all plays together. And then HABs-wise, you've kind of got the captain suite and you've got the crew suite, and within those they've got their own kind of lockers, they've got their own kind of personal ship storage. I'm not sure if it's exact, but they're very similar in their kind of scale, but obviously the captain gets the slightly more space, a little bit more kind of luxury, because he's the boss. So. At one point it was a 4-person ship, and then we reduced it down to 3, so we've got that extra space for the... I'm learning loads of stuff. Didn't know about today. Lots of things changed during the concept. Like changing it from 4 to 3 might sound like a quick thing on paper, but then it's like you're losing a seat out the bridge somewhere. It was in lockers. Tough to fit an extra seat in that bridge though, because you would have had to have kind of had them 2 banks. So it would have been a bit just purely visual sort of. It feels a little bit nicer weighted if it's. I mean, the whole ship is essentially a triangle. It looks fast. Yeah. Looks fast. And then, as you kind of progress through to the rear of the ship, this is where, like I say, originally it was party time. Yeah, it was the party room. We've kept some of the elements, I guess. There's still a kitchen, a decent sized kitchen. It's still a nice space, isn't it? Do you know what I mean? It's like luxury. It's still that sort of luxury yacht. You got your wine fridge. 2 size 4, hein, Lynx, o head point dela da frente. You've got your food making facilities, you've got your breakout area, and then your big hollow table at the back. And that was sort of like I guess like the operations area, and we tried to make that place feel like it was a little bit more focused with the hollow table than the sort of the breakfast bar that's just in front of it. And acho que não viu não, é 2 size 4 ela. Different ideas there as well. Actually, I remember at one point we had like a war table with seating and stuff, but that was a bit tight. É pouco para o tamanho dela. And also, I think we ended up going with like the standing kind of hollow table rather than a seating one, because when you first kind of like look at it, it felt like an extension of the relaxation area rather than like a kind of planning, what we're going to do in our operation type area. And then, basically that kind of covers most of the 400, I guess, as a whole. So we'll move from the 400i to something Liberator. And something entirely new, which is the Anvil Liberator, which is Anvil's latest design spaceship, which is purely for transporting ships. So we wanted to do something properly and ships for provide transporting that ships. entry-level spaceship for that career. If you want to be a ship hauler, then this is the ship for you. Para levar os Light Fighter é uma balsa. Good foundational base for it. Regular sort of que é para atravessar os Light Fighter em jump points ou distâncias grandes. Chatted before, these ships are often described as berths. Para quem não quer ter uma nave capital para levar as outras, pode ter troço desse. I think this one was a fast berth. It's been a while since we've worked on some Anvil stuff, so in terms of the lineup, we have the Ballista, the Terrapin, the Hurricane. The Valkyrie, is probably more sort of, it's one of those larger ships. Then we've got the Carrack. Yeah. So a lot of work is for those ships, and we've got we've got the modular kits. So in terms of the concept process, theoretically it's smoother sailing. And in terms of our process again, it's that investigation, and each manufacturer has sort of a loose set of rules. I'll say it's loose because there's always space for us to sort of slightly veer and slightly tweak the manufacturer. I think, like you were saying earlier, like manufacturers change with time as well as they evolve. Yeah, it's not like every ship came out at the exact same date with the exact same manufacturing processes. It kind of all. Yes, yeah. And I think I mean that's kind of what I like about Star Citizen. Is we've got this sort of rolling. E aí, viu? O negócio deve saber se defender sozinho. Everything is being updated, and it's nice that when we work narrative and they're like, oh, actually it's based on this old design, or whether it's new stuff. So, one of the early requirements from John, which you can see here in this fabulous designer art. Top quality design.
I'm liking it. I'm not sure about that shade of green, but not quite anvil. But basically, this is super easy for us, and also, because we're working with a contractor, about sort of laying out the limits of, because we always, we like to make ships big, so it's always, okay, we've got our metrics, it has to fit within this. Like, whatever you do, make it cool, but it has to fit within these bounds. Yeah, it was quite strict on the landing pad size, but you need to fit a number of ships in it, but also make sure that it really kind of stayed within its. Otherwise, John will give us big slap wrists. I'll come after you. Yeah. Because on that image there, you can see there's the red box, which is the maximum bounds that the ship can be. If you go outside that, it literally won't fit through the hangar doors and ceiling. So obviously it has to be in there, and that's a max, not a goal to hit, because we've ended up in the past with ships that have a centimetre or two's clearance right at the edge. So when you're coming in and out of the hangar, you just clip, as soon as you clip one side of it, then it throws it into the other one. It makes it difficult. And you can see there for the extra small landing pads, the green size. So once you've got 3 of them, so at this point in the design brief, it was just 3 extra small ships. By the time you've got these 3 green, and they have some Z height to them, which I didn't put in here. By the time you've got these green blocks, like, you've got to have space for these, and also got to fit in this. Then you sort of start funneling yourself into. Yeah, and I think, I mean, you provided a reference image right at the start, which is of military hovercraft. Yeah, the American, I can't remember if it's the Navy or the Army. Yeah, and so that was like, I mean, people will see straight away the correlation between the two and the sort of influence. But it also makes sense, right? It's a very functional. It's a very functional ship, isn't it? So, and it feels like I say, obviously, the real life version has been made for that function, and this kind of follows suit. Yeah, definitely. And so, we'll basically, you'd be looking at some of our exterior options, and again, it's always, it's quite difficult when you have something like. Sabia que se era da Avery ia se defender só. Because instantly it sits in your mind. And you sort of get. Como? Como assim? Kind of get sort of stuck in that thinking. So, part of my job is also. É uma plataforma flutuante da Avery, landing pad e uma garagem ambulante. What about this? Top, velho. Uma balsa para levar os light fighter para distâncias longas, sem você precisar de uma capital ship, tá ligado? Sim. 2 lines is always better than 1, right? So in this case, we're sort of looking at, this is a sort of first stab at it. So there's a lot of similarity with Valkyrie. So there's the Valkyrie engines. It's pretty standard. It's just one floor plate, and it's symmetrical. Then we look at some cleaner stuff. Preço inicial, né, Raj? Tá barato porque é um preço inicial. Se for 500, né? Depois deve subir para uns 800, pelo menos. E outra coisa, que ela não tem defesa boa, não. Então... parece que tem sim, tem altas torretas aí. Não, mas tipo, pra proteger as naves em cima ali, tá ligado? É aberto. Mas a ideia não é ela proteger as naves em cima, se alguém vier atacar, as naves em cima voam e ataca o que tiver lá. A ideia dela é transportar os Light Fighter à distância, se alguém for atacar ela, os Light Fighter decolam e detona. Sim. No sentido sim. Into like terrapin territory, so we've got sort of essentially like the bridge. Então, mas se a tripulação, os pilotos estiverem tudo dormindo, pô. The little turtle head. Aí merece. Não, então, porque tem nave que não vai despawnar, né? Então, imagina só no horário que os pilotos dela estão todos dormindo. Não, imagina se for no horário que os pilotos estão todos bêbados. Eu tudo na farra lá dentro da nave. Vai virar peneira. Pois é. Tá tudo viajando, vem só um maluquinho com eclipse lá no PQP, larga o torpedão e vaza. Because we've also shortened it by a third. So I like you trying to get yourself into like the shape of a ship. Yeah, that's good. Yeah. And then here is like where we sort of start hitting upon something that I don't know where the decision was made, but it made sense to have the garages on that lower deck. Cadê ela? Ela já apareceu no site com preço? We've got 2 tanks lying side by side. Apareceu. Quentão.
it's cool, it looks good, but it isn't actually Porra, cara. feature. It was around this point where que então. we were looking at the double layer thing and trying to get these 2 layers to work, or 2 floors to work with the 3. Warbound, sem ser Warbound é 575. To 2 extra small pads, which basically take any single seat fighter in the game and some around, so I think a Prospector also sits on there. Yep. And then we scaled the front. Se ela carregasse carga até seria interessante, mas só nave já não compensa pra mim. Smaller flying ships like that, but also interestingly, that extra small metric is sort of the same as the medium vehicle metric. There's like a meter difference in height. Nave dos Avengers, né, Kelts? Parece mesmo, velho. Não tem como, não tem ela Warbound no update, só normal. And then these 2 garage slots, which can also, if you're willing to try and fly your small ship in there. Yeah, you were playing around. You could fit quite a few combinations of ships in there. I had a shot. I treated it like I was a fan and basically just filled that whole carriage. There was no sort of like door opening space at all. It was it was Cyclones and we know what Rock the players DSs. are like. Yeah, I mean, it looked good. I mean, Eu it achei looked que like podiam ser um pouco mais bonitinhos, tá funcional, mas tá muito quadrado. Just increases like the risk value of flying it, doesn't it? Like if you've got 3 ships on it, alright. Got 15. I need a big insurance payout. Isso vai ser mais pra quem vai querer ter frota de nave com nave de guerra, velho. Ela veio para fazer concorrência com a Hércules. Ela leva não só veículo de solo, quando ela leva nave. Só não vi por dentro se ela leva 3 tanques também ou menos. Acho que menos, hein? Acho que deve ser uns 2 tanques, eu acho. Acho que é 2 tanques e 3 naves. O tanque é muito grande, é 5 metros de altura aquele tanque, parece. Por 4 metros. Sim, Delacroix. É, Ciclope. É, isso aí, Raj. Pra escolta vai ser ótimo, velho. Pra fazer uma escolta dos cargueiros vai ser bom. Porque as Light Fight tem pouco combustível, então tem que ir de porta-avião mesmo. Acho que a ideia dela é ser um porta-avião leve, né? Uma coisa que leva Light Fighter e que não precisa ser um Kraken. Sim. É porque a Crack já é uma nave absurda, né? É isso, pra levar os Light Fighter pra distância longa até agora, a gente só tinha as capital mesmo grande. Sim. Essa vai ser uma large, eu acho, né? Isso, pra poder levar, por exemplo, de um jump point pro outro. A ideia é a galera poder explorar Pyro ano que vem, poder levar os Light Fighter. E vai ter player usando isso pra ganhar uma grana, né? Levando, transportando os players Light Fighter pra lá, pra cá. Sim, sim. A to G to H to get to B. None of that business. So as we look at these interiors, we just sort of looked at sort of different flow, basically different ideas. So it feels quite good, and we sort of worked on again just flow. So if you're in the garage, you can easily get from the garage into the living quarters. The elevators just run the full height. There's one for crew, one for passengers. So if you're under the ship, you can just easily get up and down. And so the whole process is a lot more streamlined. And there's even if you're in those top rooms, and there's some call to action. You've all got to get out. We've even put a nice little set of stairs that just run down the side of the ramp. Ela é grande, hein? Ela é quase o tamanho de uma carraca, ela. Run down, get in. Eu vi, ela é grande. Tem cargo, pô. 400 de cargo a capacidade dela. Mas será que ocupa lugar de veículo? Então. Vê aí se eles vão falar, porque aí... Cara, se for 3 naves mais 400 de carga, rapaz... Aí sim. Acho que a carga deve ocupar o espaço dos tanques. Se for... A baía interna. Olha lá, ó. Vehicle Bay, landing pad.
where the cargo is stored. So originally the cargo was going to essentially take up one of the garage spaces. It was going to be a compromise choice that players could make of the cargo is stacked down, either down the middle of the Onde, Pinguino? No Discord, tá falando? Like one of the pads, so you could choose, but then decide to. Well, we had a bit of space. Well, basically, the concept guy went rogue. I was like, oh, what about this? This is cool. Beleza, entra aí. Yeah, it does look cool. Yeah. Yeah, I was like, right, John, can we have this? Coming to a meeting. Oh, I've just gone away and done this this thing that we're not going to talk about. Vai querer que eu te puxe, Keltz, também? The cargo storage room. So is a good sort of save. Well, we want. I mean, you know, for me as an art director, I want my team to feel like they can take those little forays off if they want, if they've got a good idea. Alô. Luckily this time it's Alô. panned out and makes good use of the space. E aí, Pinguim? E aí, Keltz? It is quite big. Ela tem 406 de carga independente do transporte de veículos. Sim, a gente tava acabando de ver agora. Já tá à venda no site já, e tem o brochure dela, que dá pra você ver tanto o armamento, que é uma torre Size 5, que vai ser interessante, e 2 defense turrets automáticos, né? Tava vendo aqui agorinha, justamente isso aqui, no site. Eu queria saber se o upgrade dela aqui é LTI ou não. Depende, na verdade a sua nave que você vai passar o upgrade é LTI? Não, eu queria saber o dela, que eu vou passar não é. Eu queria saber se o upgrade dela é LTI. Não, o upgrade é o que vem. Não, Lynx, esse... Ó, vou até olhar aqui pra tu agora. Mas... se você comprar ela é LTI. Ela inteira. Pega da nave que você deu upgrade. É porque tem SPEI, às vezes eles liberam um upgrade do Warbond que vem o LTI da nave, entendeu? Só que como ela não tá Warbond, o upgrade dela não tá Warbond, tem que ver se a nave... Mas por outro lado, a nave normal é LTI dessa vez, porque ela é lançamento. Sim, a nave inteira. O CCU dela no seu Warbond. E só pra avisar, saiu um pacote dela, que vem a Liberator, a Gladiator, Super Hornet, Hurricane, Balista, por $1.000, $1.050 como pra concierge. Todas com LTI. O pacote completo dela pra quem completo. Então se alguém quiser dar melt pra pegar esse pacote, eu acho que tá valendo a pena, viu? Caralho, 5? O upgrade dela não é LTI, porque o upgrade é da nave normal, e a normal é 6 meses. 5 LTI. A nave não vem com LTI também? É ela, as 3 de cima e os 2 tanques? For a long time now. São 6 LTI no pacote. São 6 LTI no pacote. Sim, mas aí é o Warbond, pô, tem que ser na grana. Não, o Liberator Strike Pack, que é do concierge, não é na grana. Ele não tá Warbound. Ué, eu vi aqui o Warbond, deixa eu ver. É agora. É o do concierge, é o Liberator Strike Pack. Deixa eu ver, Liberator... eu vi que agora tem um Warbound. A Mechante, né? Sim, tô vendo, o Strike Pack. É que eu vi que era o Warbond, eu não tinha reparado que... Mas mesmo assim, acho que pelo valor que tá ali, tá bom. Tá 1.195, né, esse Liberate Strike Pack. Acho que compensaria pra quem pra quem fosse mais nessa área de carga, logística e precisa de escolta, é uma boa nave. É um bom pacote, no caso. É que eu acho que essa nave em específico vai ser legal porque vai ter uma galera querendo ir pra Pyro e outros sisteminhas. E tem um monte de gente que só tem Light Fighter. Então você vai ganhar uma grana dos outros players transportando Light Fighter. E não vai ser caro pra você manter isso como manter uma Idris, tá ligado? Uma coisa assim. E tem um outro ponto também interessante dessa nave, que é pra logística, cara. Pra quem vai, por exemplo, uma corporação, como a gente não vai mais poder chamar a nave do além, a gente vai ter tudo mais globalizado, para o cara que vai fazer, por exemplo, preciso transportar a nave da minha corp do ponto A para o ponto B, fica muito melhor do que você pegar, por exemplo, eu vou levar já 5 naves minhas de uma vez,
Ao invés de eu ter que pegar nave por nave e voltar. Não, e os Night Fighter não alcançam certos lugares, a verdade é essa. Exatamente. A gente vai ter lugar longe. Não vai Mesmo. Até em Stanton, mesmo tem lugar que chega. Mesmo de Stanton, você não consegue ir de Microtech pra outro planeta que tá ali no Então a ideia, eu acho que vai ser essa nave é exatamente isso. A ideia é você ter uma nave que não chega a ser uma capital chip e que ao mesmo tempo é um transporte ambulante. E é a concorrência da Hércules. Sim, apesar, eu não consigo enxergar ela muito como concorrente da Hércules, não, viu? Porque a Hércules ela é mais focada para transporte terrestre, né? Mas essa daí, pelo jeito, leva 2 tanques além das naves em cima. E você sabe muito bem que os players vão tentar dar um jeito de botar a nave mais em cima, o tanque em cima, se precisar fazer terrestre. E não só isso, você tá ligado que o pessoal vai dar um jeito de enfiar a nave dentro dela também, né? Com certeza também. As pequenas, acho que as origenzinhas pequenas. As Razors, as parasitas, fugiu o nome, a Arquimedes, os caras vão colocar umas 25 Merlin aí dentro. Na hora que alguém dá um tiro nesse negócio, vai sair voando as 25 Merlin. O torpedão que tá falando, o pessoal tá largando um torpedo nesse negócio. A lot more headaches when it comes to our side, so by you spending the time to actually like fully flesh out. Vai ser divertido viajar de como é? Eclipse, caçando dessas naves aí. Chegar de stealth de fininho, dar uma acelerada, tocar o torpedo e subir na nuvem de novo, na gas cloud de novo. A hora que ela tem metralhadoras feitas para se defender de torpedo. Ó a minha nave lá aparecendo. Então pode Olha a Manu, hein? Ó a minha nave. Parece que aumentaram ela bastante. Vamos ver como falar dela aí. Aumentaram mais. Parece que aumentaram. Eu imaginei que eles falaram que iam manter o cargo, então não tinha como sem aumentar. Ela tá bonita, hein? Ela tá bem mais slick, né? Tá mais clean. Pelo menos no white box ali, né? Vamos ver se eles já têm alguma coisa mais pronta nos concepts dela. We do need to advance it, and so between myself, concept artists Mike Oberschneider and Mark Gibson. Acho que agora que eles acertaram o estilo visual Banu com a Defender, né? Eles fizeram um passe novamente de design e materiais mesmo, né? Porque comiu muito da geometria que ela tinha, agora ela tá bem mais lisa, vocês separaram? Isso. Vamos ver se eles têm mais umas imagens aí. I've not had a nervous breakdown. Actually, the whole process has been quite nice in a way, but it's just been long. I think this is the one that it's a marathon. To begin with, I was really scared, and then the kind of the closer you kind of got to finishing your work, the kind of the less scared I'm getting and the more excited I'm getting. And I'll probably have, when we get into production, I'll be like, oh no, what are we going to do? And then again, once we kind of actually kind of get over that hurdle, because it's quite an intimidating ship, not just visually, but esse cara parece ser... I mean, there's a lot of cool stuff. I mean, tem um sotaque meio russo, sei lá, né? Alemão. So basically, olha aí. Eita, que o buchido deve estar se tremendo todo. Agora que ele viu onde é que vai tocar a Banu. Eu achei que eles iam por duas, uma só. Tá ali só tem uma. É uma só, acho. Pelo que eu lembro, sempre foi uma só. Stuff doesn't have to be physically connected to move. It sort of hovers and then shifts along. Bem que podia vir com a Defender junto. It's basically even there's a lot of ter pack, com certeza. É isso que quer dizer, vai ter pack, mano. Igual a Connie vem com a... Olha lá, a armona dela ali, ó. Olha o size 6 pra tocar na fuça do preço ali, ó. E são Tachyons, não é a arminha normalzinha de humano, não. São 2 Tachyons canhões. Isso vai atravessar as naves grandes de um lado a outro. Everything. I was going to say, it's going to be quite a powerhouse, really, isn't it? With its guns and its turrets. It's a proper transformer. Yeah. There's
probably no area that doesn't transform almost, especially on the exterior. And again, like John said, it's just to keep with that. Ela tá no Progress Track pra dezembro, eu acho, se eu não me engano, do próximo ano. Acho que eles vão lançar ela na Alien Week. Acho que deve vir a venda dela na Alien Week aí pra e lançar ela no patch seguinte. Lança ela na Alien Week. Caraca, duas? É torreta. Parecia Banu, velho. Caralho. Quer dizer, caraca, duas Banu, velho. Aí deixou bom demais. Foi a torreta interna, velho. Foi bom aí o design, né? Mas é 360 graus ali, muito bom. Não, então, tô dizendo, mas é interno, tá ligado? Ela não fica exposto o tempo todo, só quando você vai usar. Se alguém tiver, não destrói, tá ligado? Justamente, então. Todas as duas, tanto a frontal quanto aquela. E a Defender também. Sim, isso. Essa nave ela tem que ter estrutura pra morar dentro dela, porque pela lore os bandos vivem dentro dessa nave. Não, mas ela é loja, Lynx, ela deve ter, com certeza, velho. Ela deve ter um live suporte muito bom. Ela tem que ter um live suporte pra morar dentro. E é isso que eu quero, eu tô torcendo pra ela, porque essa aí vai ser minha nave principal, eu quero morar dentro dela. Sem contar que o NPC que você contratar, ele vai ter que dormir, vai ter que fazer as necessidades, então... Ó, ela tem mais duas arminhas ali, ó. Ela tem mais duas arminhas ali. Remota, né? Sim, o Gunner tá ali na cabine de virar de costas. Nossa, ela vai ter bastante arma então, hein? Sim, ela tem uma embaixo também, não tem? Tem mais uma embaixo. É. Mas até o momento só cima e frente, né? Aí tem essa de baixo que vocês falaram. Então, eu acho que eles vão mostrar ela ainda. Ou é uma embaixo ou é duas pequenas dessa individual, uma em cada asa. Vamos ver como é que eles mudaram isso. Olha lá, ele tá falando ali. Atrás aí, ó. Tem 4. Embaixo. Duas torretas embaixo e mais duas arminhas pra trás. São 4. Fora de cima ainda, né? Caraca. Pancada, hein? Das 4 das torretas. Caralho, vai ser... The thing is, it can carry a fair amount of cargo and it's got its own... E aí, mocinha? Entra aí, mano. Ah, beleza, mano. It's a bit of a TARDIS. It's a bit of a, there's a, as people will see, there's a whole bunch of extra stuff that we've squeezed. Olha ela aí, moça, a Banu. So there's always been this feature on the Banu. Tem nave nova no site, hein? Chega aí. Ó, a parte de baixo lá. Ó, pera aí. Ali é o vetol dela, né? Não, peraí, ele tá falando de uma extensão. Vamos ouvir, peraí. I'll always remember that one bit of Defender concept art where it's just there, just destroying a mountain. It flies over, just dragging it through. So we've, it's a multifunction essentially because one of the difficulties was at the top of that fuel scoop, is basically the entrance to the marketplace for traders and the public. So it was, there's that challenge of what it needs to look, it needs to do its job, but also needs to look visually appealing because it's going to be the entrance. So there was, and we'll see that in a second. But it was always a bit of a tricky thing to solve. And so, again, we're seeing here as John mentioned earlier, the ship got wide and didn't actually fit on a landing pad. Which meant we had no hangars that it would officially fit in. Yeah. We could only ever officially land at docking stations with docking ports or on a planet's surface, which is, as a trader, you're missing out on... A minha ideia tinha sido melhor, dobrar pra frente as asas e não pra cima. Caraca. A minha ideia, eu fiz até uma cartinha pra zoar eles, a minha ideia tinha sido melhor. Pra cima vai ser gigante, hein? Essa envergadura dela é enorme. Não, dobrar só uma parte dela, não é? Só a pontinha. Ah, sim. Sim. Ah, tá. Mas eu acho que eles vão ter que fazer um hangar maior, viu? Porque ela é muito larga, cara. Eles vão querer fazer um hangar maior, não.
Será? Eu acho que a Javelin vai docar pro hangar, hein? So you can see here, this is basically a shot Ó, a parte de baixo, a rampa. But it transforms again and becomes this pathway to the marketplace. So you'll have this, basically why this experience, again, it's kind of the red carpet treatment. You're walking up into the marketplace. It's not in this image, but we will have, hopefully, we'll have like soft, like awnings basically that will sort of come out as well. And so we'll have that sort of marketplace. I think for me, this is one of the ships that really excites me because it is very different to, not a lot of the ships we've done. And I think that sort of like initial experience, like you say, of seeing this thing kind of like come and land down, and the traders kind of inviting you in and entering into, it's very otherworldly. Kind of entering up walking up those steps out of one of our kind of space stations, like our human space stations. Oh, absolutely. I think it's kind of really exciting to kind of. I mean, the idea is that as you go up those stairs, you'll have holographic visuals of products that are in the marketplace, and so they'll sort of pop up and just be spinning. So you'll have it's just that sort of shopping experience. And you're just like, oh, okay, I can get that, I can get that. Or maybe even artifacts that the traders picked up. I mean, you've got options, basically. So, and then also the cargo that changed. Cargo is a big... E aí, o cargo agora? There's one of those things in Vamos ver se vai manter ou se vai diminuir. Ou só aumentar. Was the cargo bay internal? Was it external? Was it was it a walkable space? We kept it external. Não entendi, Keltz. Falou o quê? Eu tô com ela aberta no site, ver se eles atualizam, mas acho que não. Ah, não, ali não muda não, pô. 2280 mudou. Mudou? 2280. Caraca, velho. Tá em tempo real. É, 3500 até que ficou com um cargo bom, hein? Tá bom, hein? É, se não sacrificar as lojas, no caso, o cargo pra botar as lojas, aí tá bom. Foi esse tanto aí. Sim. Vale muito a pena. Nem chega perto da rua, né? Não. Aí. Não dá nem pra ruder ainda. Não chega nem perto da ruder. Mas vai ficar legal, hein? As lojinhas dentro dela. Imagina que fera, cara. Vamos tentar ouvir o que eles estão falando. Eles falaram que na entrada da nave, na escada... Opa, veículo. Era isso que eu queria saber, se ia ter baia de levar veículo. Mas aí é na baia de carga, que eu acho que vai sacrificar um pouco da carga. Embaixo de onde toca a Defender. Não, ele tá falando que é independente, não interfere. É independente? Então tá ótimo, então, hein? Falou, não interfere on each other, não interfere em um. Like footfall into your marketplace, but these big trade items, you're going to need to deliver them. Yeah. So we're going to move on to, so we've been looking at sort of functional images of, basically explaining imagens de função. How we've been dealing with design decisions and how that's affected art. And so now we move on to the sort of the sexy stuff of looking at how we've taken the existing Banu materials from the early merchantmen, which there was bonito, hein? Parece pérola ali na asa dela. Progressing it a little bit further. Ficou bonita. Lembrou a Defender agora. Antes não lembrava nada. É o que eles estão falando, eles estão testando os materiais que já são do Banu. In terms of where it's heading, it's really quite exciting. And so, not everything is modeled in this. Gostou, né, Nuke? Eu preciso entrar no sono criogênico e voltar só quando eles lançarem minha nave. Eu quero ver como é que vai ser a cabine, mano. A cabine dela parece ter uma visibilidade horrível. Eu só quero ver como vai ser o Capitão Quarters, porque parece que os Banu dormem tudo junto numa suruba. Em tese, não tem Captain Quarters nem nada, é só um quartinho. Tipo da 600i. Sort of special item, essentially, and sort of really trying to sort of get that impression. So, we're layering in the gold, we're layering in all the sort of Art Nouveau line work, sort of with a sort of Banu influence. We're looking at sort of taking materials like opal,
whatever the Star Citizen equivalent is of that, and also integrating that into the ship. So it really is sort of a display of wealth. It's like if you've got this, like you're loaded. Crown jewel. It is. So I think it's going to some really nice places, and so we're looking at this heavy bruiser of a turret, and this is still work in progress. Ideally there would be more work to do with this, and so we'd get more of the sort of curvature in the metalwork and stuff. But because of time scale and stuff, we've got to make some compromises. But we'll pass that information on. I'm sure we'll get a good kick-off on this one. I like the turret on this one. So that's the exterior. We'll move on to the interior. We'll go over how it was, how it is, and then we'll go on a magical mystery tour through the interior. Yeah. So it was a lot simpler, wasn't it? Back in the day, it was pre-metric, so we didn't have all the requirements in place. No components. The marketplace is a lot simpler in here, and so with Banu Merchantman 2.0, or in my head it's 3.0, we basically moved on to a fully upgraded interior. Roll drum. Wow. And so you can see from this cutaway, and it's kind of hard to show all the pathways in this ship. And I feel like I'm banging this drum. As pilhas de cargo ali atrás do carro não ocupa o mesmo espaço mesmo. Ocupa não. And so you can. Eu vou ter que pausar isso depois e... Eu tô tirando print, e vai vazar isso aí. Isso vai vazar em 4K lá no Reddit. Os caras postam lá de 4K. Vai sair no YouTube também. Nem me dá o trabalho de pintar depois eu ponho. Olha que legal, velho. Aí ficou bem mais baixa a rampa de subida dela. And so, in terms of what's changed, we've had to create space for the cargo. The hangar for the Defender, that was a massive one. So a lot of just shifting the internals around. There's 2 elevators in this. There's one for crew. There's one for 2 elevadores para tripulação. Um para os clientes e um para a tripulação separado. Porque vai ter uma área selada, né? Tipo, a área livre onde todo mundo circula, que tem os shoppings, e a área interna da nave, que só os players, né? Faz sentido, né? Então você não vai poder passar da área central. Essa é a dúvida de muita gente, né? Quando for a galera que for entrar na nave para comprar. E aí, como é que vai ser a defesa dentro da nave? Aqueles quadrados que tem ali na entrada, eles falaram que vão ser de itens que vão estar vendendo na nave pra ti, tipo, ver como um catálogo. You'll have the awnings all folded out. It should be a real grand experience. Will we have red carpet? I don't know why in my head it's like Aladdin's cave. Do you know what I mean? That's what it kind of. And we had some reference images as well. For the marketplace. And so you've walked. Nossa, será que eles vão liberar ela para venda agora também? Again, this is. Olha a entrada do marketplace. Bonito, né? A minha eu já tenho, já tá reservada. Não, então, mas será que eles vão vender? Vou vender. Vai vender a rodo agora. Aumentem o preço para valorizar mesmo. The same in the Defender. You come in the Defender up the ramp. Yes. Tá 500, aumentou já. Não, o preço dela já era esse, pô, 500 já. Certeza? Já. Não, já tinha aumentado já para 500. Tá bem, então. Eu me arrependi que eu não peguei um upgrade para ela quando ela era 350, diga aí. O Cutlass não pegou por 250. Isso, o primeiro preço original. Eu só tenho ela inteira com 10 anos por 350. Tenho também essa, mas eu vou usar, por isso eu tô torcendo para ele aumentar o preço dela, para me usar essa, pular para uma... Não, acho que não. Não, o Carlos perguntou se tá pra vender, acho que ainda não. Vai ter 4 lojas em cada andar, 8 lojas no total. Caraca, velho, então aumentou as lojas. Era 5. Ó,
Mas eu tô com um upgrade pra ela também, da Banu da Mechante, né? Só que eu vou pensar se eu vou aplicar ou não. Eu tô com o upgrade pronto e tô com essa inteira de 350 que eu vou fazer um CCU não, que vou trazer do buyback depois só pra trocar por uma outra coisa maior. Só pelo valor. Sim. Mas o meu upgrade tá pronto, dá C2 pra ela. Virou a 25 de março, né, Raj? Virou a 25 de março, o Raj diz ali. Da Banu. 8 lojas são ótimas. Esse holograma no meio, tu vai escolher o que vai ser, e tu pode botar algum item raro que tu achou, um artefato, alguma coisa, pra mostrar ali, chamar o público, mas não expor ele pra roubar ali, tá ligado? Deixa guardado. É só holograma. Massa, velho. Ô, louco. Olha o editar. Pai do elevador. E eles mantiveram, que eles falaram, o tamanho mais alto, porque os bandos são os caras de 2,5 metros de altura. Yeah, and so we've kind of kept that, and we'll come to that in a second, but before you get there, you come out. Vai ser 2,5 metros, né? 1,5 metro não é muito alto. Não, pô, não é 1,5 metro não. Os banos são gigantes. Eles têm de 2,5 a 3, eu acho. Pelas imagens que mostrou ali, dá uns 5 metros a 6, mano. Não, eles não são gigantes, não. Eles 6 metros também não. Não eles, o teto da nave. Ah, tá, sim. Não, a nave eu acho que vai parecer um castelo, a nave dentro. Vai ter uns 3 metros de altura, 2 e pouco no máximo. Quer dizer, 3 no máximo, 2 e pouco. Não, mandei lá no grupo, o personagem não ocupa nem metade da altura. Ah, tá. Então pelo menos vai caber 2,5. Vou botar que cada um tem 1,80. Não, mas eles são mais altos que os humanos. Ele tá falando aí, ó. Essa é a casa deles, onde eles moram. Eles vivem dentro dessa nave. Por isso que eu quero essa nave. You want them to feel special, like you know. The thing about this always has been, you know, making people feel, you know, that they're in something quite unique. And so you can see here, you know, in this image we've got there could be whatever, but you know, in terms of lighting opportunities, you'll have the caustics and the light. Caraca, ficou bonita aquela parte atrás da cadeira. And so here is the conference room. The original concept, it was smaller, a lot more compact, but obviously the ship just got bigger and more space. Jogo de basquete, Nuken. É uma mesa de tabuleiro, pô. A mesa grande pra jogar RPG. É. And so that's kind of what we've been pushing with. So there's a lot of commonality that we've taken from. Agora eu só quero realmente ver o que eles decidiram sobre os quartos de tripulação. Se eles seguiram a lore dos Bano ou se eles se humanizaram. Eu acho que não, hein? Eu acho que vai seguir a lore. Aí, eu acho que aqui é o negócio do capitão que falou. Uma É. cadeira com duas na frente, parece um quartinho mais privado, uma cama ali atrás, eu acho. Não. É, e uma escrivaninha aqui. É, a cadeira tá flutuando ali ou é impressão minha? Então, Deixa eu ver na foto que eu mandei. Tem, as cadeiras flutuam. Flutua não. Ué, igual o Xian? Pezinho, não. Uma luz embaixo e a cadeira flutuando. É, eu vi uma luz também, como se fosse a cadeira Aqui, suspensa. mandei lá no grupo. Aonde você tá mandando? Vou mandar aqui no Discord, peraí. Again, keeping with the organic theme, Tá geral. the Banu shapes, but pushing in a slightly different palette and materials, and so it's kind of É, based tá off the flutuando ela, hein? of a Nautilus shell. And so Você mandou can't onde? really tell No from canal the geral, picture tá flutuando itself. mesmo ela. Eu vou mandar no print. There's a Geral. little internal wall there that you go behind, and that's where É Eita, droga. mesmo, tá Foi mal aí. certo, não é um pezinho não, tá flutuando that mesmo. sort of stuff is. Eles devem ter comprado do Xian, pô, eles são mercador. And then you've got É, lockers and deve ter sido. little seating area. So you Até porque kind a of like arquitetura é um pouco A lore tá diferente. dizendo que eles se again é, just pushing. eles roubam todas as tecnologias que eles veem e não se apegam de onde ela veio. Eles só, tipo, aprendem ela e colocam na nave. Ah, então deve ter roubado mesmo. É, na lore fala que a nave tem tanta tecnologia que não sabe de onde veio. Só tá ali, provavelmente, porque os Banus acharam interessante e And replicaram na so nave. that's where the traders go, but the crew
obviously has got access to the full ship. Aqui é o corredor da tripulação. Eu ouvi ele falando. So the docking cargo, that docking corridor is still quite. Vai ter coisa de doca. Sim. A área de docking deve ser nesse corredor aí. Deve ser justamente onde a tripulação não. Os mercadores, os compradores vão entrar, tá ligado? Pra poder ter acesso às lojas. Tem que ver se eles vão entrar só por baixo ou docado também. Acho que docado também, não teria sentido só por baixo. É porque vai vender no espaço, o Kelts. Então tem que ser docado também. Só que eu acho que vai ter dois tipos de docking. Pra entrar a tripulação da nave e comprador, tá ligado? Talvez, né? Lembrar que pela lore elas docam em outras naves pra fazer negócio em pleno ar. Ela doca nave com nave. Então, não é isso que eu tô falando? É o chip to chip. É chip to chip, exatamente. Aí, ó, isso. Dock pra marketplace, é isso aí mesmo. O verde vai ser onde os clientes o cara que querem comprar vão ter que seguir ali. Os clientes, eles seguem nos verdes. Vantage going on. Yeah, I was having this conversation with the team this week actually about that exact thing, about kind of communicating to the player, but not in just as simple as something flashing on a screen or whatever else, but just having something a little bit more elegant. So I think again this will give you some really good opportunities, and again it's just the new materials, the folds, and moving on to the habitation section where sort of crew can go. People who are familiar with the Defender will really sort of see the sort of common thread here. So the amount of gold and shiny stuff, to put it bluntly, is reduced, and so it goes to more matte materials. It's a little less display of wealth. It's a little more functional, but still got that 3D. Área de refeitório? That sort of like layering in here as well, aren't yeah. In the middle is the cozinha. What do we call it? The Parece que sim. tagine. Yeah. Mas as poltronas parecem um biscoito ali, pô. Parece um osso, sei lá. A cor, né? A textura, tô falando. You can speak narrative for a while about um osso velho. Sim. A estrutura, né? É o mesmo da Defender, quando tu abre a porta e tu olha em cima, parece que tem aquele osso. Sim. It's got to support humans operating it. If you had an entirely Banu crew, if you were playing as a Banu, then some aspects of this you don't need, but as humans, the Banu was ele falou sobre jogar como Banu, hein? And so, acho que o que ele quis dizer ali é que tem muita coisa na nave que os Banus não necessitam, mas como eles são traders, eles precisam visitar outras culturas e eles precisam adaptar a nave para essas culturas. Então, tipo, se tu vê pelo ponto de vista de um Banu, tem muita coisa que é inútil para eles ali, mas para eles vender, eles precisam adaptar a nave. Essentially, this is leading to the main central engine, and that is Ou o motor. É a engenharia da nave. Sério, agora esse motor dela parece um furico, hein? Podia ter feito um trush mais bonitinho. Aquela luz vai brilhar igual da... Não, acho que não. Da Hércules também? Acho que não, pelo amor de Deus, eu já odeio aquela luz do C2. Eles falaram que aquilo ali é uma coisa que vai falar pra que serve no futuro, né? Então, quando eles descobrirem pra que é. Só que até agora... Olha lá, o que é isso aí? É o cargo. O lugarzinho pra você olhar o cargo de cima. Eu acho que tu vai poder manejar com o guindaste ali, hein? Tem um raio trator ali no guindaste pra você carregar as caixas. The modern day big cargo shipping containers. They're quite hefty. Que eu acho que a C2 já vem com o tractor beam em cima também, igual da Taurus. Pelo novo design dela. Não consegui tirar foto dessa parte. Tá ligado que pelo tamanho disso o povo vai pôr nessa baia de carrinho uma nave em pé, né? Apontada pra cima. Com certeza. Vão lotar de Dragonfly, de MPV. Eu consigo pôr uma Prospector ali, que nem um foguete em pé. M5. Tem a parte de cima também. A Defender não é tão pequena, então vai caber coisa legal.
Mas nessa baia do carrinho que tem um teto gigante ali, dá pra pôr uma nave em pé. Eles têm que fazer uma nave estilo a do Boba Fett, tá ligado? Só que o contrário. Um foguete que, tipo, ele pousa em pé, mas tu entra e ela, tipo, voa deitado. reto, tá ligado? Aí, pra essas naves, tipo, esse estilo vai ser legal tu guardar várias, assim. A little, I think it was a nebulous number to start with that had never really been proved out. It's still big, so it's around 2,800, which is not a small amount of cargo by any means. Estão falando agora do cargo. Por volta de 2.800, ainda é muito grande. Ships, but until you get to the hull series, I was going to say, I can't remember what a hull series. The hull is over 3,000, so it's still, it's a lot, but maybe not quite as much as people. Falou que vai ser, tirando as ruas, a nave que mais vai ter cargo. Sim, já era se esperar. Tem que ver se a Kraken vai ter mais, né? A Kraken é... Mas é pelo tamanho, talvez, não? A Kraken já é realmente bem, a Kraken é 3.500, a Kraken. Mas talvez a Kraken, ela esteja menos SCU, mas ela funcione mais como uma base, tá ligado? A função dela pode ser não só troca, mas sim reparar nave, hospedagem. Isso, abastecer. Isso. Pode ser por isso. A Kraken é o que eles sempre falam, é o seu portualizar portátil. A bridge, Caraca, tá bonito, hein? A lot of those shapes will appear into this new stuff, but in this new sort of configuration, olha o conceito novo agora. To access the bridge, but we're also able to access the remote, not the man turret. It's more of an experience, and then also you've got muito lindo, mano, bonito. Elas são viradas pra frente agora. It's like it's not a meditation room. I can't remember. Será que ela ainda fecha a tampa de cima? Que a ideia era ela cobrir aquele vidro da bridge com uma tampa. It's kind of like a sort of sacred space where sort of the Banu can sort of pay. You know, we've kind of got sort of equivalent of prayer wheels. That's kind of the theory. So it's like this nice little calm. So that's been quite fun. So a lot of the areas on this ship are very sort of multi-threaded. É o Fisker, cadê o Delacroix aí? Cadê esse Ciclope? Acorda, Ciclope. So like there's been a lot of thought given to navigation, and in this area also are two lifts which also can take you quickly to other areas from this bridge. Essa ponte de acesso vai ter bridge, né? Vai ter acesso a todas as partes da nave por elevador. Eles querem um acesso rápido para chegar na ponte. Mas eu achei muito poluída a cabine. Você achou? Eu não gostei dela. Tipo, a visibilidade tem que ver como é que vai ser, tá ligado? Parece que a visibilidade vai ser muito ruim. Porque é muito alto a cabine hoje em dia, tá ligado? Tu não vai ter muita visibilidade de 360. Invoca o 7 aí, Ciclope. Invoca o 7. Cadê o 7? Good for negotiations. But that 8 crew can then fill the 8 shops if you're just landed on a planet somewhere. You pull double G. You don't need to be flying if you land. Com o tempo acostuma com o tamanho da nave e a galera que tiver ela acostuma. Você pega a mãe. Caraca, velho, ela apareceu sem invocar. Você fica lá em cima naquela cabininha e você tem que acostumar com o que você tem trabalho. Sim. Mesmo esquema da 890, né? Um bico fino e a cabine atrás. Exatamente. So you know we have changed the configuration since this image, but a lot of that theory is going to get transposed onto this environment. Same with the materials and. E essa nave é conhecida porque tem modularidade também. Ela deve ter alguma coisa aí que dá pra tirar e colocar e trocar. Tomara. A banda eles sempre comentaram que ela ia ter modularidade. E realmente eu sou por fora, não lembro não. Se tiver, eles vão comentar aí alguma coisa. This is actually one of the ships that I'm really excited about. Só em caber a Defender já tô feliz que ela tem um hangarzinho. Então tu pode, tipo, pousar com ela num planeta, abrir a loja, pegar a navinha e fazer outras coisas, tá ligado? Exatamente. Por exemplo, tem que ir numa lua de algum planeta. Pousa ela no planeta principal, deixa ela lá vendendo, pega a navinha e vai fazer outras coisas. Pode ir na órbita, deixa ela na órbita de uma estação, qualquer coisa, e vai com a nave pequena. Tá aqui for uma zona relativamente segura, larga ela. Future Speculation, vamos lá agora.
Agora é só especulação. Vamos ver. Thought we would revisit the idea that we had last time we did one of these panels. We showed some concept ships or some ideas for concept ships, talked about it, and everyone voted for them. Obviously, as this is. Vamos ver se vai ter sorteio, né? De votação, no caso, né? Pra naves futuras, né? Igual aconteceu na Citizencon passada. Arm wrestle for which one we do. Mas pelo que eu vi, vai ter Argo Raft, né? A galera especulou que ia vender hoje também. Transporte. Talvez uma de refinaria, vamos ver. Isso foi 2019, essas figuras. Isso, exatamente. Que é as que já tem. A Aurelian, né? A Xi'an. Só refinaria. Então, tá faltando a refinaria. E ver o minerador, o carrinho lá. O tratorzinho. Aí tá a de refinaria, isso. So that small ground miner turned into the Greycat Rock and the Rock DS. The Gatak Raylan was. Essa nave é feia, cara. Agora por dentro é linda. A Raylan. É mesmo. We have the Asperia Talon, which was the. Olha o periquito. Carinho. And then the fourth one, which. Olha. Passaram a imagem, vê. Sacanagem. Passaram a imagem aí. É uma refinaria da Misk. Será que é da Misk? Ele falou, outra daí. Pela Pior cabine parece, mano. Ele falou, ele citou ali Misk. Não, eu vi, mas, pô, o mau design ali parecia Argo. Eu acho que a Argo tá precisando de uma nave de salvage. Tipo uma mole, só que pra salvage. Essas são as desse ano. A Rover Vehicle parece Amantes, velho. Capturar essa imagem aí, ô Kelts? Captei, vou mandar no Discord. Manda no Discord aí. Voltou. Mas tá ali no Discord. Beleza. Quando sumir eu vou ver. Tem uma outra bomber, não. Aquela Explorer Ship de baixo parece a Starfare. Isso. Ó, esse tá fecha assim. Ground Vehicle, o último, parece uma balista, tipo, alternada, sabe? Tipo, modular. A de Explorer é a Starfare. Eles colocam o chassis da Starfare. Ou seja, é uma Explorer da Misk. Isso é legal. Uma Explorer média da Misk. Less complex, but they're probably not that much less complex. Porra, é grande se for a Starfare. Tá precisando, porque tinha que ter uma coisa entre a Endeavor. E vai que é o que eu sempre falo, eu acho que a Carrack precisa de uma concorrente, porque ela não tem. Vai que é essa aí a concorrente da Carrack. Tem a 890, né? Não, mas 890 é muito grande, pô. É o que chega mais perto da Carrack hoje, mas não é bem o que eu colocaria como ideal de concorrente da Carrack. É que na real, é que a Carrack, ela é full exploração. A 890 é mais tipo, ai gente rica, vocês querem dar uma volta enquanto ela é futurismo, turismo de luxo ainda mais. É tipo turismo de exploração. Tipo, aí, mano, vocês querem ver onde a gente vai? Fica aí na frente da nave e deixa a gente fazer o resto. Então, só que, tipo, ela peca pra Carrack, por exemplo, em cargo. Ela não tem cargo nenhum. Então você não consegue pegar as coisas. E ela não tem nada científico. Então, ela é meio turismo e exploração. Olha lá, vamos ver. Olha, ele tem alguma coisa no chassi da balista? Será que é o carro de médico, talvez? É, uma balista modular, isso aí parece. Seria interessante eles fazerem isso, uma balista modular. Sim. Vai ter um veículo terrestre de reabastecimento, hein? Pode ser também. Pode ser ela também, abastecer os veículos terrestres. Isso, Ou abastecer a nave em chão. A Bomber eu sei que ela vai ser tipo a Eclipse. Ela vai levar uma bombona daquela ou outras menores. Não, Raj, a Carrack não é capital não, é large. Carrack é large. A 890 também, né? Não, é também capital. É capital. 890 é capital já? Ah, é porque ela vem com um shield capital, né? Capital.
Tudo dela é capital. É, tá certo, ela realmente, todos os componentes são capital. Mas ela não é considerada uma capital, é? É, capital, pô. Se todos os componentes são, ela é a menor das capitais, mas ainda assim. Não, porque, tipo, que eu lembro, de nave capital, tu não ia poder guardar ela no hangar, né? Hoje pode, talvez eu acho que todas as naves vai poder, até uma Javelin acho que você vai poder tocar ela, acho. É porque você vai ter o seu próprio hangar no futuro. Você vai poder guardar no seu hangar. Não, as naves capitais não vão despawnar, É isso que eu tô dizendo. Vai ficar no espaço. Então, isso já é algo negativo pro 890, se ela não vai despawnar. Diferente do Macarraque que vai. Tu vai ter que ir pra uma estação segura e deixar ela no espaço flutuando, do lado da estação. Vai trampo do caralho ter isso, mano. Ah, mas é o jeito, né? Quer ter uma nave iate de luxo, ir pra outro lugar, tu vai ser obrigado a levar a tralha junto. Eu acho que a Bano Merchantman não vai despawnar também. Eu acho que ela vai. Não foi pra capital, a não ser que mudem pra capital. Eu acho que vão subir pra capital. Eu acho que ela subiu pra capital. Deixa eu ver no site, na real. E assim, eu espero que ela não despawne, porque eu posso deixar essa porra vendendo enquanto eu tô off. Deixa os NPC trabalhando, pronto. Eu espero que não despawne. Aí eu vou achar uma estação segura, pousar ela lá e deixar lá. Já tá fazia large ainda no site. Tá large ainda. Close. Tá final do Ship Talk. É, o final do Ship Talk. Aleluia, tá bom. Cadê gameplay? Cadê gameplay? Cadê o esquadrão? Não, mas ali é... Não, mas a gameplay da live, que é tipo a gameplay já teve. Você pode mostrar alguma trailer, alguma coisa do esquadrão. Não, porque geralmente ele mostra gameplay no começo e no final, pô. Ele acaba o evento com gameplay. É. Mas o último painel, que é o do Chris Roberts, vai ter bastante novidade. Então, nós estou vendo e acaba com ele, justamente, que ele anuncia uma gameplay. As novas ideias que ele tem pro jogo. Esse aí é de player, esse videozinho? É. Pois é, Raj. Cadê o esquadrão? Acho que eles não usam música autoral, mas acho que dá pra entrar de boa, é só apagar o código. Dane-se, vai pro YouTube mesmo? Tá bom. Beleza. Looks like you need a beer, mate. PNG ali da... Então, é só tu apagar o VOD que aí já apaga a gravação da live. Welcome to Nova. Today you can join one of our 5 branches. Nova Corps. Specializing in industry and commerce. Nova Skyline. Viu que a Caterpillar vai subir, né? O preço, né, Kelps? Vai subir o quê? O preço da Caterpillar, né? Vai pra quanto? Ainda não anunciou não, mas disse que é a última oportunidade na mensagem. Você tem a última chance de pegar a Caterpillar por esse preço. Acho que é. Sim. O que eu quero fazer é mudar a C2 agora, eu acho que com uma Orion, tá ligado? Já que a... Sim, mas tu vai querer ter uma Orion, velho? Cara, pra ter mesmo. Caralho, o cosplay do cara que foda. Vou baixar mais o volume do vídeo aqui. Tá muito alto no meu ouvido esse volume. O cosplay do cara que foda. Sim. Alcatraz Blue. O cara fez bem feito ali, hein? No painel da nave. Sleepless Instanten. PG-42. We built more than money could afford and grow beyond what would define power. Olha a cara de safado do NPC da Lacroix. Olha. Caralho. Brabo, hein?
cara botou logo 890 de cara, né? Que ia parecer maior, né? Por causa do tamanho. Aí agora. Oh, mas legal isso aí feito por jogadores, tá ligado? As 890. Sim. Welcome back. You're watching Citizencon 2951. Just in case you saw the Benny Merchantman and lost all sense of time, space, and reality there. That was the ship top presentation, followed by another set of community videos. So the 400i is real and visible. The Anvil Liberator may become the hero of Pyro when E o pior é que aquilo que eles mostraram naquele trailer do Invisível da 404 é realmente ela. Aims to take the crowd of coolest spacecraft in the game. Like it didn't have it already. Plus, you can vote to prioritize one of the next ships to move into development. Voting should be enabled now on the very special comm link. Deve ser rádio mesmo, coisa de player. Website. And if it isn't, give it some time. I'm willing to bet the site is being hammered just a little bit at the moment. Now, as for what you folks had to say during the presentation, we're going to try this again. All right, Twitch chat, don't let me down. Dial Tone said, "Yo, dog, we heard you like ships, so we made a ship to ship your ships, so you can ship while you ship." Ora Valido said, "They're shipping the shipping shipping ships." Enjoying Citizen a lot, thinks it doesn't work. É capaz de falar. DBM. Tem um monte lá no chat. I don't know which ship he's talking about, but we'll take it. Ele tá falando aqui, gostei da nave que leva a nave pra levar a nave onde leva a nave. Sim, então. Mas eu tô falando que lá no chat os caras estavam falando BM. Antes de começar, tá ligado? O evento. Blix88 says, Pocket Carrier. Yes. Se eles não mostrassem nada dela, eles têm um tiro no pé, mano. And Lars Alguma coisa eles tinham que mostrar. Ainda vai soltar no Progress Track. Merchunkman! Caraca. I asked for the best of the best. And they gave me Lars 19. O foda é que isso que eles mostraram tudo da BMM é tudo conceito de novo, tá ligado? Should have launched just a little while ago. Mas pelo menos agora ela tem um progresso pra ela lá no Progress Track, né? E antes não tinha, tá ligado? Pelo menos agora ela tá sendo feita, que antes ela nem tava, né? Sim, então. I hope there's at least one question about the bathrooms there. E aí, Derp? Ele correu, cara. O zumbi correu. What we want to do is fly the 400i. And I'm pleased to report that the 400i is not only straight to flyable, but will be available when Alpha 315 goes to PTU for Wave 1 testers, subscribers, and concierge. And as for when that is, I'm told the platform team is literally watching this stream right now, waiting for me to say the word, and they will drop the patch. Opa, isso é patch de alguma coisa. So all I have to do is say the word. Não, eu sei que se for o patch do vai sair o patch agora. Então, tá pra amanhã, eu ouvi dizer. O patch, a Wave 1. Ele tá falando que a hora que ele falar na live vão soltar o patch. Será? Se for? Why would I want that? You know, this reminds me of the time when I had that big crazy beard that I said I would shave. Vou até deixar o Launcher aberto aqui, só pra ver. And then right before 3.0 came out, everybody was on the Go Live call, and everybody was like, yeah, it's ready, yeah, it's ready, yeah, it's ready. And then CR made everybody wait an additional 5 minutes just to torture me. Ele tá falando que... You remember that, CR? A última vez que teve um negócio do tipo, o Chris Roberts ficou enrolando todo mundo e torturando. Aí ele falou que tá fazendo a mesma coisa. Que ele já podia soltar o bagulho, mas ele só quer enrolar. Alright, I've pushed the gag too far, as it seems. Alright, here we go. Countdown ready. And 3, Será que vai? 1... É zoeira dele. É zoeira. 30. É zoeira, eu sabia. That was predictable. Eu sabia que era zoeira. Alright. Let's go now to Ali Brown, Christopher Volti, and Daryl Barnes, and learn more about Gen 12 and the multi-core of Vulcan. Vulcan, finalmente? Será? Sabe por que era a zoeira dele? Porque saiu nos leaks lá que Wave 1 Tomorrow tá lá. Ah, tá.
Por isso que eu achei estranho ele dizer. Agora. Vulcan, agora. Vamos ver o que vai melhorar de o FPS. Our new multi-core renderer. In addition to myself, we'll also be hearing from Christopher Balti, our core engine architect, and Dal Barnes, our graphics programmer. Eu falei que era zoeira pra vocês, pô. The need for our new renderer, the architecture and how it's built, Vulcan, which is the back-end API we use, and the progress of how we're doing so far, and then what's next for the graphics team. Ele falou que ele vai mostrar como funciona a estrutura do Vulcan para entender como melhor. So, to help understand the need for the Gen 12 renderer, we first want to take a look at the high-level structure of our existing renderer to try and understand how the new renderer will differ. So here you see a diagram, very simplified, of our overall architecture. And on the left-hand side, you can see the 3D engine, and this is what manages all the visible objects in the scene, for example, their position, their size, and ultimately is responsible for the culling of them objects and deciding what should be sent through on screen each frame to the renderer. And obviously, the job of the renderer is just to feed out the image at the end of the frame. And to do this, to manage this process, galera, agora ignora aí, porque essa parte aí é muito técnica. Aí tem que conhecer realmente do... As a result of that, every object has to come through a certain amount of... Aí pronto, aí já é para o Spey aí, ó. O Spey tava dormindo e acordou. O que ele tá falando aí é que, em vez de fazer, tipo... um bagulho, por exemplo, ele está mostrando aqui o render do 3D da engine, ele pega as mesh, né, e transforma no objeto que vai renderizar e mostrar a imagem que tu vê no jogo. Ele está mostrando que ali, em vez de ele pegar cada avulso, ele faz uma paleta de opções que joga pro render ao mesmo tempo. Então o render só precisa ativar e desativar a alavanca, sem alavancas para renderizar o objeto, em vez de precisar recarregar o objeto toda vez. Cara, tá aqui o tradutor simultâneo e a gente procurando um. Ô, Kelps, eu passei a semana toda, pô. Tô aí. Procurando um tradutor simultâneo, eu tô aí do lado, pô. Dois brothers que faziam a tradução simultânea, um viajou e o outro não sei o que lá. When the object is first spawned, it will communicate directly with the path responsible for it and pre-configure everything possible at that stage. Now this has a bunch of benefits. Ele está falando agora que ele faz uma pré-configuração, outra na pré-configuração no render e manda para o jogo em vez de mandar tipo pré-configuração tudo no começo e o render decide o que usar. We do have are very relevant for the task, which makes things much less complicated and it's easier to optimize, more flexible, more modular. So each of these passes then goes on to generate lower-level commands. Entendi. Em vez de a engine ela precisa calcular tudo, ela manda o opaque ali só pro opaque do render. O render que vai fazer tudo, que é o Vulcan, e vai pro jogo. Antes a engine que calculava tudo e o render só fazia. Agora o render vai tipo calcular também. Boa. Fazer a fusão dos materiais, sei lá. Deve forçar a renderização, os objetos serem carregados mais rápido. Tipo isso. Porque antes estava indo muito, pelo que deu pela imagem, ia muita carga para a engine e não para o render. Aí eles dividiram um pouco. Aí vai falar que usar uma analogia de fazer uma casa para mostrar como isso funciona. Here you can see a list of tasks for a builder, a joiner and an electrician, all running one after another, and there's dependencies between them shown in. Ele vai explicar a programação paralela. Voltei. Alô. Each tradesman might be a different system, and then the capacity of 3 people in our house Pode falar, is equivalent to the 3 CPU cores. Não, ele vai explicar a programação paralela só, multicore. The average number of people in the house is effectively the same as the CPU or GPU utilization number. Eu tenho um exemplo melhor que o dele. É aquele conceito, né, do que a gente sempre dá fazendo pamonha. Se um faz o trabalho sozinho vai ser mais pesado. É melhor 10 fazendo cada um seu do que um fazendo tudo só, né? Trabalho de 10. Critical path of work where the builder is blocking the joiner and the joiner is then blocking the electrician. So the obvious answer here is that you need another builder or multiple builders to work on this in parallel to unblock the joiner. Olha lá, tá vendo? And so on. You can keep on parallelizing this work. Aí quando tiver pamonha para embrulhar, ele bota alguém para embrulhar. However, not all tasks are trivial to run in parallel, and sometimes it's impossible to actually run pamonha tem uma canjica aqui, já vou comer. Unallocated capacity space and these bubbles. And in this case, if we imagine the electrician was in fact our GPU, then
The fact that it takes longer is just going to result in a CPU bubble, which is unavoidable. And this type of thing happens very frequently if you have a configuration, for example, a very fast GPU and a very slow CPU, then unavoidably one of them two systems is going to have a bubble. So we can fill these bubbles with non-critical work like streaming meshes or textures, and this can help fill the unused CPU capacity. And this can be useful to try and get some extra work done, but ultimately it's not going to improve the performance of the Zumbi frame. perdeu o carro do tradutor, foi Drive home was that the CPU and GPU utilization Ele correu, often cara. looked at as Ele key botou indicators 1000 of performance empecilho. aren't actually the direct thing we should Forma de falar, né? They're Óbvio. useful Não botou 1001 não. but ultimately the frame time is the only thing that matters and the critical path that resulted in that frame. Mas isso aí que ele tá falando é bem técnico mesmo. Gen 12, we'll hopefully put in some new statistics in there that the players can see to help Aí é them pro Spey understand aí, the ó, que é performance, da área aí. Bora, understand these Spey. bubbles, and that should hopefully give a little bit clearer insight into the performance of the Já. web. So how we actually achieve this Mostra parallelism aí in o practice, que that's going to come down to teu, two major teu changes. diploma de One is the mestre aí, architectural você changes, viu? which Christopher will talk us through. And Cansado. the second is the built-in graphics API that Darryl is going to talk us through. Foi pra farra ontem, pô. Spey foi encher a cara ontem? Claro, sexta-feira de lei. É óbvio. Olha, o Derp disse que tua analogia é melhor, Spey. A da pamonha. Ah, da pamonha é muito melhor. 3 velhas, tem 12 core lá, 12 velhas fazendo pamonha. Quando tiver pamonha suficiente, bota outras velhas pra... Entendeu? Fechar as pamonhas. Empacotar, envelopar. Isso aí. This part of the rendering pipeline is called scene object rendering and has the largest impact on runtime performance. There's also a lot of work happening on the architecture to manage operations which work on all pixels on the screen, so-called post effects. Esse cara deve ser novato. Parece um robozinho também falando, não, coitado. Então, esses que dá pra ver que eles estão lendo o bagulho da agonia. Não, gente, eu não acho não. Na verdade, ele parece ser muito experiente, só que ele é calmo. Experiente, mas é tipo... Não, ele é calmo só. Olá, meu nome é João. Hoje parece eu é o cara que fica no backstage, que não tá acostumado a dar cara. Então, aparece nas câmeras, tá ligado? Isso que eu tô falando. Hoje eu estou aqui para mostrar a vocês... Sim, eu também. Sim, eu também. Nossa, que esplêndido. Esse print daí, do cara explicando as pamonhas e as velhas é sensacional. Diferença de um Core 5 e Core 7. É, deve ter. Tem 12 velhinhas fazendo a pamonha lá. Every visible object adds a certain cost. The more objects we render, the higher the cost. And as a single CPU o PTU, alguém falou ali que o PTU 3.15 slide. Não. Second, since o cara trollou a gente agora, pô, aí na live. We can end up with very bad load balancing. As shown in the slide, essa parte aí eu vou olhar, mas não é o meu maior interesse da live nesse conteúdo técnico aí agora. Não, eu também odeio essa parte técnica. Eu até gosto, mas não é o que eu quero ver agora. Essa é a linguagem dos alienígenas, cara. Dá um sono. Eu acho massa, mas é algo que eu quero ver em off, quando eu estiver de boa. Agora eu quero ver novidade, quero ver mapa nu, quero ver gameplay, eu quero ver Esquadrão 42. Quando vai pra linguagem alienígena, cara, eu dou cada cochilo. Eu quero ver Esquadrão, bicho. Eu também, cara. Esquadrão, quero ver gameplay, pá. Eu quero é que quando chegar Chris Robert, que se tiver novidade vai ser nada de Chris Robert. For example, please keep in mind that the size of the sections are chosen to visualize the cost. Eu tô vendo o site aqui, as fotos da 400i que saiu. Tá namorando, né? Vai ficar 40 minutos falando da Gen 12 Multicore Vulkan. Depois vai mostrar... Eita, o próximo é legal. O próximo vai mostrar criando os mundos e as ferramentas dos planetas e tecnologias e tal. Que é bem interessante. Se for aquele careca do 2019, vai ser massa. Aquele careca é massa. Aí depois vai ser o quê? Vai ser 30 minutos. Não. Não. Calma. Vai ter 20 minutos mostrando dos mundos. Depois vai começar do server meshing. Vai ficar 30 minutos no server meshing, depois vai pra música. Música vai ficar bastante tempo. Música também, dá um sono. Vai ficar 45 minutos na música.
Systemic Gameplay. Depois o Tony Zu lá, sabe quem que é? Tony Z? Vai falar discussão sobre... Vai falar sobre... Vai mostrar. Conversa, Duken. O Wave 1 tá liberado não, pô. Vai mostrar como vai ser vender itens usados, local inventory, reputação de missões localizadas. Nossa, pior que... O Wave 1 tá liberada mesmo. Você é um filho da mãe mesmo, velho. Vou baixar aqui agora. Vai mostrar, o Tony Z vai falar porque o cargo físico é tão importante, os novos eventos dinâmicos e mais algumas coisas. Eita, esse vai durar bastante, mano. Olha só, vai ser 45 minutos de música e 9h15, que é o horário deles, não o nosso, vai começar isso do Tony Z. Ele vai falar por 2 horas e 45. Então provavelmente vai ter uma coisa grande. E o final vai ser com o Chris Roberts. PTU, pai. To submit every object's draw call to the GPU. In other words, object calling is already at the point where we want to have the draw call processing. Ouviu o barulhinho aí, né, Nuken? Nossa, já tem um monte de galera vendendo a 400 nos eBay. Voltei. Nos lugares. PTU liberado, Links. O quê? PTU liberado aí pra sub e conce. Qual? O Wave 1, pô, PTU. A 3.15. A 3.15? A PTU. Tô baixando aqui já. Eu não tô porque eu não tô de sub e também não sou concierge ainda. Então... Depois não sou concierge ainda, ou seja, ele tem que gastar muito mais. Mas é óbvio, ainda não sou. Você não quer um Bem-vindo todos para o patamar dos concierges. Ainda, eu tô lá, tô 690, 710, não sei. Vou te adicionar pra concierge. Vai valer, vocês viram que em Horizon tem lá Chairman's Club no aeroporto? Será que quem é do Chairman's Club vai ter aquela sala VIP lá em game? Vai ter, pô. Sim, aquela sala lá é só pra quem é do Chairman's Club mesmo. O que vai ter lá não sabemos. É um bar, é sala VIP, é um bar, tá ligado? Coisa que... Aquele Jack Coffee, né? Eu acho que o de Hearthstone também. Será que vai ter um em cada grande cidade? Não, né? Acho que sim, nos maiores aeroportos deve ter. Tipo um lounge VIP pro... Isso. É pra, tipo... Vamos dizer assim, é uma classe VIP, pra não estar no meio do povão, vamos dizer assim. Se a gente trazer pro mundo real. Seria interessante que eles fizessem. Esses bares, concierge ficassem no Spaceport, tá ligado? E não na cidade. E tu tivesse acesso a muitas coisas lá, como dormitórios e coisas do tipo, pra não precisar ir pra cidade quando... Eu acho que vai ter alguma coisa assim mesmo. Eu não sei se dormitório, mas acho que, tipo, você vai poder pagar os serviços da nave ali pelo terminal. Eu quero deslogar, eu quero fazer alguma coisa, mas eu não quero ter que ir no centro da cidade, tá ligado? Isso, acesso mais rápido pra cargo. Acho que vai ter bastante funcionalidadezinha assim que eles vão liberar pra essa galera. Porque tem que ter alguma vantagem in-game. Porque é aquela história do luxo. O luxo é subjetivo. Num game, o luxo é só uma skin. Sim. Diferente de na vida real, o luxo é galera, a gente tá só comentando aqui as coisas agora, hein? Porque agora o... Isso, então, por exemplo, aqui no mundo real, quando você vai pra uma sala VIP no aeroporto, por mais que tenha gente aqui de programação, um espaço amplo reservado pra você ter uma conversa. Carregador de celular, meio trabalhoso pra repassar isso, talvez. A porra toda ali, tá ligado? Então, em game, isso é uma mera skin. Então, eles têm que ter alguma funcionalidade em game atrelada a esse luxo pra realmente você ter alguma coisa superior. Sim. E aí sim gerar a sensação de status, né? Pro cara falar, ó, o cara lá, 890 lá, vai pela sala VIP, faz isso e aquilo. Os caras estão falando no chat ali da... 9 gigas e meio a atualização, hein? Os caras estão falando ali no chat que os desenvolvedores de GPU são robôs. Eles estão tanto tempo acostumados a trabalhar com lógica que na hora que eles vão dar uma entrevista eles não conseguem agir naturalmente. Fala tudo travado por lógica, tá ligado? A galera do nível baixo.
Dá pra perceber a diferença, só de olhar pra cara do cara, a diferença dos programadores e dos designers. Sim. So you can see now how graphics APIs have changed over time. We're of course in the more modern section. O Rzinho ali para não tomar strike. Feature parity, essentially, with other APIs such as tudo tecnologia proprietária. Ultimate. You might also be wondering what a graphics O API PlayStation é proprietário, eu não sabia que o render deles era exclusivo. Da Sony. Exclusivaço, senão o pessoal não ia conseguir só os emuladores para rodar os negócios deles. O da Sony. Eu não sabia que o pós-render deles era, tipo, deles, tá ligado? É uma camada só deles. Isso deve valer uma grana. Essa tecnologia deve valer uma grana para só eles ter. Com certeza. Patente privada do cara. E se só eles têm o deles, quer dizer que a Microsoft também tem o dela própria. Tem os Directs. Então, mas isso aí já é uma segunda camada. No caso, a Microsoft tem uma camada acima do Direct fazendo... É que na real é que a Microsoft é muito... Ela não precisa se preocupar com isso. Não é questão de se preocupar, ela precisa de uma para rodar o console dela, como ela não pode usar a mesma. Não, ela usa a Microsoft, usa DirectX. On screen at the moment is a diagram. Todos eles é Direct. Eles têm tanta grana que para eles vale mais eles custear todo o desenvolvimento da tecnologia e liberar ela para tipo ganhar mais com ela e ter mais mercado na tecnologia deles, né, do que a Sony que protege a tecnologia deles para eles não piratear o que já é deles. É igual tu vê o Horizon Zero Dawn lá, que tinha só pro Play. Quando ele saiu pra PC, ele tava horrível, mano. A compatibilidade dele ficou muito ruim. Agora tu pega jogos do Xbox que saiu no Game Pass pra PC, mano, foi tipo praticamente tu só mudar pro PC e jogar, tá ligado? Não teve problema de... Mas a compatibilidade já tem alguns anos, né, que a Microsoft liberou a compatibilidade da... Desde o Windows 10, pô, praticamente começou isso. Sim, mas é isso que eu tô falando. Pra Microsoft é muito mais vantagem liberar do que pra Sony. Porque daí, por exemplo, um desenvolvedor de um jogo aí pode fazer baseado no Windows, no Xbox, saber que vai ficar de boa. Ó, vamos ver o que ele vai ter no render aí. Nossa, sai até umas faíscazinhas do motor, mano. Precisa de um hardware que rode assim. Esse game, mas te falar que esse gameplay que teve no começo pareceu já feito sendo renderizado aí por cima, porque o FPS ficou muito fluido. Foi verdade. Já deve ser o teste deles com o vulcão. Teste local, né? Deles, interno no caso. Num servidor local, sem entidade pra carregar, tudo tipo, não precisando ser entidade, só animação, tá ligado? Flui. Falando nisso, meu processador novo tá chegando aí. Eu vou trocar o kit que faltava na minha máquina, que é o processador, a placa-mãe e a memória. Eu tenho que trocar tudo, mas eu tô tão sem dinheiro atualmente que... Não é só o fato de estar sem dinheiro, tá tudo 10 vezes mais caro. Exatamente. E junta quando tá sem dinheiro. O último upgrade que eu dei no PC foi pra jogar Star Citizen, que eu botei 64 GB de RAM. Foi barato. Mano, foi barato. Foi barato. Eu paguei 900 pila na AliExpress, pô. Mas deixa 32 guardado, pô. Pra que ter 64 na máquina? Deixa ali. Tá ali. Só pra não fazer cache. Deixa ali, tá ali de boa. Nem faz, pô. 32 GB já dá pra de boa. Mas agora te falar, é muito bom tu abrir quantas abas tu quiser do navegador. Não, claro, né? Mas tu não abrir 50 abas, né, pô? Caraca. Nada, 2 abas do Chrome já pega 60 GB desses 64 aí. Não exagera Tem que ver se tiver com o Facebook aberto ali. Não exagera não, que eu faço live com 32, ainda às vezes deixo uma aba de navegador aberto, o Discord... Eu comprei no exagero mesmo, eu sabia que 32 já era o suficiente. Sorte deu eu que paguei 2.500 na minha RTX 2070 Super. Foi ótimo. O meu PC eu comprei há 4 anos e meio atrás. E eu paguei 3 mil nele. Hoje eu vendo ele mais caro, mano. Eu já tava falando pros colegas assim, subir mais 1.000 conto a minha placa de vídeo, eu compro um carro. Mas é pouco. Caraca. O meu PC tá com uma 1070, mano. Hoje em dia tu vende uma 1070 por 2 mil, velho. Usada. Eu vi a minha por 8 mil. Você acha mais caro, hein? 2.500 eu já vi já.
2500, cara, e é uma 2700. placa antiga, velho. Claro, 2015, eu acho, 2016. Já saiu todas novas do mercado. Até a própria NVIDIA e AMD passaram a refazer as antigas. Sim. Agora esperar essa crise toda mundial de produção normalizar. Normalizar. Quero chip. Porque assim, na real é que agora teve uma grande demanda de mineração. Então, se a gente seguir a tendência, o que vai acontecer? Quando isso normalizar, elas vão fazer muita placa de vídeo para a demanda dos mineradores. Mas pode ser que a mineração, nesse ponto, não esteja mais tão focada na GPU. E esse estoque, eventualmente, vai sobrar, tá ligado? E o preço vai baixar para eles venderem. Então, a longo termo é bom. Olha, eu acho que eles estão falando uma coisa interessante ali agora, o cara, hein? Ele tá falando da implementação da VU. Falou um pouco do HLSL, shaders. Ele vai falar um pouco dos efeitos do shader. Esse cara parece robô, literalmente. Ele tá lendo, esse cara tá lendo. Sim. Mano, tipo, uma coisa que eu não entendi ainda, pro pessoal que não tem alguém que é do campo da programação e desenvolvimento, eles estão falando muita coisa de GPU aí, mas o problema do Star Citizen é o CPU, por enquanto. Não, mas eles falaram. É essa a ideia. Ele vai. No começo ele estava falando do CPU, mas agora o que o Vulkan traz? O Vulkan traz exatamente o processamento da parte gráfica. No caso, vai desatolar o CPU e aí vai jogar pra placa de vídeo. Isso. E na parte de CPU ele já estava falando dos threads. Ele vai habilitar um uso maior de threads de processamento, dividindo o código ali entre os threads e fazendo o load em tempo real. Ele mostrou ali no começo. Ele está carregando e descarregando os threads. Por sinal, isso já está rodando. Se você monitorar o jogo, já tem uma forma disso. Você percebe ele subir um thread, 2 threads, daqui a pouco ele sobe um pouco mais, desce, ele está puxando um thread a mais. Eles só estão melhorando isso. Na verdade, o Lynx, ele já está usando todos os threads já. Agora, o que está faltando é implementar a Vulkan, somente. Mas o renderizador, ele já está implementado, eles já começaram a implementar aos poucos, desde a 3.14, né? Isso. E o que eu digo dos threads não é o fato de usar todos. É conseguir chamar ele só quando precisa. Então, se você prestar atenção, ele tá lá, um thread rodando com não sei quanto de velocidade. Porque não adianta nada o parado em Portioli ser usando todos os threads a 100% do CPU, tá ligado? Isso. Tipo, o meu processador, que é um processador mais antigo atualmente, ele tá batendo 60%, 70%. Ele não tá mais ficando um thread colado no 100%, então ele tá chamando os outros threads do meu processador. Então, mas ali o que eles estão falando é porque você está falando de uma coisa tipo assim, liberar quando não está sendo usado, mas a otimização que eles estão falando do Vulkan é sobre você, quando você realmente precisa usar, que forma que a gente pode otimizar isso e realmente o que precisa usar. E aí, no caso, que entra das threads da GPU ali que ele está falando, porque o Vulkan, ele não é um render, ele mesmo ali, eles mesmos falaram que ele é uma API, que eles conseguem descobrir o que está realmente usando, o que está no seu campo de visão, e o que precisa ser renderizado. Para conseguir gerar essa tabela. Né? Quando eles colocarem o Vulkan, eles vão desafogar o processador e deixar boa parte do processamento em cima da GPU. O que é bom, porque se a gente levar em consideração o processamento gráfico de GPU hoje em dia é infinitas vezes superior a do processador. Sim, claro. É mais rápido, né? A transferência de dados de memória GDDR, né? De placa de vídeo é muito mais rápido do que RAM, né? Ela consegue fazer mais cálculo que a CPU. Sim, com certeza. Tem que ver como é que vai funcionar isso aí com a APU também, né? A APU é a mesma, placa de vídeo do mesmo jeito, não tem desktop separado dentro do DAI. Cara, eu nunca tive uma APU, então... Eu trabalho com isso. Eu tava na fábrica, a gente trabalhava mais com APU. Eu saí da fábrica esse mês. Mas o PC interpreta igual uma GPU normal. Isso, na verdade é uma GPU normal separada. Só que ela fica dentro do DAI. Pera aí, já volto. Beleza. Só que ela fica inserida no próprio chip, né, da CPU. Loucura. Mas eu acho que deve esquentar mais também, porque é tudo no mesmo. Sim, ele usa RAM, ele usa RAM também. Mas loucura. Saber que os sockets do processador ali consegue puxar uma GPU de dentro dele.
Mas quando é tipo uma placa-mãe pra APU, é só pra APU, né? Tu pode escolher só pra APU. Não. Agora, tá falando agora, né? No chip agora, mas as antigas APUs da AMD só era pra ela. Há alguma coisa. Eu não lembro as referências agora. Não, é porque assim, ó. Mas agora tá funcionando. Tinha o socket FM2, certo? Isso aí mesmo. O FM2, ele é o socket que eles criaram junto das APUs, porque antes dele você tinha o AM3. O AM3, ele não era preparado para APU. O AM3 foi que saiu aquele bulldozer, que era uma bosta, né? Porque ele não era preparado. Mas o que é mais, tipo, relevante nessa parte? Lembra que antes da placa-mãe a arquitetura se dividia entre CPU, ponte norte e ponte sul? Essa parte aí já é muito pra mim. Yeah. Mas tô ligado que na BIOS eu via as configurações de BIOS, lá na BIOS de ponte norte e ponte sul. Sim. O que aconteceu? Qual foi a grande reviravolta da história toda? A ponte norte, que era onde estava o controlador PCI Express, o controlador, eu tô vendo ele mudando as configurações gráficas, o controlador de memória, esse tipo de coisa, ficavam na ponte norte. Então você tinha o que chamava coprocessador na placa-mãe. Isso encarecia e deixava lento. Aí o que eles fizeram? Pegaram a ponte norte e enfiaram dentro do processador. Então hoje você não tem a ponte norte na placa, ela está no núcleo. Quando eles fizeram isso, aí é que você consegue colocar todo o resto muito mais próximo, ligado direto no processador. O socket PCI Express hoje da placa-mãe é só um socket, olha o gráfico bonitinho lá. O socket ele tá ligado em cima do processador. E aí o que eles fizeram? Já que o socket da... Beleza, Lucas. Não, falando aqui no chat. Beleza, Lucas, até já. Interessantíssimo os custos lá. Olha o FPS ali, 4K, 14. Não, é GPU uso, 14. Onde é que tá o FPS? Lá em cima, 64. 4K. Mas calma aí, né? Ele tá renderizando o que aí? Vamos ver. Uma montanha sem entidade, sem porra nenhuma. Vamos ver qual placa também que tava usando. Eu quero, na real, eu tô mais ansioso, não é pelo desempenho em si do jogo em FPS, mas é saber como esse desempenho vai desafogar o server. Exatamente. Porque cara, não sei se vocês já jogaram um server com uma ou duas pessoas. É muito mais legal. Cara, o FPS vai lá em cima e é impossível tu matar uma IA, mano. Eles jogam muito bem. Sim. Exatamente. Tipo, tu pega um servidor cheio, você vai no espaço fazer uma missão de Bounty Hunter, o cara anda reto pra ti, só vai atirando. Você pega um servidor vazio, o cara não erra tiro, ele desvia, ele te faz manobra. Mas cara, eu acho que pelo Progress Track até junho deve estar implementada a VUCA. Sem falar que todo o resto funciona melhor quando você tá com o servidor vazio. DLSS, ó. Sim. Pra quem tem Nvidia. Pra quem tem RTX, tem nem Nvidia, é RTX. Então, é a minha. Eu troquei pra esse tipo de coisa aí. Eu pensei em pegar uma 1660 Super só pra pegar o RTX, mano. Mas não tem não, pô. Não tem não. Ela é GTX. É a RTX, aliás, a 260 Super. Isso, é da 20 pra cima, da série 20 pra cima. Não, confundi. É 2060 Super, eu tava vendo. A 1660 ela só tem o chip Turing, que é da RTX, mas não tem o Tensor Core, que é pra o Ray Trace, essas coisas. Tensor Core eu uso muito pra treinar meus modelos. Sabe o que vai aparecer quando começar o RTX ser implementado mesmo? O que será que vem agora? Agora é... Cadê? Deixa eu ver. Citizencon. Deve ter um comercialzinho aí agora. Não. Agora vai ser a pausa. Agora é o mundo, criando os mundos. Deve ter um comercialzinho agora pra depois aparecer. Dá tempo de entrar lá e ver o cara. O pessoal ir no banheiro e tal. Não tem os espelhos da nave que você parece um vampiro, você entra na frente do espelho e ele não se reflete? Sim, com certeza. Isso aí vai ficar muito mais fácil. O RTX tá bom, joga tudo com placa de vídeo isso aí. Tudo com placa de vídeo pra aquele cálculo novo do pessoal tá dando pra ouvir bem os caras. É que na real os espelhos destinaram justamente por isso, que era render desnecessário da placa de vídeo, tá ligado? Vou começar a trabalhar, né? Mas agora vai ser muito mais simples, porque eles não vão precisar botar no servidor o reflexo. Coloca ali, ó, superfície espelhada e a GPU da pessoa que se vire, tá ligado? Se vire, exatamente.
E isso não só nos espelhos da nave, como nas pinturas, em toda coisa agora, tudo, na água. Tudo. O RPG vai se virar e o servidor não tá mais nem aí. Olha lá, ó. A missãozinha na neve aí. Beleza, Raj. As missões de FPS vai melhorar bastante também. Tudo vai melhorar, né, cara? Sim, ele viu que vazou. Não sei se vocês viram aí, mas vazaram os novos tipos de missão em bunker, né? Os NPCs, isso eu quero ver, mano. Os NPCs parece que eles vão atrás de você, entrar no bunker, velho, quando você invadir um bunker. O que eu acho legal é que quando eles colocarem o stealth single player, talvez fique uma gameplay meio Skyrim, Metal Gear, onde você pode entrar de stealth, matar os caras de facada pelas costas e esconder o corpo, tá ligado? Tá ligado. Então, essa propaganda que teve aí foi muito mexendo o Toby A. Glass ali, mano. Mostrando o free look não, o negócio pra te virar a cabeça ali. Bem-vindo de volta aí os referência aos Mandalorians. Cara, esse jogo vai dar muita novelinha, velho. Os cara que sabem realmente editar vídeo, vai ficar muito da hora, velho. Sim. Tem uns vídeos aí que eu vejo os caras. Aquele Adrift ficou muito bom, mano. Sim, aquele ali, eu digo. Saiu um novo ontem, você viu? Ontem não vi, não. É Outbreak, eu acho que é, alguma coisa assim. É a parte 2? Não, é de outro. Os caras falaram que depois do fenômeno que foi a Drift, eles decidiram fazer um também. Sim, aquele primeiro foi show de bola, muito doido, muito bem feito. Não é que a mina tá na... Isso, que ela Eles estão na Prospecto, né? Isso, não, estão numa Argo. É isso, na água, é. Mineração. E acho que é Starfarer e... Muito bem feito, velho, aquilo ali. That's lonely, hungry work. Always remember, though, Big Benny's with you. Big Benny always has your back. Big Benny, eat his food. Beleza. The dude really said, update your drivers. These are my favorite kind of panels because they're precisely the kind of thing no other game studio would ever dream of sharing with folks. Sei que ele falou é verdade. And as Citizencon 2951 que essas propagandas que tem entre os negócios é legal que nenhum estúdio fez isso antes de, tipo, I know server meshing and the like, sandbox, tá ligado? O pessoal criar a própria narrativa e fazer uma novela dentro ali. Throughout the teams on Star Citizen. And for graphics, they're not only moving to Gen 12 and the faster and more flexible renderer that it brings, they're also focused on re-engineering for multi-core systems to provide improved CPU performance and remove some of our worst bottlenecks. And that all of this work starts with DirectX 11, but will transition into Vulkan once things are ready. Now, the work of these folks, the meshing folks, the database folks, the optimization folks, and countless other folks, I've used that word a lot, from teams across every studio, is how we're going to get Star Citizen to that performance promised land. And it takes all these teams to make that dream a reality. And speaking of dreams made reality, hey, Sleepless in Stanton folks, don't think I forgot about you. Don't think because you're a community effort, I can't expect and demand a full-length feature. I await my screener. And in other community news, one of the best things to come out of the Star Citizen community over the years has been the creation of an app called Game Glass. It's an app that turns your tablet or phone into a control surface for the game. So let's take a closer look at that now. Aplicativo pro jogo? É um aplicativo celular para controlar as coisas. Já tem isso? Não. Mas eu acho que não é deles. Esse aí é uma função pro aplicativo. Ele serve pra tudo que é jogo. Caralho, que legal isso aí. Você nunca testou? É modular, você baixa ele, você cria os botõezinhos, a interface, e você pode colocar num tablet ou no celular e controlar tudo. Ah, esse é o Game Glass? É o Game Glass. Ah, tá. O Game Glass tudo bem, mas parece que vai ter um aplicativo próprio da SIG, do smartphone. Isso, mas parece que foi a comunidade que criou esse aplicativo da SIG, pelo que ele tava falando. Caralho, que foda! Não, mas tô dizendo assim, parece que vai ter um exclusivo, tá ligado? Da SIG. Você vai se comunicar com ele online. Será que a SIG vai fazer um deles mesmo?
Pode ser que eles... não, aí, ó. Aí, ó. Agora falou ali embaixo, oficialmente licenciada da Game Glass. Acho que eles não vão fazer. Não, então, pode ser que eles comprem, né, a Game Glass, né? Não sei. Tinha pra outros jogos, mas tinha pra outros jogos ali, não sei se seria do interesse deles gostar Elite disso. Dangerous. Porque a Game Glass, na verdade, ela é a API, você baixa ele e você que cria os painéis e os comandos. É só uma comunicação de API, então, né? É uma API o Game Glass. Toda aquela coisa que você viu ali é criado por você. Você cria, monta a sua interface pro seu jogo e você controla qualquer coisa. Ele dá input de controle. É só fazer um mapeamento pronto. Eu tô achando que teve externo, no caso, né? É porque eu tô achando que teve atualização para o capacitor. Por isso. E antigamente não funcionava o capacitor, agora como entrou, né? O capacitor não tinha ainda, agora eles provavelmente agora como tá no jogo, o comando pela API, eles conseguem ver o que é e botar no parada ali. Eu provavelmente vou usar isso no meu simulador quando eu montar ele. São uns 2 tabletzinhos com esse tipo de coisa. Hi, my name is Anis and I'm Senior Engine Programmer here in Cloud Imperium Games. My main responsibility Começou feliz, vamos ver se no final da fala ele vai estar com essa cara otimista ainda. Novinho mais sênior, você viu? Não, tô falando novinho, mas ganha em um mês o que eu ganho o ano todo. Peraí, não exagera também. Eu tô sem trabalhar. Então nessa lista aí It's também. our rendering abstraction layer API. It aims to provide next generation features for our 3D engine by reducing some CPU latency and rendering command submission overhead, which is a significant uma coisa que já deu de perceber aí pelo chão, que eu lembro que eles tinham falado, também a gente vai falar agora, é da mixação das texturas. Quando tu olha de muito longe, tu consegue enxergar os padrões e parece tipo um super Ctrl+C. Isso, os stylings. Vamos ver como é que vai ficar isso agora. I'm going to talk a bit about Gen 12 benefits for planetary rendering features. As I said, Gen 12 keep aspect Ele já não tá mais com a cara tão feliz igual no começo. Já dá de ver o olhinho mexendo ali, ó, de um lado pro outro. All Gen's rendering APIs rely on a single thread, in which you have the view of a single timeline where GPU commands are guaranteed to be executed in order. The driver does the rest and is responsible to handle memory and synchronization. Gen 12 can scale much better, thanks to the ability to dispatch in parallel commands that are submitted from different execution units. The memory is directly handled by the renderer and synchronization primitives are used to make sure commands dispatched in the right order by considering cross-dependencies between resources. Since the rendering driver is thinner and more responsibility is given to game developers, this opens a new opportunity to forge a new renderer for specific needs. A língua dele nativa não deve ser inglês, não. Ele não fala inglês Our bem. planetary technology introduced a new set of engineering challenges. So we need to be very creative due to the fact that most game industry standards techniques are not working very well for Star Citizen. Thanks to Gen 12 optimizations, we can push our planetary rendering computational budgets to perform more GPU operations. This translates to better visuals, more details, and less compromises. As a member of the Planetech team, I will show you some improvements we've recently made for our planetary terrain rendering pipeline. We made 2 important terrain improvements. The first is at ground scale level, and the second is for large scale purpose. Both techniques use dynamic tessellation. Dynamic tessellation is a GPU feature, which allows to increase the triangle count on the fly, before a sterilization stage occurs. The new triangle are then manipulated to shape the terrain high-frequency details and improve surface visuals. This new technique is replacing our parallax relief mapping, which is a technique. And instead of creating geometric details like tessellation does, it works by simulating details after the rasterization stage, with a cheaper approach by tracing rays from camera to surface. The second improvement targets planet visuals at long distance. This technique is also tessellation-driven, and it aims to improve terrain intersection, where CPU geometric representation lacks for enough control points in the geometry. Cara, será que vai ser só ele falando, mano? O nome dele daquele careca é Michele, né? Michele. Não sei. Eu acho que é só novato, praticamente, hoje em dia, que vai ver esse evento. Deixa eu ver. É Michele o nome do cara.
Over the past few months, I've não tem. Marco Coberta, Mark Riviera, Morgan Minardi e Enis Hiretti. We've been doing this to give our artists more power and flexibility, as well as improve performance for everyone playing the game. The first thing that I did was a complete overhaul of how we spawn the objects. We used to spawn them on each terrain patch as that terrain patch was created, but this meant that we were limited in our control in that we could only spawn new objects when we were creating new terrain patches. The new system has an entirely separate grid division of the planet, and this means that we have a lot more control over the resolution of our objects when they're spawned and how we spread it across multiple frames, which means that we get better performance in the client. This also means that we were able to add a setting for the clients to Esse cara aí parece muito mais fluido no que ele fala. The next improvement we've started to look at is making the ecosystems react to their situation and surroundings more. For example, we can scaling biases for temperature and humidity, renderização de objects when in higher humidity can be bigger or smaller, and the same for temperature. A new system has been designed for animal and entity spawning. Scatter, esse é um objeto scatter. Specialize our object presets better for different planets. Falar animais, vamos ver. Animais, vai dar um spoiler de alguma coisa aí? On a snowy planet, it goes snowy, and if you put it on a sandy planet, it looks sandy. Now we can do something similar for animals. We can specify a small herbivore, for example, vamos ver. Snow. Mostra. Some sort of Não, ele falou algo similar aos mostra. animais. Eu vi que já tava feito no roadmap. Qual foi, mano? Experiment with a new foliage shader that takes into account the health of the plant based on its surroundings again and the current season of the planet. Ó, que foda isso aí. Is far from final. Ele é engenheiro de programação, ele não vai falar de animal, gente. Ele tá, na verdade... O programa deles deve ser muito mão na roda. Ele tá falando de otimização de novo no código. O que ele tá mostrando aí é que a ferramenta que eles criaram para ser usada para criar o mundo, na verdade. Quem vai fazer o bioma, o mundo, é aquela outra equipe lá do começo. Essa galera aí é que fez a ferramenta com os túneis. Esse cara falando aí é aquele do vídeo quando mostrava a nave, a X-50 voando aí em cima, não? Dos rios. Acho que é o mesmo. Pode ser. Daquele Inside Star Citizen lá. Pode ser. Não lembro, a ferramenta deles é essa aí, ó. Conforme ele tá movendo, pra você ver conforme as coisas vão carregando dinamicamente. E a forma como mais uma. Setar por parâmetro, parametrizar o spawn, o tamanho, a cor, então ele pode usar... Foi o grid que eles mostraram, né? Aquele um monte de vezes. Pior que essa tecnologia que eles estão criando pra isso aí, mano, se eles têm o direito sobre ela e não a Amazon, por causa da Lambeard, sei lá, os tratos que eles fizeram, isso aí vai ser muito foda, mano. Eu não acho que eles consigam pegar o direito disso não, porque tipo, eles mesmos falaram dos grids, as coisas, estão usando técnicas para implementar no jogo deles, entendeu? Mas tipo, não é algo que... Então, mas eles estão desenvolvendo os programas, tá ligado? Não, sim, mas... Só que o problema é que eles usam tudo da Amazon, agora a Lambeard e tudo, tem que ver o acordo que eles fizeram com a Amazon. Exatamente, porque essas ferramentas novas aí são deles, são proprietárias, mas tem que ver como é que foi o acordo. Sim, mas é isso que eu tô querendo dizer. O que eu tô querendo dizer é que, tipo assim, o que eles estão fazendo, esses códigos tá no jogo, entendeu? Tipo, é algo do jogo, não da engine. Tipo, não tem lá um brushzinho que eu boto árvore e ela decide com o algoritmo do Star Citizen o que vai renderizar ou não. Tipo, entendeu? É do jogo. Sim, sim. Mas eu digo, tipo, a implementação disso nessa engine abre portas para eles usar isso em outros engines. Então, não, mas não é na engine, é no jogo. É isso que eu quero dizer pra você. Tipo, não tá na engine. Its goals are to replace our previous placement system based on prefabs to a better object container. A engine é só a caixa de ferramenta, eles não estão botando ferramenta nova nela, eles estão fazendo ferramenta com elas para usar. Sim, mas esses programas, eles giram em cima da engine. Sim, mas não tá dentro dela, tipo, não é igual quando você abre o Word e tem lá uma nova função que você... Não, sim, é isso que eu tô falando. Mas, eles criam programas que a saída desses programas é compatível com a engine e roda nela. Mas o que eu tô querendo dizer é o sentido. Esses programas, eles trabalham com o jogo e com a engine. Se eles conseguem entender como a engine funciona, tu pode pegar esse programa e aplicar em outro jogo que usa a mesma. Só tá fazendo alterações, claro, mas a implementação vai ser a mesma, não? We now have a new location where we can now create a bunch of cool gameplay.
Let's go to Mark. Will tell Eu ouvi us dizer que about talvez the no futuro a gente vai poder fazer cavar pra fazer rio, lago, na base da gente. Esse cara é muito estranho, velho. Deve ser parente de o Zuckerberg. Vulcano com as orelhas paradas. Tem alguma coisa que tá muito assimétrica no rosto dele, eu não sei o que é. Basically. Nossa, construir esses outposts vai ser muito foda, mano. Olha isso, velho. Vamos ver se vai ser da Pioneer, né? Que a gente vai construir, né? Eu acho que a Pioneer vai ser um tipo modular pronto. Mas eu acho que esse aí vai ser outra coisa. Então, é isso que eu tô na dúvida, porque a princípio eu sabia que seria aqueles outposts, entendeu? Então, eu acho que é assim, ó. Eu acho que você vai escolher o que você quer e vai ter tipo um blueprint. E aí alguém lá vai ter que ter a Pioneer pra montar isso aí no local. Isso, vai fazer. Vai imprimir, vamos dizer, vai imprimir peça por peça. E vai montar ele ali, vai imprimindo com aqueles dronezinhos no lugar. Então você vai passar por Mas eu acho que esses outposts aí vão ser feitos de maneira diferente. Esses aí que ele tá mostrando, porque eles parecem ser feitos de concreto, mas com ferragem por dentro, né? Isso, mas que realmente parece mesmo. Aqueles que, tipo, quando tu vai pegar trade nos planetas, que é nos containers, eu acho que é o que a Pioneer vai vir num planeta, fazer o layout e pum, botar ali e vazar, tá ligado? O Bigode disse que o servidor lá do site da Game Glass caiu, velho. O povo deve ter ido lá, encheu lá. Foi todo mundo lá olhar e derrubou o servidor. Ou comprar, né, velho? Porque tem muita gente que não conhece aquele serviço na Game Glass, né? Então... É pago a Game Glass? Não, é grátis o serviço básico de uma tela. Agora, se tu quiser montar um painel, 4 telas e tal, usando 4 tablets, aí tu tem que pagar, acho que é $20, eu acho. Mensal ou permanente? Mensal. Não. Mensal? Acho que não. Aí não, mano. Aí... Não, desculpa. Eu realmente não lembro não, agora não. Eu acho que você compra ele. Ó. Community Showcase. Pensei que era... É mensal ou Bigodex? Ou é anual? Vê aí. Mas, se eu não me engano, é um plano que você paga. Mano. Aí é meme. Eu não lembro, realmente. Faz tempo que eu entrei lá no site. Pior que não tem nem como ver. O site caiu. Foi triste. Outra coisa que eles precisam melhorar logo é a física de veículos, mano. Isso tem mesmo, tem muito que melhorar. Tá muito ruim, mano. Não tem nada realista naquela porra. O veículo parece que não tem peso nenhum, não tem atrito nenhum. Não, e outra coisa, né? Tem que botar uma barra de aceleração, né? Pra não ficar... Aceleração e volta, porque às vezes tu aperta, tipo, tu tá virado pra direita, você vai virar pra esquerda, mano, 2 horas até o carro virar o volante. Parece que tá... Atrito nenhum. Parece que a rodinha do volante é bem pequenininha, tá ligado? Tem que dar 10 voltas. A circunferência do volante. Tá sem direção hidráulica, pô. É tamanho de um registro, pô, de água. Daquele registro antigo, tá ligado? De água. Sim. O volante. Tem que dar 10 voltas pra girar. Mas uma coisa que eu tava pensando é que... Sim, Raj, aquela motinha você dá, né? Foi mal, Caps. Uma coisa que eu tava pensando é que eu acho que, tipo, pro desenvolvimento do jogo... Aquele gameplay primário que eles mostraram, tá ligado? De tu invadindo o outpost, roubando o artefato lá e tal. Mano, tipo, pra mim, se eles pegassem esse estilo de gameplay e mudassem o conceito do jogo pra tipo, vou dar um exemplo aqui. Cria o teu char, teu personagem. Rapidão, interrompendo. O Bigodex mandou ali, ó, $3,59 por mês e 34 anual. $34,46 anual. Aí é mal. Mensalidade é meme. Mas pra gringo não é nada, né, velho? Sim, mas mensalidade é foda, mano. Nem que botasse um plano ali de $150, tá ligado? Mas comprar o programa e nunca mais se preocupar. Mas tu acha que ele vai perder a mamata de todo mês que ela tá lá? Sim, aí que tá, mano. Eu não pego nada mensalidade. Não, eu não pego em dólar, mas se fosse R$3 ali pra mim, R$5 pra mim, muito boa. Com certeza. Então, aí a gente tá pensando nisso, no gringo, entendeu? O gringo, $3 é nada, velho. Sim, mas fala aí, enquanto eu tava falando, interrompi. Tipo, imagina o gameplay do jogo assim. Agora a gente tá comprando nave pra financiar o jogo, mas imagina no começo do jogo, tu compra só o acesso, tá ligado? Aí, só pra coisa isso. Uma coisa que eu tava pensando que eles poderiam fazer também era... O jogo, a gente fica pensando, né? Tá, quando o jogo lançar, vamos ser vendida a nave por $1, como é que o jogo vai se manter?
porque se ele não estiver lucrando nada, o jogo vai morrer, porque alguém na minha opinião, é skin, coisas pra você enfeitar a nave, como cafeteira, processador de comida, essas coisas. Cara, eu acho que o que eles deveriam fazer, olha a minha ideia. Podem vender NPC também, tá ligado? Mas olha a minha ideia, que seria algo pra mim muito bom, que ajudaria muito no jogo. Todas as naves que tu compra por dólar, elas se tornam um NFT. E a SIG, ela ganha, por exemplo, 4% de toda a transação. Seja bem-vindo, mano. Como é que você tá? Tudo bom? Desses NFTs, tá ligado? E tu só pode vender naves por NFT que tu comprou por dólar. Sim, eu também acho que vai ser roupa, pode vender dentro do jogo por dinheiro do coisas jogo. Mas, por exemplo, tu comprou uma Aurora, pode vender ela pra outra pessoa. A SIG vai ganhar dinheiro, tu vai ganhar dinheiro, tá ligado? Vai que tu compra uma Javelin que é $3.000, mas ela não vende em lugar nenhum. E tu quer ter uma Javelin. Vai ter que comprar o NFT do cara, tá ligado? E aí ele pode botar o preço que ele quiser. Então, tipo, vai ser algo legal. Até porque quando tu quiser parar de jogar, tu pode vender tuas naves. E a SIG, então, ela vai estar sempre tendo uma rotação de dinheiro que não, eventualmente, tu vai precisar, tipo, pagar mensal, tá ligado? Outra coisa, eles podem colocar personalização nas naves, já que elas são NFT, uma vez que você possa personalizar e vender ela... Sim, a tua nave, tá ligado? A tua assinatura, tua skin... Você torna ela uma arte, entendeu? E eu acho que isso salvaria muito a SIG de custear o jogo, tá ligado? Tipo, tá pronto, tá aqui. A minha parte era desenvolver, agora é com vocês jogar e tá aqui. O meu pagamento tá aqui, tá ligado? E outra coisa que eu tava pensando é o seguinte, imagina, tu começa o jogo, compra o Game Access, não compra nenhuma nave, você paga $15 e pega o acesso ao jogo. Você vai escolher um planeta pra começar, igual você escolhe ali, só que você não vai sair desse planeta, porque você não tem nave. Você vai ter que fazer muitas missões locais, tipo como se fosse um tutorial, que no final ele te dá uma nave que não é NFT, no caso, dentro do jogo, uma nave inicial, tá ligado? Tipo uma Aurora, uma Mustang, só que tu teria que fazer muita missão dentro do planeta. Eu acharia isso muito foda, tipo, tu nasce lá, fala com o NPC, ele vai falar, cara, eu preciso que tu leve uma Dragonfly de ponto A a ponto B. Aí tu pega a Dragonfly, só que daí tu vai usar essa Dragonfly pra fazer quest, tá ligado? Tipo, raidar um esconderijo, uma parada do tipo. E isso tornaria os planetas muito mais vivos, mano. Eu acharia muito foda. Até porque aí, fazendo isso, tu poderia contratar pessoas pra trabalhar na tua nave. Tipo, tu não quer fazer as quests? Beleza, entra aí na nave comigo e seja meu NPC aqui, tá ligado? Meu copiloto. Acho que seria muito foda. Sim, eu também acho que deveria ter essa opção de... Porque eu acho que, tipo, tu começar o jogo, já puxar uma nave foda e sair pro endgame, tá ligado? Tu vai matar muito do desenvolvimento do jogo, tipo, sei lá, tu tem uma Javelin, tu só vai querer aí dar um outpost por diversão, porque não é lucrativo pra ti lá, tá ligado? Não, mas a verdade é que tem que ter gameplay pra todos os níveis. Até porque a gente não quer o cara da Javelin aquela preta ainda pra vocês? Piratinha com o cara da Aurora lá, entendeu? Sim. Então, na real, é tipo, o cara da Javelin ele vai estar lá em outro sistema solar ocupado com outras coisas. Exatamente, o cara da Javelin tem que estar lá segurando os Vandu lá na borda, nos sistemas externos, o cara da Carrack que está procurando o jump point na puta que pariu, e não disputando coisa com os nubinhos que começam a Aurorinha. E esse negócio da exploração, mano, eu tô muito interessado em saber como é que vai ser a implementação disso no jogo. Ô, Big, é grátis, Big. É um painel só. Tipo, sei lá, um negócio que eu acharia legal seria... Só que não seria muito difícil fazer isso, muito limitado, na real. Seria igual o que tem no No Man's Sky, tá ligado? O Arc Map, tu só mostrar o que tu sabe. E pra ti, por exemplo, eu quero ir pra... Sei lá, eu quero ir pra Pyro. Mas eu não tenho mapa de Pyro, eu não sei como é que é, ele não tá disponível na internet, eu precisaria comprar de alguém. Aí alguém que faz exploração poderia ter uma nave que coleta esses dados e consegue vender eles. Isso eu acho que vai acontecer nos sistemas menos conhecidos, nos sistemas que vão ser descobertos aí, ou nos recentes descobertos, porque você tem que lembrar que mesmo o Pyro, ele já é um sistema da Wii, então ele é conhecido, tá na internet, tá no Mobile Glass de todo mundo, é um mapa padrão. Sim, mas agora, o mapa padrão tem os lugares tradicionais ali.
Mas vão ter outros lugares escondidos, tipo a Jericho que tem, né? Que antes não aparecia no nosso Mob Glass. E vai ter um monte de outras coisas. E a exploração você vai funcionar como? Você vai explicar um drone, que é o prop, que eles chamam, um negócio assim. Que é um botzinho, você vai pegar ele. Hã? The concept of server, which has been ingrained since the beginning, has changed. Não é outro assunto não. É o comercial. O próximo é o Server Meshing. É. Aí, ó, na hora. Server Mesh é interessante a gente conhecer, mas... Hi, my name is Paul Reindel and I'm the Director for Online Technology here at CAG. I wanted to take this year's Citizencon as an opportunity to give you some insight into our exciting persistent streaming and server meshing Diretor de engenharia? In this talk, I will cover a quick overview of the current streaming and server architecture and how we plan to transform the existing tech into what we call persistent streaming and server meshing. Só fazer o Server Meshing. Apesar que eu acho que ele tá lendo, hein? Olha os olhos dele. Não tá lendo. Não passa muita confiança, né? O diretor tá lendo um bagulho que era pra ele saber de cabeça. Hi, Paul. Hi, everybody. I'm super excited to share some of the details about what the game services team at Turbulent has been working on to support the efforts to build this technology and make it a reality for you guys. Cool. Let's get started. O cara do X-Men. Before we look into persistent streaming and server meshing and how this new technology will work, let's have a brief look at entity streaming. Aquele do raio, né? Each solar system can be seen as one giant level, containing every single object inside the solar system, from the sun to the wind to the rock, stand as one large map. Since this is a lot of data, the setup is split up into a hierarchy of nested object containers, which can be streamed in and out individually. If you look at an abstract view of Stanton, it all starts with one solar system root object container. This object container contains the sun, the planets, and the moons around each planet. Each of those locations then has its own object container, and if you take a closer look at a moon, you will find the entities placed around the moon inside this object container. For example, a space station orbiting the moon. This setup keeps repeating. The space station could be set up via multiple rooms, each defined by its own object container. Additionally to the static hierarchy of object containers, there are also all the dynamic entities which bring the universe to life. NPCs, an interactive vending machine, and of course players and spaceships. Most of these entities are made of a hierarchy as well. For example, a player has his body, an undersuit, and armor attached to it, and they are all child entities of the player. The streaming system treats these mini hierarchies as streaming groups to make sure that an object like a spaceship is always streamed in as one unit. Loading the entirety of Stanton into memory and simulating every single entity would be very expensive, especially on the client, but also on a single server. Eita, voltei. Falaram alguma coisa de importante aí? Estão explicando que as coisas são divididas em grupos, em hierarquia. Será que eles vão fazer o server mesh será por planeta? All entities and object containers within the solar system are loaded into local memory of that game server. Não sei, velho, tem a menor ideia. These entities are not streamed in. You just store the initial state in server memory. Cada planeta ele falou que tem tipo um container que contém tudo que tem naquela área. Isso aí eu lembro que eles tinham falado. Vai se aproximando, você vai entrando em pequenos servidores. Any object container that is inside the bubble will stream its content, and any streaming group within the bubble will also be streamed in on the server and then replicated to the client. Entities are considered inside the streaming bubble if their projected screen size on a virtual 1080p plane is larger than 5 pixels based on distance to the player. So while a large object, like a moon, will be considered inside the bubble from far away, a small object, like a ship, will only be considered inside when it's much closer to the player. When the player starts moving across the universe, entities that leave the streaming bubble will become unbound, and the replication layer will remove these entities from the client. Entities that enter the streaming bubble will get bound to the client, which caused the network layer to replicate these entities to the client, effectively streaming them in. We call this technique entity bind culling because streaming on the client is driven by the network layer, binding and unbinding entities. If entities are not in any client streaming bubble, so no players in their vicinity, these entities are also streamed out on the server. They go back into a dormant state where they are not simulated. Interessante isso aí. Mas
pelo que deu de entender, eles vão ter que... Vai sobrecarregar bastante essa parada que vai fazer This model works quite well on the isso aí, client. essa parte However, do it doesn't servidor de scale well filtrar on o the que vai server. ser enviado para cada um. While we do stream entities on the server, with no players close to them, a poor distribution of players will cause the DGS to load most entities, and the more clients we try to match to a given game server, the likelihood of a player being at every single location increases. And that basically nullifies the benefit of server-side streaming. Não deve. So how do we solve this? The answer should be simple. Allow multiple instances of the game server to work together so they can split up the work. Well, it's not quite that simple. Eu acho que até já pode existir. Perdão. Eu acho que até já pode existir derp em outros games, cara, mas com essa escala acho que não, entendeu? As of today, we have a traditional client-server architecture. One instance of a dedicated game server serves up to 50 clients. This is called instance, as the dedicated game server has its own instance view of the persistent universe. Once the server is full, we start a new server instance, which then serves additional 50 players. As we've seen before, when a DGS instance is created, it loads a unique version of the Stanton system into its local server's memory. Therefore, each dedicated game server instance has a unique copy of every single object that's part of Stanton. As these entities only exist in the memory of the game server when the instance is shut down, these entities are deleted. The goal of server meshing is to allow multiple DGS instances to work together and divide simulation costs between each server in the mesh. In the best case, we can scale this to infinity by adding more nodes to the mesh. As we saw earlier, each server node stores the state of entities locally. If we want to mesh these servers together, we need to find an efficient way to synchronize state between each server. With our current architecture, depending on the vision of the simulation and the overlap, this would require a lot of synchronization points between each node. It's an exponential problem, as in the worst case, each node would need to talk to each other node in the mesh, severely limiting our ability to scale it. To solve this issue, we are separating simulation and replication. Instead of just meshing multiple dedicated game servers together and have them synchronize state between each other, we are introducing a new layer called replication layer. The replication layer has two major functions. It holds the state of every entity in memory and replicates the state to clients, but also to server nodes. I said server nodes because in this setup, the traditional dedicated game server becomes a game server node. This server node connects to the replication layer, very similar to a client, and only a subset of entities are replicated to that server node. Replication to server nodes is controlled by the network bind culling algorithm that we saw earlier, and is driven by streaming bubbles, and it works very similar to how it works on clients. The server node has certain streaming bubbles assigned to it, which will cause the replication layer to replicate entities from these streaming bubbles to the server node. Contrary to a player's client, a server node has the additional responsibility to execute server-side authoritative code for those entities, controlling AI, doing damage calculations, etc., etc. The result of this simulation is then written back from the server node to the replication layer, and from there it is replicated to all connected clients and other server nodes. Since streaming bubbles can overlap, entities may be replicated to multiple server nodes, exactly the same way how they are currently replicated to multiple clients if players are at the same location. To avoid two server nodes trying to simulate the same entity, only one server node can have authority over any given entity. And only that server is allowed to write entity state back to the replication layer. This is usually the first server node who replicated the entity, and other server nodes will only run client code on those entities. Basically, you can see a game server node as a client with authority to write the result of its local simulation back to the replication layer. Authority can transfer between server nodes. For example, if an entity leaves the streaming bubble of the current authoritative server, it is then transferred to the next server node that has this entity currently streamed in. Further, authority can be transferred between server nodes on demand in order to load balance the mesh. Since we now mesh multiple server instances together to simulate a shared state of the universe, we no longer call this instance, but instead we call it shard. A shard is still a unique version of the universe, and we still have multiple shards running in parallel. However, the server mesh will lift our current hard limit of 50 players, and it will enable us to steadily increase the number of players we can support within one shard.
will take some time, and in our first version of server meshing, we will still have a very similar situation as we have today, with quite a few shards running in parallel. However, this technology is going to enable us to start scaling the universe to become a true MMO experience. There are some fundamental differences between a shard and an instance, and for this we need to take a closer look at the replication layer and talk a little bit about persistent streaming. Previously, the entity state was held entirely in memory on the dedicated game server. And besides some selected persistent player items, all that state would be lost when the servers shut down or crashed. The replication layer is fundamentally different, as the entire state of the universe is stored within a graph database. We call this entity graph, and it's an evolution of the original iCache. When we create a new shard, the initial entity state of the universe is seeded into the interessante que ele tá falando aí do servidor que a gente joga ser só uma réplica do original, tá ligado? The replication mesh caches the state from the entity graph. Ah, mas isso a gente sabe, é uma instância. Isso. Não, sim, mas eu digo tipo uma geral mesmo, tá ligado? Não the replication layer does not only replicate these state changes to connect players and server além das nodes, instâncias, it also replicates se the der um state 30k aí ou algum problema, a tua informação ainda vai estar salva no principal, só aconteceu naquela parte ali. O de cima ali, o laranja, o persistent, ele continua. Então, tipo, o que foi enviado pro persistente, get ready mesmo for que a tome um deep dive 30k, tá into de the boa, entity tá graph ligado? persistence database. Agora tem que ver de quanto em quanto tempo a informação vai passar dessa réplica pro Deve ser em tempo real. Vamos ver, ele vai falar agora. This is fundamentally different to what is happening today in the game, where only items you own are actually stored. Our objective is to be able to save the state of the replication layer, which includes all entities in a given universe shard, in order to provide a truly persistent world, where actions you take as a player can influence environments in the game world permanently. The entity graph, as the name implies, stores game data as a graph. This representation is native for the game engine because it is how internally those data structures the game uses are addressed and manipulated. Using a graph also has several advantages. We're basically storing and retrieving from a gigantic indexed list of nodes and edges, and those edges between those nodes are optimized in a sharded database. But in order to properly explain the system, we must first view the game world as the game engine. Eu não quero nem mexer para não perder a conversa Game aí. objects are constructed Deixa assim. O pessoal que tá assistindo a live linked together in hierarchical tá acontecendo na live principal também essa gravação. Ah, tá? Ah, então não é aqui não, galera. Olha aí. Falando mal da minha live aí, ó. Da minha internet. Eu tô vendo a principal, mas tô pra ler o chat. Replicants hold the entities in memory for each of their assigned territories. For example, a ship is made up of several entities that make up different parts of the entire playable vehicle. Each part is parented to another entity until the root of the ship is reached. Mas eu tô baixando na velocidade baixa, Duque. Properties with regard to what the numa entity represents in the game. Constellation. The class of object it is, the item type, its legal owner, orientation, and of course its very precise physical location within the game world. Each edge in our graph qualifies the relationship to the parent. In the case of a vehicle, tamanho que é esse troço, velho. Olha quanta informação tem numa nave só de persistência, velho. Pois é, velho. A galera acha que é simples. É guardado em forma de um gráfico louco. Mas é muito foda isso aí, mano. Isso que demorou dos caras fazer e os pessoal chorando e reclamando. Cara, isso aí é uma Constellation, velho. É o que eu tava falando agora. Ela, pelo visto, é UniQD, tá ligado? É o que eu tava falando agora. Eu falei quase agora no chat, né? Isso é a escala. O problema é a escala, meu amigo. Não é só o serviço de server mesh, é a escala pra isso. A first-person weapon with das naves e tal. clips and laser sights is a small hierarchy of entities. O gráfico nessa live do jogo parece tão melhor do que jogando no meu PC, velho. Labels allow us to distinguish and rapidly look up and find aquela do começo mesmo tava lindo o gráfico, cara. E a câmera que eles usam também. Mas deve ser, Keltos, porque tava limpo o terreno. Bem fluido e com bastante resolução. Não, e limpo, não tem poeira. Hoje tá uma ventania em todos os sistemas, então tu pousa, tá um monte de poeira, vento pra lá, vento pra cá. But the tree depth doesn't stop there.
Mano, parando pra pensar, né, velho? Olha, tipo, isso é uma nave, tá ligado? Imagina isso num servidor, mais um mundo acontecendo, mais Então, NPCs. e Cara, é muita coisa pra e computar. outra, aí tu interagindo com tudo, abrindo porta, deitando na cama, a porta do banheiro. Imagina, tudo é baixo elevador, sobe elevador. Míssil sai, munição sai. Muita informação, velho. Of course, then, each of those object containers Eu tava falando mutado. Eu tava falando, imagina isso tudo, nave. Abrir porta, fechar porta, sentar. Não, sim, isso que eu tô, tipo, tudo é persistência, mano. Então. O que eu achei foda disso é que o seguinte, deu de ver na parte de persistência, eles estão, toda a nave é separada, tá ligado? Tudo dela tem sua própria... Cada item dentro de cada caixa. Isso, tem sua própria bolinha. Então, cara, futuramente eu acho que é isso aí que vai possibilitar aquele sistema de fogo dentro das naves, tá ligado? De quebrar uma parte. Essa modo... Ó, tipo isso aí, ó, que eu tô falando, ó. Mesmo ela tendo quebrado, aquilo ali ainda tá ali, tá ligado? Não sei se eu mexo, Raj. Não sei se vai dar. Se quebrar uma porta, vai dar alguma treta. Se eu botar no forte. Eu deixei no automático, deve ser isso. Isso aí também vai ajudar pro Salvage lá. Saber de onde veio aquela peça, tá ligado? Tipo, pro servidor entender o que é. It's a native structure to the game engine, so it gets loaded rapidly. It's very simple and effective to serialize and transport because it's just a list of nodes and edges. There are optimized databases that we can use that allow us to fetch entities recursively in a traversal rapidly, and the dataset can be sharded across multiple database instances. One key element here and one big advantage of having a graph data is also that we can reduce writes. So, não, falando aqui na live. In order to reduce that, all the hierarchical changes that we need to do can be minimized. For example, if we want to detach mutation command, we'll detach an entity from the hierarchy. In this case, a single edge must be erased, which is a very inexpensive operation. A nice side effect of this is also that it's the same operation whether we're detaching a single entity or an entire aggregate. In both cases, the single edge must be erased in order to perform the detach. Rolling away in your stowed rover, detaching a gun from a replacement or for a replacement, or selling a turret becomes really a cheap operation to persist. That is good because that happens very frequently. Esse cara aí sabe o que ele tá falando. Sim, esse ainda lê não. Aquele outro lá, naquele lá tá meio perdido. Esse aí sabe o que ele tá falando. Esse aí é o cabeçudo do negócio. The same properties apply with the attach command, which will only have to create a single edge. Mas, cara, tá achando muito foda a explicação que eles estão dando pra isso aí. Tá muito bem mastigada, tá ligado? Finalmente eles deram uma explicação bem clara do que é o server mesh. Are two of the many semantic commands that the Entity Graph API proposes, allowing to express a mutation to the graph. Other example of the different commands are create, possess, transfer, stack, unstack, change location, change snapshot, bury, stow, and unstow. One important change, in addition, that comes about with the entity graph is also how mutations are applied to the database. Each mutation is composed of multiple commands which are executed in sequence transactionally to the database. They either succeed together Mano, tô achando or muito fail foda and roll back together. a maneira gráfica This que isso ensures that foi the feito, changes to the graph are always consistent and no lost writes or errors can cause data corruption. For example, a mutation consisting of detach, transfer, and an attach commands would succeed only if all three commands are applied successfully. The system retrieves a constant ordered streams of mutation from the replicant scribes that are part of the replication layer and are enqueued in durable queues to ensure that no message is lost even if the service is unavailable or paused. It's important to understand that the graph does not only cover your ships and items, but the entire game world is made of this way. Your ship is actually attached to the zone host location you travel in. Your playing character is attached to your ship seat when you are piloting it, just like planets are attached to their star system. Carai, que foda. The game world, though, must exist in persistence before it can be replicated and mutated. This is part of a process called seeding, where a new database is created by the replication layer. It is during that process that millions of entities are initially created in a sort of a big bang.
At this stage, every object container, every minor or major entity, from planets to doorknobs, are inserted Essa é into the tradutor traduzir aí, galera do chat. That is, the state that the designers decided was the initial state of the world. Marca This process goes down from the universe root to the star system root, and into the different areas and planets, into their landing zone, their buildings, their rooms, down to the smallest possible entity. There are multiple types of entities that are created during this process. First are unstreamable entities, which make up the skeleton of the universe. Those are entities you do not get to see, but are part of and always present on every worker node in the mesh. It is by looking up unstreamable entities that the game world is able to stream in the other types of entities into the client and into the server mesh. It is from those entities that others entities bloom. Static entities make up the game world that you cannot interact with. Most map objects that make up buildings like the Hurston Tower, rooms and walls of hospitals, or the bar at G-Lock are all made up of static entities. And the last type is dynamic entities. These are entities that you, as a player, can manipulate. A bottle on a bar, a door in a level, a ship component, everything you interact with when you're playing the game. Of course, during seeding, all object containers are also seeded as part of this hierarchy and inform the shape of the loadable subgraphs. The seeding process takes a couple minutes to complete. Once created, this newly seeded database represents a full dimension of the universe and will now persist as it is modified by players. As you play the game and go about with your ship, your playing character entity moves from location to location, getting attached to new zones as you travel. É que eu não quero atrapalhar a explicação dele. Não sei se tem alguém entendendo o que ele tá falando aí. Mas o que ele tá falando é muito foda, mano. Eu também tô quieto porque eu quero entender bem essa explicação aí. To the entity graph of your given territory. When you interact with dynamic Depois ele vai resumir aí pra vocês. Mano, muito foda o que ele tá falando, velho. Until this instance of the database is undeployed. There are, in fact, multiple copies of the universe that are seeded at a given time. We call those shards. Each shard is a unique copy of the game world, complete with all of its entities and unique states. Think of it as an alternate universe. É meio que a redundância. Dynamic entities that have been modified in each dimension will have different states. The bottle on the bar was moved, or the door was destroyed. Might not be in the same state in each shard. This technique is a way to gain scalability as our player base grows. A single shard can grow to host multiple millions of entities. Na verdade, no meu Discord também chega as notificações lá, de lá, do que tá rolando. Can grow substantially past a single machine. There is a point where multiple clusters are needed. As you join the persistent universe, the matchmaking system is getting retooled in order to select the correct universe shard for you to play on, using multiple data points like your friend's location, your active party, your last game session, or which shards still have items on it that you own. This is to ensure, as much as possible, that you end up on the same shard you expect. Tá, essa parte aí, eu não sei quem tá prestando atenção, essa última parte. Pelo que deu de entender, o universo vai ser persistente, mas ele não vai ser igual pra ti e pra outro jogador. Ele vai tentar replicar a última coisa que tu fez e te mostrar. Não, pode ter alguma variação. É, tipo o que ele falou ali de quebrar uma porta, mover um copo. Não necessariamente isso vai acontecer pra todo mundo, mas pra ti vai acontecer. Não, é tipo, ele vai salvar você em uma chave específica lá. Sim. Mas quanto será que isso vai implicar na persistência? Por exemplo, se um jogador do shard 3 e no shard 1 e vê uma modificação que o jogador do shard 1 fez e que ele fez no shard dele não vai estar ali? Acho que vai estar assim, vai ser pouca diferença uma da outra. Aggregate roots in that shard are stored. Já falou já. Não, é porque essa tecnologia que ele tá falando, Metro, dá pra entender que, por exemplo, ele abriu essa caixa e pegou essa arma. Isso tá acontecendo no shard dele. Não é pra todo mundo. Pode ter outra pessoa em outro shard, como se fossem as instâncias atualmente, tá ligado? Chega lá, a caixa vai estar fechada, tá? Vai pegar a arma. Mas se a persistência vai ser global, como é que isso vai ser feito? Então, pode ser que agora ainda não seja global, entendeu? Quando vier isso aí. Mas pelo que ele falou, ele vai tentar te jogar no... ali o que ele falou foi interessante. No final que ele mostrou. Ele mostrou que todas as informações vão ser mandadas por servidor e quando carregar num shard novo, ele vai enviar essas informações para o teu shard. Então isso pode ser que se comunique com outro shard e faça a arma sumir daquele inventário, entendeu? Talvez não na hora que tu for, mas provavelmente se tu relogar sim.
The system will unstow the ship onto a landing Ou pad tipo by um sending horário a do shard dia que notification. todos os shards vão se comunicar, tá When ligado? a ship gets despawned during parking at a rest stop, mas eu acho que isso aí vai the estar em ship gets constante stowed back into the comunicação, global velho. database, making it available for unstow in any shard. É data pro servidor. The global database Aí, is velho. where all of your stowed items will live. Hero items will always be available for unstow in any shard if they are not already in use. The process of stowing and unstowing also helps to alleviate problems related to entity authority so that only game worker nodes in the right shard can update unstowed entities in that shard. This brings about a nice property of the server meshing and persistent streaming architecture in that the state of the entities that are being persisted transactionally during play, be it in a shard or a global database through stowing, a single server crash, or 30K, should no longer result in item loss. This model also has a real scalability benefit that stems from the separation of the read-intensive workloads o item vai continuar no teu personagem, porque o dados que vai perder era só o que estava naquela instância do servidor. E vai ter meio que uma cópia da shard pro global. Seamless access to your belongings no matter what shard or alternate universe you're currently playing. Esse tudo que ele tá mostrando, só tá pensando, cara, o quão difícil vai ser tu fazer um update nesse jogo, velho. Okay, let's go back to Paul. Acho que não, é tudo modular. Não, mas eu digo, tipo, se o servidor ele é dinâmico, ele sofre alterações, se tu quiser fazer se tu botar uma parada num lugar do mapa, eles vão atualizar e quando chegar o patch, aquela parte vai todas as alterações vão ser desfeitas e vão jogar um novo ali? Não, acho que não. Eu acho que não, velho. Vou dar um exemplo. Vamos supor que tu consiga alterar terreno. Uma nave caiu, deformou o terreno. O terreno ali vai ser diferente, tipo, pode ser modificado diariamente. Na hora que eles vão fazer um update, qual versão será que eles vão, tipo, vai entrar, tá ligado? Daquele local. Acho que só muda de versão se eles precisarem mexer especificamente naquilo, aí eles recebem fazendo uma outra mudança, como se eles fizessem uma mudança sobre aquela do player. Faz sentido. Vai só alterar os nodes específicos, né? E aí vai alterar lá na base de dados que, ó, essa parte no planeta foi modificada de novo. Que é praticamente o que eles fizeram agora, né? 3.15, né? Eles vão conseguir essa história do wipeout, vamos dizer assim. Vai wipear áreas específicas, só uma parte, tá ligado? né? Aí provavelmente eles vão fazer isso também com o terreno, talvez no futuro. Até realmente acabar essa história de wipe e tal. Tudo que eles estão falando ali faz sentido, mas, cara, a percepção que eu tenho disso é que, tipo, vai precisar de muito computação de um servidor pra fazer isso funcionar, mano. É muita coisa acontecendo, cara. Então, mas às vezes é a ferramenta, né, que é desenvolvida, né, pra isso, né? Do servidor, porque você vai poder dividir isso escalável com quantos servidores precisar. Eles só vão colocar um node a mais sem precisar mexer em nada e o node já vai passar a processar. Tem isso também. Mas é muita coisa, velho. Caralho. Mas a maneira que eles estão fazendo tá, tipo, evitando muito problema. A explicação deles, pelo menos, tá evitando muito problemas futuros, tá ligado? De, tipo, isso é só precisar wipear, tá ligado? Quando entrar o Quanta, eles devem falar do Quantum aí. Quando falar do Quantum, provavelmente o Tony vai falar. O Quanta, o Odin que tem ali também, muita coisa. Na real, o Odin que eles mostraram parecia muito ser com aquele, o Quanta ali, né, com aquela animação que ele mostrou do server meshing, tá ligado? As entidades próximas e só ativando quando o jogador tiver perto. Mas que ela vai continuar rodando por causa do Quanta, ele vai continuar operando num node virtual, tipo, pra aplicar as alterações. And as Benoit said, also all the other teams that work on gameplay features or gameplay services that are affected by this new technology, there are a lot of devs working on this, and we are very excited to push on this new technology. Nossa, muito foda isso aí, mano. Foda, foda mesmo. Zone break. Vou abaixar o som. Deve ser um negócio de player.
O que eu achei. O que eu achei muito foda ali, mano, foi a maneira como eles mostraram pelo gráfico ali como essas entidades como as entidades funcionam, tá ligado? Aquelas que tu vê, tá ligado, Metro? Aquela que tu vê lá no log, lá em cima. O tipo, por aquilo ali tu consegue realmente imaginar o quanto de coisa, porque tu, sei lá, tu tá em ArcCorp, aí você vê lá 80 mil entidades e fala, mano, onde é que tem 80 mil entidades aqui, tá ligado? Aí você olha, tipo, o NPC, o carrinho de cachorro-quente, o cachorro-quente. Tudo, velho. Todo objeto, praticamente, é uma entidade. Já volto. Beleza. É muita coisa, pô, né? Isso que a gente fala, às vezes, quando vê o carregamento lá, 65 mil coisas. Imagina carregar tudo aquilo. Tá doido. A plantinha, o vento batendo, a pedra no chão, sei lá como é que. Eu não sei se essa parte terreno é um bloco só, mas caralho, mano. Agora eu achei muito foda isso de eles colocarem as partes da nave como entidades, tipo, todas elas, tá ligado? Porque, tipo, não é só a nave uma entidade. Se quebrar uma parte dela, vai ser só um Justamente, modelo 3D. É por causa disso. É porque tudo vai. Vamos dizer assim, tudo vai ter o seu quadradinho ali, tá ligado? Cada dano vai ter que ser reparado, vamos dizer assim, individualmente. Sim, porque vai sofrer só naquela entidade. Eu achei isso muito foda. E aí, mocinha? Foi mal, cara. A hora. Acabou de passar a tua parte aí, velho. De server mesh, rede, pá. Nossa, muito foda mesmo. Vai melhorar? Porra! A explicação do cara foi extremamente mastigada, mano, tá? Tipo eu assim, tava vendo, era um cara de cabelo branco, era? Era, mas o que tava falando era o outro. O cabelo branco ali tava lendo um texto. O outro tava explicando bem. Eu acho que eu quase percebi o assunto. É porque tava dentro do carro, né? Mas quando vai sair no YouTube, você reassiste que você vai gostar, mano. Ficou tipo. Tirou praticamente todas as dúvidas do server mesh isso aí, velho. Server mesh, né? É server mesh? Server meshing, que é juntar servidores. Server mesh. Que vai funcionar. Se tu botar um servidor só pra gerenciar todo o Star Citizen, não tem como, é muita coisa acontecendo. Aí ele explicou como é que ele vai fazer pra isso dividir entre todos os clientes, todos os jogadores. Como uma alteração que tu vai fazer num lado do universo vai aparecer para outro jogador, tá ligado? Porque se tipo for um servidor calculando isso, vai ficar muito travado. Então ele tava mostrando que eles dividiram em várias instâncias de servidores pequenos que vão se comunicar com todo mundo que tá perto numa gaiola de uma ação e reação ali, numa gaiola de eventos muito complexa. Mas muito foda. Mas muito Sério, isso aí deve estar tudo em Kubernetes, né, também. Tudo em quê? Kubernetes. Ultima Energy. Containerização. Sim, tá nisso aí mesmo. Ele falou que vão ser pequenos containers, quando chega perto, abre o servidor e manda pra... Tu quer ver? Eles usam Kubernetes, certeza. Kubernetes, ele é um... Você já ouviu falar de Docker? Docker Compose? Não, ou Docker Swarm? Não. Ele é um gerenciador de containers, né? Ele gera os containers. Então o Kubernetes é uma ferramenta que ele gerencia toda a parte de infraestrutura, de rede, a infraestrutura de dentro ali dos containers, né? Ele faz com que os containers se conversem, se comuniquem. Então, por exemplo, pode ter vários containers. Esse aí mesmo que eles mostraram. Pronto. Então, dentro se esse pod morrer, tem uns replica sets, os deployments lá dentro que eles automaticamente fazem todos aqueles containers recriar, entendeu? Então tudo é auto-escalável, né? E ele estava mostrando ali que para evitar problemas de corrupção de dados e coisas do tipo, o servidor geral, ninguém vai jogar nele. Ele vai ser só tipo um backup em tempo real que ele vai replicar, criar um servidor tipo dupado e as instâncias vão acontecer nesse servidor dupado. Boa. Então por isso agora mata um bocado das nossas dúvidas, viu, Metro? De muita coisa que a gente pensava assim, por que às vezes tá ali num serviço tão bom e tá tão lento, né? Então tá aí, tá explicado. É como se a gente ainda tivesse numa coisa bem alfa mesmo. Sim. Porque os caras, não compensa, não vamos botar agora esses caras aí na... Tua voz tá picotando, hein? Opa, acho que é porque eu tava longe. Eles deviam estar falando assim, não vamos botar esses caras agora no servidor ali que dá 10 mil por dia, não. Da AWS. Vamos deixar eles aqui no de 1, que dá $1.000 aqui por dia? Mas é assim mesmo, cara, tudo é um passo. É porque às vezes a galera, eu vou falar uma coisa bem prática, já trabalho com infra e a gente usa muito essa expressão, né, aqui.
que às vezes a galera pensa que é fazer pastel, né? Galera, não é fazer pastel, não é só você achar que esse jogo é bonito, que a coisa é linda, que é monstruosa. Tem muita coisa envolvida. Às vezes o um ingrediente ali que é só isso, junta tudo e pronto. às vezes é um salzinho a mais que coloca que papoca e tudo. Então, não é fácil, cara. Já é um jogo, eu vou ser bem sincero, bicho. É porque quando eu bato muito isso nessa tecla, quando eu vejo a galera ali reclamando demais, eu fico assim, mas a galera tá reclamando de uma coisa que é tão grandiosa. Eu entendo que Star Citizen se ele sair, sim, ele planeja, não ele é vai ser o fácil. maior projeto já feito, mano. Já feito. Pois é, bicho. E não, então entendo. Não é fazer pastel, galera. Não é só chegar e assar. Porque esses caras já conquistaram. O Vitor que falou ali que pra fazer pastel tem que ter amor, hein? Pois é, também. Então assim, mano, olha, eu tava voltando ali de viagem. Mano, eu nunca vi um jogo igual, velho, esse. Entendeu? Até agora. E é um jogo que tá andando, velho. E a galera não consegue enxergar isso. A galera só consegue enxergar, sabe o quê? Reclamar. Eu não vou bater muito nessa tecla aqui não, pra não coisa live aí. Mas enfim, cara, eu concordo, assim, eu vou só escrachar elogios. A minha visão do Star Citizen é o seguinte, ele já foi muito pior. Já foi muito Pois é. Claro, né, velho? Se comparar, hoje, né? Não, eu não digo na qualidade gráfica, eu digo Não, na nem isso, em qualidade de tudo. desenvolvimento e foco Isso. deles. Não, em Já tudo, foi muito... ó. Hoje em dia não tá perfeito, mas eu tenho que admitir que consideravelmente Mas eles estão tentando, né? entendeu? De ele tá andando, 2018 pra cá, até quando o Bogochongo fazia as lives dele, ele comentava que realmente em 2018, quando passou aqueles problemas com a Crytek, principalmente, tá ligado? Que eles tiveram, por causa do processo que rolou e tal, eles estão tentando cumprir. É a Crytek, a Engine. Eles estão tentando cumprir o cronograma, tá ligado? Então, muitas coisas eles se organizaram, que era muito desorganizado, velho. Então, hoje, por exemplo, cara. você tira da 3.8 pra cá, velho, que quando eu comecei a jogar tinha um wipe de 3 meses, velho. A gente passou quase 2 anos sem um wipe, por exemplo. Agora, realmente, eu quero que tenha mais wipe, mas é muito massa você ver a coisa se refazendo. Eu gosto de wipe porque te foca a jogar, principalmente se é uma mecânica nova. Eu quero que tenha mais e que... Enfim, isso é bom, galera. Veja muito positivo. Eu gosto de conversar com pessoas da área que entendem por causa disso, porque é muita coisa, é muito fácil. Às vezes a pessoa de fora que não entende nada, tá ligado? Chegar aqui e dizer, é fácil fazer. Mano, tipo assim, olha, eu trabalho com projetos, vem, moça, aí eu sou fodão. Vem, moça, aí eu digo assim, pô, mas isso é tão fácil fazer, cara. Manda teu currículo pra lá. Será que os caras será que os caras só contrataram um programador ruim, velho? Tá ligado? Cara, eu penso assim, mano. Eu vou falar. Vai. Eu penso assim, ó. A maioria dos desenvolvedores, eles não são só desenvolvedores. Eu acredito que uma grande parte ali também tem amor pelo jogo. Não é só pelo dinheiro. Claro, tem uma galera ali que quer fazer o negócio acontecer. Eu já tinha percebido isso. Se um negócio não tá indo pra frente, mesmo com tanta gente dedicada, não é porque o negócio não é simples, tá ligado? Tipo, se o cara quer fazer acontecer, se ele não tá conseguindo fazer acontecer, é porque o bagulho é bem complexo, tá ligado? Mas eu acho ainda que a qualidade do jogo, ela depende, é linkada com uma outra coisa que atrasa o jogo também, que é o Chris Roberts. Sim, eu acho que ele atrasa muito o desenvolvimento do jogo por ele querer aquilo daquele jeito. Tipo, ele quer fazer a obra de arte. Né? Essa aí já é uma parte que eu não vou falar, que eu nem sabia. Fico até surpreso. Não, ele é. Tipo assim, tudo que tá no jogo, ele tem que dar ok. Eu não acho que atrasa, eu acho que, tipo assim, a gente segue a teoria de que a gente quer um jogo com a visão do Chris Roberts. Mas, por exemplo, imagina o seguinte. Eu quero aqueles homesteads daquele jeitinho, eu quero a minha banda daquele jeitinho, e se o Chris acha que não tá bom, que espere sim, mas o que eu vejo assim a dificuldade disso é o problema. Tu põe um grupo de desenvolvedores pra fazer alguma coisa que tu queira. Só chega pra eles e fala, faz isso, tá ligado? Igual eles falaram com a Xi'an, lá, aquela nova nave, Reliant, né? Não, Xi'an. Raylian. Isso aí mesmo. O problema dela, o cara tava falando que o Chris Roberts chegou pra equipe de desenvolvimento de time e falou, faz uma nave alienígena, que
seja alienígena. Não, que seja alienígena. Aí o cara perguntou, tá, o que é uma nave alienígena? É uma coisa que os humanos não fariam, uma nave alienígena. A cultura de desenvolvimento... Aí o cara chegou e falou, como é que eu vou fazer isso? Ele falou que eles fizeram 3 naves, apresentaram pro Chris Roberts, e ele chegava e falava, não é isso que eu quero. Tipo, faz de novo, tá ligado? E isso eu acho que mas isso aí... Mas vamos lá, velho, ó. Eu sei, agora... Eu vou... Não é ser contra, é pensar, vamos pensar, bicho. Quem deu a ideia do jogo não foi ele? Sim, né? cara. Imagina que não já tá tudo. O que é que não já tem na caixola desse cara? Então, mas e ele sabe, ele deve estar dando um toquezinho, mano, vamos por aqui. Será que por aqui não é melhor? Enfim, eu concordo contigo e o que vocês falaram aí plenamente. Mas pensa pelo outro lado também. Será que também ele tá falando isso? Não pode estar sendo bom? Então, é que eu penso assim, ó, pra ele deve ser bom, porque ele tá realizando o sonho dele. Ele quer da maneira que ele queira, pra ele é ótimo. Mas pra gente que quer usar o produto... Quer o negócio pronto, né, já funcionando, tudo... Isso, cara, assim, ó, pra ele... Vocês querem um pastel. Pra ele, cada dia que passa e as coisas estão sendo feitas, é o sonho dele sendo realizado. Sim, pra caralho. Pra gente é jogar. Então, tipo, se daqui a 30 anos o jogo não tiver... Tá alto. 30 anos o jogo não saiu, o Chris Roberts morreu. E aí? E aí foi triste. Não, mas o maior problema é ele morrer, ele só não pode morrer, o resto tá de boa. Eu acho que há um gerenciamento de projetos sobre isso, sabe? Mas tem ele tem um cofundador lá. Ele é o Kevin Feige do Star Citizen. Eu acho que ele é o Steve Jobs, né? Tem um cofundador, Keltz. O brother dele lá, o cofundador lá. Tá, mas a gente tá batendo papo e o que eles estão mostrando lá, hein? Áudio. É som. Mostrando como o áudio reage com o jogo. Diferença de áudio, tamanho, o que emite o áudio. Por isso que eu tô ignorando, porque aí não é muito interessante, não. É interessante, tipo, mas não é o que eu quero ver. Não, mas assim, né, o que a gente quer ver, realmente. A gente quer ver gameplay, quer ver coisa... É o painel que a gente menos tem... Olha, esse é língua alienígena, também. Tem um painel de língua alienígena? Não tinha visto. Pô. Não sei se não sei se esse vai ter, né? Nesse evento, né? Mas sempre tem um painel de línguas. Aí é uma conversa danada. Pô, quem quer saber de língua alienígena? Ninguém vai falar alienígena. Deixa eu jogar com alienígena, não quero ter uma língua alienígena. O Chris Roberts, ele já falou algumas vezes e falou outras que, tipo, só vai jogar com humano, e outras já falou que futuramente pode ter expansões pra outras raças, mas, mano, o tempo que vai demorar pra ser feito, claro. Tá, pois é. O foco agora tem que ser outro, né? Na real, vou ser bem sincero, eu meio que brochei em saber que o Esquadrão 42 vai ser 3 partes, tá ligado? E isso aí vai ser só, tipo, o primeiro jogo. Não, mas desde o começo que é sempre assim, pô. Sim, mas quando eu vi isso, eu brochei, mano. Eu falei, pô, faz o jogo inteiro, velho. Tá doido, Depois que ficar pronto essa, o resto aí é 100 horas de jogo. Não, sim, mas tipo, pô, a campanha do Esquadrão 42 vai ser o quê? Eles falaram que vai ser 20 horas de campanha. Sim, então 20 horas já tá excelente pra um jogo de campanha. Não, mas eu quero falar, olha o tamanho do desenvolvimento do jogo. Se eles já vão ter a tecnologia pronta, não é mais fácil eles já fazerem o jogo? Mas pode ser, pode ser que o capítulo 2 já saia bem mais rápido, entendeu? Pode ser que um ano depois saia o capítulo 2, entendeu? Não, sim, legal, mas o chato é tu ter que comprar o jogo de novo, tá ligado? Claro, tu ter comprado o jogo e apoiado o projeto desse tempo não fosse o suficiente, tá ligado? Claro. É isso. A ideia dele, talvez pra manter também o Star Citizen também, vai ser isso também. E o Esquadrão vai vender muito, velho. Vai, isso eu sei que vai. Tá doido. Quando o Esquadrão vier... Mas aí que tá, eu acho que o Esquadrão é muito mais delicado que o Star Citizen. Porque se ele vai sair primeiro, ele vai ser o previewing do Star Citizen, tá ligado? O que tu faz no Esquadrão, tu vai fazer no Star Citizen. Se tu não gostar do Esquadrão, acabou, tá ligado? Tipo, tu não vai gostar do Star Citizen e todo o trabalho dele, que é a persistência, vai ser inútil. Rapidão, uma coisa interessante que o Lancaster falou ali. Ele perguntou quem disse que vai comprar novamente. Realmente, Lancaster, a gente não sabe se já tá tudo incluso ou se tem que comprar os outros capítulos. Realmente, Kelso, a gente não sabe não. Bora gastar dinheiro, galera! Bora, moça, tem lá 2 naves novas aí no site, hein? Bora, a gente vai já conversar, né? Bora. Com calma. Com calma.
Vamos conversar de negócio. Tem pressa não, que daqui pra... Ela deve passar aí umas 2 semanas ainda, ou mais, no site. Não, de boa, mas eu queria resolver logo, porque eu vou viajar amanhã, mano. Eu não vou entrar nesse PTU não, mano. Eu quero esperar sair lisinho. Vai entrar, óbvio. Jogar, ô, moça, baixa aí, moça, o PTU. Vou baixar. Eu não quero entrar nesse PTU, eu quero esperar e fazer tudo novo, com hype, fazendo a conta. Ei, mano, eu tava fazendo umas macacadas ontem eu tava fazendo umas macacadas com a Hércules, queria que vocês vissem, viu, meu irmão? Faltou vocês. Tem uns bichos... mano, tem uns caras agora aparecendo com tanque, viu, lá em Jumptown. Claro, sim, eu vi os caras ficando lá por causa do evento, pô. Tá ligado que tá tendo evento, né? Ó, eu e o Moça aí, acho que foi uns 3 dias atrás, né, Moça? A gente matou uns 8 cabeças lá. Uma balística. Os caras chegando aí. Fazendo uma baguncinha. Uns 8 cabeças lá, uns 8 bonecos. Nossa, olha o sistema de entidade dando erro ali. Antigamente, quando você comprava o jogo, vinha os 2. Aí na 2.4, sim, Vitor. Foi na 2015, eu acho, 2016, eles dividiram o jogo. É de você ir lá em Jumptown, o Vitor. Vai lá em Jumptown, você ganha um capacete. De Halloween, que ano passado foi dado pra quem matava 50 jogadores diferentes. Não. Aquele ali foi pra quem. Não, aquele ali foi pra quem. Foi lá naquelas pedras lá. Qual que era o de 50? Era do urso? Não, é do Vandu. Do capacete Vandu. Ah, tá. Não peguei nenhum, mano, me arrependo. Mas tu pegou esse de hoje, não, desse evento agora, não? Não, tem que pegar. Tem que pegar agora. Até o final do mês. Vai lá. Eu vou ir antes do hype, porque eu tenho nave. Sim. Isso também não tem nave já, danado? Depois do hype? Ah, tenho, mas agora eu tenho mais nave resistente. Tu vai ter a Hércules. Né? A Banu Defenda. Mas a Banu não vem até o final do mês. Não, a Banu Defenda. É verdade. A Mercante tá à venda. Aliás, tá à venda não. Eu não sei se tá à venda não. Vou até olhar. Tá ou não? Alguém olhou no site? Não tava. Quando eu olhei, não tava. Viu, Morsa? Não sei se tu viu, mas eles mostraram um monte de coisa da Defender, da Merchantman também. Ô, cara, não, eu tava acompanhando, mas tava no carro, tava no carro. Mostraram. Também mas eu vi eles mostrando, tipo, como é que ia ser o espaço. Eu achei foda. Aquela nave ali eu vou comprar, pode ter certeza. Vai docar uma Defender na frente dela, vai ter um elevador de cargo para veículo, vai ter 4 armas 8 embaixo, lojas. 2 torretas. Gostei, viu? 2 torretas embaixo, mais 2 armas avulsas, uma torreta muito forte em cima, mais armas na lateral e mais os 2 canhões da frente. Então, tipo, vai ser uma nave bastante armamento. Tá? Mas assim, essas naves vêm com ela? Essas naves não sei se a Defender vem não. Não, vão vender um pacote separado, você vai pagar pelas duas. Vão vender junto, mas você vai pagar pelas duas. Mas tu compra a Defender em jogo, é barata e é isso aí. Exatamente. Ou qualquer outro Light Fight, pô. Não precisa ser Defender, não. Cabe qualquer Light Fight que você preferir. Ei, essa Perseus aqui é bonita, hein? Eu não tinha visto ela ainda, não. É linda. Perseus foi ano passado. Perseus tá à venda de novo? Mas ela é pequena, ela não é tão grande não, tá? Ela aparenta ser grande, mas ela não é tão grande. Ela é 100 metros, pô. É doido, é o tamanho de uma maior do que uma Starfare. Não, sim, mas tu olha pra nave e parece ser, tipo, gigante. Ela parece gigante. É porque ela é mais baixa a altura, entendeu? Ela é aquela nave lancha, sabe? Bem bonita, assim, lancha. Outra coisa, não sei se tu viu, mostraram um gameplay no começo com a 400 e que, cara, muito foda. Não, eu perdi. Eu vou reassistir. Vou ficar aqui a partir de agora. Desculpa, Vitor. Não, é só tu entrar na base lá, na área, dar uma volta lá e pronto. Aquilo ali é tudo scriptado, em 2 dias não recebe o capacete. Aquela vez lá. Valeu, Lancaster. Mas deixa me iludir, eu quero ser iludido. Me ilude. Mano, eu vou falar, vou bater muito nessa tecla. Galera, parem de olhar muitos detalhes. Curta o jogo. Eu entro aqui com. Mano, eu vou dar uma real aqui pra quem estiver escutando aí da galera do Metro. Mano, pode falar, meu. Eu entro no jogo. Arregaça aí, vai. Eu entro no jogo com o Metro, meu irmão, me divirto pra caralho, mano. Acontece bug, cai.
Eu nem olho pra isso, brother. Eu vejo a galera sempre na mesma tecla. Ah, por que tá tudo isso? Ah, mano, entra nessa porra e joga. Eu não E o que eu vejo, de... o que me chateia um pouco, sabe o que é? Eu, infelizmente, isso me incomoda pra caralho. É o que eu vejo, é muita gente dando palpite e ninguém joga. Verdade. Mano, não entra, mano. Entra. Mano, às vezes tem momentos, mas que eu vejo ali uma turma gigante ali no grupo do Metro, comentando. E outra galera ali no WhatsApp, e no Discord. Mas, mano, um dia desse, eu, o outro parça, quem era o outro parça que tava pilotando a Hércules, hein? Foi o... Caraca, agora que eu esqueci. Galera, a gente escapou por mais de quase 1h30. Da galera que tava perseguindo a gente, foi massa. Da galera que tava perseguindo a gente. Se tivesse a galera ali que tava naquele grupo, que sempre tá reclamando, falando, ia ser muito da hora, meu irmão. Ia ser muito da hora. Eu ainda falei pros caras, meu irmão, vai chegar. Eu imaginei, pô, como seria massa a gente agora tá despistando esse cara e chegando assim uns 10 caras ali da gente. Sacou? Pra arregaçar os caras. Entendeu? Então, assim, é o que eu digo, meu irmão, galera, eu tipo, eu não olho pra nenhum desses. Mano, eu nem reparo, eu sou tão lesado com esse negócio de bug. Acontece os bugs, aí o médico diz, mas tem esse bug aí. Eu digo, pô. É que na real, agora, atualmente, o Star Citizen ele tá 100% sandbox, tá ligado? Tu que faz o gameplay acontecer, o jogo não tem não. caminho. E é isso que rola quando eu tô com a galera aí, eu, 14, o Metro. Tem uma malta aí que entra aí, os meninos aí. Teve um outro cara que tava entrando aí também, o cara que jogou com a gente, o novato que jogou com a gente na época. Foi muito da hora, velho. E o que eu vou sempre martelar é que eu não tô dizendo que ninguém pode reclamar, não. Pelo contrário, vocês têm o direito. Mas eu não vejo metade dessa galera que tá ali jogando, mano. Não vejo. Agora sim, eu sei que eu também não posso cobrar, né? Tem gente que tem hora, tem coisa. Beleza. Mas porque, tipo, pô, só vejo reclamação, pô. O meu caso só a galera reclamando. é tipo... Eu acompanho diariamente o jogo, Reddit, site, procuro vídeo. Realmente adoro o jogo, cara. Assim, é uma paixão que eu tenho que toda hora eu tô indo atrás. Só que jogar, pra mim, no momento, já não... No estado atual do jogo, só é igual tu falou, divertido se tiver muita gente jogando junto, sem um script. Não, e é o que rola. Mas eu sou tão fã desse jogo, que é que eu faço? Eu fico ali, eu entro, até mando as fotos, eu fico mandando as fotos, até porque eu às vezes tô aqui sem fazer nada, tô sozinho aqui. Aí o que eu faço? Eu entro pegar Hércules, aí vou. Outro quer que eu fico? Não, vou treinar aqui, botar rápido as balísticas pra dentro. Sacou? Sair rápido, entrar. Fico viajando na maionese. Aí me bato com alguém, aí tem outro cara lá carregando, começa a conversar em inglês. Então, assim, não é que eu tô dizendo que ninguém pode reclamar, não, mas o que eu vejo é mais reclamação, mas ninguém cola, entendeu? Sim. Eu acho que tipo, é um grupo, sabe? A galera não entendeu a proposta do grupo, não entenderam a proposta da Nova Fronteira, que é juntar a galera e jogar. Tipo, e eu digo, eu vou dizer pra quem estiver escutando, galera, vocês às vezes perdem os melhores momentos de gameplay, com bug ou não, às vezes quando o Metro tá jogando, ou a galera tá jogando. Que é os momentos mais divertidos. Teve um Free Fly aí que eu chamei um amigo pra jogar. E a gente pegou uma Hurricane com torreta e foi fazer missão, tá ligado? Tipo, se divertir. Pô, é um bagulho tá simples que tu faria mas sozinho. Eu entendo, jogar quem em não dois, tá instigado. Tá? Jogar em dois foi muito mais divertido. Pegamos uma Constellation, lotamos ela e um ia na Merlin lá atrás, tá ligado? Na hora do combate. Era um bagulho simples. O cara conseguia fazer com uma Aurora sozinho. O cara conseguiria fazer com uma Aurora sozinho, mas é muito mais divertido tu fazer com amigos. É porque eu vejo muita reclamação, tá ligado? E quando eu vejo muita reclamação, eu digo assim, macho. Aí eu fico analisando, pô, peraí, eu não vejo nenhum desses caras aqui. Aí quem sempre tá aqui jogando e sempre aqui de boa, não reclama. O meu caso com o Star Citizen de eu não jogar não é com bug, nada. A questão do desenvolvimento é a parte do gameplay, tá ligado? Tipo, eu tinha falado sobre talento, mas que hoje tá melhor. Isso é indiferente do gameplay, se eu jogasse ou não jogo. Atualmente eu não jogo muito, ou quase não jogo, por causa do... Eu tô esperando esse wipe. A minha conta tem muita coisa, tipo... Eu tenho muita coisa, eu tenho muita nave, eu tenho... Eu entendo certos pontos. Eu não vou entender. O que eu vou te dizer que eu não vou entender é os caras que nem tem um jogo e às vezes estão comentando. Ah, sim, é que tipo, o jogo não tem graça. Desculpa, meu irmão. Desculpa, galera. O que conquistar no jogo, tá ligado? Tipo. Porra. O wipe pra mim vai ser bom porque. Eu quero uma Vanguard, eu vou ter que farmar ela. Agora eu já tenho. Quero uma Hammerhead, eu já tenho. Quero uma nave, eu já tenho. Ontem eu calculei errado a entrada da balística, galera. Eu abri a porta da Hércules, a balística não tava embaixo. Meu amigo, imagina a explosão que não foi.
Mas eu me diverti tanto com isso que, tipo, quero ou não, né? É certo, era pra quebrar a porta, né? E não explodir tudo. Mano, mas Explodiu até a nave do outro cara lá. Tem muitas vezes que eu entro no Star Citizen e jogo, mas sozinho. Cara, eu pego minha nave, tipo, deixo o volume do jogo no tá alto, bem, com a eu fico música, viajando na maionese. tudo. Cara, Jogo muito eu sozinho pego a também. menor nave possível, uma aurorinha que seja, e vou, tipo, ver os detalhes do jogo, vou andar por Green Hacks, tipo, por fora, tá ligado? Vou pousar numa O que eu queria lua, mais entrar era. numa O que eu caverna. mais desejar, o que eu mais desejo, sério mesmo, era só ver aquela galera ali, pelo menos uma parte, sempre aqui unida jogando. Mas eu entendo que é tipo. É uma galera que tá ali pela bandeira, né? Aceitou a bandeira, mas enfim, deve ter outras galeras, eu entendo. Mas às vezes eu sou muito incomodado, eu sou um pouco incomodado com o excesso de reclamação. Que eu sei que tem muita reclamação que ali não faz o menor sentido. Eu fico bolado com isso quando eu entro no Reddit, tem aquele subreddit lá, o Star Citizen Refundos, tá ligado? Que é só o pessoal falando mal e coisas do tipo. Pô, mano. Eu respeito a opinião, eu entendo, saca? Mas. Enfim. Eu entendo isso, mas é tipo, eu vejo aquelas pessoas, esse pessoal que reclama muito, eu vejo tipo, tá, mano, por que você tá reclamando? Se não gostou, não joga. Tipo, é isso que tem. Exatamente, é. Não é obrigado, né? Tem o Chris Roberts enganando Parece a um gente cara que todo gosta de ano. apanhar e volta. Parece um cara, aqueles cara que gosta de apanhar e voltar pra apanhar mais, sabe? Então, tipo, tem o vejo Chris assim. Roberts fazendo promessa falsa pra gente todo ano, gameplay que não acontece. Tem, mas a gente gosta, mano. Sim, Vitor, isso é aí. PTU já. Creio que sim. É PTU, sim. Tava baixando. Metro, você comprou as 3 skins da 400i? Eu peguei esse skin, mas a nave ainda não, velho. Mas será que na PTU eles vão te dar uma de brinde? Pera aí, galera, eu vou só fazer um negócio sei. só um instante. Eu vou pegar ela na segunda-feira, eu acho que é que vira meu cartão, eu vou pegar na segunda-feira lá. Pô, pior que eu queria pegar, mano, mas eu não posso derreter nenhum pacote meu, porque eles são de CCU. E eles estão muito bons pra eu derreter. Eu vou encaixar ela em cima de um pacote de CCU, depois de uma... de uma outra que eu tenho aqui, eu já... O meu não dá, porque um CCU é da C2 e o outro é da Merchantman. Isso, só que o que eu tenho? Eu tenho, exatamente, só que eu tenho um truque pra upar C2 pra Merchantman ou outra nave pra C2 pra Merchantman, que eu já tava, tipo, engatilhado pra ter uma segunda opção, tá ligado? Esse segundo eu posso usar o pack, eu posso usar os CCUs. Aí eu vou encaixar essa 400i e depois eu posso upar ela pra C2 e jogar minha C2 pra Merchantman. Pra quanto será que vai ser o preço original dela de lançamento? Porque a C2 já lançou, não vai mudar mais o preço. Essa 400 ela vai sair no próximo patch, né? Então, será que vai mudar muito o preço? Acho que não muda muito, não. Acho que vai ser lá. O que, Keltz? O sem Warbound, né? Não, ela não vai subir mais, não, Keltz. Eu não tenho um Hurricane, mas eu tenho o CCU em chain já, passando por Taurus e a porra toda. Ô, Keltz. Aí eu fiz Hurricane para ela por 25. Eu acho que a 400 não sobe mais de preço, não, pô. Já é preço final, essa 250. Tu acha? Sim, porque o preço dela, o Warbond, é 220, então a 250 já é o preço final, já. Mas ela ainda não saiu, né? Não, ela vai sair no próximo não, patch, ela ainda não saiu. Disseram que ela já tá aqui já no PTU. Não, eu digo, mas ela tá como pré-venda no site. Pode ser que daqui a pouco ela suba com o preço. Acho que não. Acho que o preço dela já é esse, já 250 já. Bom, então... não que seja barato, né? Se tu converter, dá mais de R$1.000. Não, então. Mas eu acho que já é o preço final. Nossa, é tão triste ver isso em dólar ali na hora que a gente converte, né? Porque 220 parece tão pouco, mano. Cara, ainda bem que o governo não descobriu ainda, senão ele tava cobrando imposto da gente em cima disso. Pode querer. Ele ia cobrar 60% em cima. Mas eu não sei se tu tava aí, quando eu falei... Tá carregando as coisas aqui. O futuro que eu acho que como seria o jogo, que seria bom, seria eles fazerem essas naves que tu compra em dólar virar NFT. Aí seria decente. Isso eu já propus. Eita! Tá vendo a live aí, Keltz? Tô vendo aqui. Olha o inventário físico. Eita, pai. Tá show, hein? Vamos equipar aqui a roupa, o inventário físico. Ih, caralho. Tá bem feio ainda, mas tá legal já, né? Não, tá top, assim, tá carregando ainda, tá ligado? Eu digo, tá feio o estilo, a arte, parece tipo versão 0, igual realmente é, né? Mas tá top, velho, já, tá doido? Vamos ver aqui, vamos ver se vai funcionar agora. Olha aqui, por rápido, hein? Nossa. No site Star Citizen, que os itens eram todo azul, eu achei feio, mano, mas aí ficou massa. Ó.
Foi rápido assim? Foi equipou rápido, eu botei, ele já equipou aí, já equipou já. A luz do personagem que não tá, né? Cadê a luz do cara? É porque ela pode ser o lugar também, deixa eu ver aqui. Tenta andar aí e parar num lugar que tem iluminação na sua Põe casa. a Pembroke, deixa eu ver. Só arrasta ela, vê se dá. Pembroke. É que tá no delay aqui. Fecha isso, dá uma andada pra um lugar que tem iluminação. Não, agora já tô, já na parte clara já. Já fechei já. É o delay da live aí. Hoje. Aí, agora sim. Então, ô Vitor, cada lugar que você tiver, tipo uma estação, uma cidade, vai ter um inventário local. Entendeu? Aí quando eu abro o meu inventário, ele pega o inventário local do ambiente, tipo aqui a cidade. Ainda não tá nos armários mesmo não, entendeu? Ah, ainda tá. Então, entendi. Mas tu É. põe nos armários já? Ou... Não. Tipo assim, quando tu tá na tua nave e tu apertar a letra I, tu vai ver no teu inventário. Uma roupa rebaixada. É. Não podia não. Aí tu vai ver teu inventário local, tipo aqui, ó. Ele vai mostrar aqui do lado teu inventário. Deixa eu ver se... Tem que aprender a mexer ainda aqui, né? Eu tô vendo ali que ele tá mostrando New Babbage, que é o teu inventário New Babbage. Só que teve o seguinte, tu nasceu aí, certo? Sim. Aí a capacidade da cidade, entre aspas assim, né, do meu local, na minha residência, se couber mil coisas, vai ser aqui, tá ligado? Vai dar tudinho. Mas o que eu quero dizer, tu acabou de logar. Sim. Todos os teus itens ali no lado estão em New Babbage. Se for pra Isso. lado, agora tu vai ter que levar tudo? Vou ter que levar tudo, E se eu quiser vir buscar uma coisa, eu tenho que vir pra cá buscar ele. Pô, Até a nave. Depois... Se você der um claim na nave, ela não vai lá pra Hurston pra você, não. Você tem que buscar ela aqui. Mesmo se ela explodir? Mesmo se ela explodir. É isso que eles recomendaram. Eles recomendaram você nascer. Peraí, rapidão. Peraí, rapidão. Peraí, rapidão, Lenx. É tipo. Eles recomendaram, não sei se você viu aí. Eles recomendaram você nascer em New Babbage. Por quê? Se você tiver algum veículo terrestre, depois do wipe, óbvio, né? Quando vem a 3.15. Se você for pra área 18, ou você for pra Horizon, você não vai conseguir pegar carro, tá? Eles disseram isso. Porque todos os tuas naves, teus veículos vão estar lá em Horizon ou em área 18. Como não tem garagem ainda lá, então você não vai conseguir acessar seu carro. Aí vai ter que resetar a conta. Então vai ter que resetar a conta pra nascer. Pois é, né? Mas vai ter garagem lá, cara. O infinito e além ali. Mas gostei, hein? Tá, pelo menos... Sim, mas tipo, pós-wipe isso aí vai ser muito... Ô, Vitor. Pós-wipe isso aí vai ser muito bom, mano. Hurston não tem hospital ainda não, pronto não. Por isso. Viu, Metro? Sim. Pós-wipe isso aí vai ser muito bom. Agora tá ruim que tu entrou em New Babbage, tem muito item aí, tá ligado? Então, tipo... Vai ser muito... Não, eu tenho muito item meu já, tá ligado? Que tem que comprar, então... Sim, é isso que eu tô falando. Tipo, depois que tu sair disso aí, depois do wipe, vai ser bom, porque, tipo, tu não vai precisar mover muita coisa, vai ficar onde tu comprou, tá ligado? Sim. Cara, muito massa, gostei. Só você que eu curti. Não tem nenhum outro jogador contigo aí? O Mossa tá com o PTU, mas ele vai ter que baixar ainda. Tá, é que eu ia pedir pra fazer 2 testes aí. Primeiro, vê se quando muda pra ti, muda pra ele na hora, tá ligado? Quando Sim. tá mexendo ali. Ó, tem 2 play aqui. Será que eles tiraram esse... Saiu, né, do servidor servidor agora que é o item. Pode cair no chão. O servidor que eu digo de pesar tanto igual antes, né? Sim. Porque tá indo muito rápido, independente então, pode ser porque talvez não tenha muita gente ainda, deixa eu ver. Apesar que tá cheio ali, ó, 50-50. Tá muito rápido. Tá rapidíssimo. O que é bom? Muito bom. Mas pode ser... O Mob Glass ainda tá lento, né, ou não? Pode ser o número de player, né? Vai rápido. no Mob Glass lá onde tu mexe nas naves, vê se tá lento ainda. Tô vendo com delay a live. Tá rápido. Então, mas quando você colocar uns itens na nave, depois você dá um claim nela. Eu queria saber se os itens vêm junto quando você der um claim ou se eles vão sumir. Todo mundo aí. Tá, depois eu faço esse teste. Eu não sei se eu... Outro teste que eu ia falar Eita! Jogar... Aqui, ó. Cadê alguém pra sentar na cadeirinha? Cadê? Pô, tava dando pra pegar essa cadeirinha que eu vi. Tá alguém sentado, velho. Cadê a maca? Ah, deixa eu ver as drogas aqui agora. Eu quero
Quero usar droga agora. Pera aí, pô. Viu, Metal? Oi. O teste que eu queria ver é de alguém te matar e ver se consegue te lutear. Sim. Outra coisa também é se qualquer um aleatório subir na tua nave, se ele tem acesso ao inventário da nave. Sobe aí, parceiro. Tanto um cara aleatório, tipo que entrou na tua nave, um pirata, quanto alguém na party. Porque se um cara na party aí, puder ter nojento. acesso ao inventário da tua nave, vai ficar feio de ficar dando party pra galera que você dá carona, tá ligado? Aham. Sim. E tem que ver outra coisa, né? Tu falou que ainda não tá em container, nas naves também não estão, né? Entrou na nave e tem acesso ao inventário. Vai ter inventário físico, é. Da nave. Atualmente, eu digo atualmente. Isso, é. Tu aperta a letra I e vai mostrar o inventário da nave. Deita aí, parceiro. Nas caixinhas, né? É isso que eu tô falando. Tem que saber Sim. se qualquer player aleatório que entrar na tua nave consegue apertar I e pegar tudo do teu inventário da nave, entendeu? Ah, entendi, sim. É, boa. Vamos testar isso aí. Se um pirata qualquer que entrou na tua nave tem acesso, e a segunda coisa, se um cara que você deu pare tem acesso, entendeu? Cara, assim, ó, vou ser sincero. Eu acharia interessante que sim. Mesmo sendo, não sendo lógico, eu acharia interessante que sim. É, você tá na nave, né, velho? Tornaria o gameplay de pirata muito mais interessante. A pessoa, ela poderia entrar na tua nave e roubar teus itens, tá ligado? Sobe aí, parceiro. Tira os caras dos PC, cara. Eu quero que ele deite, pô. Deixa eu ver se ele consegue deitar. Eu acho que ele não tá conseguindo deitar. Deixa eu ver se eu deito. Ah, tá bugada ela. Opa, agora eu consegui. Vai, empurra aí, parceiro. Ah, ele deitou também. Que merda. Oxi, um dentro do outro deitou. Ficou um dentro do outro. Ué. E agora? Eu tô vendo dentro da boca dele, ó. Dr. Stark, eu não tô tão bem. Ó a língua. Ó o multiverso aí, ó. Oi, agora pra sair agora. Ferrou eu e ele. Y não vai? Tão preso? Tô preso, tô apertando pra sair não. Ele também deve estar procurando a saída. Já deixa teus itens aí, já. Segura. Outra, faz o teste aí, se mata, vê se teus itens vão ficar no... Tu vai perder os itens. Aperta Y. Já apertei já, Vitor. Deixa eu ver se alguém... Help! Help! Vou dar um grito aqui. Help! Ah, tu já tá morto? Não, tô não. Ah, tá. Eu queria ver se alguém consegue puxar a gente, pô. Algum player. Nossa, vou perder meus itens agora. É isso que eu quero ver. Ah, em nome da ciência. Ih, eu não tô nem conseguindo botar a câmera da primeira pessoa, consegui. Então, o backspace não tá funcionando. Deixa eu ver a rodinha aqui. Action, player, get up. Ó, ele não tá levantando, ó. Ficou ele preso aqui agora. Ai, pois é, Vitor. Ai, vou fechar aqui, deixa eu ver. Vou fechar em carregador. Ou espero pela zoeira pra ver o que vai rolar. E aí, Keltz? E aí, Lynx? Deixa eu ver. Espero pela zoeira pra ver o que vai rolar, se ele vai se matar. Não, se mata aí e faz o teste, pô. Vê se teus itens vão sumir. Então, mas não tá dando pra matar não, pô. Eu tentei já. Ele nem mostra a opção, ó. Ó, Gear Up ele não tá levantando. Actions, Player. Só tem isso, ó. Não tem Suicide. Nada. Mob Glass tem o quê? Com link app. Nada. Ele abre Mob Glass. Mob Glass não abre? Abre, mas não tem nada a fazer. Get Up não funciona? Você ficou preso na cama? Não, fiquei preso. E o teu inventário, tu consegue abrir? Deixa eu ver. Se conseguir, tira os itens e se mata. Não, vou ter que sair pro menu. Ele não tá se matando não, pô. Ah, tira os itens e sai pro menu, sei lá, não sei. Não tem como tirar não. Ah, tá, ele não interage mais com nada. Deixa eu sair. Que merda, primeiro bug. Acabou com o gameplay dos dois, a maca. Não, pior que ele conseguiu. Acabou de achar o bug da maca, deitou. O cara ficou. Ele tá doente mesmo, hein? Não Não, vê que time. Ele entrou na mesma hora que eu entrei, velho. Ele ficou o tempo todo tentando entrar, nada dele conseguir. Eu levantei da cama, eu soltei, larguei o. Como é que fala? Aquele negocinho que a gente segura, a maca, e fui lá pra entrar. Só, eu vou tentar entrar, né? Quando eu apertei pra entrar, o peixe entrou também junto. Que desgraça.
Poxa, seria massa se entrasse no mesmo servidor, né? Ele tivesse lá na maca ainda, diga aí. Deitado. Eu ia dar uma volta com ele, ia pegar lá e dar uma corridona e bater. Fazer logo um crime. Ajude seus Que streamers da hora, velho. compartilhando a live com seus grupos de amigos, se inscrevendo no canal com um prime e pelo Deixa eu ver se tá peixe. carregando. Ou se vai dar load infinito. Ela tá carregando. Olha, diga você, velho. A cada atualização, você sente que o Star Citizen muda, velho. Só por mim. Sim, isso aí é verdade. Você tem essa sensação, pô, mudou. Tipo, é o mesmo jogo, mas parece que, tipo... Pois é, parece que é outro novo que você tá jogando, o feeling velho. é diferente. É. O modo de voo, quando veio na 3.10... O modo de voo, pra mim, é uma crítica grande em atmosfera, mano. Não, então, mas isso aí tá sendo trabalhado, pô. Esse modo de voo que a gente tem hoje não é o modo final, não, hein? Sim, no espaço, pra mim, tá perfeito. No espaço pode continuar como tá ótimo. Agora, em atmosfera não, tá ruim também, velho. Não, em atmosfera tem muita mudança pra fazer, pô. Ainda. A atmosfera tá estranha. Principalmente da atmosfera, o que me incomoda é tu poder pegar uma 890i, colocar de bico no chão Sim. e sair. E ela fica ali, tipo, foda-se, tá ligado? Tipo, não, então. Parada. Então, mas não sei se tu jogava quando tinha o modo rover. Tu jogava? Sim. Então, quando tinha o modo rover, não ficava não. Botasse o bico, ela caía. Aí a galera chorou. Mas e isso aí foi só no removeram. começo. Tipo, foi uma semana nesse... Não, o modo rover removeram, pô. Eles disseram que... Então, é isso que eu tô falando. Esse modo rover, quando ele veio na mudança do voo, ele ficou por quê? Uma semana? Não, ficou um mês, eu acho, ou mais. Ele ficou bastante tempo. Agora a galera chorou, porque pra entrar ali em Lorville era bem difícil, né? Porque se tu baixasse o bico pra ver o hangar, a nave ia embora, caindo. Aí eles removeram, né? Mas eles disseram que vai voltar, eles só vão retrabalhar nele. É interessante, mas o meu problema é o seguinte. Vou dar o exemplo. A Eclipse. Ou Olha, sai pro menu, rapidão. Sair pro menu, não perdi meus itens não, hein? Talvez só quando você morrer, realmente. Tá, põe os itens e tenta se matar agora. Tenta se matar agora, que não tá na maca. Opa, peraí. @metro2013. Viu? Aí o que eu tava falando. A minha... Deixa eu só ver se aqui é aqui nesse servidor que tá o doente aqui. Lá, vai, pode falar aí. O sistema de voo atmosférico, pra mim, ele tinha que ser muito mais aerodinâmico. Porque tu ainda consegue sentir que a nave é muito nave na atmosfera, sabe? Tipo... Era isso que eu ia te perguntar. Você, no seu ver, você gosta dela voando na atmosfera como nave ou como avião? Cara, eu acho que se a atmosfera é pra implicar em alguma coisa... Me matei, hein? Me matei. Ó, minha roupa sumiu, hein? Eu vi. Interessante. Não sei se vai aparecer. Não, pode ter só o corpo. Pode ter só o corpo. Você chegou a Ei, Metro, isso é o PTU? É o PTU já, cara. Peraí, eu vou baixar, ó. Eu tô só terminando de arrumar aqui minha mala. Peraí. Beleza. O que foi? Links, o que foi? Você chegou a jogar o Dual Universe? Olha. Não, mas o Metro me falou que lá é tipo nave e o pessoal reclamava muito. Ei, nasci no hospital de avental. De roupão, ó, que loucura. Eu acho que teus itens vão estar num guarda-roupa, se eu não me engano. Em algum lugar aí dentro. Não, pô, acho que vai estar lá, não? A caixa? Eu lembro que ele tinha falado que teus itens vão estar em algum lugar contigo aí. Abre o inventário, vê se eles estão aí. É isso aqui. O negócio tá soro, eu acho, velho. Pera aí, deixa eu vir pra cá pra ver, né, o personagem melhor, né? O capacete eu tava com esse, né? Voltou, perdi não, tá aqui, ó, no meu inventário. Foi lá pra baixo só? Foi. Entendi. Opa, deixa eu ver. Ganhasse um roupão aí, ó. Tenta colocar ele no teu inventário, vê se vai. Esse roupão aí é menos 10 de defesa. Nossa, foi tu sair, eu já peguei um bug, velho. Eu acho que a caixa é isso no lugar. Olha, tem um pinguim, ó. Deram um pinguim pra gente, ó. Perdeu não. Onde é que bota esse pinguim na mão? Foi pique tá na cidade. Não é os picos que tu tem comprado? Eles finalmente deram um pinguim? Que deram. No meu inventário tem pão, eu nunca consigo spawnar ele no jogo. Eu tô de capacete já? Eu botei. Deram o pinguim agora. Não, eu tava sem capacete. Certeza? E cadê que eu não tô achando ele aqui mais?
pior que eu tô com 2 capacetes desse, Kelsey, do Halloween. Eu tô com esse desse ano e tô com o do ano passado. Ó. Eles são iguais, né? É, são iguais. Nice. Então eu vi o pessoal falando que um pode ser Droga. vendido. Será? Um vai poder ser vendido dentro do jogo. Eita, e o outro não. Olha aí, Pinguim. Deixa eu ver aqui a cama médica aqui. Deixa eu dar uma olhada. Vai mudar o tópico agora. Agora é o famoso palestra. Regeneration. Agora é a Primary palestra. Residence Facility. De quê? Por que palestra? Porque agora é o Tony se falando. Coitado. 3 horas dele falando. Não. Cadê? É o... Ah, galera da live. Vocês querem ver o... 1h45 do Tony se falando. Vocês querem ver lá o evento ou querem ver o gameplay aqui? Ali vai ser conteúdo bem técnico dele falando. É, apesar que ele vai mostrar o quanto, né? Isso, mas eu quero ver. Que parte é agora? O que vai falar agora? Ele vai falar do quanta, o Tonyzinho é o cara que faz a parada... É a cabeça por trás, tipo... Ele a ideia, o Tonyzinho fala como é que vai acontecer. O Chris Robert é a teoria, o Tonyzinho é a prática, vou dizer. Então, se o Tonyzinho vai falar, ele tem, tipo... O cara que sabe das coisas é ele. O Chris Roberts fala, eu quero que seja assim. O Tonyzinho fala, não, então pra fazer assim vai ter que ser isso, 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 e eu vou mostrar pra vocês. Pronto, esse aí eu vou querer ouvir, eu vou... prestar mais atenção. Já? Tá legal, hein? Que nada joga aí. O problema é que ele lê tudo, mano, o outro ele também lia. Ele e o arquiteto. Ele é o arquiteto lá da Matrix, pô, o Tonyzinho. Ele é quem mama geral. Caraca, onde é que tá a saída aqui desse trem? Eu nasci em cima do prédio, velho. Deixa pra entrar quando for coisa interessante. Ceiling, ó, vender item, como é que vai ser? Elevador, aqui eu acho. Não, sala. Elevador pra cá, no caso. Elevadores. Lê as placas, pô, lê as placas. Vagabundo! Eles querem até o final do ano tu poder vender item. Eu vou deixar o fone fechado aqui pra ouvir. Beleza, beleza. Pô, sai não. Vai bugar aí, é? Ainda foi barulhinho o preço do urso. Ai. Peguei o pinguim e fez... Mas tá parecendo muito mais rápido a interação no jogo. Tá muito boa o Kelts. KKKK. Não reclame. Ó, os caras tudo rindo aí no chat aí por causa do pinguim. Eu não vou jogar esse PT, eu vou esperar sair no live com hype e vou jogar daí, porque vai ser legal. Agora tu vai correr risco, tá ligado? Sim. Não, então, eu quero testar aqui logo as coisas, porque eu quero vir no PTU já, ou no live já quero estar pronto, né, pra live, né? Não ficar morrendo à toa, perder minhas coisas. Então eu gosto de testar PTU. Vou botar um pinguim ali. Deixa eu ver se vai dar pra botar direitinho. Vagabundo. Só falta chegar alguém e roubar o pinguim dele. Ó, ele tá falando ali que sobre a escalada que vai ser dita, que a ideia deles é poder vender nave, coisas que, tipo, igual na vida real, tu não vai lá e compra um Porsche, tu compra uma bicicleta, aí depois tu vende a bicicleta e compra uma moto, e depois vai pra um carrinho básico. Tem que, tipo, ir gankando, né, pra você ganhar essas coisas. Ah, o urso tá... Eita, caraca. Olha a inércia aí, ó. Dane-se o urso. Vamos atropelar um play aí logo. Fuck you, beer! Bora, quero pegar um play aqui, dar logo uma encaixada dele pra mandar ele pro hospital. Mato o bicho. Há um play ali, Cadê o player? Ali, isso, para ali, vai. Eu quero que pare na compra, vá. Vou dar uma porrada dele. Bora, acelera. Ah, vai. Putz, não deu não. Não deu pegar a velocidade não. Ah, muito perto. Deita aí, pai, vai. Ô, Metro, como é que mesmo pra eu baixar o PTU, hein?
Tem que ir no site, aplicar e depois no launcher vai... Ah, mudar a ponta pra pasta lá, né? Isso. Bora. Mas tem que pedir acesso ao PTU lá. O cara. Vamos. O cara deu uma porrada no cara assim. Fica aí no chão, peste. KKKKKKKK. Bora, olha, correu. Ele se ligou com ele. Vai daí, NPC. Vai. Bora. Vai. Eita. Nossa, velho. Você vai ver aí, tirei um fino nele, velho, agora. Eita. É porque a máquina é meio ruinzinha, velho, de manobrar. Uma outra vítima ali na escada. Vai, fica paradinho. Sai daí, NPC. Isso, vai. Vai. Nossa, eu dei uma porrada que eu caí aqui, velho, dentro do hospital. Será que eu matei ele? Deixa eu dar uma olhada lá. Olha o cara aqui, o presunto. Será que eles botaram a maca pra... Volta no tempo, KKK. Ou então será que eles botaram ele pra tá maca? Ali na live agora que... Eles não estão, tipo... Ainda não tá pronto o sistema de vender item combinado. Por exemplo, se tu pegar uma arma e botar um scoop, um silenciador e tal, na hora que tu for vender... Só individual, né? Ele tá falando que por enquanto isso tá difícil porque eles precisam tornar cada... Apesar de cada arma ser única, ele falou que vai ter umas coisas ali que tipo, vai dificultar isso. Morre, peste. O cara não morre não, velho. Joguei a maca em cima do cara ali. Tá lá ele. Oi. Ô, Keltz, me ajuda aqui só a fazer a cena do PTU? Oi? Pode ser? Me ajuda só a fazer. Vou cheirar aqui a tela. R mesmo, LUL. Não, é que eu não lembro mesmo. Tá. Eu lembro que eu tenho uma pasta aqui. Tá, tu vai ter que ir na pasta do Star Citizen e vai ter uma coisa chamada Live. Você vai ter que renomear ela pra PTU. Eu já tenho aqui. Vamos usar droga aqui, galera, agora. Comprei muita droga. Pode abrir a pasta do Star Citizen mesmo? Não, Star Citizen. Vai ter um live aí dentro. Isso. Alguém lembra a droga aí que ele fica... Se tu tipo, já tá atualizado o teu? Não. O PTU, o outro aqui, não sei, deixa eu ver. Tá, tu vai ter que abrir o launcher, aí vai ter uma setinha no launcher. E tu muda pra PTU. Não tem live. Mas eu acho que não tá atualizado aqui não, pô. Tá, mas ali do lado, ó, embaixo do logo do Star Citizen. Live. Não, em cima. Aí. PTU. Fechou. Clica aí. Só clica aí. Só clica aí. Não, só clica ali que ele vai atualizar. Não, eu vou só apagar isso aqui. Alguém lembra aí da live? Lugar pra ver o que acontece, LKK. Alguém lembra qual a seringa que deixa ele bicado com overdose? A verde? Carai, tu pagou com 15 mil. Não, pô, eu não vou saber não. Tem uma que dá overdose, ele fica andando feito um bêbado. Acho que não dá pra dizer isso na descrição não. Só diz pra que é. Vamos lá. @AGL Rico, pô. É PTU, pô. Tem 15 milhões ali disponível. Ei, Keltz, a internet aí. Deixa eu ver, calma aí. Vou ter que dar uma armadura pra equipar isso. Tá baixando a quanto? Cadê? 100. Acho que 100 não, 90 e pouco. A internet aqui é de 1 GB também. Você tá onde? No Brasil? Eu tô em Florianópolis. Ah, boa. Eu era de Fortaleza. Aqui é 100 de download e 400 de upload. Pago 159. Boa. Tá bem. Sim, muito 159 bom. Tá barato, né, velho? Sim, tá muito bom aqui. Tem uma mais barata ainda, que é da minha vizinha aqui também, que ela colocou, que é 129, 1 GB também. Pô, tô vendo o site de verdade, cadê as pernas? Ué, não é tomar um box não. Joga essa caixa no chão aí. Ixi, tô achando que achei mais um bug, hein? Que da hora, ele ganhou mesmo um roupão.
Boa, garoto. Ué. Ah, voltou pra mim. Ah, aqui, pô. Eu joguei ali no lugar de botar arma, eu acho. Ah, vamos descobrir agora como é que a gente se droga aqui agora. Caixa? Compra 20 de cada e só vai. É, então eu comprei um monte aqui. Agora pra equipar os Medpen, as seringas é meio ruimzinho, hein? Porque os slots ficam muito em cima um do outro. Mas tem que olhar direitinho pra ele não substituir. Ó, agora. Aí. Vamos ver agora. Mandei uma. Olha, o bicho já ficou quase 50% drogado, 65% drogado já ele. Quase que eu realmente pensei agora que vai ser punk esse negócio do inventário local, mano. Quando você comprar uma nave e um Quantum Drive, ele vai ficar lá. Quando você o quê? Comprei uma nave, aí fui lá e troquei o Quantum Drive dela. Sim, vai ficar lá. isso, sim. Aí tu vai ter que buscar lá quando quiser trocar. Exato, aí eu quero passar esse Quantum Drive pra outra nave. Isso, então, vai ser um maior rolê. Ele joga sem Vai obrigar o pessoal a viajar. Qual é a raça da mercante, hein? Banu. Quando você joga no chão, o jogo pergunta se você quer mesmo fazer isso ou simplesmente ele joga sem perguntar? Joga sem perguntar nada, ô Vitor. Mas eu acho que no futuro vai ter alguma consequência por sujar a cidade. Joga uma seringa aí. Aí, tem 4 já. Caixona. Não, queria não, tem 4 no chão ali. Ah, a seringa é nova, né? Eita, bicho desmaiou. Tô largado no chão, tá drogado ele, Carlos. Uma overdose aqui. Eita. A primeira tu já tinha ficado meio grog. Tinha subido 21%. Pô, não pode comprar ela não? Não. Exclusiva pra Alien Week ou em alguns lugares. Caraca, 107, velho. 107 mas ela provavelmente vai subir de overdose. preço a próxima vez. Porque a grande chance da próxima vez que ela sair, ela já ser lançada. Tenso. E qual foram as naves que saíram? A 400i vai sair agora, já tá no PTU e vai sair Olha no live no chão, 15. Aí vai vir uma nova que é a... Eu esqueci o nome. É Vamos de uma por uma. Qual é a raça da... Olha o cara, aqui é o cara. É Envil, Banu e Origin. A Origin é a 400i, que é uma Dilation, uma lancha. É que tá no gameplay, que passou lá no começo. Eu já sabia que ia sair, mas não tinha nada sobre ela. Aí tem a Banu, que não saiu ainda, mas é uma nave que, tipo, desde 2013 ela tá sendo Banu vendida. Defender? Não, Merchantman. Sim, a mercante. É isso, Vitor. Aí, caraca, velho. Tá largado aqui o cara, Cats. Já era, acabou. O bêbado aí, ó. Domingo de manhã. Ai, que resenha. Mas eu prometi, eu disse que a primeira coisa que eu ia fazer era me drogar no jogo. Aí a Merchantman, que desde 2013 não tinha muita informação concreta sobre ela, cada foto dela que o site disponibilizava era um conceito diferente. E agora eles botaram na direção certa e falaram, vai ser isso, mostraram o que vai ser, mostraram foto dela, como vai funcionar as coisas. Que foi muito bom, porque tirou muita dúvida minha. Sim, eu achei, fiquei muito feliz com o resultado, porque vai ter docagem, vai ter veículo, carga para veículo, vai ter carga para uma nave. Só faltou uma Medbay agora. Cara. Aí virou a Carrack 2.0. Caraca, se ela tivesse um Medbay, seria muito da hora. Tá doido. Cara, mas aí que tá, se os Banus vivem nela e tudo, faz sentido ter algum Medbay. Aí vamos ver como é que vai ser. Eles não falaram, né? Mas se tiver, vai ser foda, mano. Ah, se tiver... Eu já não queria ficar com ela, né? Assim, antes, né? Mas agora, depois de ver ela, acho que ficou da hora, hein? Sim. Nossa, se ela tiver um Medbay, ela vai ser muito independente, mano. Raj,
Eu acho que vai ser possível sim levar, Raj, componentes no cargo. Agora é aquele negócio, se perder a nave, perdeu o componente também, foi triste. Então vai ser um custo alto você levar componentes na nave, eu acho. Ei, pra jogar o PTU tem que ser subscribe, é? Ou concierge. Ou subscribe ou concierge. Por que? Tu recebeu erro? Mas eu tá dando erro. Mas eu tu tô tá como como subscriber. Tem que ir no site e mover tua ativar conta. a chave. Ativar a chave lá. Vai lá no site, settings, aí tem lá Public Test Universe. Isso, aí tu clica lá, copy. Aí vai chegar um e-mail com tua login. Mas nem precisa, pô. É só clicar em copy e no launch mesmo e fazer lá o download. Falo pra transportar as coisas para outro lugar. Agora, e a outra nave que saiu foi uma nave para levar nave. Tipo, ela é só uma plataforma para te levar 3 naves pequenas e 2 tanques. Acredito que sim. E ela vai ter módulo de carga também. Acredito que sim, Raj. Mas ela não é pequena não, ela é bem grande. Mas ela, tipo, é só uma tábua reta pra, tipo, usar coisa em cima. Se tiver promoção, Catálogo, seja bem-vindo, mano. Como é que você tá? Se tiver promoção, é no final do evento. Sistema solar, só que as minhas Fighter não tem combustível de Quantum. Aí tu leva Eles com ela. estão falando da Rússia. Account, né? Settings. Aonde? Isso, aí ali do lado vai ter... Não tô vendo. Ah, tá aqui, na minha cara. Não, pô, tô falando da você. Só copy account, né? Hoje, 8 horas. Pronto. Agora só falta uma coisa pra esse Citizencon pra mim tá feita. Esquadrão 42. Vamos fazer o teste? Vou pensou fazer. o Chris Roberts no final chegar e falar, e como surpresa, Vou fazer o teste, Vitor. Um alpha de gameplay de Esquadrão 42. Caralho. Eita, aí. Acabou. Aí a galera. Aí seria bom. Aí a galera ia. Aí a galera ia ter orgasmo. O Esquadrão 42 é muito mais fácil deles fazer. Porque é mais lógica, não precisa de um back-end complicado. Na verdade, nem precisa, né? Não tem nada de local, tudo offline. Ó, o Vitor ali, ele deu ideia. Será que tu sair do jogo e voltar? Será que vai nascer na cama do hospital? Já que eu tô drogado. Beleza, Raj. Não, porque ainda não tem a persistência do personagem. Vamos fazer um teste agora. Essa aí tô entrando, vamos ver. O que vai dar? Eu acho esse reloginho aqui, eles vão. É do jogo ou vai ser vendido? É real mesmo? Ainda não consegui perceber. Que relógio? Esse Tales of Star City. Não tô ligado. Vou mostrar aqui. Mandar aí no. Acho que agora vai dar load infinito, hein? Vamos ver. Demora a chegar o e-mail do PTU? Ah, não, foi. Não precisa e-mail não, pô. Só clicar lá no copy e Nossa, pronto. eu perdi uma coisa que o Tony tava falando ali de carga física. Pera aí, deixa eu ouvir rapidão. Vê aí, ouve. Não precisa não, moça. Esperar e-mail não, Não, é pô. porque ele aqui, ó. Please visit your account settings. Não, não precisa não. Só entrar agora no jogo, você já baixou já. Não, mas não tá entrando, filhote. Eu tô dizendo que tá dando tela Metro, olha ali na live, ele tá mostrando sobre carregar as naves com carga física. Mas tá mostrando mesmo ou tá falando só? Ele falando e falando como é que vai ser. Acaba hoje ainda a Citizencon. Acaba hoje, Catálogo, de 8 horas. Tu vai poder contratar NPCs pra carregar tua nave. Droga, eu vou apertar errado. Ponto de mídia aqui. Ele tá falando. Vai passando aí que ele tá falando pra gente. Já vou traduzindo aí. Beleza, eu tô carregando o jogo aqui de novo. Vou fazer esse teste pra ver se eu vou nascer na cama do hospital, na cama do apartamento, se eu vou estar drogado ainda ou não. Acaba de 8 horas, catálogo. Pelo menos a previsão, de 8 horas. Eu tô testando aqui a 3.15 o PTU. Deixa eu montar aqui rapidão. O PTU. Testando as drogas do jogo aqui.
20 horas eu vou estar assistindo o jogo do Fortaleza. Ele voltou normal, o Vitor. Ele volta normal, tá? Quando você sai do jogo e volta. Ele não volta drogado, não. Será que se tiver promo, vai até amanhã? Ajude seus trilhos. Sim, Catalo, passa uns dias se tiver promoção, mano. De amigos, se inscrevendo no canal com um Prime e pelo PX. Achou? Na gaveta. Eu bosta. Tá dando pra comprar o game no cartão nacional. Eu acho que sim, pelo Mercado Pago, o catálogo. Criou a conta lá com o meu código? Ele não tá colocando na gaveta ainda. Eu criei com o do mas eu já fui aqui nesse copy, mas ele não tá deixando eu entrar, tá dando uma mensagem vermelha aqui. Not able to authenticate on PTU platform. Será que foi aquele esquema lá, ou moça, que por acaso deu algum bug na conta, velho? E tu acha que... Lembra? Moça? Oi. Lembra? Será que não é aquele bug, não? Não, moça. Tá. Qual bug? Que tu ficou com o subscribe o tempo todo aí, que falou que já fazia tempo e tava ativado ainda. Será que não é isso, não? Será que é? Eu tô achando que é, velho. Tô achando que tá bugado lá a tua conta. Tá contando como se tivesse com sub, mas tu não tá. Beleza, Catalô. You will receive some messages today with restriction chat. Rapaz, eu também pensei rapidamente sobre isso. Pode ser, eu tô achando que é isso. E se eu erase account from PTU e colocar novamente, dá certo, será? Tenta, apaga e tenta... Será que mais um ele cai? Será que mais uma sem ligada ele cai? Continua dando essa mensagem. Então acho que tava bugado mesmo lá e tem que pegar o sub. Ter na loja pra mim é o que importa. Mas tem alguma coisa demais pra gente curtir aí no PTU mesmo hoje? Oi. Tem só a nave nova, se quiser testar. Eu acho que ela vai estar. O cara olha, deu bicada. Mas já tá livre aí? Já tá liberado? Então, eu não peguei ela ainda, eu vou pegar segunda-feira. Eu não vi ninguém. Ainda não vi ninguém com ela, não. Olha o cara bêbado. Tomou uma overdose aqui de... era isso que eu queria fazer. Eu prometi que a primeira coisa que eu ia fazer era ficar drogado no jogo. Vou ver se eu assino aqui mais um mês, peraí. O pior problema é que pra mim aparece subscribed, mano. Como é que eu vou reassinar uma coisa que eu não consigo assinar? Pior que é mesmo, não é verdade. Entendeu? Sei lá, dá um logout no launch aí. Reinicia o PC. E tenta novamente. Tô largado. Cara, é muito engraçado, velho. Ele tá mostrando containers ali na live. Parou. Tá? Já
Mas tá bem bom, Metal. Seu guarda, eu não sou vagabundo. Será que dá de atirar assim? Dá. Agora vai ficar bem estável, tá ligado? A mira. Não vai ter estabilidade nenhuma, né? Tu vai ficar andando pra lá e andando pra cá. Muda pra primeira pessoa, deixa eu ver como é que fica. Vamos descer a escada, se ele não cair com a cara no chão. Oi? Consegue correr. Não, consegue não, Vitor. Por isso tá aí a dificuldade do Star Citizen, é que quando você estiver num conflito, se tu levar um dano que tu não consegue mais ter estabilidade na mira, tu vai ter que usar uma droga pra dar estabilidade. E se tu levar outro dano, tu vai usar outro pra conseguir manter o combate e correndo o risco de tu ter uma overdose, velho. Tomou overdose, ferrou. Acabou pra tu. Então tu vai aí que tá, você vai ter que saber administrar bem esse tipo de droga. Public Test Universe não está ativo, entrando no site. E aí, mano? Seja bem-vindo aí, Moi Ulisses. Tá liberado pra quem é concierge ou subscribe, o Ulisses. Você pode assinar lá um mês subscribe, você vai ter acesso a PTU ao Wave 1. Olha o cara olhando. Tem que pagar $1000. Pra ser concierge. Mas pra ser sub não. $10. O cara... Ou 10. Isso, ou 10. Isso é muito engraçado, velho. Ai. Tá vendo? Ainda sou subscribe, mano. Que merda. Pegou, né? Pegou agora, moça? Não, pegou não. Ué, que doideira, velho. Deve estar com algum bug na tua conta. Acho que vai ter que mandar um e-mail pra eles pro suporte. O cara deve estar pensando, carai, uma Hello Kitty drogada. Você não consegue ficar parado. Consegue sim. Agora, assim, parado feito ele tá, não. Você fica meio que mexendo o corpo como ele tá aí no metrô. Deixa eu ver qual é o nível que eu tô. Vou usar mais um daqui a pouco. Agora não, né? Daqui a pouco eu uso outra. O bicho já tá quase caindo aqui. Cara, demora, hein? Não vou usar agora não, pô. Oi. Eita, vai. Oi. Eita. Pera aí, mano. Mata a parede não, filho da mãe. Ai, oi. Ai, que zoeira. Pera aí, mano, dá licença aí, dá licença. Deixa eu sair, filho da mãe. Mano, isso é muito engraçado, velho. Oi? Vai pra frente, viado. Eita, é a escada. Mano, isso tá muito grande. Ô, Meta, teu personagem parece um zumbi, mano. É a cabeça, pro lado pro outro, a cabeça. O teu personagem parece um zumbi. Oi? Assim. Olha a parede, fresco, vai pra lá. É. Caraca, esse foi velho, hein? Brains, velho, lá do miolo.
YOLO. Oi? Imagina tu ver um maluco andando assim com roupa toda de terror num planeta. Sim. Oi? É engraçado, tem hora que ele vai pra trás sozinho, tá ligado? Do nada ele vai pra trás e foda-se bêbado. Imagina, tu tá numa caverna fazendo uma missão de FPS e vem um maluco andando assim com aquele capacete de terror, de alien mutilado, então, sem tá roupa. Doido? Dá até um susto na hora. É o chupacu. Eu já volto. Beleza. Tá muito alegre, pô, o cara. Deixa eu ver quantos por cento tá. É, 75. Se eu usar mais um, eu caio. Não vou usar agora não. Ó, e chegou um e-mail agora aqui pra mim, ó. Está o PTU Citizencon. Chegou, mano. E agora, Beto? Não, tenta entrar pra ver. Chegou um e-mail agora, acabou de chegar. Não, tenta entrar pra ver. Pra mim, cara, eu nem mexo nada no e-mail. Eu só vou. Clico na chave. Ah, entrou. Entrou? Pronto. Bota aí pra nascer em New Beverage. A mamata não acabou. Caraca, o cara tá procurando o que aqui? Quer entrar na... A mamata acabou, tá ok? Caraca, velho, ele não dá pra pegar nave não, bicado dá? Ah tá, é delay pra mim. Não dá pra pegar nave, Memé, como é que eu faço pra encontrar você? Tem que me adicionar aí no menu, moça. Memé. Tu escutou, viado? Eu vi, viado. Você é um pederastinha, hein? Caraca, velho, até na tela do PC, ele, onde chama a nave aqui, ele fica cambaleando, olhando. Até pra clicar é ruim, ó, no negócio, ó. Pra chamar a nave. Pronto, agora vai ser bom que o Moça tá aí, vai dar pra testar algumas coisas aqui logo. Matar logo ele aqui logo. Depois To mexer ele. unlock your friends list, select a primary residence in the burst. Bota em New Beverage, viu? Ok, Pra nascer. sir. É algo mais que o senhor deseja? Eu vou sair pro menu pra gente entrar junto. Pois vem, bebê, vem. Deixa eu só tomar uma sinigada aqui de novo, quero ver. Como assim? Mas o quê? Você vai pilotar assim. Vai perder a carteira de piloto. Eita, caraca. À frente, fresco. Vou lá, ô Vitor, que é isso, pô? Entra no elevador, ele entrou não. Ele ficou pra trás, ó. Eu fui pra frente, ele foi pra trás, fresco. Foi pro menu pra entrar com moça. Então, é muito engraçado moça ficar bêbado do jogo. Com certeza, baby. Na vida real, né, não, mas no jogo é engraçado, velho. Não consegui nem entrar no elevador, kkkk. Fazer uma baguncinha, vamos. Pior que não, velho. Eu fui entrar no elevador e ele voltou pra trás. Engraçado. É muito engraçado. Ó, esse jogo, velho, diga tu, velho. Valeu cada investimento, cada centavo. Cada investimento não, cada centavo. É isso que eu falo pra galera, é isso que eu falo pra galera. E a galera não curte o game, né? A galera não curte, só quer reclamar. Me adicionou, moça? Peraí. Não, já vi que ele esqueceu. Peraí, fazendo aquela baguncinha na...
Peraí, deixa eu tô abrindo aqui minha live também. Vitor Gil, obrigado por seguir o canal. Valeu, Vitor, pelo follow, mano. Tamo junto aí. Obrigadão mesmo. Peraí, eu tenho que te adicionar como? Desculpa, bicho. No menu, vai ali em ADD Friends. Não tá aparecendo pra mim não, mano. Olha a minha live aí, ó. Ah, não, tô ligado. Deixa eu ver se chega pra tu. Tá, vai. Ele mostrou uma mensagem ali, eu acho que entrou. To unlock friendlies, alguma coisa, não foi? Pois, select a primary resident. Deixa eu ver aqui. Adriano. Peraí, Adriano mostra, não é isso? Mensal. Isso, bebê. Vê aí se chega pra tu algum convite no menu. Subscribe, no caso, é mensal se você quiser, Ulisses. Você paga por mês. Aí se você quiser fazer um plano anual, também pode ser, entendeu? Mas aí eu não recomendo não. A não ser que você tenha dinheiro sobrando, velho. Assim vai fazer falta pra você. Então se você quiser apoiar o projeto, assim também. Aí tem dessa forma, entendeu? Aí você tem algumas vantagens. Você ganha alguns flares, né? Que chama aqui no jogo. Tipo, às vezes é arma, às vezes é um capacete, às vezes é uma armadura. E naves. Algumas naves pra você testar. Nada, moça. Chegou não o convite, não? Não, chegou não. Fala o seguinte, entra aí no Microtech, em New Beverage. E depois tu sai pro menu, que eu acho que vai dar pra ver. Acho que tem que entrar primeiro pra desbloquear os amigos aí. Foi isso que eu entendi, que tem assim... To unlocked friendly, alguma coisa assim. Eu acho que é isso mesmo. Tem que entrar primeiro na parada aqui, no rolê. Mas não tá deixando nem eu... Peraí, ó. Não tá deixando nem eu escolher. Então, tu vai ali em Persistent Universe, aí vai ter Instant System, aí você seleciona. Não tá aparecendo, ó, pra mim os universos, ó. Cadê? Eu já tô em Persistent Universe, não tá aparecendo nada, ó. Transmite aí tua tela pra dar uma olhada. Tá, senhor. Um minuto, senhor. Opa, caralho, tô perdido aqui, hein. Olha aí, ó. Tá transmitindo já? Tô. Ué, eu não tô vendo. Ah, peraí. O delay da minha live tá alto, bicho. Por quê? Cadê? Bota aí, Select System. Não aparece, ó. Já apertei, ó. Não aparece. Estranho, volta ali. Eu vou sair e entrar. Ó. Já fiz isso aqui, ó. Deixa eu... Pronto. Ó, tá vendo? Deixa eu entrar e sair do game. Isso, faz um teste. Pô, minha live tá... Boa, bicho. Eu boto 2 segundos e a live mesmo assim ainda ela... Ah, não adianta não. Isso aí... E aí, banhão? Não adianta não, moça. Eu boto em 1 segundo, boto 0 e nada, velho. Ele dá um delay ainda. Tem que ir lá no site lá, né? Ativar aquele negócio de baixa latência, né? Parece, pra diminuir o tempo de atraso. E aí, banhetinha? Olha o moça aqui, banhão. Pera aí, galera. Já espera só o moça conseguir entrar aí pra entrar junto. De novo aquela mensagem do cão. Qual? Caralho. Aí na minha tela. Pera aí. Deixa eu de novo. Chato, viu? Deixa eu tentar aqui, mano. Deixa eu fechar aqui. É chato, mano. Agora eu acho melhor tu mandar um e-mail pra eles de suporte, hein? Não, vou mandar. Avisa que... Eu só não vou mandar agora. Não, hoje não adianta também não. Aí, agora entrou. Merda. Então. Mas é bom depois tu mandar dizer pode ser que lá dentro seja um chabu também pra entrar. Pode ser a quantidade de pessoas também que tá entrando, acessando ao mesmo tempo agora. E aí, banhão? Belezinha, cara? Como é que tá?
Tudo bom? Esperando um mocinha aqui entrar no game. Ô moça, tu carregou o normal, não foi o PTU não, hein? Ah, macho, isso daqui pariu, eu tô sabendo jogar hoje aqui, viu? Pera aí. Por isso que entrou, pô, rápido. Pois é. Eu tava feliz já. Ô Raj, tá no Tonezinho ainda, Raj? Ou já mudou já a tela lá do evento? Tá. Fecha o launch e abre de novo, pô. Fecha geral o launch. Vai dar um apagado novo ali. Apaga de novo a chave e ativa de novo. Tá na falação ainda. Ah, beleza. Files. Caso mudar lá e eu não ver, for algo interessante, me avisa, por favor. Só a história da carochinha. Beleza. Do Robertinho entrar eu aviso. Belezinha, belezinha. Tenta abrir primeiro o jogo, moço, pra depois tu abrir a live, pô. Melhor. Ah, sim. Ele tá dando o quê? Que mensagem é essa aí? Você não está habilitado a autenticar o PTU, né? A plataforma PTU. Sua conta PTU não existe. Please visite a conta e vai em settings, copie e recopie your account. Mano, ele manda fazer aquele processo lá que eu já fiz. Acabei de fazer. Ó, que nesse instante deu certo, ó. Erase. Esperar um pouco. Dá uma atualizada aí. Da outra vez chegou esse e-mail aqui, ó. Sim, ele passa ali um link pra você acessar e uma senha, tá ligado? Ah, deve ser isso aqui, ó. Às vezes você bota, dá certo também essa senha aí, mas eu geralmente, pronto, agora mesmo eu não precisei fazer isso não, só apliquei lá a chave e... Pode ser porque eu jogo sempre toda a PTU, pode ser que já fique meio que registrado a minha frequência nos acessos. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é... Ah, é com e-mail. Ah, sim. Deixa eu ver se ele manda essa mensagem aí de novo. Ih, rapaz, até deu um erro aqui também. Deixa eu fechar o jogo e abrir aqui. Vamos ver se vai dar esse erro pra mim também. Não, pra mim foi aqui. Isso aqui vai dar certo aqui. Saúde. Oh, foi burro também. Era pra ter pelo menos entrado nessa credencial aqui que ele falou. Metro, isso aqui, ó. Isso aqui é um relógio de verdade, vai ser vendido, é?
Isso é uma coisa que eu já mandei pra tu, pô. Isso não é um relógio, não. Isso aí é um Tob Eye Track. Ele vai rastrear. Ele rastreia o movimento da tua cabeça, entendeu? Precisar olhar pra lateral na nave. Pra tu não precisar ficar olhando. Segurando o Z pra olhar pra lateral. Vou comprar isso aqui, hein? É 100 e poucos euros aí, eu acho. Pronto. Boa. Hã? É 100 e poucos euros. Só que aí é um sorteio que vai ter, tá ligado? Aí. 4 itens vai ter sorteio aí. Vê se eles enrolam pra gente. Doa. Ei, outra coisa que eu vi talvez, também... talvez no futuro eu até pegue um aí, que eu já ia falar até contigo depois. Talvez tu... Não, vamos sim, vamos conversar sobre isso aí. Ei, deixa eu te falar, outra coisa que eu vi também. Vai dar pra baixar um app pra poder controlar algumas coisas da nave pelo app, é? Já dá isso, é? Não, então... esse aplicativo que tava mostrando é um que você consegue... controlar online, estando dentro do jogo, né? Agora parece que vai ter um que você vai ter um off, tá ligado? Que vai controlar pelo celular alguma coisa da nave, tipo o descarregamento, o carregamento da nave. Ou então aquelas funções do painel, né? Tipo, tu quer carregar uma nave, é pra tu não ter que entrar no jogo e esperar 2 horas carregar a nave. Aí parece que você vai poder acionar isso e sua nave vai ficar sendo carregada, algo assim. Só que esse que tava mostrando, não. Esse que tava mostrando já existe, já é o Game Glass, tá ligado? Tu consegue ligar a nave, desligar a nave, mudar, gerenciar a energia da arma, descer trem de pouso, acionar o Quantum Drive, emotes. Como é o nome desse app, porra? Game Glass. Game Glass. Isso, aí você tem que baixar o aplicativo no PC, que é pra ele se comunicar com o celular, tá ligado? Tipo um hostzinho. Esse aqui, Game Glass? É isso. É isso aí mesmo, acho. Isso aí mesmo. Mas que da hora, e eu vi assim... Você pode botar no tablet, tá ligado? Agora ele era grátis, velho. Eu não sei se vai estar... Porra! Não sei se eles botaram aí pra ficar pago. E eu tenho um Xiaomizão aqui grandão, mas de bobeira. Eu ia até usar ele, velho. Pronto, aí tem assinatura mensal, 3 euros, né? 3 dólares no caso ali, 59 centavos. 12 meses é o que ali? Aí você pega um desconto, né? Se assinar anual, dá 2 dólares e 87 por mês, se você assinar o plano anual. Pô, como é? Eu acho que o servidor caiu, moça, do PTU. Bem, tô achando, viu? Eu não tô conseguindo entrar mais, não. Eu tô entrando no menu do jogo, mas ele... Deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu ver se eu consigo ver aqui se caiu mesmo ou não. Ô, Metro, bota isso aqui na fita pra gente ver, viu? O negocinho pra acompanhar o lance da nossa cabeça, viu? Que a gente desenrola aí. Beleza. Tem sempre gente indo pro Brasil, aí eu mando pra alguém pro Brasil e peço pra te mandar. Então eu tento mandar daqui mesmo. Tá, depois a gente vê. E 120 euros aqui é 2 mil reais. Aliás, ele não é 120, ele é mais um pouco. Acho que ele, se tu bota aí. É Tob AE5. Pra ver o valor dele que ele tá. Ele deve estar uns quase 200 dólares, eu acho, estranho. Ou, quase dólar, não, quase 150 euros, eu acho. Pô, mas que da hora, velho. Tá entrando no game de novo. Vamos ver se vai. Eita, o bichinho é caro, viu? Quanto? Deixa eu ver aqui. Mas esse site aqui eu não sei. Mas ele é daí, da Europa, ele. Então deve ter subido o preço, ele. Ele era mais barato. Quando eu mandei pra tu, agora tu não olhou eu te mandei até no Discord aí. Eu disse, mas dá uma olhadinha nisso aí. Vê se tu acha aí o valor desse negócio por aí. Em alguma loja aí. 229 dólares na Amazon. Então. Mas ele é vendido na Europa, cara. Eu acho que na Europa aí deve achar mais barato. E na loja oficial. Na Amazon não, na loja oficial dele mesmo, da Tob. Aqui na volta, hein? Eu lembro que... Inclusive o site que eu te mandei foi justamente aí da Europa. Foi o site dele mesmo. Ver aqui. Agora eu não sei se tu acha nas conversas, que ele deve estar lá em cima, faz mais de mês já. Eu acho que caiu o servidor, hein? Acho que caiu o servidor.
Vamos deixar com a abobrinha aqui do Chris Roberts e do pessoal lá do desenvolvedor. Vai jogar no normal, não? Não, porque eu tô transmitindo a live, pô, do evento. Ei, mas como é que eu faço pra transmitir a tua live, hein? Ué, porque eu tô transmitindo a minha live, pô. Transmito direto deles. Como é que Melhor, faz não? pra transmitir direto? Ok. É que a tua é como se eu tivesse gankando a tua, saca? Aqui. Ué, mas será que pode, velho? Pode sim. Opa, galera, desculpa, sou um garoto doente, hein? É só que eu abrir a minha live e tá cheia, né? Mas a qualidade deles é melhor, moça. Eu transmito em 720p, eles é 1080p, entendeu? Fala pra ele escrever. Mas eu vou olhar, Metro. Isso aqui certeza na Black Friday. Acho que tipo. Oh, vamos. Oh, ei, mano, caralho. Ah, tá aqui o Toby, ó. É melhor que eu tentar comprar em dólar, viu? Será? Aqui achei o site dele. Então aumentou, então. É melhor. Mas Black Friday. Fica tranquilo. Ô, Raj. Mas é melhor ele transmitir direto do site dos caras, velho. Tá com 1080p. Eu tô transmitindo em 720. It depends upon the severity, right? Which is if you do jaywalking, well then sure someone is not going to find it that difficult to Cadê meus comentaristas aqui, hein? Tudo vagabundo, mano. Fugiram. Cadê o Lynx? Cadê o Spay? O Spay saiu? Eu nem vi. Sure that I actually want you in our organization which adheres to all the laws of the nearby area and everything of that sort. That element of being able to pick your side and do what you want to do in the game is something that, you know, because of that we want to allow in pretty much every piece of going forward. It needs to be ingrained in the game with everything else. The only reason we haven't, you know, traditionally supported is the tech. Meus tradutores dormiram. Specific pieces of the tech, right? Which is the reputation system certainly plays a role. The lack of a reputation-based hostility system. We're still using the old faction system. For Xenothreat, that was o Spay mandou mensagem que eu nem vi agora. Eu vi agora aqui, ó. Ele foi cochilar que ele tá com muito sono. Vai pra Blacklist, eu vou botar com ele. Vai pra Blacklist. Vagabundo. It was going to bother me to put out a second one that had the exact same limitations as the first, and so despite the fact that it was going to be an unattractive hack to fix it, Kelts deve estar assistindo a live aí, mutado. It completely changed the experience, and so it is, you know, what I always refer to as it's duct tape. We'll get some value out of it as soon and as quickly as we can, you know, convert the hostility system over to the, you know, the proper reputational version. We'll do that, but in general. Cadê o Lynx? Lynx tá mutado também? Lynx. And once we have that reputation Lynx tá mutado também. version in, like we will update Ninetales to handle that, and it will play better as a result. Yeah, that's actually another point that I wanted to touch on a little bit, which is so we did Xenothreat and we released it, and then we basically brought it back and, you know, did some relatively mild alterations. We changed how two middle phases basically transitioned automatically between them as opposed to being distinct, so that we could have the whole salvage process. Agora eu tô preocupado. Ô, Metro, vamos dar uma olhada aqui nas naves. During the later part. On Ninetales, we basically released it, and you've already identified a number of shortcomings with it that you want to address, not just for 315, but even beyond that. And this is something. So I want to get to that in a second, but this is something that we're going to continue to do with a lot of these dynamic events. They're intended not as one-shot missions. You play them for, you know, Eles estão falando do Ninetales, na verdade, de toda a parte de reputação, de como que eles vão lidar com isso. Vai ficar normal, igual alguns outros jogos, de acordo com você ter uma boa reputação com uma facção, vai ter outra facção que não vai gostar de você, vão agir de forma diferente. E o interessante que eles falaram é que, tipo, se você estiver fazendo uma missão específica
Tipo, você mesmo não tendo a reputação correta, você só tendo o token daquela missão em andamento no seu inventário de missões, eles vão mudar o comportamento contra você. Por exemplo, Ninetales, você não tem nenhuma reputação com a Ninetales, mas você resolveu aceitar aquela missão de ajudar o Ninetales a tomar a estação. Só pelo fato de você ter essa missão em andamento, tá fazendo ela, as naves, né, da Ninetales vão não vão te atacar, vão agir como se fosse um aliado. Da mesma forma que tem uma reputação grande. And so you really get both of these blended together. But back to Ninetales, so on 3.15, we're going to tweak a couple of the Eles estão falando que vão mudar outras coisas do Ninetales, outra versão na 15. Probably the most impactful one and the one that I've seen the most people talking about. There is a portion of Ninetales on the lawful side where you can deliver medical supplies to the blockaded station for a bit of an extra reward. They will pay you a little bit more if you have a certain mission, and also their inventory is just very rapidly depleting, so you can pretty much always sell there, and you will be selling at the best price that they can offer. The problem that occurs there is that everybody buys all of the medical supplies out there. And while that's really cool on a realism statement, ansioso por aquele gameplay nos assentamentos. That means that a lot of people can't participate in that part of the mission, and that's problematic, particularly at this point where we want to be testing how those play. We really want people engaging in that part of things. Those of you who were part of the first wave of Ivacati when we first tested this way back might actually remember that we originally had shop modifiers on the places that were selling medical supplies to make it so that they had a higher inventory that refreshed fairly frequently so that everyone could kind of engage in that. We were asked to remove those so that we could emphasize the derelicts, which are around the station that you can take medical supplies off of, because basically the derelicts made it so that there was another way to get those medical supplies, but they didn't. It took so much more time that there was really no reason to do that if you could do the trading. It actually goes back to what you were talking about earlier, which is I can buy them instantaneously from the shop and there's no loading time, and then I can move them over here and I can instantly unload them. If I had to physically pull them off, you could more easily balance these things. Whereas right now, ele tá falando do Ninetales, que tem uma parte da missão lá que você tem que entregar os medical supplies, certo? Ele falou que nas outras versões eles aumentaram a quantidade de medical supply nas lojas e tal para as pessoas participarem. Agora não, eles vão colocar tipo umas naves destruídas em volta para você pegar lá. Os inventários das lojas não vão estar com inventários grandes, então não vai adiantar muito você comprar, você não vai conseguir comprar. Você vai ter que ir pegar nessas derelict que vão ficar voando, flutuando. Put those shop modifiers back in. We've seen how people play the derelicts. There's plenty of them in Xenothreat. We want to see the trading, frankly. Você assistiu a parte de trading lá, da parte do... Another relatively small change that is probably going to be coming in. We are seeing that many aquela parte te importa muito. Você é o cara da RUF aí. Thing that we were doing with making it into a PvP mission for the purposes of performance gets lost. Então, eles estão colocando o inventário físico de uma forma mais realista, por assim dizer. De acordo com a quantidade de itens e a estrutura de logística que tiver nos lugares, vai beneficiar ou dificultar certas naves. Então, por exemplo, não vai dar mais para você descer, sei lá, uma Rui, uma Cat naquela, sei lá, na fazendinha da família não sei quem e encher a nave inteira, tá ligado? Eles já não têm um inventário suficiente, mas depois vai ficar mais difícil ainda, porque você vai precisar de logística para carregar aquela nave. Então, não vai valer a pena. Você vai ter que carregar manualmente, caixa por caixa, porque eles não têm estrutura logística nenhuma.
Caraca, até mesmo. Você vai levar tipo, horas. E eles ainda não têm um inventário completo para encher uma nave dessa. Se você comprar um inventário completo deles, você vai acabar pagando mais caro, porque eles são fim de linha. Vai ficar igualzinho no mundo real. Por exemplo, você não pega, sei lá, um navio de container desse gigantesco e vem carregar ele na lojinha da esquina, tá ligado? E acha que vai comprar ele. Então, eles vão fazer uma cadeia de distribuição assim. Vão ter grandes portos que vão comprar muito dos outros players e vão ter estoques enormes lá e estrutura logística. Então vai ter NPC para contratar, vai ter guindaste, raio trator e tal nesses portos para, por exemplo, carregar uma hull dessas com 10 mil de carga. Então, e lá você vai comprar os itens mais baratos. É igual normalmente hoje em dia na vida real. Você compra como se fosse no distribuidor, tipo, mundial lá. E aí você consegue pegar e encher um navio gigante e transferir de um lado para o outro. Então você só vai comprar e vender com as naves grandes de lugares que tenham não só a quantidade de itens para vender, mas que tenham a estrutura logística para carregar aquela nave. Sim. Então, nada impede que você pare uma nave gigantesca na lojinha da esquina e compre o estoque da lojinha da esquina inteira. Só que você vai ter que carregar manualmente, eles não tem como carregar isso para você, entendeu? Entendi. Então vai dar muito mais trabalho e não vai valer o prejuízo. Aí vai ser muito mais barato para quem tem naves gigantes ir para alugar, compra e venda itens em quantidades para aquele padrão de nave. E desses centros de distribuições vão ser vendidos itens para a pessoa com, tipo, caminhoneiro da vida pegar e levar para centros menores e esses centros menores distribuir para os locais menores ainda. Então você vai poder ir comprando de um, vendendo para o outro, comprando de um, vendendo para o outro, igual a gente faz no mundo real. Sim. Assim como, por exemplo, naquele porto que vende para você toneladas de um certo item para você encher uma hull, ele não vai vender uma caixinha, entendeu? Por aquele preço. Então o cara não vai poder encostar ali com uma Cutlass e comprar os mesmos itens que você pelo mesmo preço. Você vai comprar mais barato porque você vai comprar uma carga enorme. Então, eles não vão vender uma caixinha. Eles só vão vender tipo um container, sacou? Aquela caixa grande. Sim. Então você vai precisar de uma nave capaz de carregar aquelas caixas grandes para poder mover de um lado para o outro. E aí a galera com nave menor vai parar em portos menores, lojinhas e tal, para poder comprar para as naves deles. Aí, Metro, consegui até logar no PTU. Já acabei de logar, ó. Consegui, mas, olha, eu vou achar aqui na... mas tá com a opção de entrar no sistema ou não? Não, sistema não, loguei lá naquele passo a passo do e-mail, tá? Só pra te avisar. Pronto, depois quando tiver mais calma aí, quando o passo aí não tiver mais comentando tanto sobre a live, a gente olha aqui as naves. Por exemplo, outra coisa interessante que eles falaram sobre essa parte de cargo físico é que para você piratear e roubar o cargo físico, você vai ter que parar a nave do cara e não explodir ela. Então, os piratas vão ter que dar um jeito de desativar a sua nave e abordar ela no FPS, trocar tiro com a tripulação e tomar a nave. E aí sim, mover o cargo para uma nave deles. Tanto player quanto NPC. E o que eles estão fazendo é essas rotas, tipo, que trafegam cargas maiores e as rotas que trafegam cargas menores, eles vão setar spawn de piratas NPCs de acordo. Por exemplo, se você estiver navegando lá com a C2 da vida, não vai vir um piratinha de Cutlass tentar roubar você, tá ligado? Porque não faz sentido. Nem se ele conseguisse parar a tua nave, ele não ia conseguir catar a carga. Então, provavelmente, se você trafega por regiões onde as naves grandes trafegam cheias de carga, você vai ser atacado por pare de piratas
que vão incluir naves grandes o suficiente para roubar sua carga propriamente dito, levar ela. Então, por exemplo, você pode esperar piratas vindo em pares maiores e vindo com uma, duas Caterpillar atrás da sua nave Ru, entendeu? Além das naves menores deles. Então, os piratas vão vir bem mais preparados para realmente ter a capacidade de roubar. Bando de vagabundo, né? E assim como na área onde as naves menores trafegam, tipo lojas menores, outposts, tipo esse que a gente tem hoje nas luas, em volta desses lugares provavelmente vão ficar piratas menores, vão ficar cutlas, vão ficar coisas bem menores circulando, porque eles sabem que as naves que vão sair dali são naves pequenas. There is a location, there is a thing that spawns these boxes, and I'm going to turn it on. And that's about it. One of the things I didn't like about the original Jumptown was it was at a fixed location and it was always on, and it basically spit these things out at a certain frequency. Outside of the fact that it was a bug, but yeah. Agora eles estão falando de Jumptown. It was very static. Yes, that's exactly it. And in general, I hate static things because, you know, it's always the same. So let's talk a little bit about Jumptown V2 is being designed as a. E aí, moça, você conseguiu entrar no sistema? Consegui, no normal sim, não nesse. Ah, não tem não, né? Não, tava tentando aqui. Ou, vai dar certo, viu, Metro? A paradinha aqui, vou ficar olhando. Vamos pegar esse bichinho na Black Friday no preço show. Ele é legal, cara. Eu já vi uns vídeos dele no YouTube, é bem da hora. Não, cara, foi mal. Às vezes é porque, tipo, talvez na correria tu me mandou, eu olhei, eu fiquei assim, deve até ter te esquecido de perguntar. Mas duas coisas hoje que já me animou ainda mais nesse jogo. É o lance que tu falou agora, de me lembrar desse negócio aqui do visualizador e do Game Glass, cara. Mano, quando eu vi aquele, eu caralho, viado. Que coisa massa, velho. Só aí você botar aqui, você compra um tabletzinho aqui, pebinha mesmo, bota aqui do lado, já fica uma coisa show. Sim, pra interagir é mais rápido, você na mão ali, tá ligado? Vai lá e... isso do mesmo. que segurar o F. So we've got dynamism for Jumptown V2 with respect to location. We've got Get started. Eu vou fazer logo o meu cadastro nesse Game Glass. Another one that I wanted to support was the quantity. In other words, how long will this thing be spitting it out? Is it going to spit out 100, 100 SEU of cargo, or 1,000, 100 units of drugs, or 10,000? And this was something, again, so it's been configured as a dynamic event to where it can have this information passed into it and then configure itself as appropriate. At runtime. Like that means whoever or whatever, that's the critical part. It currently is launched by a person who is literally like pressing a button on a page. And when they do, they can enter in a bunch of variables, and those will determine where it's happening, what it's spitting out, how long it's going to last, how fast. Yeah, I'll actually talk about that a little bit later. To where right now, all of the events that we've launched so far are triggered, via Quasar, and a person goes in, specifies the event, specifies the inputs. And you'll talk about it being 100%. Jumptown V2, another one of the specific design objectives was to use it as the first test case for these systemic triggers, to where we can actually have Quantum inject this information dynamically. And so, like right now, we're running Ninetales, and one of the complaints that I've seen is, hey, it doesn't fire, often enough. It's like I missed it, and then it's gone. And so, one of the directions in which we want to go is having some of these events, like Jumptown, which can be triggered by player actions or Quanta, or player and Quanta basically doing whatever we determine. Maybe it is a certain amount of drugs are being bought, sold, Ele tá falando que no evento novo do Jumptown 2 vai ser o primeiro que vai ser ativado pelo Quanta, não pelos caras da CI lá, pelos GM. Já vai ser pelo aquele programa lá, o Quantum. Isso, vai ser realmente dinâmico. O evento vai disparar de acordo com as ações dos players. Aí sim, hein? Ou seja, assim que os players descobrirem o gatilho,
A gente pode forçar aquele acontecimento ocorrer mais rápido para que o evento, por assim dizer, ocorra, o cargo se torne disponível lá e a gente consiga comprar antes dos outros players aparecerem lá para o PVP. Top. Ó, ele tá falando exatamente isso, ó. We're basically going to put this particular drug into it, and it's going to be 679 units of drugs, and however quickly players are there to basically pull those things out, that will be how long it lasts. And so all of a sudden you have, Nukem. It's an event, which is sometimes we may inject, we can scale this however we want, such that when these conditions are met, do we take the total number of delivered drugs or whatever, multiply times 10. So we can basically turn it into something that's going to range for an hour, a day, or 10 days, or whatever else. But we can add that variable factor to where it's not always a constant. It's not always on nada kkk for the entire lifetime of the race. It's not always 7 days. There's actually going to be it's going to depend upon what is really happening within the world, and that's going to Isso limou do dog kkk. That's happening in the game. I mean, it's natural events triggering in the world. You mentioned people saying like Ninetales wasn't happening enough, and they would log on and they would wait for it to happen. That is not the goal. The goal is I log on and I see something is happening. There should always be an event of some kind that you could go and do. Maybe you log on and you want to do this particular thing, but also, oh man, that's happening right now? Cool. Kind of thing. So yeah, there will be some of both. Xenothreat is obviously the big ones, and then you've got what I call like the mid-range things like the Ninetales and stuff, where you're locking down an entire area, and all of a sudden we've cordoned off a region, and we're not allowing you to easily transport cargo back and forth to there, which basically starts knocking the prices up, which is why we added all the the price alerts and things like that, so that you can actually be enticed by the fact that this area that's been choked off, they really need copper. They're willing to pay this. Don't you want to try to break through the blockade? That actually does kind of get to what you were saying earlier in terms of allowing some of the playerships that are going to, or some of the NPCs that are going to interdict you to actually be more effective at it as we start to expand those quantum interdiction zones to a larger size. It all interconnects. Yeah, and it can be influenced by players or the back-end simulation. It's something that we'll be able to balance. We'll be able to pull analytics from the back-end. It's measurable, and it'll be something we can tune over time. Another one on another point we're talking about on Jumptown. Olha no, vou mandar aqui no Discord também. Mandar lá no chat geral. Had this conversation a couple of times. Is I would like to eventually be able to have NPCs basically fill in the other side. Like right now, one of the inherent flaws in it is it's purely PvP, right? Which is I go there, I basically control that area, I get the loot for as long as it's pumping it out, and unless other players come and try to basically kick you out of that area, it's a cakewalk. And what we would want to be able to simulate, obviously, is if players are not going there, would Quanta, over on the simulation side, would they be attracted to, this value generator? Of course they would. Great. At what rate? And what rate's going to depend upon what it's spitting out, what the street, value of that stuff is, how far it is from civilization. Therefore, and so the point would be that we want to be able to. Não, aqui o vídeo aqui, o videozinho que mostra o Keltz mandou. Bonita até, né? É, bonita. É bonito, não é feio não. Agora deve ser bem pesadinho aquele quadradão, né? Porra, com certeza. Zero de aerodinâmica. Olha, galera, quem quiser ver aí no chat aí, ó. Acesse esse link que vê a nave nova aí. So it won't always be 100%, but you don't need that. Videozinho dela, no caso. Mas ela é muito grande, velho. Ela é 100 metros, né? Eu vi. Eu vi o tamanho dela, 100 metros, eu acho. Ou mais um pouco. Maybe they'll come in a straggler, one guy at a time. Maybe they'll come in a big coordinated group of 12 NPCs, all in heavy armor. Deve ter o tamanho dela no site aí, eu quero. Tem uma nave no SW muito parecido. The point is, like right now, unless we have the ability que nave feia é essa? Que nave feia. É feia não, Vitor.
get that cool experience of a whole burst of guys, arriving at one shot, or the stragglers. Now, if players are basically going in there attacking, 119 metros. 119 metros, né? Aí é grande, cara. Quase uma carraca. Or maybe I want to add fuel to the fire, frankly. Like, maybe you want to Tá ouvindo, Keltz? Oi, o quê? É 119 metros ela, pô. 119? Caralho, é Sim, grande. é quase uma carraca. Carraca é 126, se eu não me engano. I really am looking forward to seeing how they handle it. Like, you can come in a land vehicle and you can set up tanks or a ballista and just like pick people out of the sky, defend that area, turn it into a fortress. You can have dogfights in the air over it. You can, if you're stupid and you leave your ship turned off with its shields off, like someone's gonna blow that up. You and I talked in the early stages of Ninetales about the fact that it's a drug lab. Why is it basically spitting these things out? And the idea would be, well, they've produced a lot of them in that location, and so who would be one of the most logical people to come and try to take back control? It would be the guys that that basically originally had control of that drug lab. It'd be whatever criminal organization you want to basically have that thing, or a competition. 100%. And so you could see players are in there basically reaping the rewards. Another player team assaults them, and now the much larger threat comes, and the players it could be a three-way. The players can team up, with each other to basically hold them off and then split the goods, etc. Eu acho que consegui entrar no PTU de novo. Quer ver o jogo ou quer ver essa live aí? E aí? Ela cabe várias árvores por dentro. The type of material, vary the quantity of that material and the frequency with which it's produced. I want to be able to vary the challenges you'll face trying to basically. Com certeza, Nukem. Se cabe tanque, meu velho, com certeza deve caber pelo menos umas 6 ou 7 ou 8 Argo. I always call it object-oriented content creation. It's such a common concept over on the coding side. You don't really see much focus over on the content creation to basically put all of these rules and procedures and processes in place. Depois vejo no Discord. Ô, Metro, agora uma coisa que eu achei estranha foi no PTU tu ter todos os itens. Como assim todos os itens? A imagem dela com as naves. Seu inventário? Os seus itens do que? Roupa, tá falando? Tá falando o quê? As roupas? É, tipo, eles não falaram que o IP ia vir porque o código... Mas é porque... Então, mas aí essas roupas que eu tenho é tudo roupa que eu comprei em dólar, tá ligado? Tu conseguiu entrar no PTU, Metro? Acabei de entrar, moça. É tudo do hangar? É tudo meu, tudo na minha conta. E aquela também? Sim. Então já foi wipado, no caso? Sim. Aqui não foi wipado. Inclusive eu peguei a 400i aqui, vamos ver se ela vai estar já mostrando. Pegou uma 400i aí? Eu peguei, vamos ver se ela vai estar mostrando lá já na minha conta. Pronto, se puder puxar ela, eu queria ver as texturas. Belezinha. Deixa eu ver, já que tá aqui já no meu Mob Glass, deixa eu ver. E essas 400 não tá no meu Mob Glass. Será que tá lá? Vamos ver, né, se tá lá não. Caralho, tem muito dinheiro, viu? Acho que a Liberator vai ter 2 pegos médios. Ela é 227 no dólar e 250 no crédito. Não, mas eu só fiz upgrade, pô. Não comprei ela inteira, não. Tá ouvindo, moça? Não, eu tô frescando contigo, Vitor. Eu disse assim, bicho, tá muito dinheiro, viu? Quem foi que te deu dinheiro aí? Se você conseguir puxar ela aí, me avisa que eu quero ver. Belezinha, Nix, eu vou lá só pra olhar, porque aqui no meu Mob Glass ela não apareceu ainda não. Mas eu já... Eu vi que teve um cara que tava com ela voando, eu perguntei, já tá no PTU? Ele respondeu sim. Aí... então? Não, então, eu fechei o launch, desloguei do launch e tal. Deixa eu ir lá, se eu chegar lá e ela não aparecer, aí eu saio... Mas calma aí, agora eu tô pensando numa coisa aqui. Quando tu comprar uma nave, igual tu comprou agora, pra onde ela vai? Ela vai pra meu hangar, na minha conta. Ah, tá. Sim, então, O lugar que você escolheu como home base. É, aqui, justamente, Microtech. Então era pra estar aparecendo aí. E tem um aplicativo aqui que eles... Aqui, ó, esse aplicativo novo aqui, ó. Que eles implementaram, ó, Knickknacks, que vai dizer onde tá o inventário, onde é o inventário físico. Meus itens, né?
que eu deixar lá em Hurston, eu vejo aqui. O que eu deixar em Mecratech, o que eu deixar em Lorville, ou no caso, área 18, vem aqui, olha, Open. Aí vai estar minhas coisas aqui, ó, New Babbage. Onde é que tá New Babbage? O que é que tem, né? Era pra estar aqui, mostrando. Não sei se... Tem que aprender a mexer ainda nesse trem aqui. Mas era pra aparecer aqui, quando eu dou aqui agora. Mostrou agora aqui, ó. Os itens. Vamos ver se ela vai estar lá. Se ela não tiver, eu saio e espero mais um pouco. Pra entrar novamente. Me roubaram a vida. Você comprou o upgrade ou comprou ela inteira, Neto? Não, eu peguei o upgrade, cara, da Corsair pra ela. Finalmente acho que a Corsair vai ser melhor que essa 400. Eu tinha 3 upgrades da Corsair aqui, aí eu apliquei na Taurus, um da Corsair e peguei ela. Ah, legal. Dá uma olhadinha, você pegou a normal ou pegou a Warbound? Warbound. Vê se ela veio com LTI. Não, veio não, já olhei já lá no site, é 6 meses. Rapaz, pra mim ela parece como LTI aqui. Depois de você aplicar, que você tiver com ela pronta, vê se veio. Não, eu apliquei, tá lá, 6 meses pra mim. Ah, é? E pra mim porque tá ela 6 parece meses. que tá na mesma situação da Nomad aqui. Pra mim lá, no site, eu até olhei justamente isso. Eu já fui olhar, tentar tirar essa dúvida, tá lá, 6 meses. Eu peguei o Warbound. Depois que você olhou pelo hangar? Sim, depois que eu olhei pelo hangar. Porque a Warbound normal tá com Lifetime. Sim, não, o Warbound normal sim, mas o CCU eu peguei e não tava não. Pelo menos eu apliquei já e tá lá os 6 meses já. Entendi. Que ela, do jeito que ela parecia a situação da Nomad. A Nomad, ela trouxe o LTI junto. Sim, aí foi. Testa as missões também, de segurar o bunker. Boa. Meu brother aí não tá conseguindo entrar no PTU pra gente fazer a baguncinha. Tá entrando, já passou lá daquela treta, mas agora a treta é outra. Tá crashando, ó. Submit crash, macho. Porra! Não apareceu não pra mim não. Deixa eu sair. Coisa pra testarem. Isso é uma puta falta de sacanagem. Que se ela não trouxer o LTI junto, eu vou fazer o upgrade dela em cima da motinho. Sim, é boa. Ô Metro. Oi. Você não vai dormir hoje antes da gente conversar uma conversa ali nossa, viu? Safadinho. O Metro começa a se abrir das marmotas. O cara quer fazer baguncinha, rapaz. O cara comigo. Galera, qualquer estímulo de pederastia aqui é brincadeira, viu? Ó, ele tá mostrando uma gameplay aí nova, né? É, o que eu tô vendo. É da missão. Da missão do banco. Vocês estão falando banco ou bunker? Bunker. Mas na verdade o que ele tá falando não é exatamente da missão. Ele tá falando da tecnologia. Que ele pode configurar do jeito que quiser e criar diferentes missões com diferentes objetivos numa mesma área. Tu que tava ouvindo ali mais no começo, a hora que ele falou de cargo, eu não entendi se eles vão deixar as duas opções ativadas. A que tu pode carregar o cargo e vai ganhar mais dinheiro, ou uma que tu carrega automático e ganha menos. Não entendi. Então, foi o que eu tava falando com o Metro. Vai mudar completamente. Não é nenhuma coisa nem outra. Vai ficar igual na vida real, por assim dizer. Você compra de cadeia lojística, sabe? Tipo, grande produção, grande centro de distribuição, centro de distribuição médio, até lojinha da esquina, saca? Então, por exemplo, se você é o cara com a Titan, com a Cutlass... Não, essa parte eu entendi, mas o que eu quero dizer é tipo... Igual ele falou, comprou uma RUL D, uma RUL, que é no espaço lá, de carregar e descarregar. Tu vai parar no computador e comprar o material e depois vender instantaneamente? Ou não, vai ter que carregar? É que eu entendi que tem a parte de carregar manualmente a nave, só que eu não entendi. Pelo que eu entendi, parece que eles vão deixar os dois. Não vai ter. Não, vai ser o seguinte, em teoria só se carrega a nave manualmente. A diferença é que você pode contratar outras mãos. Tu viu? Opa, quanto um update? Isso é interessante. Aí Mostrou você uma missão conta. de levar pessoas.
Depois eu posso explicar direito o cargo, mas vai ser meio que manual, só que você vai poder contratar NPC. Sim, essa parte aí eu vi. Deixa eu ver essa parte do Quanta. Vamos traduzindo aí. Eu vou dar um tempo pra entrar no game aqui de novo. Tô tentando entrar aqui. Pra ver se a nave aparece. Quer ver? Mostra agora a questão do preço? Da compra? Vou fechar aqui um pouco, que eu não tô conseguindo Não, ouvir. deixa os meninos, porque a gente vai precisar conversar. Não, então, eu vou trocar de sala, Lynx, pode ficar aí. Eles ficam... Fica aí, Kelts, com o Lynx aí. Tu vai dormir depois daqui? Talvez eu dê uma saída depois do evento. Depois puxa aí. Ah, agora que eu consegui entrar. Caralho. Aí, galerinha, já volta aí, hein? Eu vou, quer dizer, vocês vão me ouvir, né? Só que eu tô ouvindo negociação aqui. The likelihood of encountering a pirate at this spot right here would always be about 5% per minute, and farther out, right about there, the odds would drop to 2%. Now, let's see what happens when we activate Quantum and it starts to provide real-time guidance to the probability volume service that controls this information and distributes it to the game servers. As is often the case with such demonstrations, the simulation is running at an exaggerated rate of speed, so I can easily illustrate some key points. The first thing you'll notice is that the fixed pirate curve just flatlined because Quantum says there aren't currently any pirates in this area. There are some valuable materials on the surface of Cella, though, and that's starting to attract some Quantum miners representing. The distribution of the miners determines the shape of the green curve, and the quantity determines the amplitude. With the value of the ore available on Cella sky high and no threat in sight, the number of miners continues to increase, and you can see the encounter curve changing to reflect that. Pirates are drawn to high concentrations of wealth. Apagou a pasta lá, apagou a pasta user lá. Vamos fazer aqui uma coisa aqui. Só apagou a pasta user. Paguei. Acabei de apagar. So at this point, there are several distinct things happening. The number of miners in the area is still increasing, but the rate of increase has slowed dramatically as they start to weigh the increased risk of piracy. The number of pirates is still increasing because there's still sufficient value in the area to attract them, but yet sufficient security to dissuade them. Não, pode apagar tudo isso aí, menos a profile. Não, você, ó, tá vendo aqui, ó, tudo 9 do 10, ó, Ah, tá. Ah, beleza, então. Não precisa apagar, não. Então vamos lá no site logo, pra gente desenrolar isso. Aqui. Isso aqui depois eu vou mandar um e-mail pra eles. Sim. Manda na segunda-feira que eu mando, ou amanhã no domingo. Flash History. O que é que chegou de novo aí, bom? Então, vai, sobe aí. Vai lá no RSI ali lá em cima. Tem essa nave aí nova. Essa aqui? É. Ela serve de quê? Ela é de exploração. E tem essa aí, ó. Essa aí ela vai carregar 3 naves pequenas em cima, 2 tanques dentro, embaixo. Ou você pode sacrificar o cargo, aliás, sacrificar os tanques pra levar carga, entendeu? Ela já saiu? Não, aqui saiu foi essa branca aí. Essa aí. E essa aqui sai quando? Ó, essa aqui. Essa aí não anunciaram não. Quando é que vai sair não? Ainda é conceito. Essa foto que é conceito. Nessa aqui já dava pra usar, né? Já uso de cara, né? Essa aí dá. De qualquer forma, se você quiser, você pode pegar um upgrade pra essa outra depois, entendeu? Justamente, era isso que eu ia falar. E o seguro... Essa é skin, isso é skin que pegou. Ah, é mesmo, 18. Peraí, qual é ela? É a... Vai voltar, pô, volta a tela. Volta a janela. Foi mal. Just as previously occurred, though, the pirates are going to slowly sniff out this opportunity and begin gravitating to this location. Do lado direito ali, ó. Do lado direito ali. Do lado direito ali em cima. Aqui onde é que você quer? Aí, pô, aí embaixo, olha isso. Volta. Ah, aqui. É enrolado assim, é. Ah, não, é porque eu pensava que a gente ia entrar ali embaixo, que pode ser que, às vezes, pra mim, na minha cabeça, ela tem outras versões. Entendeu? Não, é só a pintura ali.
Isso aqui é só pintura? $7, né? Agora ela tem uma pintura... não, é essa aí mesmo, é. Tem essas pinturas embaixo ali, ó. Se você quiser pegar o pack e depois derreter, qualquer coisa. Para usar os scraps. Ah, tá aqui. Eu acho que tu ela tem é boa que... mesmo, ela é só de exploração, né? Tipo assim, o que é que dá pra botar de massa nela? Não, ela... dá pra botar uma moto, um carro, entendeu? E um pouco de carga. Combate não é muito foco não, ela é mais nave de exploração mesmo. Você pode usar... Não, acho que muito não. Você pode usar ela pra pegar só o LTI mesmo, entendeu? O seguro vitalício dela. Cadê as pinturas? Tem que clicar nessa aí, é ativa ali embaixo. E aí, Beto, acha que vale a pena? Ah, se for pra ter o LTI, vale, né? A nave em si, só se você curtir exploração. Sim, vou querer uma nave de exploração. Ela não é... Ela acaba o quê? O carro, a moto, ele acaba umas coisinhas, né? E como eu disse a você, você pode usar ela pra fazer um upgrade pra outra nave, entendeu? É, não, tô pensando, meu foco tá sendo esse mesmo. Por exemplo, isso aqui chega na minha casa? Eu não sei, cara. Mas eu acho que isso já esgotou. Pelo site eu vi lá, já tinha esgotado. E ela é boa mesmo, né, Beto? Pro propósito dela, sim, entendeu? Ele vai querer fazer combate com essa nave. O foco dela é exploração. Beleza. Sim, isso aí você pode derreter depois. Eu tô comprando esse foco mesmo. E aí é um pacote... Outra nave? Ah, aquela nave lá, aquela nave lá ainda nem saiu. É foda assim, ó, vou te ser bem sincero. Eu poderia comprar aquela outra nave, né? Mas eu não vou curtir a nave, né? E nem sei quando é que ela vai sair, mas tem um outro ponto positivo, né? Uma nave dessa depois vira um ouro, né? Sim, então. Pois é. Porra, que difícil, viu, velho? Essa nave aqui também pode ser que fique mais cara, né? Essa aí, ela vai ser 250, já tá o preço dela já, 250 já. Entendeu? Porque essa aí ela não veio pra concorrer com naves mais caras, não. É mais ou menos pra concorrer com nave tipo Constellation, ela. Não, é esse preço aí, a base de preço, mais ou menos. Vai, Metro. Belezinha aí? Posso sair? Não, pô, pode ficar aí. Me puxa pra lá. Agora eu fiquei na dúvida, mano. Mais 500, mais assim, vamos lá. Cara, se você quiser pegar a outra, pode pegar, entendeu? Você pode tentar pegar um upgrade, mas vai ficar mais caro pra ela. Mas se você quiser pegar ela, a outra, pega logo a outra. É mais vantagem. É porque eu tava pensando assim, sabe? Depois eu vou ter que também mesmo... Depois eu também vou ter que mesmo... por exemplo, eu já vou ter a mercante, né? Não, você tem a Aurelion. Não, eu sei, mas depois eu vou tentar comprar o quê? A mercante. A Pioneer é uma gema. A gente vai tentar, né? A mercante também, né? A Banu ela sempre lança aí de boa. Dá pra comprar de boa, mas geralmente na Alien Week. Talvez no final do ano eles liberem ela também. The solution to this problem is systemic triggers, which are small analytical programs that let us specify what sort of conditions within quantum warrant the creation of a dynamic event, and allow that event's inputs to be mapped to all sorts of simulation state. E aquela nave lá é tipo o quê? Ela é tipo um cargo, né? Ela é uma nave de carga e uma nave carrier, né? Ela vai levar outras naves em cima dela, né? E carro, né? Agora é foda o que tu tá falando, né? Ela vai virar tipo uma gema, né? Aquela nave ali, ela deve... Não é nem que ela vira uma gema, mas ela deve subir depois pra uns 600, 700 dólares, acho. Mas se ela subir pra $600, qual vai ser tipo assim,
If the total amount of drugs purchased at one of these locations over a period of time exceeds the specified threshold, it will trigger the Jumptown V2 dynamic event. The location and quantity of drugs sold will be passed to the event as Tem que ver a gameplay que vai querer fazer, pô. Não é pegar um monte de nave e só ter nave, se tu não vai usar. Não é pegar nenhum monte de nave, não. O meu intuito aqui dela pois é, era isso que eu te perguntar. Meu gameplay vai sempre seguir o teu, porque eu vou estar sempre jogando contigo. O que eu quero dizer é o seguinte, é assim, se ela servir pra depois a gente fazer um upgrade, mas ela é interessante porque ela é só uma nave pra botar coisa dentro, então eu não vejo tanta utilidade. A outra, como é de exploração, eu já vejo um pouco mais de vantagem, entendeu? Porque eu vou querer ter uma... Mas a outra, olha, mas a outra não tem espaço de carga, entendeu? Então tem um pouquinho, pouca coisa, aí você vai ter que ver qual vai ter a vantagem. Você já tem a Raylan, que é de... Tu vai querer fazer exploração? Se for exploração, na minha opinião, acho melhor a Corsair. Na minha opinião. Cadê a Corsair? A Corsair é 215, mas deve liberar só no final do ano aí pra venda. Aí depois eu podia fazer um upgrade pra ela, não pode não? Não, porque a Corsair é mais barata do que ela. Do que essa aqui, né? É, $5 mais barato. Ó, tu ativou a de 500, tu adicionou a de 500 aí no carrinho. As our library of dynamic events grows and the sophistication of the simulation evolves, you'll eventually find that it's difficult to tell where one system ends and another begins, and the whole experience will just feel more engaging. Quer dizer que aí não, né? Aí é diferente. Dá uns 600 e pouco, talvez. That's it for our show today. Qual é essa outra que tu tá falando, hein? Deixa eu voltar lá. É a Corsair, mas ela não tá pronta não. Mas tem aqui pra ver ela? Não, tem não. Pra vender não. Tem no site, só pra... Não, só quero ver ela. Bota ali em chips. Pledge Store, chips. Mas é porque, tipo assim, ó, vamos também pensar aqui uma coisa, ó. Daqui uns dias a gente já vai estar jogando. Não vou ter nenhuma nave, praticamente, né? Só as naves que o jogo tá me dando, né? Qual é? Ela é de quem, hein? É da Drake. This one's a little different than others, but still our chance to come together safely and celebrate. Só descer aí que ela vai aparecer aí. Pode descer. Ela aí. Passou, ela aí. So what did we learn this year? Tu acha ela melhor do que aquela lá? Sim, cara. Essa aí, questão de arma, tem muita arma. E não dá pra eu... Essa aí carrega carro, tem arma, muita arma, tem muito míssil. É foda que se eu derreter a outra, eu perco o coisa, né? Não, você não perde, ela vai pro buyback, né? Você pode recomprar no futuro, se você quiser. Porra, bicho, tu me instigou pra comprar essa nave agora e agora eu fiquei instigado. A outra lá, essa aqui, ó. A Liberator de 500. Essa aqui é 400 e... Pô, tu me instiga e depois dá as outras opções, viado. Não instiguei, eu disse que essa aí tá pronta. Se você quiser comprar, o dinheiro é teu, bicho. Tu vai ter condição paga, ué. Será que eu já vi o Corsair? 738? Não, fica quase, hein? 18. Deixa eu ver aqui. Mais 200, fica faltando uns 60 e pouco. Apesar que tu assinou, né? Vê aí quanto tem. Ali, ó, Billy. Não, mas tu já assinou uma vez ou outra, né? Então. 200 e quanto? 283. 283? Então vira. Ui, lá vai. Caralho, que lapada. Ei, Metro, depois vamos fazer um planozinho, mano, pra gente depois melhorar essa nave. Ó, pera aí, rapidão. 283 mais 738. Tu pode tirar essas skins aí, ó, pra aliviar, que já passa, já dá 1021. Se quiser. Porque isso é só skin. Não, sim, dá pra comprar depois no site, tá ligado?
Só tem uma skin exclusiva, mas é só quando tu virar concierge que tu compra ela. Vai tirando aí. Peraí, deixa só essa aí. Deu quanto agora lá total? 727. 50. 283 mais 727. Dá pra tirar essa outra ainda aí. Essa outra skin. Deu quanto agora? 720, né? 720 mais 283, né? Pronto, 1003. Concierge. Ouviu? Ouvi. Tô pensando, mano. Bom, vai pensando, tu já sabe aí. Vai pensando agora. Pode puxar a gente pra lá, Metro. Porque, não, ó, vou rapidinho, ó. Porque é o seguinte, o que é meus planos, Metro, é depois fazer isso aqui se compensar pra uma outra nave melhor. Se a gente vê assim, ei, tu chega assim, moça, tem uma nave aqui que dá pra gente pegar essa tua aí e transformar na outra boa. Ó, eu vou te ser bem sincero, Metro. Você me conhece, você tá tão tempo com ele. Essa nave aqui, beleza. Pode o ser evento acabou, Raji? Eu quero brincar, quero explorar. Mas essa nave aqui, a Liberator, pra mim tem duas razões. Vai servir pra gente frescar, fazer nossas baguncinhas ali, tipo, aquele negócio com a balística. E acabou pra aí? um dia gankar ela, tá ligado? Sim. Ué, acabou o evento? Não, velho, se você tiver, velho, condição, você quer ser concierge. Se tiver condição, se não for passar fome, nem dever nada, ficar devendo nada, então só vai. Já tá no carrinho, já sabe qual é. Pronto. Beleza, mas não tem nenhuma outra nave que seja igual essa aqui, tão boa quanto Olha, essa Liberator que a gente vai usar. Essa nave ela não tá pronta, você vai receber outras naves no lugar dela, entendeu? Pode ser que seja uma, como pode ser que seja 2 ou 3 no lugar da Liberator, entendeu? Entendi. Agora eu não sei qual é ainda. Deixa eu ver se já colocaram alguma coisa aqui atualizando. Caraca, é o fim de tudo, velho. Eu vou entrar aqui no jogo, galera, rapidão. Deixa eu só... Pode puxar a gente pra lá, Petro, que a gente daqui agora conversa lá. Puxa aí. Tu já tá com ela no carrinho, então tu já sabe já. Essa aqui vou mandar ali o layout interno dela. Caraca, acabou o evento, velho? Acabou de acabar. O Robertinho apareceu lá e disse tchau. Aqui é a parte... Fila da mãe. Aqui é a parte de textura que eles estão querendo. Vou abrir o jogo aqui, galera. Deram um balaio de Vai lá, novo em passam as informações da 400 aí, que assim eu já sei se eu já figurei da minha logo aqui ou não. Vamos ver, né? Se vai aparecer, tem isso, né? Tu tá postando aonde, brother? No Prints? Tem umas que estão em baixa qualidade, tá? Mas é que eu tirei e mandei no WhatsApp, aí o WhatsApp diminuiu a qualidade da imagem. Não. Eu só posso mandar uma foto a cada 10 segundos, porque o Metro falou que... Isso é culpa do Metro, que fica nerfando até os prints. Pô, os caras queriam ficar parecendo lá Facebook, pô. Mas aí é evento hoje, desbloqueia pra nós aí. Peraí. Cadê? É o que? O Prints, é? Podendo mandar um a cada 10 segundos só, pô. Vou botar a cada 5, melhorou? Não, coloca aí normal, depois você põe de novo, pô. Vai, botei. Sim, mas justo o chat de imagens o pessoal tava fludando do de print? E conversando, pô, ainda batendo papo. Tem gente que conversa no chat de print. Conversando é uma merda, os caras tinham que... Então, aí de vez em quando eu tinha que ir lá e puxar a orelha da galera. Galera, aqui é print. Vai puxar de geral, bater papo. E aí, Metro, e aí? É o que eu te falei, moça. Tá com suas contas pagas? Se você vai ficar devendo, se você usar esse dinheiro, alguém... Não, mas deixa eu lhe perguntar, você vai me ajudar, né? Depois a gente fazer melhorar isso aqui? Sim, claro, pô. Isso aí é de menos. Quando for vendo, você vai vendo suas gameplay e for saindo nave que lhe interessa, eu vou dizer, moça, aplica um upgrade nessa aí se der pra tu aí, ó. Você quer comprar? Qual que ele quer comprar mesmo? Não, ele vai pegar as duas lá, a Liberator e a 400i. Liberator eu não vou pegar, não. É uma que eu já pulei fora. Não, então, mas ele vai usar além de pegar o concierge que ele quer se tornar concierge, entendeu? Ele vai ficar 1003 certinho, ele já pega o concierge, então ele vai usar... na hora, É na hora, você já recebe um e-mail dizendo congratulations,
bem-vindos ao clube de presidente, blá blá blá. Ó. Você tem direito agora, você ganhou um vinho, uma cartola e um negócio no olho. Monóculo. É o monóculo. Você tem acesso exclusivo ao chat de concierge, você tem direito a 2 músicas de download, blá blá blá. Essas corinhas que você vai tendo aí. Você tem acesso a PTU Wave 1 sem precisar pagar agora subscribe. E você vai ter uma sala exclusiva VIP dentro do jogo quando ele lançar aí, só pra concierge. Principalmente agora, quem é concierge... Já foi, Metro. Já foi? Quem é concierge então não precisa mais... Então vou esperar tu no menu aqui agora. Mano, é no ato da matrícula, velho. Puta que pariu, que dor no meu coração. Eita, pai. Bem-vindos ao concierge. Pegou do 0 o concierge? Carai. Do 0 não, pô. Ele já tava com 283. Já tinha uma graninha. Ué, mas... mas dá uma pada, né? 1000 a mais, 1000 a menos. Dá uma pada, né? Agora pega o Lega dos Pack. Pega ele. Não, o Lega dos Pack é $25 todo. Então esse lance do PTU agora fica... agora tu não precisa mais assinar sub. Outra coisa, tu também não precisa mais de Game Package. Já ativou isso? Já? Eu vi, mas já ativou? Não sei, mas quem tem... Deixa eu... Cara, isso aí pra mim eu achei genial, velho. Claro, não, óbvio, né, pô? Tu já tem $1000, pra que tu precisa de pack pra acessar o jogo? Concierge não precisa mais de Game Package? Não vai precisar mais, agora eu não sei se já tá ativado. Agora eu não sei, mas aí que tá. Eu não sei se o Game Package é pra acesso ao Alpha ou se quando o jogo lançar tu ainda vai precisar ter o Game Package. Porque eu lembro que eles falaram que cada Game Package adicional tu vai ganhar um NPC pra ti. Sim, isso aí eu já sabia já, do NPC. Mas é isso que eu tô falando. Imagina a minha conta, eu tenho um Game Package, peguei Concierge. O meu Game Package vai virar um NPC ou ele, tipo, vai ser o meu Game Package ainda? Eu acho que tu perde, vai ter que ter o Game Package, eu acho. Se tu quiser ter esse NPC, tá ligado? Eita, tem essa arma de ouro, né, agora também. Isso, eu ganho uma arminha também. Essa escurinha que você ia ganhando aí, Eu queria beber esse vinho aqui, não dá, porra, cacete. O vinho não tinha que mandar físico, né? Verdade. $1000, né, velho? Já tem... Ele vai dar físico? Vai dar um saco de pica. Ai, pai, para. Saco de só avisando aí a galera, tá aqui o metro de prova, tá aí os caras de prova, e eu quero falar isso aqui pra quem tiver aí, certo? Eu comprei uma nave aqui pra Nova Fronteira. Aí tá aí certo. fica uns filha da puta aí é brabo. reclamando e não vê jogar. Tá bom? Só pra avisar, tá? Aí depois fica, ai, caralho, o jogo tá dando crash. Vem jogar, caceta, para de reclamar, travesti da rola fina. Mandei as fotos ali. Agora eu vou assistir em 4K o gameplay no YouTube, mano, porque aquele gameplay inicial ficou muito bom, velho. Sim, ficou top aquele gameplay, tá doido? Ô, moça, vê agora, moça, se tu consegue entrar. Tô tentando aqui, deu pau, mas aí ele mandou uma mensagem já aqui de novo dizendo que eu virei IPTU e tal. Boa. Dá um erase lá na conta e copia do chave. E aí, conseguiu entrar e puxar na vinha? Tô esperando o moça aí pra entrar junto logo. Tá dando permission denied de novo. Faz aquele esquema, faz um logout no site, na conta. Faz no launch. Dá um reset no launch. Segura o Shift, Ctrl, Alt e R pra dar um reset no launch. No launch do... do jogo aí. Segura o Ctrl, Shift, Alt e R. Aperta o R. Aí ele vai dar pra resetar o launch. Isso aqui funciona, esse comando aqui, né? Sim. Shift, Ctrl, Alt e R. Aí tu reinicia teu PC e tenta entrar novamente. Peraí, Metro. Eu não. Peraí. O que o Shift esse comando Shift faz mesmo? Ele reseta o launch. Ele reseta o navegador, né, não? Não, o launch. Fica um launch aberto aí na frente, A não ser que o launcher seja baseado em navegador. Também acho. Mas aí faz isso aí. Clique OK to reset launcher to its default state. Não, é um comando mesmo pra resetar o launcher. Aí você vai ter que botar depois, vai ter que fazer colocar seu código de segunda etapa, né? Como é que chama? De autenticação. Dizendo, o metro ele já dava pra trabalhar no suporte. Se ele soubesse não, que ele desenrola, mas falasse um fluente, não dava pra...
Mano, aqui ó, 2 horas e 24. Vou mandar aqui no Discord. Ué, no YouTube foi transmitido em 4K, foi, Keltz? Foi. Caraca. Sim, em 4K no YouTube. Mas ele foi transmitido em 4K ou eles postaram depois? Depois de que eles já tinham tudo modulado. Aí, conforme ia saindo na live, eles iam jogando essa parte em 4K no YouTube. Bando de viado vai ter feito logo em 4K, tudo no YouTube, né, velho? Então. Manda o link do 4K aí. Mandei, tá no chat geral. Que a Twitch nem precisava. A Twitch, comparado ao YouTube, velho, é muito melhor o YouTube. Twitch é uma frescura, uma música. Fica querendo dar strike, blá blá blá. Encontrar o cache de carregamento eu acho ruim. Comparado ao YouTube, eu acho melhor. Bora, meu filho. Tô esperando carregar aqui. Vamos ver se ela aparece. Tá carregando. Tá no loading. Opa, acho que vai agora. Tô tentando abrir aqui. Já reiniciou o PC? Não. Ah, dá uma reiniciada também. Vou tentar aqui. Se não der, eu vou... Já voltei. Tá rolando assim aquela parada. Ai, meu coração. Mas ó, Metro, vamos ainda continuar em busca lá das outras naves, viu? Duas naves que eu quero comprar aqui pra gente. É a Pioneer e aquela outra lá, como é o nome? Ainda não apareceu não, Lynx. Então a nave não tá disponível ainda. Tem muito dinheiro aí, viu? Pra mim não apareceu não, ainda não. Mas eu vi, eu não sei se é em Wave que eles estão liberando. E no hangar ela não tá aparecendo como LTI, não. Não, no hangar tá não, já olhei já. Então eu vou colocar a minha em cima da Dragonfly. Aí ó, ele não seleciona o universo, ó, Primary Residence Selection. Please select the starting location for your character. Not only will we... Olha o seguinte, moça, dá um eu acho que não vai interferir, mas dá um reset na tua conta, sei lá. Será que vai... Vamos tentar fazer essa parada aqui que tu me disse aqui, rapidinho. Sim, ó. Vamos tentar primeiro e depois vamos... Eu gosto sempre de tentando por etapa, ó. Olha aí, ó. Sim. É nesse launch aqui, né, ó. É, no navegador mesmo, pô. No navegador, no launch mesmo, de iniciar. Segura o Alt, segura o Shift, Ctrl, Alt e R. Aí ele vai dar Eu não tô vendo não, pô. Peraí. Tô no jogo aqui. Entra no Discord aí, rapidinho. Sim, pô. Segura aí. Shift, Ctrl, Alt e R. Quanto que tá o subscription? 10 e 20. Vem cá, é Shift, Ctrl, Alt, R? Ah, tá aqui. Ok. Pronto, ele reiniciou. Tu fecha lá do relógio. Apesar que tu vai reiniciar, não precisa não. Só vai reiniciar mesmo. Reiniciou, né? Vou reiniciar. Vai. Tu no navegador do PC, no navegador, tu saiu, tu fez o logout lá? Faço aqui, né, também. Fazer. Acho que... deixa eu acessar aqui pra... Que onda, viu, velho? Ó, a concierge, pronto. Já tem um certificado também, tu ganha, tá ligado? Eu vou botar na tela no LinkedIn. Vou reiniciar aqui. Pronto, reiniciar aí. Dá pra fazer um quadro, pô. Vou fazer. Tá, pera aí. Esse cara tava com a mochila nova já. Doideira. Vamos ver aqui é o outro lado do dormitório. É o lado do dormitório, cara. Tem o comercial da 400A em 4K aí também? Tô usando 26 GB de RAM. Tem. Não sei se tá em 4K, né? Mas tem o comercial dele. Eu acho que o Kelton disse que é aqui. Eu vou aqui e já volto. Eu vou ficar dando um rolê aqui. Se o moça conseguir entrar, eu saio de novo pra ver se a nave aparece. Vou tentar fazer uma missão nova aí.
Agora, qual é a primeira missão que eu faço? Eu abro o primeiro launch ou o launch do navegador? Não, launch mesmo, normal. Faz o login, abre teu e-mail aí que ele vai mandar o código de... Vou apagar de novo aquela pasta lá. Ele vai mandar o e-mail com autenticação. Pronto. Se não pegar, velho, deve ter bugado tua conta. Por causa daquele sub lá. Também tô achando. Venceu o mês, né, já, e tu tava recebendo as coisas ainda, então talvez tenha que mandar um e-mail pra lá, caso não pegue. Ó, pessoal, virei concierge e não tô tendo acesso, pronto. Aí tu pergunta. Aí tu informa, ó, eu assinei um subscribe aí por um mês tal e por acaso permaneceu aí, eu como sub mesmo tendo vencido o mês. Veja se é por isso aí, pronto. Eu tava há meses, galera. Esse bicho tava já uns 2 ou 3 meses recebendo sub aí, sem pagar, velho. Oxa. Mas a culpa não é tua, né, velho? A culpa é do pessoal. A galera rindo, tão rindo ali, eu tava só aproveitando, eu tava comprando uns itens aqui na mó moleza. Pô, mano, esse jogo ele tem tudo pra ser bom, bicho. Tem tudo não, ele tem tudo pra ficar melhor ainda, velho. É só uma questão de tempo, velho. Teve paciência, né? Como ele falou, ele quer o jogo da forma que ele quer, então não adianta alguém fazer carinha feia, fazer bico. Ele já dá uma opção de 30 dias pra você desenvolver, pra você pedir reembolso, né? Então tem tempo demais pra você conhecer. Olha, peraí, ele tá pedindo pra reinstalar essa pasta aqui do PTU. Eu apago aquela velha toda lá? Não, né? Não precisa não, né? Não, é porque tu vai ter que fazer o seguinte. Deixa eu ver aí. Cadê a deixa eu fechar a minha tela aqui. Deixa eu entrar aqui, já tô vendo já, peraí. Então, deve ser a localização, pô. Vê lá no settings ali. Esse jogo é de graça. Settings ali no launch. Lá direito, no launch. No launch, lá direito. Lá em cima, perto do X, settings. Tá nessa pasta aí mesmo, o jogo tá instalado nessa pasta. Clica aí em change. Abre aí, RSI. PTU. Aqui, ó. Beleza, então vai lá no launch e muda pro Select PTU. folder? Sim, pode ser. Não precisa, pode ser. Minto eu, não, volta lá. Não tá selecionado aquilo não, pô. Volta ali o Star Citizen. Lá em cima, pô. Metro, onde que vê o quanto você já gastou? Lá no... Tu vai na configuração da tua conta em settings, tem lá em cima, Biling Chips, uma coisa assim, Chips e Biling. Seleciona o aqui, Robert, volta mais um, isso. Star Citizen. Aqui, né? Aí mesmo. É o Robert Space English, né? Pronto, aí tu vai... Dá um verify aí, dá um install mesmo aí, vai. Vamos ver quanto ele vai baixar. E aí... Lirivini, seja bem-vindo ou bem-vinda. Não, de graça não, mano. Ou manda, né? É pago, hein? Agora ele tem eventos que ele libera um evento grátis, às vezes de 2 semanas pra você testar. Seja bem-vindo aí, como é que você tá? Tudo bem? E ele tá mandando direto esse e-mail aqui, ó. Cadê? Esse aqui, ó, pra logar. Não, mas você tem que entrar no teu e-mail pra tu logar, pegar o código, né? Como tu deu reset dele. Apesar que tu saiu do launch, né? Do launch não, do login do site, não dá reset não. Não, beleza. Tenta entrar agora lá. Ele já carregou, já atualizou aí, instalou o celular. Tenta entrar novamente pra ver. Senhor. Entendeu aí, Lirivini? Ou Lirivini mesmo. Entendeu aí? Conseguiu me ouvir bem? Mesma merda. Moço, então tem que esperar. Por acaso aí pode ser que depois funcione normal.
Ó, eu vou fazer isso aqui, ó. O que ele tá pedindo? É só botar isso aqui e a conta, né? Jogar vai ter que fazer isso aqui. Tenta fazer o login com essa senha aí. Ó. Às vezes fazer alguma coisa? Dá uma saída aqui, até mais, galera. Falou, Links. Valeu, mano. Obrigadão aí pela ajuda, Links. Ó, público teste de diversos sandbox. Não, vai, tenta, faz o login novo no launch, tenta aí, essa conta logada, pode ser que isso funcione. Às vezes dá esses bugs doidos. Sempre final do ano tem evento. Deixa eu... rapidão. Vai, foca aí mesmo. Não é isso, deixa eu dar uma... Vou usar aqui uns remedinhos. Esquece drogar, né? Deixa eu usar uns remedinhos aqui, eu quero pilotar a nave cheia de remedinho. Você tá mó gatinho, viu? Com essa coisa de gatinho aí, viu? Tem que comprar, né? Não tem muita opção de armadura. Que pariu, viu, mano? Olha isso. Tatu, pô. Tatu, não fica bugando conta. Eu me livre. É igual um amigo meu que queria ficar fazendo só glitch no game. Quer dizer, não fica, pô, vai bugar tua conta uma hora ou outra. Aí quando bugou ele, eita, bugou minha conta. Deixa eu dar o reset é 15 minutos, né? Dá um reset, pronto, 15 minutos. Eita, o bicho já faz. Quando usa lá o bagulho. Não tem mais não. Aí, agora o bicho tá bom todo. Oi, vai pra lá, vai pra cá. Agora eu tenho acesso a essas stories aqui, né? Deixa eu ir ali comprar um Quantum Drive que eu esqueci. Ei, mano, tem umas naves aqui, né? Inceptor. Aonde? Aqui aonde? Aqui no game, ó. No Exclusive Story, aqui no Concierge. Então você tem acesso já a uma loja exclusiva, né, pra os pacotes e tal. Oi, vai, danado, sai da parede. Ei, Metro, depois que vira Concierge, aquele coisinha de subscribe era pra desapagar? Era pra pagar ou continua? Não, é pra pagar, porque você já tem direito ao... Não, aliás, sub não, você tem direito a sub não. Você tem direito ao PTU Wave 1, acesso, sem precisar assinar. Entendeu? Eu sei, mas o subscribe continua lá? Não, né? É pra continuar, né? Não como se você tivesse pago, né? Você tem que vencer, ele tem que vencer, você tem que pagar todo mês. Ele fica amarelo ali, ele ainda tá amarelo ali. Como se tivesse acesso ainda, né? Tem que mandar um e-mail pra lá pra dizer, pô. E já que não tá cobrando, então deve ter bugado tua conta. Algum bug doido. Eita, danado, entra na... Vou mandar um e-mail também agora, eles respondem rápido? A concierge, tu manda ali, entra naquela parte que tem na tua conta, tem uma aba de conciergezinha, né, que tu viu? Entra lá que tem um suportezinho lá, um fórumzinho só de concierge. Lá embaixo vai ter uma área de concierge que você bota lá, upgrade, sei lá. Upgrade não, bota que tu tá sem acesso ao PTU e informa, né? Diz, informa, tipo, assinei o subscribe aí, o mês tal, e até hoje tô com direito ao sub. Velho, é ruim que ele não corre não, picado não aqui não, overdose não. Perdi o metrô por causa dessa droga. A Citizencon foi muito boa. Essa nave que eu comprei a 400, a gente precisa melhorar o motor, botar um míssil.
Não, nem peguei na nave ainda, moça. Eu tô com ela, mas ela não tá pra mim ainda, aqui, não tá mostrando. Eu vou olhar lá aquele site lá que tu me recomendou. Mas, tipo, assim, ela nem tá lá ainda, cara. Acabou de sair a nave. Sim, foi boa, Romano. Foi boa, mano. Então, todo mundo ganhou aquele set, Romano. Aquele set vermelho lá, todo mundo ganhou. Aí, anda aí, doidão. Ela tá bebão, velho. O livro de droga tá lá em cima. Tá largado ele. Pelo menos sentado ele fica normal, ó. Já caiu no seu hangar. Não olhei. Não, vai ser na 3.15, não, Romano, que ela vai chegar. Pelo que eu lembro, eles falaram que todo mundo vai ganhar quando vier a 3.15. Tá doidão, velho, cara. Vamos ver o que essa aqui faz. Eita, peraí, senão eu perco o metrô. Vai. Ele agora não corre, ele não consegue correr não, assim não, com muita droga no sangue não. Ele anda, vai pra trás, é pro lado, bate. Vai pra lá, danado. Ele indo pra parede. Oi. Vai pra trás. Até o NPC tá meio doidão ali, ó. Cara, essa função ficou muito da hora, velho. Os caras até eles pensaram em overdose, velho. Isso vai dar muita treta, assim, quando o cara vai receber tiro, o cara vai usando essas merda aí. Aí sem querer o cara vai esquecer, vai pegar uma overdose e acabou pro cara. Foi triste. Eita, caraca. E aí, princesa? Oi. Tô na loja doidão aqui, moça. Tô vendo aqui, eu tô acompanhando a tua live. Tá vendo? Tá lá, danado, tá lá. O ruim é que ele não corre, velho. Ele anda assim, demora pra caramba. Ei, essa Beetle Hit, a Black Cherry Multi Tool, ela já tá disponível? A gente usa ela com quem? Sim, pô. Não é aquela pistolinha de minerar? Ou que você usa o raio trator pra pegar a caixinha? Ah, é ela? É. Legal. Aí eu tô jogando, eu tô lembrando o que eu sei. Cara, nem teve nada do esquadrão. O cara quer manter o esquadrão no sigilo mesmo, velho. Não quer dar spoiler de jeito nenhum pra galera. Ei, mas esse Southland Hangar é o hangar, né? Que ainda também não tá pronto, é? É o hangar. É o que a gente vai ter quando vier os hangares persistentes. É o vermelho, Keltz. É aquele que todo mundo vai ganhar, pô. No 3.15.
ver uma coisa aqui. Crianças, não sigam exemplos desse piloto drogado. Armadura, só na 3.15. Sim. Tava só respondendo a mensagem aqui, voltei. É da Delacroix. Deixa eu ver um quanto aqui. Quanto driver. Caraca, velho, aqui não tem muita coisa não. Enquanto drive mais não. Industrial. Acho que o B civil é melhor do que o que vem na Ixi, mas só S1? Não, só S1. Cara, pior que não tem quanto drive não, acredito que eu vim aqui de graça. Tiraram os quanto drive daqui. Vou comprar arma ali pelo menos. Pior que não tem quanto drive, vamos dar uma viagem perdida. Vamos ver até quantos por cento ele fica assim. É bom, pelo menos já fico sabendo. 4 seringas ele já tem overdose, então 3 tá suave. Até 3 seringadas. A música pra vocês aí na live tá boa ou tá alta? A música. Olha lá, desgraçado. Ele tá caindo na parede, deixa eu vir pra cá pra ele não cair na parede. E aí, moça, resetou a conta? Já resetei, é 15 minutos, né? É. Marcou a hora que foi? Resetou? Tá boa. Não. Acho que tá com uns 3 minutos. Beleza. Valeu, Delacroix. Oi. Comprei Medipen, né? Vou comprar aqui uns. Vou até pra comprar as coisas ruins quando ele tá bicado, moça. Tô vendo aí, eu tô acompanhando aqui tua live. Opa, parece que estabilizou, Ô, seu hein? fela da puta, tu fica atento com a Pioneer e a Mercante, viu? Beleza, pô, relaxa aí. Mesmo com isso aqui, a minha ideia lá das duas lá continua, viu? Sim, no final do ano ela deve vir, pô. Relaxa aí que vai ter o IAI. O IAI eles apresentam todas as naves. Beleza, qualquer coisa eu vou deixar minha conta. Eu deixo minha conta contigo, tu fica logado e só manda o aço. Opa, cartão na mão, vai pra festa, hein? Calcinha no chão, porra!
Botão na mão com você no chão. Dá pra deixar salvo, né, lá? Dá, pô. Seu caloteiro. Quer dizer, fica salvo no site, você tem que deixar no caso... acho que dá, né? Não, eu passo. Confio em você, cara. Confiança, a gente só tem uma na vida, cara. A gente tem quanto que limita esse cartão logo diz aí, hein? Não, deixa quieto aí, porque senão a galera pode me sabotar. Eu quero ver a galera depois reclamar que a nova fronteira não é forte. Não, sabe que o pessoal da nova fronteira é tudo uns pau no cu fraco. Mas tem gente, pô, com naves boas também. Não, eu sei. Mas uma coisa também que eu penso muito em investir, se eu ver que a mineração deu bom, investir na mineração. Não, é porque você tem que investir, moça, na gameplay que você vai curtir, cara, tá ligado? Não adianta você... É o que eu tava falando, por exemplo, se você for... A minha gameplay principal é trade, transporte e carga, entendeu? Pronto, isso mesmo. E aquela nave já vai servir pra isso, né? As minhas duas, né? Né? Tanto aquela outra lá que você pegou de 500, quanto a alienígena lá é de carga. Só que aí você não precisa de 2 naves de carga, tá ligado? Sim, aí depois a gente vai fazendo... Aquela de 500, você já pode usar ela, por exemplo, se caso a Banu aumente o valor dela agora no evento, no IAA, caso ela suba de valor de novo, então você já pode até usar ela pra pegar a Banu, que já fica mais próximo. Entendeu? Pronto. Não, você vai me ajudar a administrar isso aí. Pronto. E nave de combate mesmo, assim, de defesa, de escolta, eu vou deixar mais pra galera que vai focar nisso. Porque não adianta você, por exemplo, tu querer fazer um combate, mas tua gameplay principal é trade, velho, tá ligado? Não, eu quero fazer trade de mineração, cara. Pronto, depois eu... Pronto, você é trade de mineração, então você pode, se você quiser uma nave grande de mineração, aí você pode pular pra uma Orion. Dessa de 500 aí, que a Orion é 575, se eu não me engano. A Orion é uma nave capital da Robert Space e talvez ela suba de preço já nesse ano. Então, se você quiser, esse ano você já tenta pegar ela. Já usa o valor dessa nave aí, que eu acho que pra tu agora, ela vale 500... Eita, parece que ela tá no mesmo preço da Orion, hein? Então já não dá pra pegar a Orion. Parece que ela é 575, eu acho. Mas se a gente colocar mais, não dá não? Então, aí tem que esperar a Orion subir de preço. Tem isso, porque ela tá no mesmo valor e não tem como pegar. Foda. Os caras fazem... A Orion é de quem? Da Robert Space Industries, RSI. Ela é capital, cara. Ela não vai pousar em planeta, não. Ela é só no espaço, ela é nave de mineração capital. Transformar minha C2 na Orion. Então ela só vai minerar no espaço, né? Só asteroide. Esse é o tipo de nave que você vai deixar ela lá, tá ligado? E acabou, velho. Deixar a galera trabalhando, que ela vai minerar, Sim, Kelto, isso é massa, né, velho? Fala pra ele derreter e pegar a Orion crua. Não, mas essa Orion Heavy Mine, né? Tu pode fazer o seguinte, moça. Caso tu não curta muito essa 400i, tu pode usar ela depois, derreter, aplica o upgrade dela em cima da outra alienígena lá, da Aurelia. E completa a grana pra pegar a Orion. Boa. Não, pronto, massa. Você vai me ajudar com isso aí. Pronto. Foi uma ideia que o Keltz falou ali, eu me liguei. Ô, Keltz, valeu, cara. É isso que eu quero. Galera, eu sempre falo, eu dou maior força aqui pra galera, o Metro aí sabe, o Metro me conhece. Tudo que eu posso, eu já tenho ajudado uma galera aqui. Eu tô passando isso na cara. Tô falando. Mas eu acho isso massa, velho. É tipo o cara ali ver que o cara ia fazer uma estratégia ali, eu aceito a opinião, mano. A gente tem que se ajudar, porque daqui a um tempo a gente vai estar todo mundo junto aqui. Pode ter certeza, cara. Eu sou o tipo que eu reparto o pão. Quem estiver jogando vai se dar bem. Agora eu não posso chegar pra um cara que nem joga. Que divide os milhão. milhão lá real, milhão.
Pô, toda vez que eu vejo o cara com uma mochila, eu penso que é uma mochila nova, velho. Vai ter uma mochila nova aí que eu vi no Progress Track de Salvage. Deixa eu ver, cadê o vagabundo do cara? Será que ele já saiu? Peraí que eu. Tá todo mundo se drogando, né, velho? Tá legal, né? E hoje? Não, puta não. Ei, quando a gente reseta a conta, ele reseta também o PTU, né? E tem que pedir a chave de novo, né? É isso não, né? Que nada a ver não, né, Metro? Então, eu acho que são. Eu acho não, com certeza, são servidores diferentes, tá ligado? Mas me dá as dúvidas, né? Dá um reset na conta, né? Não, porque quando eu fui ver aqui tava resetado. Não tava tipo pra recomeçar. Ué. A 400 não apareceu ainda. Acho que ela vai aparecer amanhã. Ah, não apareceu não? Ah, sim. Ah, mas peraí, essa 400 já tava alguém usando, Metro? Já. Eu vi o cara usando, eu perguntei lá no Discord, ele disse que já tava em game já. Perguntei, já tá... 400 já tá online na PTU? Ele disse, yes. E cara, essa hora é monstruosa. Então ela vai trabalhar sozinha, ou então também a gente vai poder trabalhar? Não, sozinha não, vai ter tanta tripulação aí, hein? Eu acho que é o que? Uma cria de 10 pessoas esse pá, ou mais, pra operar ela. E a gente divide os valores, né? Sim, você vai ser o dono de uma empresa, moça aí. Você vai contratar NPC ou player e você vai pagar o trabalho do cara, tá ligado? Olha aí, galera, já tô aceitando o currículo, hein? Manda o LinkedIn aí na live do Metro. Ó, já deu aquele bug de chamar a nave aí, viu? e aparecer em vermelho. Deixa eu... Eu não queria pegar a Hércules não, a Hércules demora muito a chegar lá, velho. Deixa eu ver a Merlin pra eu subir lá. Não, pior que não. Tem que ser com a nave de Quantum Drive, que parece que quando eu dou claim ela não vai aparecer mais lá não. Ih, será que esse servidor vai tá bugando as naves aqui, que não tá saindo nenhuma? Estou vendo minha empresa de entregas no futuro. Empresa... Correio, é? Eu tenho. Ó, não... Caralho, o pack aqui... Tem um pack aqui de $2.500. É um pack de 15 mil dólares. Ó, se liga, é a Prospector, Russer, Reclaimer, a Envil, VFG, Industrial Hangar, Reclaimer, Aedes Vulcan, RC, Ursa, Starfarer, a Squadron, Lifetime. Um dia chega. H10. O inglês ficou que sabe, hein? Ué, do nada a Taurus apareceu no H10 depois de eu ter pedido 10 naves. Eita! Olha ali, galera. Rapidão, deixa eu voltar. Viu ali, Keltz, na frente?
Eu vi que eles iam fazer isso, eles falaram que no próprio hangar eles iam botar um elevador direto pro hospital. Será que é aqui? É ali, ó. Ei, Ó, e o negócio... Já tem a maca aqui já. Pode falar, moça. Ô, cara, sobre o lance dos braços mecânicos, como é que vai ser? Você vai perder o braço, aí você vai ficar sem o braço, aí vai ter que colocar? Ou aquilo ali é uma opção tipo skin? Não, eu deitei na cama, que droga, não acredito. Não, você vai ter que fazer uma cirurgia. Aí deu pra sair, pelo menos. Vai ter que fazer uma cirurgia, moça. Oi. Ah, aqui, eles falaram que nos hangares teria já um elevador, ó, direto pro hospital. Direto nos hangares, entendeu? Ué, a maca dá pra baixar, velho, olha. Os caras fizeram até isso, bicho. Cadê a 400i? Ela não apareceu, o Kelts. Ué, cadê como levanta esse trem? Ela não apareceu não, o Kelts, sumiu um hangarão, velho. Dá licença aí, parceiro. Levar na minha nave ali uma maca. Caraca. Oxi, uma galera já tem ela. Que estranho. Pois é, velho, não apareceu não. Será que tem que fazer a cópia da conta de novo? Acho que sim. Eita, Kelts, bem provável, hein? Piqueu a conta tá com a cópia antiga do PT. Verdade, mano. Então acho que eu vou fazer isso, hein? Deixa eu sair aqui. Pera aí, galera, já volto. Deixa eu dar um reset na minha conta aqui. Ou reset na minha conta não, na conta do PTU só, né? Pode ser isso mesmo, que ela não tá aparecendo. Bem pensado, Kelts. Eu tinha copiado antes de pegar ela, foi isso mesmo. Open Space, Indústrias. Oh, meu Deus do céu, por favor, me ajude, jogo. É, pode ser tua conta bugada. Véio. Pois é, mano, mas isso é... Os caras pra ser ágil nisso, bicho. Aí a culpa é sua que não reportou. Quis tirar proveito da... Quis tirar proveito da vantagem. Antes de tu sair, eu vou te chatear pra gente... Olha, a segunda vez que eu vou lá no coisa e não tá no... O copy tá tipo zerado. Se eu nunca tivesse feito. Olha. Também pode ser o número de pessoas, mostra também, acessando também. Please. Apesar de algum bug. Puxar o launch aqui. E novamente. Ai, não parada.
Vamos ver se vai. Se não der um bug aqui também na minha conta agora, dei uns 3 reset ali na Copa do PTU. Vamos ver. E foi, pelo menos. Velho, acho que eu vou lá na minha coisa que eu quero ver se minha nave já tá lá. Lá onde? A minha 400 e... No live. Normal mesmo. Não, no live não tá não. Tá não? Por quê? Porque ela só vem na 3.15, pô. Ah, mano. Tu não disse que já ia tá liberado, pô? Na 3.15, na PTU. Não, pera aí. No live não vai estar liberado ainda, não? Não, no live não. Pra vir pro live tem que ter atualização aí. Não, pera aí. A 400i é aquela lá de exploração, né? Que tá falando? Sim. Só no live na 3.15, ou então na PTU agora. Entendeu? Pra vir pro live tem que ter atualização. E atualização é o PTU. Eu tinha entendido errado, então. Eu entendi muito errado, então. Você entendeu que ia pro live, né? A 3.15 tá ameaçando sair quando? Eu acho que no final do mês, velho. Mas aqui pra lá tu vai pegar, pô. Vai divulgar isso aí. Semana aí, acho que tu mandando e-mail hoje, qualquer coisa se tu não conseguir entrar. Uma semana ele já. Ele fala assim também lá, ó. Para facilitar o teste, long term persistence, né, que é o PTU. Não. Please, only copy the PTU utilize the character reset tool. E ele é o link, ele vai para aquele link do PTU, mas eu não tô achando onde é que eu reseto o meu personagem aqui nesse link do PTU. Eu nunca fiz isso não, velho. Quando eu entro no PTU, eu nem vejo nada de sair do site, nada de PTU. Ele manda pra mim, eu nem olho, eu já vou direto no launch, já fica liberado pra mim, eu baixo a atualização e já jogo, entro pra jogar sem problema nenhum. Manda um e-mail pra ele, pô. Manda um e-mail pra eles. Vai lá no concierge ali, manda um e-mail. Aí tu reporta esse problema do sub. É melhor reportar. Não é nem interessante comentar isso aí do sub não, mano. Tu acha? Então fala que não tá conseguindo entrar pra ver. Eu entrei aqui nesse ptu.cloud premium games e fiz o que ele pediu. Vamos ver se vai dar certo aqui. Vai tentando aí. Vamos ver, hein, Kelto, se vai dar, hein. Carregando. Não, ainda não, cara, não apareceu não. Ué, inclusive sumiu até a nave. Foi ruim, sumiu a nave. Pera aí, mano. A Tauro sumiu, velho. RIP.
Ó. Dei 3 reset lá na conta. Deixa eu sair logo daqui do Microtech. Pior que depois, se ela aparecer, eu vou ter que ir buscar ela aqui de qualquer forma. Deixa eu ver as naves que estão liberadas pra mim lá. Com essa compra. Lá onde? Lá aonde? Não, vê aqui no live quais as naves, que eles não dão as naves, né, por enquanto, quando você compra uma nave. Obviamente saber qual é, né, que tá tanta nave que capaz de ter nave repetida aí. Eu acho que a 400Z talvez seja uma Constellation Aquila, provavelmente. Que é a nave que é equivalente a ela, ao naipe dela. Então, provavelmente deve ser um Constellation Aquila. Tu já tinha algum Constellation Aquila? Não lembro. Não, Constellation não. Tinha a Taurus e aquela Luxury, né? A Fênix. É isso? A Fênix, é isso que você tá perguntando? Isso. É desse tipo aí, né? Isso, então tu deve ter uma Aquila agora, eu acho. Você já sabe o jogo todo decorado, eu já percebi. Você só quer ser o bichão. Não, pô. É isso. Ele é ou não, né? Desumildade é essa. Desumildade? É, desumildade. Chegar lá, não tiver a nave, eu vou dar outro reset. Se eu não pegar, aí foi triste. Se não pegar, eu vou tentar fazer uma gameplay de banca aqui só pra ver se mudou alguma coisa já e pronto. Qualquer coisa aí, domingo eu vejo aí meu... Domingo não, né? Amanhã eu não vou estar em casa. Segunda-feira à noite aí eu vejo... ela. Eu a vejo. E eles falaram quando é que vai sair o wipe? Eu não acho que eu não peguei essa parte aí. 3.15, quando vier a atualização, já vem o wipe, meu filho. Ah, papai. Caralho. Mas eu já acho que já tá bem estável, hein? Quer dizer, eu não sei se tá muita gente também acessando o PTU, né? Vamos ver quando liberar a Wave 2, talvez. Mas aqui na Wave 1 já tá muito boa, velho. Eu tô achando muito fluido o jogo. Até aqui em Microtech. Apesar de não tá batendo 60 FPS, mas ele tá muito assim... Ó, tá batendo 30, tá parecendo que é 60, velho, tô jogando. Muito bom. Ô, cara, eu acho que nem funcionou esse reset, sabia? Do meu char aqui, porque a minha armadura era pra ter sumido, né? Então provavelmente não funcionou, não. Deixa eu só ir dar uma olhada ali no... as naves que mostram no painel. Ai. E agora? Nada, a Taurus apareceu pra dar claim aqui. Então, mano, eu vou dar outro reset pra ver.
não tô nem recebendo um e-mail de quando apaga a chave da PTU. Olha, no clout aqui apareceu Jacopo Monocle. Que é isso? É um negócio, um monóculo pra botar no olho. Ah, sim. Ah, que é. Boa. Eu tô achando que os servidores estão muito congestionados, alguma coisa desse tipo, moça. Também acho. Porque eu apaguei a conta 3 vezes, apaguei a chave do PTU, recopiei. E eu era pra nascer com a roupa padrão que a gente nasce. Eu nasci com a minha mesma roupa rosinha que eu tava, né, do gato, né? Vou fechar o game de novo aqui, olha. Eu não tô nem recebendo um e-mail, cara, pra ter ideia, o e-mail de quando você ativa a chave do PTU. É, isso mesmo, também não. Então tô achando que é coisa no servidor mesmo. Eu tô aqui no live, quero ver o que é que eles me liberaram lá. Uhum. Vou dar logout no launch. Vou até resetar o launch. Apesar que eu fiz isso, né? Eu não nem... Rapaz, J.A. dormi e acordei e tu ainda tá preso nesse limbo LOL. Já acordou e dormiu, Raji? Sim, cara, eu tô tentando ver a questão da nave aqui, né? Ver se aparece a 400i. Mas se não aparecer agora, eu vou deixar pra próxima live aí, eu pego ela. Ela deve aparecer depois. Vou abrir aqui de novo o jogo e... Vou ver se eu já nasci de armadura com armadura rosa, velho. Já sei que não funcionou a recópia da chave, então acho que é o servidor mesmo lá que tá lento. Talvez muita gente acessando, baixando, PTU. Então acho que tá meio que congestionada a coisa. Caraca, velho, professor Tyrant fechou a live e abriu outra. Ele parece que tem vida não. Eu digo até pela customização que eu... Olha aqui essa mulher. A vez que eu pegando uma mulher feminina, ou a mulher feminina é pau, né? Um chá feminina. Ela aparece lá, né? Vai que, né? Agora se ela aparecer de rosinha, então foi triste. Vou pegar a nave e vou tentar fazer uma missão dessa de bunker, só pra ver se tem alguma novidade. Ou se vai ter que abrir alguma reputação pra liberar uma missão mais... com outras coisas que eles querem implementar, né? Mas vai ter mina, né? Pelo menos tá carregando de boa.
Bora, load. Opa, agora parece que... Vamos ver, agora ela tá de roupinha padrão, hein? Vamos ver. É, mas a nave ainda não apareceu, não. Foi triste. Então, vamos... diga que valeu! Pois é. E aí, moça, tá satisfeito pelo seu concierge? Ô, cara, agora eu quero... Tinha entendido errado, não estou arrependido, mas eu entendi errado. Sabe que a 400 já ia vir no pau. Não. Olha, Envy Hornet, hein? É massa essa nave. Tudo depende do piloto, né, meu filho? Ó, agora eu tô com a Hercules Starfilter e a Hercules, aquela M2 que eu tinha que comprar. Não, eu tô com duas Starfilter, ó, putaria. Ele deve mandar no lugar dessa aí, dessa nova. Olha a Origin, que é nessa área, deixa eu ver aqui, que é 325. É isso aqui. Eu não entendi. Ah, pá, multidão. Ele coloca o capacete. Eu tô com roupa. Tô com um bocado de roupa de hospital aqui. Essa Origin 325 é uma navezinha pequenininha, é? É. Interceptor. Ah, droga, eu não removi não. O negócio tirou. Aí ficou. Nauta resetando. Olha, é Constellation Andromeda. Não, Raj. Luxo. Hã? Vamos com o Raj aqui na... Ih, rapaz, acho que tô com um bug aqui, ó. Vou equipar. Ó, o inventário agora vai ser assim, é? É, aperta a letra I e ele mostra os itens. Só que eu não tô conseguindo equipar. Me matei aqui pra ver se. Não vou sair, vou entrar do. Eu não tô conseguindo resetar não, Raj. Eu tô achando que tá ou muito congestionado, o servidor desde lá, alguma coisa. Ele não tá se comunicando bem. Eu já resetei já. Deu uns 4 resets na chave, ele não tá funcionando. Olha essa Origin, essa... Legal. É. Esse game inglês vai funcionar. Oh, peraí. Manda a suíte primeiro. É. Trocar de servidor, cara. Vou entrar no europeu aqui pra ver. Tem algum bug nesse servidor que eu entrei aqui que ele não tá carregando. Não tá deixando eu equipar o torso, nem o capacete.
É, né? Tem que carregar o menu aí. Depois tenta outro Undersuit. Então, pior que sumiu. Eu vou trocar por um chave feminino aqui, o masculino de novo. Vou pegar aí só pra mudar mesmo. Vamos ver. Vou entrar no europeu. Pode ser que tenha menos pessoas lá agora, é que o americano nessa hora. Olha, tá dando certo o aplicativozinho aqui pelo... O Game Glass, tá falando? Que aplicativo? Game Glass? Hein, moça? Mais ou menos. Tá, deixa eu ver aqui se eu consigo... Mas tu tem que copiar umas keybind dele lá que tem no site deles pra pasta do Star Citizen. Fez isso? Não, fiz não, mas deu certo ligar o bicho aqui. Boa noite, Lucas. E aí, mano, Mas belezinha? eu vou fazer isso mesmo. Aí tem que ver lá, que tem um caminhozinho que você tem que fazer. Mas tá dando certo, ó, por exemplo, abrir o mapa, deixa eu ver. Eu quero pedir... Beleza, mano. Até agora não chegou nenhum e-mail pra mim, ó, dos resets que eu dei. Quando tá com algum delay no servidor. Deixa eu ver como é que eu peço pra... Dá uma olhada no geral please, é aqueles pacotes lá ter acesso à primeira wave do 3.15. Metro asterisco. Deixa eu ver. Isso, Lucas. Aí você pega aquele ali de 10, olha. Aí lá ele vai ter uma opção perguntando se tu quer que ele renove a assinatura mensalmente ou se tu quer assinar apenas um mês. Aí tu escolhe lá se o que tu quer. A diferença do de 10 e do de 20 é que, por exemplo, se às vezes vem 3 itens para subscriber, mas quando você assina o de 10 você só ganha um. Tipo, às vezes é uma camisa, às vezes é um capacete. E você tem acesso a uma nave de cada sub, entendeu? Que eles às vezes botam. Esse mês eu acho que é a Cutlass Red. Aí se for o de 20, eles dão 2 naves emprestadas, né? Durante aquele mês. Ó, pelo menos aqui já mostrou umas coisas que eu não tava... Vamos ver se ele fica. É. Acho que bugou deu algum bug na minha conta, velho. Boa, saquei, Daura. Tô achando que vou pegar esse de 10 mesmo só pra jogar a 3.15 logo. O que são esses waves? É só parte do PS. É que assim, Lucas, eles vão liberando pra uma quantidade de pessoas, entendeu? Aí a Wave 1 só é quem é sub e quem é concierge. Aí a Wave 2 é pra quem tem mais frequência no game e às vezes participa lá no espectro, né, ajudando a galera. A Wave 3 é pra todo mundo. Esse reset que eu dei acho que deu uma bugada na minha conta, hein, moça? PTU, né? Que é que esperar do PTU, né? É. Ah, saquei. Pode ser. Pô, muito tirada essa nave, viu, Metro? Qual? Essa aqui eu tô aqui, ó. Opa, parece que eu consegui equipar um aqui. Agora tu pegou pesado.
Não lembro o nome dela, não. Ela tem até uma torretazinha em cima dela, velho. É uma nave de combate, dá pra 2 pessoas e ela tem uma torretinha em cima dela. É a Hornet, né? A Super Hornet, eu acho. É. Super Hornet. Ela parece que essa é boa, né? De combate, ou não? Como eu te falei, tudo vai depender do piloto, velho. Ela é boa, entendeu? Mas é feito. É como do exemplo de música. Tem violão de marca boa e cara, tem violão de marca boa e barata. Mas na mão do violonista. Esse aqui é de marca que é boa e barata. Não, ela é boa. Nova carinha, pô. $170, eu acho. Vamos ver. Capsule now approaching station. Stand clear of disembarking passengers. A 400 não apareceu não. Acho que só vai funcionar quando o reset da chave ele funcionar, ele ativar realmente. Careful, doors are now closing. A PTU, o lançamento é assim mesmo, é muita gente, velho. Ainda mais com essa mudança meio que radical de inventário e tal. Ou será que foi meu personagem que usou muita droga, moça? Hein, moça? Eu acho que seu personagem usou muita droga. Teve 2 overdoses hoje. Uma atrás da outra. Pô, esse planeta, o gasoso aqui, ele é chatinho, né, velho? Quando você tá saindo da atmosfera. Parece que tem algo lhe segurando, né? Você fica tentando manobrar, é difícil, né? Uhum. Percebeu isso? A atmosfera, né, meu filho? Ainda tá bom ainda, tá rápido. Depois vai ficar pior. Tem noção do que é uma nave voando a 200, 300 metros por segundo? Aí, saiu algo barato, Conte. Pior que não, Lucas, não saiu nada, cara. A minha saía aquela Argo de mineração, mas nada, velho. KKKK, guarda motinho pra mim. Beleza.
Ah, eu não tô conseguindo mexer o manche, não. Ou foi essa que não sucessou? Não tá conseguindo mexer o manche? Agora eu tô. Caralho, deu uma travada, veio aqui. Tava travado. PC da Xuxa. Essa 3070 do Paraguai, da China. Comprou da China, não foi essa 3070? Essa 3070? Certeza. Logo vi. Peraí que eu quero colocar uma maca aqui no meu carro aqui. Pô, já passei, pulei, apertei o botão. Pensa no time. Pô, os caras já viraram as camas aqui, velho, do lugar. Eles deveriam ter feito um jeito de virar isso aqui. Caralho, fizeram bosta aqui já. Tem umas telinha nova na ceisa do elevador, você viu? Ali? Deixa eu ver, se for aquele lá. Aqueles ali, Raj? Esses aqui? É. Ah, esse aqui eu tinha visto já. Esse aí já tá na 3.14 já, Raj, isso aí. Tá bugadaço, viu, o jogo. É impressão, pô, nada. Entendi. Teve o wipe ou virou a versão 6? Não, não virou não a versão não, o Lucas. Aqui é PTU, cara. O wipe ele vem quando vier 3.15 live, entendeu? Aqui na PTU, ó, você ganha 15 milhões pra brincar, pra testar as naves e tal. Por isso que eu vi que tu tava endinheirado. É, pô. Ah, é tipo um test server. Isso, é um servidor pré-alpha, vamos dizer assim.
É o alfa do alfa, como algumas pessoas dizem. Enquanto tu vai subindo aqui, deixa eu ver se tem uma missão aqui. Legal, monitor. Será que é esse? Acho que é esse, hein? Deixa eu salvar o respawn lá em cima logo. Quer dizer, né? Não sei se eu vou ter que ir na clínica salvar o respawn, como é que é. Vou ter que ver. Tá com soninho, né, moça? Tô pra caralho. Ei, irmão, hoje foi bizarro, cara. Tinha que encontrar a galera lá 11 horas no almoço, aí eu coloquei o despertador pra acordar cedo, fazer as coisas. Cadê que eu escutei? Eu acordei do susto, cara, 11 horas em ponto. Ainda bem que os caras esperaram, aí meia hora eu me agilizei e mandei. Tô até com medo que amanhã eu vou viajar, mas o Chapa aqui vai viajar comigo. Aham. Magalhães, obrigado por seguir o canal. E aí, Magalhães, muito obrigado pelo follow, mano. Como é que você tá? Tudo bem? Seja bem-vindo aí. Welcome, Magalhães, welcome. Seja bem-vindo aí ao meu canal. Mamada Connection. E aí, como é que tá, Magalhães? Conta aí pra nós. Tudo bom? E a 400 nem tá liberado aí, né? Não, acho que é porque não pegou o meu reset ainda. Vou ter que esperar mesmo. Acho que deve estar com algum delay. Também não tá bom não, viu? Eita, pô, isso ainda é que tá pior, viu? Deste mimimi. É mesmo. Não podemos reclamar. Vai viajar amanhã que horas, moça? 11 da manhã. Lá eu tenho que chegar lá cedo, né? Porque tá mó putaria aí, né? Eles não deixaram nem fazer o check-in online, mano. Ixi. Tem que mostrar o cartão de vacina? Eu acho que eles querem que você chegue lá cedo e tal. Tem que mostrar, né, cartão de vacina, né? Aí eu não. Eu tenho aqui cartão de vacina, certificado de vacinado. Tudo em dia. Você não está com raiva. Star Citizen para console foi adiado. Rapaz, pior que uma vez, mano. Star Citizen para console, Magalhães? Não existe não, cara. Ele sempre foi exclusivo de PC. Você ainda consegue rodar no Linux. Não, no Linux, ele vai ser possível rodar quando vier no vou falar, aquela API lá, a Vulkan. Ah, no Linux ainda não tá não? Não, a não ser que você emule o Windows, né?
Só se você emular o Windows lá no Linux você jogar, mas quando vier pelo menos eu nunca vi alguém que joga. Na hora pra entrar na... Eu já vi uns caras mostrando umas fotos aí. Tem que fazer algo especial. Não sei se eram os caras testando. Não sei. Vou averiguar isso aí. Geralmente vira na hora, ô Lucas. Aí você tem que ir lá no site, na sua conta lá, em Settings, vai ter uma opção lá, Public Test Universe. Aí você ativa a chave lá. E no Launch vai ter uma opção de você girar o Live para PTU. Aí ou tu renomeia a pasta lá do jogo, quando tem live tu bota PTU, ou tu baixa tudo de novo. Caraca, área restrita. O nome iria ser Squadrons. Squadron 42? Será que eu vou pegar crime, velho? Aqui. Não, mas se fosse crime ele era pra estar dizendo, ó, a propriedade privada, se afaste, vamos ver o que a treta vai dar. Muito rápido. Mestre. Oi. Quando a gente faz essa parte do PTU, a gente pega todos aqueles arquivos lá do Live e joga lá pra dentro da pasta nomeada PTU, né? Não é assim? Isso. Ah, boa. Pode ser, chegando em casa vou ver se assino. Vi se acha que fica na web por mais quanto tempo. Às vezes depende, Lucas. Às vezes uma semana. Ô, moça, tu me perguntou alguma coisa, moça? Não respondi. Sobre esse negócio, a pasta PTU, quando a gente faz ela, a gente pega os arquivos do Live e joga dentro de uma pasta chamada PTU, não é isso? Não, pô, precisa pegar não, só você renomeia a pasta, somente. Tem a pasta com o nome Live, você vai lá e bota PTU, pronto. Beleza. E a Live? Não, a Live Então, aí você tem que baixar. Faz esse esquema então. Tu só copia os arquivos e. Eu vou apagar todos os arquivos que tem dentro da PTU. Esses 10 dólares por mês soma pra virar concierge no futuro. Soma, Lucas. Mas é mais vantagem você guardar esses 10 pra você mudar de nave, né? Tu pega os arquivos da pasta Live, ô moça. Cria uma pasta com o nome PTU e joga todos os arquivos lá, entendeu? Eu tô fazendo aqui. Pronto. Pra você ter acesso aos dois. Caraca, essa missão tá me parecendo diferente, hein? Tá tendo troca de tiro aqui na missão embaixo. Ou tem alguém fazendo já aqui, matando os caras, ou é de PC. Mas player não, que tá... Saquei. Vou pegar o pass de um mês só então. Pô, é melhor. Bem melhor, Lucas. Ó, parece que aqui tem segurança. Deixa eu ver. Olha, a base tem segurança agora, pai. Vou dar um tiro aqui pra ver se é inimigo ou amigo. Olha, tem segurança. Aqueles bunkers moça agora. Eu não sei se é pra eu matar esses caras. E se eu matar, acho que eu vou pegar crime. Onde é essa? Não entendi agora. Os caras estão tudo de branco. Eu não sei se é inimigo ou se é amigo. Ninguém atira em ninguém. Ué.
Vou contar pelo número. 1, 2... 3, 4, 5, 6. Ué. Pra matar eles mesmo? 7. Eu acho que eu vou pegar crime nessa missão, quer ver? Aumentou primeiro. Nossa, eu retiro todinho. Peguei crime ainda, essa desgraça. Aqui, ó. Como assim? Era pra matar. Não, era pirata ali. Aqueles caras são policiais mesmo. Mas eu não tava vendo, não vi esses piratas aqui no chão, vi agora. Peguei crime ainda, nível 3. Nossa! Nossa! Vamos aí, pai. Olha a minha vida. Ah, não, tá cheio ainda. Deixa eu ver se eles vão vir atrás. Eu dei um zoom ali na cabeça do cara que pinei tudo, velho. Deixa eu ver, eu não quero morrer pra eles não. Deixa eu... Não quero ir pra prisão não, deixa eu sair daqui. Deixa eu me matar lá fora, eu vou pra Green Rex. Pelo menos eu vejo como tá lá o Green Rex, o hospital. KKKKKK, tá parecendo eu na 890 jogando no controle. Não, cara, é o problema, Lucas, que eu fiquei sem saber realmente o que fazer, tá ligado? Porque, tipo, tinha 7 pessoas pra matar. Eu só vi policial ali. Aí eu fiquei achando estranho. E não era pra eu matar eles, era pra eu matar pirata. Eu acho que tá bugada essa missão aí. Deixa eu só me distanciar aqui. Ai, pai, para, tô impactado com o Evandro. Mas... Frescura, pô. Se você visse o tanto de comida portuguesa que eu comi hoje... Ei, eu vou te mandar aqui, olha quanto é que deu a conta em euro, Evandro. Manda aí. Vou te mandar aqui, olha no zap, viu? Vou mandar no zap. Ixi, no zap, então vou ver daqui a pouco. É que eu não queria mandar ali não, porque tem dados pessoais ali. Sim, pô, manda pra mim. Direto no privado, ué. Sim, senhor. Sim, senhor, senhor. E diga sim, senhor, senhor. Mano, carrada de comida estranha, viu, mano, de português, mas é gostosa. O dia na nave aqui que eu acho que até o jogo crashou. Até o jogo crashou na hora. Eu vou entrar aqui pra ver onde é que eu vou nascer. Eu botei a nave pra explodir aqui. Aí quando explodiu, o jogo travou na hora. Deixa eu abrir aqui de novo. É o seguinte, moça. Então mostra por aí, porque eu tô com a live aberta aqui no Discord. Aqui, ó. Mandei aí, ó. Mandou pra onde? No meu privado, foi? É, no privado do Discord, olha aí. Olha quanto é que deu hoje aí. Mas rachou, ficou de boa pra cada um. Tinha 22 pessoas. Caraca. Caraca. Macho. Tinha um português que fala, olha,
Fechou a torneira? Deixa a torneira aberta. A torneira aberta quer dizer é pra vir trazendo cerveja sem parar. Mas era cerveja atrás da outra, bicho. E as comidas até que são legais. Tipo, carne é muito bom. Tinha uns arroz lá diferenciado com tipo legumes e tal. E muita cerveja, muito coisa com mariscos. Porque eles comem muito marisco, né? Marisco, frutos do mar. Tu tá com a minha tela aberta aí? Eu vou mandar aqui a mensagem pra eles aqui. Vou ver aqui account, concierge, né? Agora tem um campo exclusivo. Atendimento exclusivo. Onde é? Aqui. Lá embaixo. Aqui eu comecei a tentar mandar, peraí. Deve ter alguma coisa aí de subscribe, talvez. Apesar que não é subscribe, né? É suporte mesmo, vai em outros, qualquer coisa. Mas você pode mandar. Pronto, bota alguma coisa na conta, tá ligado? Bota aí, ó. Sou concierge e não tô conseguindo acessar o PTU, pronto. Escreve concierge, hein? Oi? Deixa eu ver como é que escreve essa merda aqui. Concierge. C-O-N-C. Aqui, I turned concierge today. Vou criar personagem. And I have problem to connect the PTU. Nem precisa porque é concierge se o chat é exclusivo para concierge. LOL. Verdade, né, Raj? A Raj falou uma coisa ali de verdade verdadeira. Nem precisa botar que é concierge, se o chat já é exclusivo para concierge. Não, eu sei, é porque tipo, eu tô explicando pra ele, I turned today, blá blá blá. Deixa eu ver aqui. Que eu tô tentando abrir o jogo aqui de novo, cara, que não foi não. Eu acho que vai ficar melhorzinho amanhã esse PTU. Amanhã pra segunda. Muita gente mexendo, baixando. Como muda no launcher. É rápido, o suporte deles ou eles demoram, velho? Relativo, hein? Pronto, Lucas, é aqui, ó. Tá vendo aqui? Tá em live, aí você coloca PTU. Pronto, e dá um launch. Entendeu? Lá em cima ali, ó, perto do símbolo. Então, onde tem ali live, você bota para PTU. E pronto. Manda aqui, please help me. I need to disfert the game. I need to enjoy the game. Valeu, irmão. Entendi, sim. Nada. E no site você vai lá na... Vou te mostrar aqui, acho que eu tô com ele aberto aqui o site. Pera. Ó, no site você vem aqui, olha. Deixa eu encaixar aqui. Você vem na sua conta aqui. Vai em Settings. Aí aqui embaixo vai ter, ó, Public Test Universe. Aí você clica aqui. E clica em Copy. Tá? Pronto. Aí se caso dê algum problema, dê algum bug doido lá e você precisa resetar a conta, aí você vem aqui, olha. E não em reset caractere aqui, não. Você vai em Public Test e apaga aqui. E depois copia novamente. Sacou? Ó, inclusive o meu bugou agora aqui, olha. Deu aquele crash e bugou. Aí eu tenho que...
Tu reseta a conta do concierge nesse ptu.cloud. É esse link aí? Cadê? É bom eu dar Não, um tu reseta reset no outro, antes né? de copiar. Sim. Não, cadê? Tu reseta onde? Vai lá, mostra aí como é que tu faz. Tá com aquele mesmo problema, né? Sim. Cadê, Metro? Mostra aí pra eu ver. Pera aí, rapidão. Tá fazendo? Não, pô, tô indo lá no PTU mesmo, né? Deixa eu... Tem que criar uma janela aqui de novo, peraí. Seu OBS é uma frescura quando você criar uma janela e... Cadê? Nem apareceu, ó, se tem. Parece que tem que estar com a janela aberta, tá ligado? Quando você fecha a janela, parece que ele não pega não copia não. Olha aí no chat aí, ó. Ou no chat não, no... Acompanhando na live, tá vendo? Tô. Não, você vê aqui, pô, Public Test Universo. E dá um É porque eu uso aquele link lá, porque tem um outro link pra resetar o caractere lá do Public Test, entendeu? Não, usa isso aqui mesmo. Só que o problema é que o e-mail não tá nem chegando, pô. Entendeu? Tá não? Deve estar super congestionado lá. Deve estar congestionado, ele não tá atualizando não. Eu apaguei, era pra ter chegado lá que eu apaguei. E quando eu copiar, era pra receber notificação. Nem chega notificação, nada. Nem chega. Então... bugou mesmo. Ou até tá congestionado mesmo, tá ligado? Então... Não fala. Ele meio que nem vai funcionar. Vou só tentar entrar aqui mais uma vez pra ver se vai funcionar. Senão vou ter que esperar. Cuidado com esses códigos que tá mostrando aí. Nada, mas nem pega nada não. Não sei se dá algo, mas... Dá não. Não é código de autenticação. Pegar a coisa ou... Nada, tá lento o servidor. Eu já paguei a chave, já ativei e Se tu tivesse provavelmente feito isso antes de ter feito a primeira vez. Pois é, então. Mas porque eu nem pensei que ia pegar ela. Pô, vou pegar esse trem. Quando eu vi que tava em game, eu disse, vou pegar. Eles tinham liberado. E agora ele nem deixa mais eu entrar no servidor. Tu viu as imagens que saíram das naves na página da Citizen? Qual nave? Vou mandar na... todas as que eles apresentaram. Vou dar um Cadê? Mostra aí, mestre. de dar o cap. Vou mostrar aqui. Mostra ao vivo, viado. Lucas. É só as imagens que eles mostraram na... aquelas pretas, né? Escurecidas, né? Não. É umas outras de mais bonitinhas, tá ligado? Ditadas e tal. Então é isso, eu vou ficar por aqui, velho. Já que não tá dando pra jogar, eu também vou ter que dar uma saída já. Já é 9h20. Então... vou tentar fazer uma raid aqui pra um brother meu aqui. Não sei se vai pegar. Deixa eu ver. Não, acho que não pega aqui não, por esse programa não. Tem que fazer pelo site. Desgraceira. É nisso o OBS tá bugando, velho. Mas valeu aí, Raj, valeu Lucas, valeu... Tá $20 em o Esquadrão 42. Valeu Ciclope, meu brother, que sempre tá aí. Se compra o jogo. Ciclope, se você pegar um pack do Star Citizen... Se você pegar um... tá falando disso. Se você pegar um pack do jogo, aí com mais 20 você pega os padrão, né? Eu peguei essa segunda aí. Essa aí, Cargo Celts. Essa
Que tu botou que tá saindo os tanques, eu não esqueci até o nome dela. Essa aí eu não. Eu esqueci. Mas valeu aí, Ciclope, valeu Raj, valeu Lucas, valeu galera que colou aí na live. 7. É com R, né? Pô, esqueci a nave que eu comprei, pô. Liberty, algo assim. Liberator, não é? É, algo assim. Então valeu todo mundo que colou. Eu vou passar a raidzinha pra esse brother aí. Então, quem puder dar follow lá nele, manda um follow lá, belezinha? Essa mercante, eles falaram agora você pergunta então, segura aí na live. Essa mercante, ela segura, vai ser o retorno dela segura aí na live aí. Tipo assim, por exemplo, ela não vai se puder, segue ele lá. É um brother também. Vai, porque ela não é capital, a não ser que ela seja movida. Também tem uns Star Citizen, beleza? Nave, é a classe. Naves capitais, falou. A teoria, ainda não tem nenhuma nave capital no jogo, a única é 890. Mas naves capitais, sempre que tu chamar ela lá no App Manager, tá ligado? Ela vai spawnar. Dali pra frente, tu não consegue mais fazer ela sumir. Ela vai estar sempre em algum lugar. Então, tipo, vamos supor, tu vai